mais mortes, mais amputações. Então, a nossa ideia aqui é a gente levar essa informação para a população. Vamos, então, falar da importância do diagnóstico precoce, porque o câncer, e qualquer câncer, é importante o diagnóstico precoce, mas no caso do câncer de pênis, muitos homens evitam procurar o médico urologista. Como é que tem que ser? Tem que ser uma consulta anual? Como é que tem que funcionar isso na prática, para evitar que se descubra muito tarde? Sim. O que acontece é que, às vezes, o paciente ele até olha a lesão. Tem uma coisa diferente ali no pênis, é uma lesão que não fecha, que não cicatriza, elas têm secreção, às vezes o odor é fétido. Então, tudo isso o paciente sente vergonha. Então, isso atrapalha esse paciente procurar o médico. E é aí que atrasa o diagnóstico. Se a gente entender que no mundo a gente tem mais ou menos 0,5%, 1%, a cada 1% tem 100, a cada 100 mil homens têm o diagnóstico de câncer de pênis, e no Brasil isso é de 0 a 2 a 6, então a gente começa a entender que tem alguma coisa errada aí. Então, o que é importante é que quando o paciente ele olha aquela lesão no pênis, olha alguma coisa está errada, que ele procure o médico, que ele não tenha vergonha disso. Que como a gente está sempre vamos sempre bater nisso, vamos fazer o diagnóstico precoce para o tratamento ser mais efetivo. Rodrigo, você me deu aqui alguns ganchos e aí eu vou agora, cada um deles aqui por partes. O primeiro, vamos explicar quais são as lesões que a gente tem que ficar atento, que os homens têm que ficar atentos. Toda lesão com dificuldade na cicatrização, aquela lesão que você toma medicamento, passa pomada e ela não vai embora, você precisa procurar um médico. Vamos lá, melhor que isso ainda, qualquer tipo de lesão. Olhou, tem uma lesão no pênis, porque às vezes não é um câncer, às vezes, por exemplo, é uma IST, uma doença que antigamente chamava de doença sexualmente transmissível. Que agora é infecção sexualmente transmissível, né? Exatamente. IST. E isso tem que ser tratado o mais rápido possível, porque senão vai virar uma epidemia, pode passar para a esposa, né? Então, assim, qualquer tipo de lesão, procure o médico. Aquelas lesões, principalmente que não cicatrizam, lesões que saem uma secreção, principalmente secreção com odor fétido, a verruga genital, né, que a gente conhece ela como HPV, tem que procurar o médico. Então, qualquer tipo de alteração no pênis, procure o seu médico no posto de saúde, procure o urologista, procure o especialista, mas vá o mais rápido possível procurar ajuda. Essas lesões, elas são mais comuns na glande e, para ficar mais claro para você que está em casa, a glande é a parte de cima, que a gente chama de cabeça do pênis, ou é na base, no corpo do pênis? Normalmente ela fica mais na glande, mas ela pode pegar todo o pênis. A gente vai entrar em alguns tópicos aqui que vai ficar mais fácil de a gente entender. Por exemplo, que o principal fator de risco que a gente pode colocar assim é a higiene. Então, se a gente pensar que é na parte da glande que ocorre a maior dificuldade de higienização do pênis, é o local que mais pode ocorrer o câncer de pênis. Vamos falar dessa questão da higiene, que é muito importante. O brasileiro é respeitado no mundo inteiro como um povo que toma muito banho. Sim. Mas tem que saber tomar banho da maneira certa. Sim. Então, assim, vamos falar da importância de lavar, de limpar o pênis da maneira certa. Em linguagem simples mesmo, o que é preciso fazer para você garantir essa higiene corretamente? Eu costumo dizer que isso começa desde pequenininho. O pai, a mãe deve orientar a criança, né? Então, você vai puxar realmente aquela pelinha que fica em cima da cabeça do pênis até embaixo e vai lavar água e sabão. Não precisa mais nada. A pessoa, não, vou colocar um álcool, vou botar uma clorexidina no iodo. Não, pessoal, é só apenas água e sabão. O grande problema é que, às vezes, essa pelinha não vai para trás, né? E isso que é a fimose, né? O que tem que acontecer, principalmente nas crianças, né? Se não consegue, mesmo com pomadinha, colocar essa pelezinha para trás, e eu pego isso também em idoso, homem adulto, isso vai sujando. Esmega, que é o famoso esmega, aquela secreçãozinha branca. Essa secreçãozinha branca é bactéria, secreção, sujeira. Essa sujeira, ela inflama essa glande e aí faz alteração celular. E essa alteração celular que pode levar ao câncer de pênis.
E nesse caso, então, em alguns casos, por exemplo, a gente vai falar da cirurgia de fimose, pode resolver isso de uma vez. Em alguns casos, o médico vai saber orientar, não é? Olha só que interessante. Em países como, por exemplo, na África, por exemplo, e no norte e nordeste do Brasil, quando a gente faz a cirurgia da fimose, a gente evita o câncer de pênis até em 30%. E IST também, as doenças sexualmente transmissíveis que a gente está conversando aqui. Então, ela é extremamente... Não é só uma parte estética. É uma parte importante, inclusive para a higiene. Fica muito mais fácil a gente limpar o pênis quando não tem essa pelezinha, né? Mas isso, às vezes o paciente, mas eu tenho essa pele. Não, isso não necessariamente quer dizer que você vai ter câncer de pênis. Se você puxar essa pele até embaixo, lavar com água e sabão, lembra, só água e sabão, pessoal. Durante o banho já evita a maioria dos cânceres de pênis. Além da importância da gente reforçar a higiene, tem também outros pontos que são considerados fatores de risco, né? O HPV, por exemplo, ele entra nesse grupo. Ele entra nesse grupo. A gente acha que o HPV só pode levar câncer do colo do útero na mulher, que quase é 80%, 90% dos casos, né? E a gente esquece do homem. Então, no homem, sim, é uma das causas de câncer de pênis é o HPV, principalmente 16 e 18. 6, 11, 16, 18. Por isso que tem a vacina quadrivalente. Nós temos mais de 150 tipos de HPV, né? Aí, por que então a vacina chama quadrivalente, que a gente dá para as crianças, né? Porque 6 e o 11 são os vírus mais comuns e o 16 e o 18 são mais oncogênicos. O que seriam oncogênicos? Que podem causar câncer. E essas vacinas o SUS oferece, então todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, é importantíssimo na época da vacinação. E é pouco falado, né? Da vacina do HPV. E não é só em meninas, né? Os meninos também têm que se vacinar. Então, meninos e meninas devem se vacinar para a vacina do HPV. E aí, vamos supor, eu tenho 48 anos. Certo. Eu posso procurar tomar essa vacina? Existe um controle? Vamos explicar para quem está em casa entender quem pode buscar e tomar essa vacina, quem tem acesso. Todos podem buscar essa vacina. Por quê? Porque falar, mas eu já tenho, né, 40, 50, vamos pensar assim na faixa etária mais comum do câncer de pênis, 50 anos de idade, mais ou menos. Sim, pode procurar, porque você pode ter tido contato, né, com vários vírus do HPV, mas talvez você não tenha tido com 6, 11, 16, 18. Então, a vacina realmente ainda vale a pena, principalmente para o pessoal adulto, tanto homens como mulheres. No SUS. No SUS. Além... Outro fator de risco, só para a gente não deixar de falar, é o tabagismo, né? Muita gente, a gente associa muito o tabagismo, o hábito de fumar cigarro, a câncer de pulmão. Sim. Mas ele também é um fator de risco para câncer de pênis. O tabagismo, ele não afeta só a célula pulmonar, né? Eu vou dar um exemplo, câncer de bexiga, por exemplo, que é parte da urologia, né? Um dos principais fatores é o tabagismo. Então, ele altera toda essa mutação celular, essa proliferação celular. Então, assim, também o câncer de pênis está extremamente associado ao câncer ao tabagismo, está extremamente associado ao câncer de pênis. E aí, no caso, o ideal é largar cigarro, pelo amor de Deus. Graças a Deus, né? Eu acho que eu sou de uma geração que eu atendo os pacientes. Hoje, raramente a gente vê um paciente que chega, eu sou tabagista e tal. A maioria ou parou de fumar ou nunca fumou. O que agora a preocupação é os vapers, né? Com os adolescentes, né? Que também é um fator de risco. A gente acha que porque vapor não é. Não, é tabagismo igual, às vezes até pior, né? Então, assim, o que a gente tem que sempre estar na nossa cabeça no câncer de pênis eu acho que o principal fator de risco aqui, Hermes, é a falta de informação. Levar essa informação, levar essa educação, coisa simples, água e sabão, evitar o tabagismo, avaliar se tem alguma alteração no pênis e procurar o mais rápido possível o médico. E tomar a vacina para HPV. Então, tomar vacina para HPV. Então, sim, são ações que a gente pode fazer muito fácil, né? Não exige muito das pessoas. E se esses números que a gente apresentou no início do programa, né? Imagina, mais de 2.500 pessoas teriam evitado de terem os pênis amputados. Quase 3.000 mortes por causa disso. Com medidas simples, elas não teriam passado por essa situação. Sim, é quase 2.000 diagnósticos por ano, né? E a gente entende que
também é importante, na minha opinião, é educação em saúde pública, sabe? Investimento em saúde pública e informação. Por quê? Porque está extremamente relacionado à parte socioeconômica do país. Era isso que eu ia perguntar. Há um recorte socioeconômico, assim, tem regiões onde a incidência é maior e uma faixa de renda em que a gente tem mais casos? Sim, as pessoas mais humildes, né, elas têm mais casos de câncer de pênis, no norte e nordeste do país. Então, e também um fator disso é a parte socioeconômica. E a gente fica pensando, por quê? Porque lá provavelmente falta ainda um saneamento básico adequado, a informação, a educação. Esse tabu, principalmente nas pessoas mais velhas, é muito importante. A gente sempre está conversando sobre isso. Tem uma lesão, pessoal, procure um médico. Não é vergonha nenhuma. A gente sempre associa o toque prostático para o rastreamento de câncer de próstata. Então, assim, isso não é vergonha nenhuma. Pode acontecer com qualquer um. E quanto antes a gente diagnosticar, maior chance de cura, menor chance de amputação. E se tiver que... Porque podemos tirar só a lesão, a amputação pode ser parcial. Então, o que a gente vê muito nos hospitais é isso muito evoluído. São lesões muito grandes, que infelizmente não tem como manter o pênis. Aí tem que amputar. Doutor Rodrigo, uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres no Brasil é que a mulher ela é ensinada desde adolescente a ir com frequência ao médico que cuida da saúde dela, ao ginecologista, pelo menos uma vez por ano. Sim. O homem brasileiro ele não tem muito essa cultura. Seria importante a gente mudar isso, né? Uma visita anual ao urologista resolveria muito essa situação também. Brilhante sua colocação. A mulher, desde que ela é novinha, ela é ensinada o cuidado, né? O cuidado com a família, o cuidado com ela. Então, ela já tem isso desde pequeno, depois com a adolescência, de procurar o ginecologista. O homem, ele tem aquela coisa de ser provedor ainda. Não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo de ir no médico. E qual é o problema disso? O problema é que as mulheres morrem bem menos que os homens, né? Um dos principais fatores é esse, porque as mulheres procuram o ginecologista. O que é interessante é que a Sociedade Brasileira de Urologia, aos meios de comunicação fazem campanhas, né? Eu uso muito a campanha Novembro Azul, que as pessoas realmente do rastreamento do câncer de próstata. Eu uso bastante isso para levar o homem ao consultório. E quando ele chega lá, obviamente, eu não vou avaliar só a próstata. O homem não é só a próstata. Então, a gente vai avaliar desde o perfil lipídico dele, como é que está o colesterol, triglicerídeos, a glicemia, a função renal. Vamos avaliar o PSA, vamos avaliar a parte genital. Se tem alguma dúvida, tem alguma verruguinha, tem alguma lesão. Então, a gente usa esses mês, por exemplo, Novembro Azul, para a gente... fazer o check-up completo. Já pega o homem, já está ali. E o que é interessante é que esse homem sempre está com a esposa. Eu acho engraçado, até brinco no consultório com isso, porque você pergunta assim, como é que está o jato urinário? Não está ótimo. Ele, não, doutor, bem, fala a verdade, você está levantando 5 vezes à noite para fazer xixi. Aí, não é, mas... Então, eu até prefiro... É ela que decide levá-lo, na verdade, viu? Então, eu até prefiro que ela vá, porque ele sempre está tudo bem. Ela, não, você tem que falar a verdade, olha. Aí sempre também parte sexual, da libido, da ereção. Então, assim, a gente tenta avaliar o homem como um todo. Um tratamento integral da saúde. Exatamente, integral. Só que a gente tem que deixar essa informação tem que ir bem certinha, porque é o seguinte, não é só novembro. Então, eu não consigo em novembro, não tem problema. Vai uma vez por ano. Faz seus exames, leva para o médico, se tem alguma dúvida. Eu atendo muita criança também. E agora a gente teve um problema recente das informações erradas também. Um é por causa de falta de informação e outras são por causa de informações equivocadas que o pessoal usa na internet sobre o tamanho do pênis da criança, uso de hormônio. E aí o consultório encheu de pais extremamente ansiosos porque meu filho está com pênis pequeno. Então, essa ideia eu acho interessante, porque se você está com dúvida, vai no médico. Vai ao médico, não vai no Dr. Google, né? Não vai no Dr. Google. E assim, 90% dos casos, por exemplo, nesse caso das crianças, as crianças têm um pênis normal, às vezes está só um pouquinho mais gordinha. Às vezes para você, é uma lesãozinha, você vai sumir.
Ah, não sumiu ainda. Vai lá, não tem problema nenhum, vai lá ao médico. Aí coisa tira, faz uma biópsia, faz o tratamento. Como eu disse, a maioria dos cânceres, quanto mais cedo a gente diagnosticar, tem maior chance de cura. Vamos falar um pouquinho dessa chance de cura, porque existem tumores que são muito agressivos. No caso do câncer de pênis, descobrindo cedo, a gente consegue precisar a chance de cura? Tem lesões que ainda nem são câncer, são lesões pré-malignas. Quando a gente tira essa lesão com uma margem interessante, o que seria a margem? Quando a gente tira toda essa lesão, manda para a biópsia e não tem nada nas bordas. É mais de 90% de chance de cura. Então, assim... Fantástico. Descobrir cedo, então, resolve completamente. Exatamente. Então, tem uma lesão ali, eu vou tirar... A gente fala biópsia, né? Mas você tira toda a lesão. A não sei que for uma lesão muito grande. Você tira toda a lesão com uma margem interessante e manda para a biópsia. Aí lá você vai ver, era uma lesão pré-maligna, uma lesão maligna e faz o acompanhamento do paciente. O tratamento é sempre a retirada, Rodrigo? É sempre a retirada, né? A retirada, a gente pode queimar, por exemplo, um laser, dependendo, às vezes, uma lesãozinha, uma verruguinha. Eu, normalmente, quando tenho, por exemplo, paciente, estou com uma verruguinha aqui, acho que é um codiloma, um HPV, eu tiro essa lesão e mando para a biópsia. Pelo menos uma delas eu tiro e mando para a biópsia para saber o que realmente é. E as outras a gente queima com laser ou faz essa fulguração da lesão. Quando a lesão é um pouquinho maior, aí você tem que tirar toda a lesão mesmo e aí mandar para análise. No início deste ano de 2026, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma grande campanha com relação mesmo ao câncer de pênis, né? Até porque esses dados que a gente apresentou no início do programa, eles mostram que houve um crescimento de pelo menos 15% no número de amputações e mortes. A gente tem um balanço dessa campanha de conscientização? Vocês têm um retorno? Foi positivo? A gente começa a avaliar que esses pacientes eles estão chegando muito mais cedo. Porque mesmo quando às vezes não é nenhum tipo de lesão, a gente vê que tem a procura maior desses homens. Mas ainda a gente tem dificuldade dessa informação chegar nos confins do Brasil. Principalmente nas regiões que mais precisaria, que é a região norte e nordeste. Mas realmente a gente provavelmente vai fazer essa avaliação daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ver que as amputações diminuíram bastante. Então, é uma mudança de cultura, né? Paradigmas, isso. Você falou, e é importante reforçar, falamos de Novembro Azul, a gente tem também o Outubro Rosa, né, com relação ao câncer de mama. São campanhas consolidadas e bem sucedidas. Não seria o caso da gente já pensar no futuro para uma campanha específica como essas para o câncer de pênis? Com certeza vai começar a ter campanha. Eu acho que é importante porque quando a gente faz esse tipo de campanha, é uma conscientização geral, né? Tanto dos meios de informações, como dos médicos. Eu, por exemplo, em novembro, praticamente, eu dou uma fechada no consultório, porque eu sei que eu fiz, agora em novembro, foram quase 20 palestras que eu digo, entrevistas, falando sobre o Novembro Azul. E incrível que o pessoal gosta e gosta muito, tem uma boa... o pessoal vai nas palestras... Uma boa recepção. E não só de homens. Porque as mulheres, eu acho importante as mulheres irem, mulheres, filhas, enfim, que leva essa informação para dentro de casa. Ó, pai, eu fui numa palestra do Dr. Rodrigo e ele falou isso, não está na hora de fazer os exames, ir lá procurar o médico. Então, essa conscientização geral é muito importante. E você falando do papel das mulheres, né, no caso, dentro da família, mas você percebe, com o passar dos anos, uma mudança também nos homens? Os homens mais jovens, por exemplo, eles estão mais atentos? Sim. Hoje eu atendo muito homens. Eu tenho dificuldade de atender mulheres por causa que realmente aumentou em muitos homens, mais jovens, 40, 30, 40, 50 anos de idade, que estão procurando o urologista. Por vários motivos, desde dificuldade sexual, perda da libido, ereção, dúvidas em relação ao pênis. Não é raro, no consultório, o paciente fala, eu tenho uma dúvida, doutor, que eu tenho desde que eu sou criança. Tamanhos, formato. Então, assim, realmente, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, que os homens agora estão mais conscientes dessa situação, de que eles precisam procurar o médico. Mesmo porque ninguém trabalha doente. Né? A gente tem que tirar um pouquinho dessa situação de que o homem é provedor, ele não precisa procurar um médico, ele precisa trabalhar. Só que eu falo para eles, por exemplo, a gente viu o Covid aí.
morreu mais homens. Por que será? Porque as mulheres estavam melhores. As doenças crônicas, hipertensão, diabetes, estavam muito mais controladas, provavelmente, do que dos homens. Então, é importante que o homem também cuide da saúde dele. E o que você colocou é realmente o que a gente vem observando no consultório. Esse homem procurando mais o médico. Essa mudança de paradigma, né? Rodrigo, a gente comentou aqui que a menina na adolescência começa a ir ao ginecologista. Você é um médico urologista, você cuida da saúde, em especial do homem. Qual é a idade que você recomenda que a gente comece aí? Eu gosto dessa pergunta porque é uma dúvida que eu vejo que todo mundo, né? Porque, exatamente, a mulher vai com essa idade, o homem vai com que idade? Eu sou urologista infantil, eu estudei 1 ano só criança, né? Fiz essa parte da construtora e eu falo que eu avalio meu paciente desde que ele está na barriguinha da mãe, porque faz um ultrassom ali e aí vê alguma alteração, eu vou acompanhando desde pequenininho. E alguns defendem que começa 2, 3, 4 anos de idade. Eu digo o seguinte, nasceu, os pais têm alguma dúvida, leve no urologista, porque ele pode ter a fimose, pode ter os testículos, às vezes não desceu para a bolsa escrotal, ficou na região inguinal, às vezes tem problema de urina, meu filho não está urinando direito, está tendo infecção urinária. Então, eu começo a avaliar essa criança muito pequenininha. Então, eu não gosto de colocar uma idade. Eu falo assim, para os pais o seguinte, tem alguma alteração, está em dúvida, está gerando algum tipo de ansiedade, pegue a criança e leve no urologista. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta, eu não consigo te dar uma idade certa. Eu acho que se os pais têm dúvida, tem que levar no médico. E essa resposta que você me deu é a melhor maneira de quebrar a cultura, que você já cria o hábito na criança Sim. de ver o médico todo ano, ela ter esse acompanhamento, que é o certo. Sim, eu tenho criança aí que eu vejo, às vezes, 6 meses, aí de repente, 15 anos de idade. Eu falei, mas continua? Eu falei, continua do mesmo jeito. Você vai vir uma vez por ano agora no consultório, eu vou te olhar, a gente vai conversar. Porque muda os problemas, muda as ansiedades, mudam os medos, mudam as dúvidas, né? Antes era porque a cabecinha não saía, né? Tinha fimose. Agora é porque será que está crescendo o pelo, está normal, os testículos estão no tamanho normais, será que precisa operar da fimose? O que é interessante é que, por exemplo, tanto a cirurgia para descer os testículos como a cirurgia da fimose, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Então, aos 2 anos de idade, até uns 4 anos, a gente faz essa cirurgia, que é a cirurgia de postectomia, que a gente tira essa pelezinha do pênis para ficar mais fácil a higiene e aí evitar esses problemas como Isso câncer de garante pênis. muito mais saúde, né? Exatamente. Antes da gente encerrar, o que é que você diria para um homem, adolescente, ou um homem adulto que está assistindo a gente agora, ficou um pouco assustado, preocupado, falou das feridas, o que é que você diria para ele agora? Eu acho que o câncer de pênis, além de que a gente precisa levar informação, que a gente precisa ter a higiene, evitar o tabagismo, é até uma questão de dignidade, sabe? Então, você, homem, que tem uma lesão, está em dúvida em qualquer situação que está acontecendo com o pênis, não sinta medo, não se sinta envergonhado, procure o seu médico, pode ser o médico do posto de saúde, perto da sua casa, pode ser o urologista, pode ser um médico da família, mas a gente tem que quebrar esse preconceito, esse tabu de que, eu estou com uma lesão aqui, eu não quero mostrar para ninguém. Não, vá, porque nesse caso, tempo é vida. Se a gente diagnosticar quanto mais rápido possível essa lesão, às vezes a gente pode só queimar uma lesãozinha pequenininha ou fazer uma pequena incisão e tirar, vai evitar amputação. É vida normal. Vida normal, diminuir a taxa de morte dessa doença que é o câncer de pênis. Então, eu acho que aqui a grande lição é não tenha medo, não tenha vergonha, tem dúvida? Procure o seu médico mais próximo da sua casa. Dr. Rodrigo Trivilato, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Pode me chamar que eu venho toda hora. Olha, quando surgir a campanha, você vai voltar e já vamos falar dos primeiros anos dela, viu? Bacana. Um agosto roxo, quem sabe? Quem sabe. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.
que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você sabe o que é equidade de gênero e como isso afeta a sua vida? Tá na hora de aprender, hein? Nosso tema de hoje atravessa todas as áreas da vida pública e privada. Vamos falar sobre equidade de gênero. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado, mas ainda enfrenta desigualdades profundas entre homens e mulheres. Isso reflete em diversas áreas da vida.
no trabalho, na renda, na saúde, nas representações políticas. E para conversar sobre o que o país tem feito e o que ainda precisa fazer, nós recebemos Marcela Timóteo, auditora do TCU e coordenadora do Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão. Marcela, obrigada pela sua presença, bem-vinda no nosso programa. Obrigada, Vanessa, obrigada, Emerson, um prazer estar aqui com vocês e com a Ana Carolina. Vamos bater um papo aí, vai ser muito bacana. E a gente recebe também a cientista política, mestre em ciências sociais e representante interina da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino. Bem-vinda. Olá, um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Prazer é todo nosso, né, Emerson? A gente conversou um pouco, a gente estava pensando em começar falando sobre a diferença entre equidade e igualdade. Acho que é um ponto de partida bom para a gente começar. E aí, queria perguntar para vocês o que significa falar em equidade de gênero. Quem quiser. Deixa eu começar aqui, Ana complementa, né? Então, Vanessa, Emerson, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de tratar todas as pessoas da mesma maneira, independente da sua condição, dos recursos, você oferecer condições, recursos da mesma maneira para todas as pessoas. Quando a gente está falando de equidade, a gente está falando em tratar as pessoas considerando as suas diferenças, as suas necessidades, as suas especificidades. Porque pessoas e grupos partem de pontos diferentes. Se você tratar todo mundo da mesma maneira, com igualdade, nem sempre você vai estar dando as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Toda aquela premissa inicial de que as mulheres teriam seus papéis atrelados à esfera privada e os homens à esfera pública, fizeram com que as mulheres carregassem uma responsabilidade diferenciada pelos cuidados, pelas tarefas domésticas, e isso limita o tempo que essa mulher tem disponível para estar se qualificando e para estar se dedicando a atividades públicas. E isso tem várias outras consequências, né, que a gente experimenta até hoje. Por isso que a gente fala de equidade. O Brasil ocupa hoje um dos piores lugares na questão da diferença salarial entre homens e mulheres, né? Eu tenho aqui uma estatística de cerca de 20% a menos, né? De acordo com o relatório aqui de transparência salarial. Vocês são mulheres que ocupam situações, postos de destaque. É complicado? Houve desafios a serem superados para serem mulheres e poderem ocupar cargos de destaque? Você é auditora, você representa a ONU Mulheres. Como é que é essa experiência, um pouquinho dessa experiência pessoal nessa luta? Do caminho, da trajetória e do que é a experiência em si. Exato. Bom, acho que dá para falar sobre os dois, né, Marcela? Porque um dos pontos que é importante destacar também é que, mesmo entre as mulheres, nós temos as nossas diferenças. Então, eu estou hoje como representante interina do Escritório da ONU Mulheres no Brasil e talvez seja a primeira mulher negra brasileira a ocupar um posto como esse de representação. Porque, além do desafio de ser mulher e chegar, né, assim, ir atravessando, progredindo na carreira, tem também o fato de ser uma mulher negra. Então, não só as oportunidades que surgem, já até escutei uma vez que eu só teria a possibilidade de ocupar um posto de liderança se eu me dedicasse ao tema de gênero e raça. Se fosse outro tema, eu não teria essa possibilidade. Isso eu escutei de uma pessoa que aparentemente tinha né, um bem-querer, mas esse bem-querer ele vem, né, atravessado com essas questões sociais. De fato, ok, estou aqui, ocupando essa posição, trabalhando com igualdade e equidade de gênero e raça, mas tem essas questões, né? Qual o perfil que a pessoa deveria ter para ocupar um posto como esse?
E sendo uma mulher negra nesse espaço, também já passei por diversas situações que eu chego nos lugares com uma assessora, quem está me recebendo recebe a assessora como se fosse a autoridade. Sim, inverte os papéis. Inverte. Já cheguei em vários lugares enfim, de carro, né, para passar ali nos primeiros bloqueios, digamos assim, né, do controle para acesso, em que olharam e perguntaram onde estava a autoridade dentro do carro. Então, assim, várias situações pequenas, mas muito simbólicas do que é ser uma mulher negra numa posição de liderança. Isso para não falar de quais são os desafios que muitas vezes nós temos internos mesmo, né? Porque esses desafios não são apenas relacionados com quem está fora. Tem uma diferença no tratamento, tem uma diferença no respeito, sabe? Então, tudo isso eu posso falar assim de experiência pessoal, que tem várias microagressões e microviolências e assédios que estão relacionados, não só pensando o assédio como um assédio de cima para baixo, mas um assédio que está também ali, que vem de baixo para cima, sim, sabe? Ao questionar a sua qualificação, ao questionar por que você que está ali naquele lugar. Então, tem vários relatos e experiências que eu poderia ficar aqui conversando. Sim, dando exemplos. E compartilhando. E nesse sentido, Ana, é extremamente importante a gente construir, a gente ter políticas públicas voltadas a partir desse olhar da equidade de gênero. E então, queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, da importância das políticas públicas no avanço, nas conquistas que a gente tem hoje. Perfeito, Vanessa. A importância da gente ter essa perspectiva da equidade de gênero nas políticas públicas é para a gente ter políticas públicas mais efetivas. A equidade, ela é uma dimensão da efetividade de políticas públicas. E ninguém questiona quando você diz que a política pública deve ser efetiva, sim, deve entregar os seus resultados, né? Mas, se você não tem uma perspectiva de equidade, como que você vai tratar determinados grupos dentro daquela política que têm necessidades diferenciadas? Né? E aí a gente tem N exemplos, assim, se você pega uma política de saúde, de prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo, os sintomas de um infarto numa mulher são totalmente diferentes de um homem. Sim. Se a formação dos médicos, da política, se quem está planejando aquilo ali não tem um olhar voltado e conhece a realidade das mulheres, como que essa política vai ser efetiva? Quando você está lá, o TCU fez isso há muitos anos, uma auditoria dos mamógrafos, da política de mamografia e tal. Eu lembrei de um outro exemplo, né, do câncer de mama. O câncer de mama nas mulheres negras, ele se manifesta de uma maneira diferente. Sim, elas são mais afetadas, são mais afetadas pelo tipo mais grave de câncer e o índice de mortalidade é 3 vezes maior entre as mulheres negras. Sim, esses dois exemplos que a Marcela trouxe são muito interessantes porque eles refletem como é central, porque a gente tem políticas para as mulheres, que são aquelas políticas que diretamente visam promover a igualdade e a equidade de gênero, e a gente tem as políticas com perspectiva de gênero e raça, que é justamente esse detalhe fino que a Marcela trouxe em relação, por exemplo, à questão cardiovascular, né? Eu lembro que quando a gente, em ONU Mulheres, estava realizando uma análise a partir dos dados que vieram do retrato da desigualdade de gênero e raça, tem lá, né, usando os dados do IBGE, tem lá várias áreas, vários temas, e no tema da saúde a gente sempre destacava o câncer de mama, porque aparentemente aparentemente não, o exame é simples. Muitas vezes ele começa com o exame de toque. Com autoexame. Sim, exato. E aí a gente buscava problematizar a qualidade do atendimento e da atenção médica para mulheres brancas e mulheres negras. E como essa qualidade era o que falhava, porque muitas vezes as consultas eram mais curtas, não se realizava esse exame de toque, não se prescrevia a mamografia, né, assim, com uma rotina, ou quando prescrevia, muitas mulheres não têm condições de fazer, né, com frequência.
E isso acaba resultando numa mortalidade maior e além dessa diferença do tipo de câncer que se manifesta. Então, a gente sempre colocava isso como um exemplo muito claro do que é o racismo institucional. E quando a gente fala de racismo institucional, quando a gente fala de tolerância institucional à violência contra as mulheres, a gente quer falar de uma modalidade que é justamente a falha das instituições em endereçar esses problemas. Porque se você tem uma política, se você tem uma norma explicitando e detalhando esses temas, com certeza você tem uma... Mais fácil de dar um encaminhamento. Exatamente. Você tem ali... Exatamente. Então, a importância das políticas para as mulheres, com uma perspectiva interseccional, vai também nessa direção, sabe? De endereçar as diferentes formas em que esse fenômeno se manifesta, seja na qualidade da atenção, seja atendendo a um problema específico, né, que é enfrentado pelas mulheres, seja incluindo essa perspectiva em outras políticas que são igualmente relevantes. Sim. E aparentemente neutras. Quando você fala da política macroeconômica, fala, não, macroeconomia pega os agregados, mas esses agregados, eles impactam diretamente a vida das pessoas. Então, como não ter ali uma perspectiva de gênero? Quando fala de orçamento, né, Marcela? O orçamento sensível a gênero também, né? Quando a gente diz muito que a análise das políticas públicas, ela precisa incorporar a lente de gênero. O que isso significa? Que sempre que você olhar para uma política pública, pode ter um viés de gênero ali. E a gente precisa estar atento para isso, né? Coisas que às vezes não são óbvias. Esses dias eu vi um estudo que ele mapeava, fazia um desenho do movimento das crianças numa quadra de escola. E você vê como os meninos ocupam aquilo e as meninas ficam totalmente na marginal. Qual que é o impacto por fora da quadra? É política de esporte, é política de saúde, de como as meninas abandonam o esporte muito mais cedo, né? Se for política de transporte público, né? As necessidades das mulheres são muito diferenciadas ali no dia a dia. Enfim, a lente de gênero pode ser aplicada em qualquer política pública. E Ana, em relação a todas essas questões, eu queria que você falasse um pouquinho do papel e da contribuição da ONU Mulheres nas discussões e nas iniciativas voltadas para a equidade. Bom, esse é a nossa razão de existir, né? Inclusive, nascemos com um desenho que é um desenho bastante diferente das outras agências da ONU, justamente por esse componente, né? Porque nascemos a partir da junção de outras 4 instituições que tratavam do tema de gênero no sistema ONU. Então, tinha a Unifem, que era quem tinha o escritório aqui no Brasil desde 92, e tinha maior presença nos países. Tinha um centro de formação e pesquisas, e 2 instâncias que estavam no âmbito do secretariado das Nações Unidas. Um escritóriozinho pequeno de assessoria e outro que cuidava dos temas intergovernamentais. Então, nós nascemos com um desenho só para dar conta dessa dinâmica e da complexidade do tema, né? Então, um desenho que está relacionado com a implementação de projetos e apoio aos Estados-membros, um desenho com uma responsabilidade normativa, então, de organizar os fóruns intergovernamentais, como é a CSW, né, a Comissão sobre o Status das Mulheres, que tem como principal responsabilidade acompanhar a Declaração e a Plataforma de Pequim, que a Marcela comentou aqui, que esse ano completou 30 anos, e também como que as agendas da ONU, elas incorporam esse tema de gênero, né? Então, por exemplo, os ODS, a Agenda 2030, foi em função de todo o trabalho que a ONU Mulheres realizou previamente, seja produzindo documentos técnicos, seja engajando com lideranças dos Estados-membros e sociedade civil, seja, enfim, provendo ali as assessorias, o trabalho de advocacy mesmo, que a gente tem hoje o ODS 5 e o tema de gênero transversalizado nos outros ODS, porque a partir das lições aprendidas dos ODMs, a gente viu que não era suficiente ter um objetivo.
para o tema, que ele tinha que estar em todos os outros. Essa lente que a Marcela falou. pontuou. Então, de ter as metas desagregadas e de ter os indicadores desagregados também. Então, a gente faz esse acompanhamento da agenda de gênero nos ODSs, não só o ODS 5. E também de coordenação interagencial, porque só uma instituição não dá conta. O TCU, inclusive, elaborou um relatório de revisão de políticas públicas para a equidade de gênero e direitos das mulheres, né? Esse relatório ele tem 7 eixos temáticos, né, buscando alcançar essa equidade, né? E dá para a gente destacar o que esse relatório, o que essa revisão encontrou de mais destacado nas nossas políticas públicas? Então, Emerson, esse relatório ele foi a contribuição do TCU para os 30 anos da plataforma de Pequim, né? Que foi um grande marco internacional de consolidação dos direitos das mulheres, de promoção da igualdade de gênero. E ele é um trabalho que ele consolidou aí conceitos, as legislações nacionais e internacionais relativas a gênero, toda a parte orçamentária, ele pega aí desde o PPA de 2012 e vem trazendo as evoluções, inclusive no último Agenda Transversal das Mulheres. Ele consolida também as fiscalizações que o TCU já fez para cada um desses temas. Ele não é um relatório de fiscalização, ele é um documento técnico, mas que eu gosto muito de consultar esse documento sempre que eu preciso, qualquer tempo, porque ele vai passar por saúde e direitos reprodutivos, por educação, por autonomia econômica. Um referencial. Um referencial. E dentre as conclusões, eu destacaria assim, a importância que o relatório traz, né, da importância, por ser uma política absolutamente transversal, de você ter uma governança multinível forte, central e multinível forte, porque essas políticas também são executadas ali, vai ser no nível de estados, de municípios, né? E da importância de ter um órgão central, que hoje é o Ministério das Mulheres, né, que articula essa política, né, porque já tivemos idas e vindas aí nesse movimento de ter um órgão central. Trazer essa transversalidade que você comentou antes. Exatamente, porque as políticas não são executadas pelo Ministério das Mulheres. A maioria, inclusive as mais caras, quando você vai pensar, por exemplo, em saúde, educação, segurança pública, questões relativas à violência baseada em gênero, né? Então, o relatório traz isso, reforça a importância desse organismo central como método de governança e também coloca a importância, voltando mais uma vez no ponto da interseccionalidade, da gente ter mecanismos institucionalizados de coleta de dados para além do gênero, né? Que todas as políticas tragam dados de raça, de deficiência, de classe, enfim, de todos esses pontos para que esses subgrupos aí, ou essas inter-relações, né, de marcadores sociais, para que esses grupos de mulheres também possam ser atendidos nas suas necessidades. E muitas vezes os dados não estão disponíveis, não existem, né? Isso acho que é uma contribuição que o TCU pode fazer também, que ele traz nesse relatório como conclusão. Eu gostaria de perguntar para as nossas convidadas um termo que ainda não apareceu aqui na nossa conversa, mas que eu tenho a impressão que ele é importante para a gente compreender a dificuldade da equidade, que é o machismo. O machismo estrutural na nossa sociedade, em grande parte do mundo, ainda, vamos dizer assim, padece com isso, né? O quão atrapalha, e se a gente já está vencendo isso, se já temos algum sinal de melhor, ou se ainda temos que remar muito nessa luta para tentar desconstruir essa... Acho que é um modo de ver o mundo, né? Então, Emerson, nos dias que eu tô desanimada, eu penso em 20 anos atrás. Era pior. Era pior. Era pior. Quando eu estava na universidade, eu cursei administração pública. Quando eu estava na universidade, entre aspas, piadas machistas, né? Não tinham nenhum pudor. Não era absolutamente normal, era tudo assim. Eu vejo as meninas hoje que estão na universidade, elas não aceitam o que a gente naturalizava naquela época. Então, acho que está sim tendo uma mudança cultural. Quando eu estava na universidade, eu fiz administração pública. Eu não tive uma matéria que falava de desigualdade de gênero e raça.
há 20 anos atrás, estou fazendo 20 anos que eu me formei. Hoje, isso está totalmente incorporado nos currículos. A gente fala muito mais sobre o assunto. Fala mais sobre equidade, sobre O assunto ganhou visibilidade. Ganhou muita visibilidade. E os homens, eu acho que eles estão tomando consciência também, sabe? Porque eu acho que estão tentando, acho que uma boa parte, lógico, estão tomando consciência. E eu acho que o clique é quando os homens percebem que o machismo é ruim para eles também. Sim. Quando a gente fala de indicadores com perspectiva de gênero, a gente pode pegar alguns que a gente vê que os homens estão numa situação muito pior. Quando você vai para questões de saúde mental, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres no Brasil. Não disso, gente. Sim, são estereótipos que também aprisionam os homens ali, que tornam as coisas muitas vezes difíceis, toda a parte de expressão de emoções e tal. Então, eu acho que tem que ser a luta pela igualdade de gênero, o homem tem que fazer parte, bem como a luta contra o racismo, as pessoas brancas têm que estar engajadas, porque não foram as pessoas negras que inventaram o racismo, não foram as mulheres que inventaram o machismo, né? A gente precisa perceber os benefícios para a sociedade como um todo, eu acredito, assim, sabe? Legal. Sim, porque é um tema relacional, né? Essa consciência, ela é diferente hoje, mas também temos as reações. Então, por isso, a gente tem que ter aí um cuidado e um caminho a percorrer, que ainda é um caminho longo. Então, hoje é mais fácil falar, por um lado, mas, por outro, tem algumas ferramentas que potencializam o encontro e a disseminação de mensagens de ódio. Sim, verdade. Então, super importante. A gente tem que falar muito sobre como os espaços digitais eles estão também servindo para reorganizar uma narrativa que potencializa a violência contra as mulheres e potencializa a discriminação, sabe? Por isso até que esse foi o tema que escolhemos para os 16, 21 dias, né, aqui no Brasil, de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A gente precisa falar de violência digital. É lamentável que algumas pessoas tenham ganhado dinheiro espalhando misoginia, espalhando ódio. Exatamente, porque acaba engajando, né? Acaba engajando. Sim, e muitas vezes também entre os adolescentes, né, que não têm ainda maturidade para analisar aquela mensagem, problematizar. E isso tem disseminado. Que ali é uma mensagem na rede social, mas isso é a base. É a base. No longo prazo dos feminicídios que a gente está vendo hoje, da violência baseada em gênero no seu... Acaba sendo uma semente. A misoginia disfarçada de meme, às vezes, pode estar plantando aqui um feminicídio lá na frente. Com certeza. Porque o homem, eu tenho a impressão que o homem de hoje, ele tem dificuldade de entender essa nova mulher, essa mulher muito mais engajada, muito mais inteligente, e que não aceita qualquer coisa, né? Que não aceita piadas sem sentido. Sim. E ele... O homem quer, eu imagino que o homem deseja acompanhar isso, mas nem sempre consegue. E isso acaba talvez gerando algum tipo de ressentimento, né? Sim. Uma coisa triste. E o fato de poder tratar as mulheres como objetos, sabe? Como submissas. Isso já não tem espaço para isso mais, sabe? Então isso gera uma relação muito, muito violenta. E é por isso também que a gente trabalha muito com masculinidades, né? Com papel e como desconstruir as masculinidades patriarcais, assim, que a gente chama. Porque é isso, né? O machismo é basicamente um tipo de masculinidade, uma expressão da masculinidade que está embasada no patriarcalismo. E por meio do movimento Eles por Elas. A gente não é que para os homens falarem pelas mulheres, eu acho que isso tem aí uma má compreensão do termo, mas de ter os homens como aliados na sua própria transformação individual e usando muitas vezes o seu papel de espaço de poder e liderança para adotar medidas para transformar a realidade existente. A gente está caminhando para o final. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final. Considerações finais para as nossas convidadas. Alguma questão que a gente não abordou? Olha, o roteiro
para promover essa transformação para um mundo mais equânime, né? Um mundo onde todas as pessoas possam ser quem elas são, esse roteiro já existe. A gente tem a CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra as Mulheres. A gente tem a Plataforma de Ação de Pequim, que tem 30 anos, mas ainda é um roteiro visionário para informar a elaboração e o monitoramento de políticas públicas. A gente tem os ODS, Agenda 2030. Então, o roteiro está aí. A gente precisa de um que as pessoas conheçam e que assumam essa tarefa, sabe? Queiram, né? Queiram melhorar. Um mundo melhor é possível. Um mundo mais desenvolvido, sabe? E aí isso desde do nosso dia a dia, do tratamento com os nossos filhos e filhas, nosso ambiente de trabalho, não é tabu, vamos falar sobre essas questões, né? Não é proibido, não é algo para não se falar, igual a gente está conversando aqui, o diálogo de uma maneira franca, sem preconceitos, sem estereótipos, assim a gente pode construir. E aquelas pessoas que estão em posições de poder têm uma responsabilidade maior. E a gente precisa cobrá-las, né? E estar ali pronto para atuar junto. É isso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a vocês. O nosso programa Diálogos com o TCU de hoje fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre gestão pública, sobre as ações do TCU, acesse os nossos canais oficiais e continue acompanhando os próximos episódios do Diálogos com o TCU. O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que, e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo Brasileiro, em especial da Câmara Alta. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O fim da escala 6x1, quando a pessoa tem apenas um dia de folga por semana, pode estar próximo. O assunto está em debate no Congresso Nacional, no setor produtivo, no governo e entre os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. De um lado, o governo defende o fim imediato da escala 6x1 para garantir 2 dias de folga remunerados por semana. Entre os argumentos está a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores. Do outro lado, a indústria e o empresariado entendem que a redução da jornada de trabalho vai gerar mais custos, inflação e informalidade no mercado de trabalho. A queda ou aumento de produtividade divide opiniões. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, órgão que reúne trabalhadores, empresas e governos, mostra que não há consenso e que há resultados positivos e negativos sobre a relação entre a redução da jornada de trabalho e a produtividade. O Senado Live, que começa agora, recebe o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o senhor Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Pablo Rolim Carneiro. Eles vão responder ao vivo as perguntas enviadas por vocês que acompanham o Senado Live pela TV Senado e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Fique com a gente. Bom dia, Cibele. Bom dia, senhor Pablo Rolim. Bom dia, senhor Chico Macena. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. E o debate está quente sobre esse assunto, o final da escala 6x1. O tema está aqui no Congresso Nacional, existe proposta de emenda à Constituição, existe projeto de lei enviado pelo governo. E eu vou começar trazendo aqui os argumentos da Confederação Nacional da Indústria e do governo, e pedir que cada um dos senhores comente. A Confederação Nacional da Indústria apresentou uma carta ao Congresso Nacional, posicionando-se de forma contrária a essa mudança agora na jornada de trabalho, e o mote dessa campanha, desse posicionamento da Confederação Nacional da Indústria é que o Brasil precisa de mais competitividade e não de menos custos. Já o governo lançou uma campanha pelo fim da escala 6x1, apresentou o projeto de lei 1838 de 2026, propondo o fim da escala 6x1 sem transição imediatamente. O argumento do governo vai na questão da qualidade de vida e afirma que o tempo não é um benefício, é um direito dos trabalhadores. Eu quero deixar agora 2 minutos para que cada um dos senhores comente esses dois lados e apresentem o posicionamento em relação ao possível fim da escala 6x1. Eu vou começar pela ordem aqui que está na nossa tela. Vou começar pelo senhor Pablo Rolim. Senhor Pablo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Acho que você resumiu bem alguns dos principais pontos, Marcelo, mas lembrando aqui, a CNI, a quem eu represento, ela não é contra a discussão, ela acha que a discussão é importante, a gente deve aprofundar essa discussão, trazendo elementos para avaliar aí um equilíbrio entre a necessidade e a competitividade, a necessidade do trabalhador, a necessidade das indústrias do Brasil, a busca por produtividade e melhores condições de vida. E, com isso, temos também buscado fazer diversos estudos para avaliar esses impactos para a economia brasileira, para o setor industrial
e temos manifestado preocupação em relação ao avanço dessa discussão, justamente porque os impactos são grandes. A grande pergunta a ser feita é possível reduzir essa escala por imposição legal, né? Que no caso aí a gente seria uma lei determinando a redução da escala, mas mantendo empregos, produtividade, competitividade e sem pressão inflacionária? Se for possível, como é o equilíbrio disso? Eu acho que essa é a grande questão e nós temos visto que muito ainda precisa ser respondido, muito precisa ser estudado. Não é um momento adequado para isso, porque a gente precisa continuar num exame profundo para avaliar todos esses impactos e as alternativas possíveis e viáveis, pensando em Brasil, pensando nos seus trabalhadores e pensando também no setor empresarial. Bom, senhor Chico Macena, o senhor tem a palavra agora, posicionamento do governo em relação a esse assunto. Pablo, prazer estar falando com vocês, Marcelo, com todos os ouvintes aí, com todos os internautas que também estão acompanhando. O governo tem claro, né, o seu posicionamento a partir da medida que encaminhou. Nós acreditamos que o fim da jornada 6x1 é uma medida que sim vai garantir uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores, vai garantir uma qualidade de vida no trabalho também de outra envergadura, que vai melhorar o ambiente de trabalho. E nós acreditamos, inclusive, que uma medida, ao exemplo do que aconteceu em outros países do mundo, e mesmo da história de 88 para cá, quando houve a redução de 48 para 44 horas semanais, haverá sim um aumento de produtividade, haverá, né, uma diminuição até de alguns custos que as empresas têm hoje. E aqui eu quero colocar algumas questões. Primeiro, um terço apenas dos trabalhadores estão na escala 6x1. 2/3 estão na escala 5x2. Já é uma realidade, né, da atividade econômica brasileira, não é algo novo. Segundo, nós temos índices apurados em todos os estudos de absenteísmo, índices de doenças no trabalho, né, de problemas de falta para poder atender necessidades, inclusive no dia de útil dessas pessoas, que todos esses custos serão eliminados. Inclusive, fizemos esse levantamento por setor da economia. A nossa avaliação é que haverá um custo, sim, um custo médio de 4,7% na massa salarial. A gente apurou isso a partir do E-Social, que é a base de dados da folha de pagamento de todas as empresas. Então, não são pesquisas que foram feitas por amostragem, sim, não uma base de dados real que as empresas nos encaminham, e nós achamos que é uma realidade, uma possibilidade desses custos serem absorvidos. Bom, nós vamos dar sequência agora com a Cibele Nunes, trazendo a primeira participação dos internautas pelas redes sociais. Cibele, o que você traz para nós? Nós vamos mostrar uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos ao longo dessa semana nas redes sociais qual o maior benefício da redução da jornada de trabalho, na opinião dos nossos internautas. 65% das pessoas acham que são melhorias de saúde e da produtividade mesmo. E 35% das pessoas acham que é sobrar mais tempo para lazer e para investir em qualificação. Eu vou trazer uma pergunta para o Pablo, do Eduardo de Rondônia. Ele quer saber o seguinte: Pablo, quais são os argumentos e estudos que a gente tem hoje para comprovar que é necessária a manutenção da escala 6x1, mesmo com os impactos na saúde do trabalhador? Oi, Cibele, obrigado ao Eduardo, né, que fez a pergunta. Isso. Eduardo, eu acho que assim, o Brasil tem se debruçado sobre o tema. Há estudos de todos os setores, do próprio governo, o IPEA já soltou estudos também, o Ministério do Trabalho soltou estudos, e a CNI tem se debruçado constantemente sobre o tema, justamente para avaliar esses impactos que o secretário, inclusive, mencionou aqui agora, que para a gente aqui da CNI não são pequenos. Eu acho que aí vale trazer um primeiro dado a esse respeito, que é justamente o porquê a nossa preocupação.
Segundo estimativas que fizemos aqui, estimativas também com base em dados oficiais, dados do próprio Ministério do Trabalho, como bem falou o secretário, da RAIS, ali do E-Social, a nossa estimativa é que para a economia como um todo, o impacto é de quase de até 267 bilhões de reais de um dia para o outro, a partir do momento que foi implantada essa medida. Não são impactos pequenos. São impactos proporcionais aí na economia de cerca de entre 4,7% e 7% dos custos atuais com folha salarial no Brasil. É um impacto bastante relevante. E trazendo aí um outro elemento, isso daí a gente está falando da economia como um todo, todos os setores examinados. Mas se a gente desse em alguns setores, e aí eu vou falar da indústria em si, o impacto é até maior. A gente está falando aí do impacto potencial de até 11% da folha salarial. E outros estudos de setores da indústria também, por exemplo, da CEBIC, da área de construção, apontam mais ou menos a mesma coisa, da área de alimentação, a mesma coisa, cerca de 10% de um dia para o outro. É por isso que temos essa preocupação e sabemos que a repercussão econômica pode trazer outros impactos, inclusive também na qualidade de vida. Então, por isso a gente tem essa preocupação, a gente acha que pode elevar custos para o consumidor final, elevar custos de forma geral na economia, impactos no próprio produto interno bruto brasileiro, que nos trazem essa preocupação. Senhor Chico Marciano, o senhor gostaria de comentar a pergunta do Eduardo e a fala também do senhor Pablo Rolim? Sim, nós temos alguns estudos que acabam, pelo menos, colocando a gente para pensar sobre esses dados que a Fundação Getúlio Vargas, que é um dos estudos que o Pablo levantou, tem outro estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta resultados para os setores da economia bem menores que esse. Como eu disse, são 39%, um terço apenas, 33%, que atuam na escala 6 por 1 apenas, só são esses trabalhadores. E o que a gente verifica é assim, que na verdade tem uma série de custos também que serão eliminados, que não são computados nesses estudos e que as experiências concretas já demonstraram. Eu vou dar algum exemplo. Afastamento por doença no trabalho. Empresas que implementaram isso, zeraram, né, em um mês, né, as doenças. Estou falando de experiências agora, experiências pilotos agora, por exemplo, uma grande rede atacadista, zerou a quantidade de afastamento médico. Nós temos uma situação no país que é importante, eu discuto isso muito com o setor CNI, com o setor de RH, nós temos um turnover absurdo na indústria. Nós temos um turnover absurdo no comércio. São mais de 20 milhões de trabalhadores que rodam para poder gerar 1 milhão e 600 milhões de trabalhadores com saldo positivo. Imagine você treinar o tempo todo esse trabalhador e quando ele está apto para poder trabalhar, ele é demitido ou ele pede demissão. Uma das causas da demissão, do pedido de demissão, é justamente porque jovens não querem trabalhar na jornada 6 por 1. É porque existe um estresse no trabalho hoje. Porque doenças psicossociais estão avançando no mundo do trabalho. Tudo isso é custo para a empresa, tudo isso é custo para o país. Então, nós também estamos trabalhando nessa perspectiva e nós achamos vai aumentar a produtividade e vai sim ser possível absorver um custo que venha, né, de um possível acréscimo de mão de obra que a gente acha que é muito residual para poder garantir a jornada 5x2 e o fundamental, nós vamos ter uma qualidade de trabalho muito melhor do que a gente tem hoje. Aqui nós estamos falando de um ponto crucial, que é justamente a geração de empregos, a informalidade ou não no mercado de trabalho. E esse foi um dos pontos que trouxe muitas perguntas dos nossos internautas. Eu vou citar aqui, foram várias pessoas que mandaram perguntas, a Bianca de São Paulo, o Pedro da Bahia, Vanessa do Distrito Federal, Marcela de Goiás, Luiz, também de Goiás, Raíssa do Mato Grosso, Renan do Distrito Federal, Gabriel de São Paulo, todos perguntaram sobre isso. Eu vou trazer uma, não dá para ler todas as perguntas, mas eu vou ler aqui a
pergunta da Bianca, ela pergunta: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial pode gerar novos postos de trabalho ou aumentar a informalidade, né? E o Luiz, aqui de Goiás, ele perguntou também como evitar a informalidade e menos empregos formais com essa mudança. Mais uma vez, eu vou passar primeiro a palavra para o senhor Pablo Rolim e depois para o senhor Chico Macena sobre essas perguntas dos nossos internautas. Obrigado, Marcelo. Acho que a gente tem diversos pontos aí importantes de serem mencionados. É lógico que todos queremos aumento de emprego, mais tempo de qualidade de vida, maiores salários. Agora temos que ver o ambiente econômico, o ambiente de trabalho como um todo. E essa pergunta sobre empregos é uma pergunta muito importante. A experiência, de forma geral, internacional, não aponta que uma redução de jornada por lei, tá? Eu acho que essa é uma diferença importante a ser feita. Uma redução de jornada por lei, ela traz diretamente empregos. E alguns países mostram isso. Em alguns países, por exemplo, como a França, que é muito mencionada, né, como um caso, para que os setores econômicos continuassem operando de uma forma competitiva, o governo da França teve que repassar subsídios gigantescos na realidade deles. Não é o que queremos aqui. Mas, então, dentro dessa ótica, hoje a gente vive aí, pensando em empregos, a gente vive no que se chama de pleno emprego. Mas as indústrias do Brasil, de forma geral, já mencionam, cerca de 1 a cada 4 indústrias, já menciona em pesquisas que fazemos, que uma das maiores dificuldades para o seu desenvolvimento é justamente a dificuldade de encontrar trabalhador qualificado para operar. Se você reduz aí essa jornada, você está obrigatoriamente, para manter o mesmo nível de produtividade, ter que repor aí o número de trabalhadores ou de horas extras. Não vemos com um cenário fácil de ser reposto. E por isso a gente tem apontado aí uma perspectiva, uma estimativa de queda no PIB possível, porque o mais provável que temos visto é que, tiradas todas essas variáveis, que sim devem ser consideradas, o mais provável é que tenhamos impacto na economia brasileira de cerca aí de queda do PIB de cerca de 77 bilhões de reais. E isso representa empregos também, né? Isso daí, estudos que fizemos aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, Marcelo. Em relação à própria ocupação, eu acho que assim, a gente tem alguns estudos aqui que são importantes, com base em dados públicos também, que a gente vê que, por exemplo, na indústria, quase 50% da indústria opera com 44 horas semanais. Outros setores não operam desse jeito. A indústria provavelmente vai ser muito impactada, muito mais impactada do que outros setores. Então, por isso, eu acho que a gente precisa examinar com cuidado. Dificilmente, lógico, queremos ter a expectativa de que tudo vai melhorar, mas dentro de um exame mais cuidadoso, a gente tem dúvidas da geração de empregos, do ganho de produtividade e de todos os outros aspectos para uma medida como essa. É diferente de uma medida negociada, é diferente de uma medida em que as empresas, na sua realidade, avaliam a possibilidade, como foi citado pelo secretário. A imposição legal é algo que pode trazer consequências bastante preocupantes. Senhor Chico Macena, agora eu vou passar a palavra para o senhor, seguindo com essa preocupação das pessoas, né, sobre o mercado de trabalho, informalidade, que também é uma preocupação do governo. Primeiro, nós não achamos que vai aumentar a informalidade ou aumentar o número de desemprego. O próprio Pablo aqui colocou, hoje tem uma demanda do mercado por mão de obra muito intensa, que não é ocupada por alguns problemas estruturais. Nós temos problemas de qualificação, de qualidade da ocupação, de habilidades que não se adaptaram a uma nova realidade em alguns setores produtivos. E nós temos também o fator da escala 6x1. Nós fizemos um feirão do emprego aqui recentemente e tinha uma grande atacadista do varejo
que entrevistou 123 pessoas. Eu estou falando que eu conversei com o recrutador. Eu perguntei para ele quantas vagas tinha. 33. Quantas ocupou? 16. Eu falei, era um problema de quê? De salário? Da qualificação das pessoas? Porque ele falou, não, olha, o que aconteceu? A maioria, o salário se enquadrava à expectativa, a qualificação também, mas as pessoas não queriam trabalhar no 6x1. Então, essa é uma realidade também que nós temos que lidar daqui para frente. Nós precisamos trabalhar o mercado do trabalho com aumento de produtividade, né, e incorporando também novas tecnologias, uma digitalização do setor empresarial e dos trabalhadores que não existe hoje na proporção que deveria. E nós estamos trabalhando isso, inclusive, com a CNI, com a CNC, com todos os agentes do mercado econômico brasileiro. Porque o fundamental daqui, né, é nós entendermos que estes custos podem ser absorvidos aonde foi implementado. Na verdade, aumentou o PIB, mesmo a experiência de 88, que a gente em 88 estava com PIB negativo, a partir das 44 horas, aumentou-se o PIB significativamente nos 3 anos seguintes. Sabemos também, não temos ilusão, que isso são movimentos que envolvem outros movimentos da economia, né? Mas é muito difícil e é prematuro, e eu diria que não daria para afirmar que isso teria um impacto no PIB brasileiro. Vai aumentar consumo, vai aumentar a produtividade, na nossa opinião, e nós temos certeza que vai ser um ponto positivo, inclusive, para o desenvolvimento econômico. E nós vamos seguindo agora com as redes sociais. Mais uma vez, você, Cibele Nunes, o que traz para a gente? Vou trazer a pergunta do Felipe, do Rio de Janeiro, para o secretário, que foi a dúvida de muitas pessoas também. Secretário, as pessoas querem saber qual é a proposta da 5x2 em alternativa 6x1. Será uma proposta com 44 horas semanais e compensação de algumas horas no sábado, ou uma proposta de 40 horas semanais? O que o governo está colocando como opção? Olha, o governo está colocando como opção 40 horas semanais, 5x2, 5 dias trabalhados, 2 dias de descanso, sem redução dos salários. É esta a proposta do governo encaminhada para o Congresso Nacional, e a gente tem percebido também que esse tem sido o tema, né, principal que tem sido discutido nas audiências públicas, na Câmara, e aquilo que a gente tem acompanhado também no Senado Federal. O governo não trabalha aqui uma perspectiva de compensação dessas 4 horas semanais, né, de alguma forma. O que nós achamos é que tem setores da economia e setores da produção que têm algumas especificidades. Tem setores da economia, por exemplo, que precisam trabalhar sábado e domingo. O setor da saúde é um exemplo muito claro disso. Nós temos pequenos e micros que dependem do sábado, é onde tem o maior volume de venda de negócios que fazem. Se pegar a pedicure, o lojista do bairro, a gente vai verificar que isso acontece. Nós temos setores que trabalham embarcados, 10 dias da semana embarcado, 12 dias da semana embarcados. Nós temos jornada 12x36. Então, o que nós achamos? Que a PEC, ou um projeto de lei, estabelece 40 horas, 2 dias de descanso, e as especificidades que acontece em alguns setores da economia é remetido para a negociação coletiva, os acordos e convenções coletivas, que já é uma prática muito corriqueira hoje, né, na economia, na indústria, principalmente na indústria. A indústria é que tem mais tradição, junto com o setor bancário, de realizar essas negociações, e eu acho que a partir daí a gente avança. Porque tudo isso que a gente está discutindo não é uma novidade. Essa matéria está colocada desde 2006 em debate no Congresso Nacional. Senhor Pablo, o que o senhor gostaria que comentasse agora a fala do senhor Chico Massena e completasse também a resposta do nosso internauta? Perfeito. Marcelo, acho que o secretário citou um ponto muito importante. Negociação coletiva. Atualmente, eu acho que a gente precisa entender algumas variáveis nessa discussão. E 2 foram mencionadas aqui agora. Tem 2 discussões que caminham juntas. Uma, a redução do que se chama
de duração do trabalho normal, que tem sido chamada de jornada semanal, que é de 44 horas para 40 horas. E a outra são as escalas de trabalho, permitindo aí ou proibindo a utilização da escala 6x1, que é uma escala tradicionalmente usada no Brasil, especialmente em setores de trabalho contínuo, setores essenciais, como um todo. O secretário bem mencionou, a indústria muitas vezes é um dos setores que mais faz negociação coletiva. E essa negociação coletiva, se a gente fez recentemente uma pesquisa no próprio sistema mediador do Ministério do Trabalho, cerca de 30% dos acordos e convenções coletivas firmados no período de um ano tem cláusulas sobre o que se chama redução ou prorrogação da jornada, coisas iguais, coisas que caminham no mesmo pacote, ou seja, já há acordo. Por quê? Porque isso já é uma alternativa dada pela Constituição. Os setores que já foram possíveis se adaptar ao longo da história, eles já foram se adaptando e fazendo essas adequações como foi feito em todo o mundo. A maior parte dos exemplos citados de países em que houve redução da jornada, essa redução da jornada acaba sendo uma redução de jornada na prática. O que eu quero dizer com isso? A negociação coletiva ou algumas outras práticas das empresas, elas vão ao longo do tempo, com ganhos de produtividade que ocorrem ao longo do tempo, fazendo essa adequação. Não é por menos que, por exemplo, a Alemanha tem um regime legal, ainda legal, ou seja, está garantindo a lei de 48 horas semanais, mas na prática a jornada é menor do que 40 horas. Por quê? Porque já houve negociação histórica. O caso do Brasil é um caso também importante de ver. A gente está falando do Brasil que tem uma jornada legal de 44 horas, que está na média do mundo, na média de diversos países, da OCDE, por exemplo. A OCDE tem média de 42 horas e meia, mais ou menos, de jornada legal. Da mesma forma, temos uma jornada média no Brasil de 39 horas semanais. Em setores, elas diferem. Por exemplo, a indústria chega a 42 horas semanais. Como nesses outros países também ocorreu essa negociação, para na prática ela está, na média, também cerca de 38 horas e meia, ou seja, a gente está bem próximo. A grande questão é a imposição legal, passar a régua, tratar todo mundo igual, quando na verdade a gente tem diferenças muito importantes. E os setores que mais competem externamente ou internamente com produtos de fora são justamente aqueles que devem ser mais impactados. E essa é a preocupação. Tá. Eu vou trazer esse ponto da negociação ou da imposição dessa mudança. Nós vamos seguir com a nossa entrevista aqui no Senado Live pelas redes sociais. Nesse momento, nós encerramos a participação na televisão. Você que está acompanhando esse debate pela TV Senado, corre no YouTube, no TikTok, nas redes sociais da TV Senado. A nossa conversa continua. E lembre-se, o Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Acompanhe, participe, fique sempre bem informado. Envie para nós a sua sugestão de tema que nós vamos trazer aqui para a TV Senado, sempre com a participação de especialistas no assunto. E não se esqueça, na TV Senado, democracia é todo dia. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a primeira reunião da Subcomissão Permanente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos indígenas que habitam a terra indígena Yanomami, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária à 57ª Legislatura. A presente reunião tem por finalidade a instalação dos trabalhos e eleição da presidência dessa subcomissão. Mas antes de instalar, o senador Girão pediu a palavra. Presidente, eu quero desejar um bom dia para a senhora, bom dia a todos que aqui estão nessa comissão. E dizer que a educação brasileira está de luto. Ontem nós tivemos um fato muito triste, mais um, não é o primeiro, e se não tomarmos as medidas cabíveis, não será o último, infelizmente, de uma tragédia numa escola a partir de uma criança de 13 anos que, de posse de uma arma de fogo, ela acabou vitimando 2 professoras, ferindo outra e um aluno. Eu quero dizer, presidente, que eu estou aqui hoje no Senado Federal servindo ao povo do Ceará, aos brasileiros, justamente a partir de uma tragédia dessa, que me despertou para vir aqui e lutar por o controle de armas. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. No ano de 2018, ano da eleição presidencial, em fevereiro, dia 14, dia dos namorados, lá nos Estados Unidos, meus 3 filhos estavam na escola e eu vivenciei isso tudo junto com eles, porque na sala da minha filha, do meio, entrou um aluno também com arma e matou ali 17 pessoas de uma vez só. Foi uma carnificina, o que aconteceu em Parkland. E a minha filha viu tudo. Estava lá, presenciou o professor dela sendo morto em sala de aula, as coleguinhas dela sendo assassinadas. E naquele momento que a gente iria passar uma temporada nos Estados Unidos, eu resolvi ali, por gratidão a Deus, pela minha filha ter tido esse livramento, eu fiz ali um pacto com Deus que o convite que eu teria para a política, a partir daquele momento, que eu já tinha tido vários, sempre recusado, mas o primeiro convite que eu teria, eu iria aceitar, porque eu sabia que o Brasil ia estar discutindo esse assunto. Isso ia chegar no Brasil. E chegou. Nós tivemos o caso de Santa Catarina, né, também outra chacina, e nós não podemos banalizar e achar isso normal. Então temos várias medidas aqui na casa, no Senado e no Congresso Nacional, com prevenção, mas a gente precisa muito se conscientizar com relação a um controle efetivo de armas de fogo. Infelizmente, arma não é solução. Eu até respeito que se tenha em casa, que se tenha no comércio para defender, passando por aqueles exames psicológicos, a arma guardada no lugar onde criança não chegue, né, desarmada ali, para apenas no momento emergencial ser utilizada, mas jamais que as pessoas possam andar nas ruas, umas às outras com armas, porque aí é a volta à barbárie, aí é a volta à Idade Média, é cada um por si.
né? E isso não é um processo civilizatório que a gente quer para o Brasil. Então, a minha solidariedade total à população de Rio Branco, às vítimas, especialmente, dessa tragédia que aconteceu, né? E que fique mais uma lição para que a gente evite, com ações, com medidas, com conscientização, com controle de armas, que não ocorra mais esse tipo de coisa no nosso Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Ontem eu vi o depoimento emocionante da governadora Maílza, nossa antiga colega aqui, uma mulher incrível, minha amiga. Quero muito bem a Maílza, da minha igreja, somos amigas há muito tempo. E vi também o depoimento do senador Márcio Bittar, que me parece que é a escola que ele estudou também. Então, assim, o Estado, é a escola que ele estudou, né? Está aqui o assessor dele. O Estado está, presidente, assim, em grande tristeza. Mas eu quero lembrar vocês que a gente teve Realengo no Brasil. Lembra de Realengo? 2010, né? 2009. Nós tivemos Aracruz, no Espírito Santo. Eu estive em Realengo. Eu fiz um trabalho com os Anjos de Realengo, que são os familiares. Suzano, também estive em Suzano. Fui ver de perto. Saudades, Santa Catarina, lembra da creche Santa Catarina? E foi muito triste eu ir naquela creche. A cidade, fui eu e a ex-primeira-dama Michele, nós fomos lá abraçar a cidade e ver os pais que perderam os bebês. E encontramos uma criança sobrevivente que foi cortada também. Mas eu quero lembrar também, presidente, de Janaúba, também uma creche, que aquele porteiro da creche incendiou a creche. Lembra da história? A história foi... nessa aqui, Janaúba, quem foi lá presencialmente foi o senador Magno Malta. E agora a gente tem o Acre, mas existem outros episódios no Brasil. E o agressor de ontem, presidente, tinha só 13 anos de idade. Né? Acesso à arma do padrasto. Nós havíamos conversado, eu e o senador Girão, quem está de luta é o Estado do Acre e é a educação brasileira hoje. Eu queria propor, senador Girão, como o senhor tinha conversado comigo, da gente fazer 1 minuto de silêncio pelas famílias do Acre, as famílias que perderam essas 2 valorosas trabalhadoras da educação. Eu queria convidar a todos que, em posição de referência, a gente fizesse 1 minuto de silêncio. Obrigada. Pode ir direto, porque é como se a senhora não tivesse... Continuando a nossa reunião, essa aqui é uma reunião, é a primeira reunião da Subcomissão Permanente da Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos indígenas que habitam na terra indígena Yanomami. E essa reunião hoje é para a instalação dos trabalhos e eleição da presidência. O plano de trabalho, inclusive, a gente já publicou ele, mas precisamos eleger a presidente da subcomissão permanente. Gente, é uma subcomissão permanente. Mesmo eu deixando de ser presidente, essa subcomissão continua acompanhando. O Brasil precisa dar uma resposta para o povo Yanomami.
e a gente hoje tem que eleger a presidência da subcomissão. A indicação para o cargo de presidente até o presente momento é da senadora Damares Alves. Eu consulto os parlamentares se haveria outra indicação para preenchimento do cargo ou se todos concordam que a ilustre senadora Damares Alves, que é apaixonada pelo povo Yanomami, seja presidente dessa subcomissão. Considerando a indicação de chapa única e havendo concordância de Vossas Excelências, gostaria de propor que a eleição ocorra por aclamação. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aqueles que aprovam... Senador Flávio Arnes. Escutando, senadora Damares. Sim, senador Flávio. Sim, não, eu só queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência. Não é nada mais justo do que essa aclamação acontecer por sua trajetória de vida a favor, não é, de criança, de adolescente, dos povos indígenas e particularmente na situação dos Yanomamis. Então, eu diria que é um trabalho extremamente importante. Quero colaborar com a senadora Damares, com Vossa Excelência, no que estiver ao meu alcance, e creio que todos os senadores e senadoras farão isso, independentemente de coloração partidária, porque é um desafio que o povo enfrenta, mas que o Brasil, como nação, tem que enfrentar também de uma maneira muito correta, adequada, positiva, para que haja, assim, o encaminhamento para o futuro, né, daquilo que é necessário para o povo. E junto, obviamente, com o próprio povo. Quer dizer, estamos nos colocando à disposição dos povos indígenas, dos povos Yanomamis, para que a gente possa trabalhar, escutar e agir em conjunto para a elaboração de políticas adequadas para o bem-estar, para o desenvolvimento, para a humanidade, para a economia, né? Enfim, o que for necessário. Mas eu quero destacar, senadora Damares, que a aclamação da sua pessoa para a presidência é algo muito importante, significa essa unanimidade em relação ao esforço que vem sendo feito por Vossa Excelência no decorrer da vida. Então, assim, não há o voto, porque há uma aclamação, mas eu quero externar o meu ponto de vista para dizer, vamos juntos em frente. Nós, todos os senadores, senadoras e a comunidade de uma maneira geral. Obrigado. Da senador Flávio Arnes, vindo esse reconhecimento do senhor me deixa muito feliz, muito feliz. Nesse instante eu passo a presidência da reunião para o senador Girão para que proceda a eleição. Muito bem, antes, presidente, eu queria só cumprimentar o senador Flávio Arnes. Inclusive eu estive no estado dele, no Paraná, esse final de semana, e tive a oportunidade de visitar uma instituição que cuida de crianças, da Guarda Mirim, lá de Ponta Grossa. É um trabalho, assim, fantástico, reconhecido há décadas. E fiquei encantado com o apoio que o senador Flávio Arnes dá àquela instituição, né, que são centenas de crianças que recebem princípios e valores, estavam muito felizes lá. Parabéns, senador Flávio Arnes, por apoiar a educação. Eu sei que o senhor é um dos maiores apoiadores da APAI que existe no Brasil, né, Fundação Pestalozzi, e realmente se importar com as pessoas especiais. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, nós vamos agora dar sequência aqui à questão da eleição da presidência da subcomissão Yanomami, né? Então, aqueles que aprovam a eleição da senadora Damares Alves para a presidência desta subcomissão Yanomami permaneçam como se encontram.
Aprovado. Eleita a senadora Damares Alves para a presidência desta subcomissão. Parabéns, senadora Damares. Eu convido a presidente para assumir esse posto importante, a presidência dessa comissão, e fazer uso da palavra. Obrigada, presidente Tirão. É uma alegria e é um dia histórico. Desde o início da minha presidência na Comissão de Direitos Humanos, nós temos manifestado uma preocupação muito grande com o povo Yanomami. E eu até propus um plano de trabalho que eu já divulguei. Sendo eleita, não, eu ia insistir para que esse plano de trabalho fosse cumprido. Ele está publicado, eu não vou ler o plano, que já está devidamente publicado, mas informo que nós teremos diligência na área Yanomami. E nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão. Como o plano está publicado, eu coloco em discussão a aprovação do plano de trabalho. Isso não quer dizer que ele é estático e que não possa ter alteração. Se depois precisarmos de alterar alguma atividade, ou a rota, ou a data, ou o cronograma, ou a diretriz, a metodologia de como vamos trabalhar, a gente pode adequar. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de trabalho. E, assim, declaro encerrada a reunião de instalação e eleição do presidente da subcomissão permanente com o objetivo de acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos indígenas que habitam a terra indígena Yanomami. Obrigada. O futebol é um reflexo da sociedade, às vezes de uma forma até mais intensa, meio caricata, porque extravasa ainda mais, o fato de estar em grupo, de mexer com paixão, com a coisa irracional. Eles começaram a participar politicamente do que acontecia ali. Tinha uma participação natural nas coisas. Isso era democracia. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 6 de maio de 2026. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 28ª reunião da CDH. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Antes de entrar na pauta, eu registro a presença dos alunos de Direito da ESPM, que estão aqui hoje, sejam todos bem-vindos, tá? E o professor coordenador do curso de Direito é Márcio, é isso? Crespo. Marcelo, desculpa a letra. Marcelo Crespo. Marcelo, professor Marcelo, doutor Marcelo, seja bem-vindo, senhor e seus alunos, a essa comissão. Essa é a comissão que fala diretamente com o curso de Direito. E, meninos, é a comissão dirigida pela senadora mais bonita dessa casa, tá? Sejam bem-vindos a essa comissão. A senadora Mara já está online, mas Sim. vamos abrir o terminativo e depois passa para a senadora que também quer fazer. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão e ocorre de modo semipresencial. Já viram que o senador Flávio Arnes fez uma manifestação semipresencial, temos outros senadores semipresencial e presencialmente temos o senador Girão. Para os senadores que participam remotamente, o uso da palavra pode ser solicitado por meio do recurso levantar a mão ou por mensagem escrita no chat do aplicativo. Item 1 da pauta. O senador Girão vai fazer a dobra. Tá. Projeto de Lei 670 de 2023 institui
o programa Mulher Alerta, que disponibiliza a todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, o porte de um aparelho sinalizador de emergência conectado às autoridades de segurança pública. O projeto é de autoria da senadora Zenaide Maia. O relator é o senador Márcio Bittar, que apresentou relatório pela aprovação do projeto com uma emenda. A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança Pública. Em reunião realizada em 29/4 deste ano, a apreciação da matéria foi adiada. O relator não está presencialmente, mas nós vamos nomear como relator ad hoc da matéria o senador Girão, e eu concedo a palavra ao senador Girão para fazer a leitura do relatório. Muitíssimo obrigado, presidente. Minha querida irmã senadora Damares Alves, eu quero fazer aqui um cumprimento tanto à senadora Zenaide Maia, do estado vizinho do Rio Grande do Norte, vizinho ao meu Ceará, pela autoria do projeto, assim como também ao meu amigo, irmão, senador Márcio Bittar, que eu mando um abraço. Realmente, senadora Damares, a senhora lembrou bem, o senador Márcio Bittar estudou nessa escola, ele fez um vídeo que aconteceu a tragédia, e fica também meus sentimentos, porque tem uma relação afetiva com ele e o seu povo que sofreu esse ataque. Mas parabéns ao senador Márcio Bittar, do estado do Acre, pelo brilhante relatório, que eu vou ter a oportunidade aqui de, se a senhora me autorizar, já começar a partir da análise, a leitura. Em razão da decisão terminativa atribuída a esta comissão, passo a análise da constitucionalidade, da juridicidade, da regimentalidade e da técnica legislativa da matéria. No que se refere à regimentalidade, a proposição encontra-se regularmente submetida à apreciação da CDH, nos termos do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, por tratar de política pública voltada à proteção de direitos fundamentais e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Sob o aspecto constitucional, o projeto insere-se na competência legislativa da União e atende ao dever estatal de coibir a violência no âmbito das relações familiares, nos termos do artigo 22, inciso 1 e 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, não se identificando vícios de inconstitucionalidade formal ou material. Quanto à juridicidade, a proposição é compatível com o ordenamento jurídico vigente, em especial a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, ao instituir mecanismo de caráter preventivo e complementar às medidas protetivas já existentes, sem invadir competências de entes federativos. No tocante à técnica legislativa, o texto observa as disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, apresentando estrutura normativa clara e adequada. Os dados disponíveis dimensionam nitidamente o problema que esta proposição pretende enfrentar. Pesquisas pelo Instituto Data Senado indica que cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar em 2025, o que evidencia a persistência desse tipo de agressão. Esse quadro revela que, embora as medidas protetivas previstas na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, sejam fundamentais, elas nem sempre conseguem garantir proteção imediata em situações de risco concreto. Também são expressivos os indicadores de violência mais grave. De acordo com levantamentos amplamente divulgados por órgãos oficiais e pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem registrado números elevados e recordes recentes de feminicídios.
Em 2025, de acordo com esses dados, foi registrada a média aproximada de 4 mulheres assassinadas por dia. Esses dados demonstram que há graves falhas na proteção de mulheres, especialmente quando já se sabe do perigo que correm e do risco de desfechos trágicos. Nesse contexto, é importante uma medida como a proposta pelo programa Mulher Alerta, que tem o mérito de propor à instituição de um instrumento de resposta rápida por meio de dispositivo de emergência diretamente conectado às autoridades de segurança pública. Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor. Visando ao aperfeiçoamento do texto, apresentamos emenda que, sem alterar o seu mérito, explicita a possibilidade de priorização do atendimento às mulheres em situação de risco atual ou em situação que se tenha constatado descumprimento de medidas protetivas pelo agressor. Espera-se, desse modo, que o programa possa conferir mais efetividade à proteção da mulher, permitindo assim que situações de grave risco recebam imediato atendimento. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 670 de 2023, com a seguinte emenda da CDH. Acrescentes ao artigo 3º do projeto de lei número 670 de 2023, o seguinte inciso, no artigo 3º, lá o 7º, a priorização do atendimento às mulheres em situação de risco atual ou cujos agressores descumpram medidas protetivas de urgência nos termos do regulamento. Esse é o voto. Senhora Presidente, parabenizando mais uma vez senadora Zenaide Maia e senador Márcio Bittar pelo brilhante relatório. Em discussão a matéria. Excelente matéria. Parabéns, senador Márcio Bittar, pelo relatório e parabéns também à senadora Zenaide pela autoria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é nominal. Coloque em votação o projeto de lei 670 de 2023 nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senhores senadores já podem votar. Peço à secretaria que abra o painel e peço às assessorias que liguem para os seus senadores que o voto é nominal. Senador Girão, na sequência da pauta, nós temos 3 itens, que é da senadora Mara, ela já está online, mas eu sei que o senhor tem um requerimento extra-pauta. Vamos fazer o seguinte, eu vou votar, vou pedir a inclusão do seu requerimento extra-pauta, o senhor vai ler, e quando a gente acabar de fazer a leitura, a votação desse terminativo, eu já coloco imediatamente a votação do seu requerimento, ok? Primeiro, eu coloco em votação a inclusão extra-pauta do requerimento 62 de 2026 e do requerimento, são 2 requerimentos, 63 de 2026, que requerem a realização de audiências públicas. Em votação, a inclusão de 2 requerimentos extra-pauta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 62 de 2026. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater graves violações a direitos fundamentais no sistema de justiça e no sistema prisional brasileiro relacionados a prisões políticas. Autoria, senador Eduardo Girão. Passo a palavra ao senador Eduardo para fazer a defesa do seu requerimento. Mas a gente só vai votar quando acabar a votação nominal. Por favor, assessores, peçam aos seus senadores que votem. O painel não foi liberado ainda, né? A secretaria está abrindo o painel. Está vendo aí, né? Liberou? Aqui no meu não está. Está registrar presente. Ah, agora abriu. Deixa eu votar logo que eu quero ler. Só votar aqui, presidente. Só votar aqui primeiro. Entrando no plenário, o nosso senador que tomou posse ontem,
senador Hermes de Santa Catarina, que veio substituir o senador Seife. Seja bem-vindo, o senhor está na melhor comissão do Senado, viu? E eu vou lhe contar uma coisa que eu acho que nunca lhe falaram, presidido pela senadora mais bonita do Brasil. Seja bem-vindo. Ontem eu fiz um protesto a ele, gente. Ele chegou na tribuna ontem, ele é tão apaixonado pelo estado dele, que ele já chegou dizendo que é o melhor lugar do mundo para se morar. Eu disse, não, o senhor não conhece o Distrito Federal. Aí o Laércio respondia lá do lado, ele nunca comeu um caranguejo em Aracaju, Aracaju é o melhor. Aí o senador Eduardo Braga veio assim, não tem açaí na terra dele, não, Amazonas tem, na terra dele não tem. Foi muito legal ontem. Foi um momento muito especial a sua posse, seus colegas deputados, presidente do seu partido aqui. Foi muito bonito. Seja bem-vindo, senador. Daqui a pouco eu lhe concedo a palavra. Senador Girão vai fazer a defesa do requerimento dele. Já votei, mas eu queria aproveitar aqui, antes de ler esse requerimento, saudar o nosso querido senador Hermes, que está chegando num momento muito importante da história da nação, né, onde o Senado começou a se levantar, a ouvir o clamor da população pelo resgate da nossa democracia perdida, né? A gente estava vendo, espero que esse tempo esteja acabando, senador, o Supremo Tribunal Federal esmagar os demais poderes da República. E com os movimentos que nós tivemos na semana passada, da dosimetria, derrubando um veto vergonhoso, derrubando um veto revanchista do presidente Lula com relação aos presos políticos do dia 8 de janeiro, não resolve absolutamente, porque o que vai resolver é a anistia ampla, geral e restrita. Aí sim, nós vamos ter a justiça reparada. Mas pelo menos ameniza o sofrimento de tanta gente, inclusive do seu estado, do empresário, o senhor, se eu não me engano, Álvaro, é isso o nome dele? Aquele que mandou um pix de R$500 e que pegou aí uma condenação de 15 anos. Um absurdo, um negócio assim, totalmente estapafúrdio. Um empreendedor, uma pessoa que nunca teve passagem pela polícia nem pela justiça, passar esse tipo de constrangimento. Então a gente começou a reparar. E também com a própria votação do ministro da AGU, Messias, que infelizmente fez algumas medidas para censurar os brasileiros e tal, que nós conseguimos derrotar. Ali, o Brasil começou a respirar, esse Congresso começou a respirar. E o senador Jorge Seife foi muito importante nesse processo, fundamental, eu diria. E o senhor vem, ele elogiou muito para mim, e ontem na tribuna eu não pude estar presente, lhe peço desculpas, porque eu estava numa reunião de bancada federal, de prioridades para o estado do Ceará, o estado que eu faço parte. Tentei que a gente conseguisse terminar antes, mas outros deputados e senadores, infelizmente, a gente não conseguiu terminar. Mas eu quero lhe saudar, dizer que o senhor conta comigo, tá? Tenho muitos amigos no seu estado. É um povo que gosta de política, que acompanha a política, e conte comigo para a gente defender o Brasil aqui nesse Senado Federal. Seja muito bem-vindo, Deus lhe abençoe. Senadora, por falar em ditadura da toga, esse meu requerimento é fruto de uma visita que eu testemunhei a agonia de um brasileiro de bem, na verdade, um jovem gênio, idealista, chamado Felipe Martins, lá em Ponta Grossa, no estado do Paraná, esse final de semana. A senhora teve uma semana antes, eu tive uma semana depois. Por uma hora, uma logística tremenda, eu não sei de onde é que o ministro Alexandre de Moraes tira que se fique apenas uma hora para visitar um parlamentar, visitar um preso. E a gente viu o Felipe Martins sem ver a filha chamada Aurora. A gente vê que ele não está tendo acesso aos seus advogados em outros processos, que ele está numa cadeia de trânsito que não tem nada a ver, segundo o próprio departamento penitenciário
do estado do Paraná diz que ele não deveria estar ali, que as condições dele ali não são para aquela cadeia, que não tem, é totalmente faccionada, né? Dividida ali em facções. Perigoso a vida desse cidadão que está sendo torturado de todas as formas, mas o objetivo ali era que ele fizesse uma delação, né? Então ele até para solitária, senador Hermes, até para solitária, ele foi passando 24 horas com a luz ligada na cabeça, sem poder dormir, uma luz ali, e depois passou 10 dias sem luz nenhuma, sem conseguir ver a luz do sol, dentro de uma solitária. Então, isso é torturante, né? A pessoa não poder ter acesso a auxílio religioso, ou seja, é uma caçada à sua fé também, né? É um negócio assim tão louco que é uma agonia realmente o que acontece. E eu fiz esse relatório aqui, quero pedir o apoio dos colegas, requerendo aqui nos termos, no artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater graves violações a direitos fundamentais no sistema de justiça e no sistema prisional brasileiro. É um debate. Fazer uma audiência pública para debater isso, relacionados especificamente a essas prisões políticas. Eu proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: o senhor Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o representante da Associação de Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, a ASFAV, que tem feito um trabalho fantástico, né? O Ezequiel, a Carol Siebra, toda a equipe lá. O senhor Tiago Vieira, que é presidente do Instituto Brasileiro do Direito e Religião. O senhor Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais. Parece que ele tem uma cautelar, uma impossibilidade de dar entrevista. Que lorota é essa? Não dar entrevista, não participar de uma audiência pública do Senado? Beramar deu uma entrevista recente. Marcola deu, o Lula deu quando estava preso, o Bolsonaro deu. Que história é essa? Que não pode dar aqui o Felipe Martins. O que é que esse homem sabe, senadora Damares? Que é tão perigoso que ele não pode dar entrevista? O que é que ele pode revelar? É a tortura dele? Que não querem que o Brasil saiba, a agonia que ele vive? Então, representante da Associação de Capelães do Brasil, o senhor Ricardo Schaefer, que é advogado dele, que inclusive eu mando um abraço, me recebeu muito bem lá em Ponta Grossa. A senhora Bianca Cabucci Rosieri, defensora pública. O representante da Defensoria Pública da União, eu gostaria até de ver minha conterrânea, que foi aprovada, doutora Jarcilene lá, que possa vir aqui como defensora pública ao Senado nessa sessão. Um representante do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e um representante do Ministério da Justiça do Brasil. E eu gostaria de colocar também, minha presidente, que não está aqui nesse documento, mas fazer aqui uma sugestão, para que o ministro, eu faço esse pedido aqui para ser incluído nesse documento, tá? Já faço aqui o pedido, mais um nome para ser incluído, que é o do ministro Alexandre de Moraes, que ele possa ser convidado a participar aqui nessa audiência pública, para explicar essas decisões que não respeitam o devido processo legal no Brasil. Nós estamos vendo um carcereiro, nós estamos vendo a vítima, nós estamos vendo um juiz, nós estamos vendo o promotor, é tudo no Alexandre de Moraes. Ele é que manda no Brasil, que manda em tudo. Não, nós não concordamos com isso. Tem gente que não concorda com isso e vai denunciar isso onde tiver que denunciar. Já denunciamos no exterior, no Brasil, e se tiver que denunciar em outros lugares, nós vamos continuar denunciando. O que está errado, está errado. Né? O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado, né? O errado é errado, mesmo
O errado é errado, essa é uma coisa, é uma filosofia, né? O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. A Constituição Federal de 88, senhora presidente, estabeleceu as bases do Estado Democrático de Direito no Brasil, consagrando entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e erigindo um sólido sistema de garantias individuais destinado a proteger o cidadão contra eventuais excessos do poder estatal. Nesse sentido, devido ao processo legal, contraditório, a ampla defesa, bem como a presunção de inocência, não representam apenas princípios abstratos, mas sim direitos concretos que devem orientar toda e qualquer atuação das instituições públicas, sobretudo no âmbito do direito penal e processual penal. A prisão preventiva, prevista como medida cautelar de natureza excepcional, deve observar estritamente. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa, semipresencial, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores. Passa a palavra ao senador Eduardo Girão, Novo Ceará. Bom dia, senador Girão, bem-vindo. É uma alegria, logo cedo, estar trabalhando com o senhor numa sexta-feira aqui neste plenário. Bem-vindo, senador. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Damares Alves, do Distrito Federal, guerreira, mulher de honra, de bem, e extremamente dedicada a tudo que faz. Eu quero cumprimentar a mesa diretora, os secretários da mesa, na verdade, quero cumprimentar os assessores, funcionários dessa casa, senadores e senadoras que estão, como eu, agora nos seus estados, né? Estamos aqui, eu estou em Fortaleza, no meu Ceará, né? Que uma vez, quando a senhora esteve aqui, disse que, olha, estou sentindo que será a capital nacional da vida, né? Quando veio participar de uma marcha pela vida aqui, de seminários. E eu quero cumprimentar todos os brasileiros e brasileiras. E, presidente, antes de mais nada, eu tenho que cumprimentar e agradecer o presidente Davi Alcolumbre, né, por ter aberto essa sessão, né, a senhora que não faz parte da mesa diretora, abrir essa sessão importante para a democracia. Importante porque a gente, muitas vezes, o que sobra para a oposição, no meu caso, né, sou da oposição, é falar, é denunciar. Então, o presidente Davi Alcolumbre, mesmo diante de uma norma que eu espero que seja ainda durante a gestão dele, inclusive revogada essa norma que foi feita na gestão anterior da presidência da Casa, de que só o senador da mesa abra a sessão. Isso realmente não é bom, porque muitas vezes estamos aí 3, 4, 5 senadores, 6 que não são da mesa e a gente não pode exercer o nosso direito de parlar. O nome está dizendo parlar, né? Mas, minha presidente, é o seguinte, ontem nós tivemos, né, o meu discurso é sobre um outro tema, mas a gente não tem como não falar sobre a operação da Polícia Federal, que nós tivemos ontem em Brasília e em outros estados. Inclusive, a partir dessa operação, do que foi revelado, eu, senador Alessandro Vieira, senador Marcos Pontes, senador Plínio Valério, estamos entrando com uma arguição de suspeição do ministro Nunes Marques, que está há 1 mês e 10 dias com o nosso mandado de segurança para abrir a CPI do Banco Master, da maior fraude do sistema financeiro do nosso país, e a gente espera que o ministro se sensibilize, né? Estamos enviando para o ministro para que ele mesmo
se declare suspeito, né? Já que é amplamente conhecido, inclusive numa própria CPI da casa, a CPI que nós tivemos das bets, o próprio, tivemos lá o Fernandinho, né, que é o dono do Tigrinho, esteve fazendo depoimento e respondeu a um questionamento dizendo da amizade que tinha com o ministro Cássio Nunes, ele e o senador Ciro Nogueira, que ontem foi citado, né, teve uma operação com relação ao caso do Master, né, com a questão aí de uma suposta pagamento de hotéis, jantares, viagens e até mesada, né, segundo a Polícia Federal. Então, essa amizade íntima que existe entre o ministro Cássio Nunes, que também é do Piauí, e o senador Ciro Nogueira, nos fez entrar, né? Aliás, nós estamos entrando na segunda ou terça-feira no máximo, a peça já está praticamente pronta, mas com esse pedido para que o próprio ministro Cássio Nunes se declare suspeito, né? Então, é muito importante isso para que a gente tenha andamento dessa investigação que merece uma investigação parlamentar também, né? E para comunicar à senhora também que está já na mesa do ministro André Mendonça, né? Olha a oportunidade que Deus, aí é só Deus que está nos dando, né? 2 indicações do Bolsonaro, né? O ministro André Mendonça, o ministro Cássio Nunes. O ministro André Mendonça está com um mandado de segurança também nosso, né? Para que foi distribuído para ele, para que determine a abertura da CPMI do Banco Master, né? Então, a CPMI é envolvendo as 2 casas, envolvendo Câmara e Senado, nós conseguimos aí, se a CPI, essa que está com o ministro Cássio Nunes, são 53 assinaturas de senadores, inclusive da senhora, está lá, né, ampla maioria da casa, essa da CPMI é recorde absoluto, né, que é liderado pelo deputado Carlos Jordi, o advogado é o Eduardo Borgo, que é vereador em Bauru, e nós conseguimos, eu ajudei ele a conseguir as assinaturas no Senado, recorde de assinatura também, e na Câmara, centenas de assinaturas também, o projeto, vamos dizer, esse requerimento também precisa ser avaliado. Particularmente, presidente Damares, eu acho melhor, mais importante e mais representativo que seja a CPMI, certo? Mesmo colocando o meu do lado que está com, vamos dizer, o meu requerimento de 53 assinaturas, né? Eu prefiro até a CPMI, porque ela dá mais musculatura, né? São mais parlamentares debruçados. Eu acredito que esse seria o caminho que está com o ministro André Mendonça, né? Então, muito importante que ele despache, determinando que o Senado abra a CPMI do Banco Master, né? Porque nós tivemos precedentes em relação a isso, né? Com relação à CPI da Covid, por exemplo, da pandemia, que o ministro Barroso determinou que o Senado abrisse durante o governo anterior. Por que não fazer agora? A senhora lembra que nos próprios votos dos ministros, agora, quando eles estavam debatendo e votando a prorrogação ou não da CPMI do INSS, ou seja, que o Supremo determinasse a abertura, foi um pedido dos membros que fazem parte da CPMI, da roubalheira dos velhinhos, dos aposentados, dos pensionistas, das viúvas, enfim, dos órfãos, mas os ministros negaram a prorrogação, porque disseram que não tinha precedente, que isso era uma coisa interna corporis do Senado, mas disseram nos seus próprios votos, a maioria deles, dizendo que é diferente de uma instalação, que aí sim o STF pode determinar se todos os pré-requisitos tenham sido cumpridos, né, pelo Senado ou pela Câmara, né, pelo Congresso, na verdade, e não ter sido instalado, né? Então, por isso que o Supremo a gente está pedindo, e eu não vejo caminho para o Supremo não determinar, né? Então, presidente, eu quero fazer esse registro, mas efetivamente dizer aqui que nós tivemos
uma experiência muito negativa na conclusão dos trabalhos da CPI do crime organizado, né, que ainda tinha muita coisa para investigar, mas não foi prorrogada, também frustrando a sociedade, né? É outro caso. Depois de vários meses de intenso trabalho investigativo, apesar da não prorrogação, o senador Alessandro Vieira conseguiu concluir um robusto relatório final. Uma pergunta muito relevante não foi respondida pelo presidente da CPI, né, que era exatamente o senador Fabiano Contarato, do PT, né? Como uma pessoa que não participou de nenhuma reunião de trabalho, que não tomou parte dos debates, não analisou nenhum documento e nem sequer acompanhou as oitivas decisivas, teria condições de votar no relatório final. Eu até entendo que o senador Fabiano Contarato foi a primeira CPI que ele presidiu, e isso ele não tinha, na verdade, como responder, porque o próprio as práticas que nós temos no parlamento, infelizmente, tem esse buraco, né? Existe aí essa... por isso que eu quero propor, já propus a solução que eu vou exatamente aqui passar nesse discurso, nesse pronunciamento. Então, vocês lembram que na hora da votação do relatório da CPI do crime organizado, muitos senadores foram trocados ali, senadores que eram titulares, que estavam presentes, por senadores que eu até chamei de forasteiro, caíram, né, de uma maneira assim, um pouco irônica, né, sem nenhum tipo de intenção, apenas colocando que eram senadores que caíram de paraquedas ali na hora para votar apenas o relatório. Foi exatamente isso que aconteceu, né, no dia da votação, com a substituição de parlamentares assíduos por outros que nunca estiveram presentes acompanhando os trabalhos. Atitudes como essa desmoralizam, presidente, um instituto importante da minoria, que é a CPI, né, que em todos os parlamentos do mundo se constitui num forte instrumento de fiscalização. Por isso, a obrigação regimental do apoio de apenas 1/3 dos parlamentares da Casa Legislativa. O momento da apresentação do relatório não é uma mera formalidade regimental. O relator, ao participar dos debates, pode, inclusive, fazer alguma alteração para a sua aprovação, que então será oficialmente encaminhada pela Casa aos órgãos competentes para dar continuidade às deliberações aprovadas. Inclusive, o senador Alessandro, naquele momento, disse: vamos fatiar aqui, né? Já que vocês não estão concordando com o indiciamento de ministro do Supremo, vamos aprovar o que é consenso, vamos separar e depois... E não foi topado, para você ver como isso é algo muito peculiar. Agora, olha o detalhe. Em face disso tudo que ocorreu e deixou parlamentares como eu atônitos, né? Que não foi a primeira vez que a gente viu isso, mas ali foi uma coisa escabrosa, né? A forma como foi feita naquela CPI, que o Brasil parou ali para ver a votação do relatório, né? Em face disso tudo, e para que situações semelhantes não venham mais a ocorrer, nós tomamos uma iniciativa de corrigir e aprimorar o regimento interno do Senado. Para tanto, estamos propondo a alteração da resolução número 93, de 1970, na parte que trata da votação de relatório da CPI. É essa nova redação dada ao artigo 150-A, abro aspas, votações só poderão ser realizadas por membro titular ou suplente em exercício que tenha participado em, no mínimo, 75% das reuniões realizadas. Passa a ser vedada a substituição de membros titulares ou suplentes nos 15 dias anteriores à votação do relatório final ou mesmo parcial. Ficam ressalvadas situações excepcionais como morte, renúncia, perda de mandato ou licença médica. Aí tudo bem. Espero que tal proposição, senhora presidente, possa tramitar objetivamente na Casa sem procrastinação, pois trata-se apenas de garantir que não mais ocorram
manipulações regimentais, justamente na votação do relatório final deste importante instrumento investigativo que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Recentemente, o Jornal Diário do Nordeste, aqui da minha terra, do Ceará, publicou uma matéria com a seguinte manchete, abro aspas: parlamentares cearenses priorizam Europa e fazem 71 viagens em missão especial, fecho aspas. A manchete de um jornal é vista por muita gente, mas é bem menor o número daqueles que leem toda a matéria. Nela são apresentados os nomes de 15 deputados federais e 2 senadores que efetivamente fizeram essas viagens, essas missões, né? Nela também são destacados os destinos mais procurados: Lisboa, Nova York, Barcelona, Paris e Genebra, na Suíça. Das 71 missões, apenas 9 ocorreram em território nacional, no nosso Brasil. Em todas elas, há o pagamento de despesas, com passagem aérea, hospedagem, diárias para esses parlamentares. Durante o exercício desse mandato, quero deixar muito claro para os cearenses, eu nunca fiz nenhuma viagem em missão oficial. Nunca faltei também a nenhuma sessão dessa casa. Mas eu precisei, algumas vezes, viajar a trabalho para os Estados Unidos e para a Europa, especialmente para denunciar abusos que a gente tem visto dos direitos humanos, né? Fui em instituições internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parlamentos, enfim. Esses abusos que a gente está vendo sendo cometidos pelo regime ditatorial Lula e alguns ministros do STF, eu integrei comitivas, né? E eu não posso julgar outros parlamentares que não pagaram do próprio bolso. Eu paguei do próprio bolso, fui nessas comitivas, eu não posso julgar porque eu tenho outras fontes de renda, né? Deixando muito claro, mas eu fiz questão de aproveitar sempre algum momento que fosse assim, tipo numa sexta-feira, num final de semana, numa segunda-feira, que não tem sessão no Senado, para não faltar, né? Isso aí, graças a Deus, nesses 7 anos e meio, eu tenho conseguido ter 0 faltas e sempre tendo esse cuidado, né? Então, é muito importante, senhora presidente, que esses gastos com missões internacionais podem parecer pequenos diante do orçamento anual do Congresso Nacional, mas vão se somar a muitos outros gastos que deveriam ser reduzidos. É claro que tem missões importantíssimas que têm que ser feitas, isso faz parte do parlamento, né? Mas o que eu estou falando aqui são de abusos, muitos, né? Você vê aí a quantidade, né, de missões que se tem para cima e para baixo. Eu acho que isso perde não apenas o orçamento do Brasil, né, o erário dos impostos que o povo paga, mas principalmente a qualidade do trabalho legislativo. Só o Senado, senhora presidente, gasta quase 6 bi. Se estima aí, pelos últimos dados que a gente teve, somando os serviços da casa, né, de cursos terceirizados, de impressão, tudo, pode chegar até 9 bilhões, B de bola aí de índio, né, o orçamento do Congresso Nacional brasileiro. Aliás, só o Senado, 9 bilhões de reais, né? Ou seja, cada um dos senadores custa aí ser quase 3 milhões de reais por dia, se você dividir pelos 81, né? Isso ajuda a explicar por que o brasileiro suporta, aliás, a gente está mais suportando, uma das maiores cargas tributárias do planeta é a do Brasil, né? E esse governo, o exemplo, definitivamente não vem por cima. É gastando, é a janja para cima e para baixo, né? E é ministério demais. Aí você soma isso com as estatais dando prejuízo, Correios quebrado, né? Tendo que pedir empréstimo. Eles liquidaram, né, o governo Lula, infelizmente, não faz o dever de casa e nós temos um problema grave com relação a gastos, né, a custos elevadíssimos do país, né?
Então, só para a senhora ter ideia, segundo o levantamento do Banco Central do Brasil, as famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas, porque uma coisa puxa a outra. Esses gastos, né, excessivos do governo faz com que vai aumentando a carga tributária, aumentando o juro, e aí as famílias vão se endividando. O governo Lula botou as digitais nas bets, né? Foi através do governo Lula que foi regulamentado o bets junto com o Centrão, diga-se de passagem, né? Então, em fevereiro, bateu o recorde de 30% da renda das famílias comprometidas apenas com o pagamento de dívidas, presidente Damares. Olha que loucura. E vem crescendo também o nível de inadimplência, que em fevereiro atingiu o recorde de 4,4%. Ou seja, cresce o número de famílias que deixam de pagar dívidas para conseguirem sobreviver, né? E aí vem esse programa Desenrola, do governo Lula, né, que 60 segundos. É um programa que, vamos dizer, ele não fez o dever de casa, chega o ano eleitoral, tem que fazer isso e nós vamos aprovar, claro, né, para socorrer, mas é sempre empurrando com a barriga. Não, se tu fizesse o dever de casa, cortasse ministérios, diminuísse essas viagens, né, fizesse uma gestão responsável, sem ser para os companheiros, né, para os companheiros de cargo, não sei o quê, o Brasil não estava nessa situação, as famílias não estavam com esse endividamento. Se o governo Lula encaminhasse aí um projeto para acabar, eu tenho um projeto para acabar com as bets, com casa de aposta. Se o governo Lula quisesse, ele acabava com isso, né? Acabava, proibia novamente. Isso tudo faria com que o Brasil não precisasse desse desenrola, que mais parece uma enrolação, mais uma enrolação do governo Lula. Então, para me encaminhar para o final, senadora Damares, a taxa Selic atualmente é de 14,5%, que é o principal instrumento que dispõe o Banco Central para o indispensável controle da inflação. E quero parabenizar o senador Plínio Valério. Ai, se não fosse a coragem do senador e todos os que votaram na época a independência do Banco Central, né? Inclusive, quero cumprimentar o senador Plínio Valério por ter rejeitado uma emenda que aumentava ali o fundo garantidor para R$1 milhão. Aí essa quebradeira, essa tragédia do Banco Master seria muito maior. Senador Plínio Valério, o Brasil deve muito ao senhor, né? O problema é que essa taxa elevada, né, de 14,5%, interfere diretamente nos juros da economia, como cheque especial e cartão de crédito dos brasileiros. Nenhum economista, presidente, discorda de que essa situação é causada principalmente pelo desequilíbrio fiscal das contas do governo Lula. O país acabou de bater outro triste recorde, com o pagamento de 1 tri. Vou repetir, essa palavra eu acho que eu nunca falei no Senado em 7 anos, talvez. Eu não lembro. 1 tri, T-R-I, trilhão de reais apenas com o pagamento de juros da dívida. 1 trilhão de reais. Para termos uma pequena ideia do impacto desse número, basta comparar com o orçamento anual da saúde pública, na casa de 240 B de bola I de índio, 240 bilhões de reais. Ou seja, os juros consomem 4 vezes mais do que o da saúde brasileira, do SUS. Ao invés de atacar definitivamente o problema, reduzindo drasticamente as despesas da máquina administrativa, o governo está trabalhando na apresentação de um novo programa de renegociação de dívidas, que é a política de enxugar gelo. É exatamente o que eu falei do programa Desenrola, né? Não resolve nada, apenas adia um pouco mais a crise. Eu encerro, senhora presidente Damares Alves, com um pensamento nos deixado há 800 anos por São Tomás de Aquino. Abro aspas. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Que Deus abençoe o final de semana de todos os brasileiros. Muito obrigado, senadora Damares Alves, por a senhora ter, nesta sexta-feira, aberto essa sessão, mesmo sem ser da mesa, né, com autorização a quem eu já agradeci do
presidente Davi Alcolumbre, né? E que Deus te retribua em bênçãos tudo o que a senhora tem feito pelo nosso Brasil. Muita paz, muita paz. Obrigado, senador Girão, que o senhor tenha um final de semana abençoado, mas antes do senhor sair, fica mais um pouquinho, só para lembrar, senador Girão, a gente não abriu ainda na casa nenhuma CPI em nenhuma das casas e nem a CPMI do Banco Master, que é a junção das duas casas, mas o Senado Federal está trabalhando com relação ao tema. Eu quero lembrar que na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, criou um grupo de trabalho só para acompanhar tudo que diz respeito ao Banco Master. Esse grupo já fez reuniões com inúmeras instituições, com o STF, Polícia Federal, TCU, Banco Central, Ministério Público, já esteve em diversas diligências. Esse grupo também tem trabalhado na busca de documentos por meio de requerimentos, por meio de ofícios, e os dados estão chegando para o grupo. Já tivemos audiências públicas realizadas pelo grupo de trabalho, inclusive uma delas com a presença do atual diretor da CVM, e nós temos uma série de outras audiências para acontecer, mas estão chegando documentos, inclusive sigilosos lá na CAI, em que no grupo de trabalho, cada membro do grupo tem um assessor que tem uma senha, nos mesmos moldes de uma CPI, para acessar os documentos secretos. Os assessores e técnicos e consultores do Senado estão se debruçando sobre os documentos que estão chegando documentos muito importantes. Então, a CAI está trabalhando. E no dia 12, senador Girão, o grupo de trabalho da CAI estará reunido com o Ministério Público do TCU, com um dos procuradores do TCU, que conduziu a investigação dentro do TCU. Nós faremos uma reunião de trabalho, inclusive o senhor está convidado para acompanhar o grupo, se tiver interesse. Então, a CAI está fazendo o seu papel. Mas a gente tem uma outra oportunidade de estar discutindo as questões do Banco Master, que é na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. É uma comissão enorme. Nessa comissão, o senador Márcio Bittar apresentou a proposta de fiscalização e controle número 1 de 2026 e eu sou relatora. E essa proposta de fiscalização, senador Girão, é exatamente sobre o Banco Master. Inclusive, eu já apresentei o meu plano de trabalho, como vou conduzir essa proposta na qualidade de relatora, também com audiências públicas, com leitura de documentos, com diligências. Então, nós temos duas instâncias dentro do Senado, trabalhando, acompanhando e fiscalizando tudo o que acontece em torno do Banco Master. A diferença dessas duas iniciativas para uma CPI, CPMI, é que às vezes a CPMI consegue imediatamente dar voz de prisão, consegue fazer convocações e essas outras duas instâncias não podem. Inclusive, alguns documentos sigilosos, tanto a CAI como a Comissão de Transparência, se for precisar pedir quebra de sigilo, o requerimento tem que vir aqui para o plenário geral e todos em plenário geral aprovarem. Então, a CPMI ou uma CPI ajudaria para que quebra de sigilos acontecessem, mas que a sociedade ficasse tranquila. Não é porque uma CPI não está acontecendo que o parlamento não está acompanhando. Nós estamos acompanhando, sim, e trabalhando muito com relação a este tema. E o senador Renan, como o presidente da Comissão de Transparência e Governança, tem exigido de nós, membros, relatores, técnicos, que imediatamente comecem a apresentar, nem que sejam relatórios parciais
do que já fizemos e do que já aconteceu. Então, que a sociedade saiba que há um grupo de parlamentares, um grupo de senadores aqui, que não parou um único minuto desde o fim da CPMI do INSS e desde o fim da CPI do crime organizado. E assim, senador Girão, fica estendido o convite para o senhor nos acompanhar dia 12 ao TCU para mais uma reunião, desta vez uma reunião com o Ministério Público do TCU, onde nós vamos levar algumas perguntas de muitas dúvidas que já surgiram após a leitura dos documentos que já chegaram na CAI. Senador Girão, tenha um final de semana abençoado e é uma honra dividir esse plenário nesta manhã de sexta-feira com o senhor. Nós já vamos para o final da nossa sessão, mas antes eu quero fazer um registro. Seria o meu pronunciamento na tribuna, mas eu vou apenas fazer um registro. Ontem, o mundo inteiro ficou surpreendido com a notícia, uma notícia extremamente triste, chocante, preocupante, que 28 pessoas, 28 funcionários da Disney foram presos por pornografia infantil. 28. Essa matéria está em todos os jornais do mundo. Foi uma operação policial que aconteceu entre os dias 25 e 26 de abril e ontem a notícia confirmando 28 funcionários da Disney presos por pornografia infantil. E aí o susto justo a Disney, que é o lugar que todas as crianças do mundo sonham em conhecer. É exatamente isso que eu queria falar para você, pai e mãe que está nos acompanhando, para vocês pesquisadores, acadêmicos. Eu sei que muitos estudantes, pesquisadores, acadêmicos acompanham as nossas sessões de debates. É exatamente isso. O predador de criança, ele geralmente procura trabalhar, escolhe um lugar de trabalho que tenha acesso com facilidade a crianças. Deixa eu repetir. É muito comum a gente ouvir pastor preso por abuso sexual de criança. Esse pedófilo escolheu ser pastor e eu quero dizer para vocês que não tem pastor pedófilo, tem pedófilo fingindo que é pastor. Eles escolhem uma posição, uma profissão, uma função em que ele possa ter acesso à criança. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, treinador de time de futebol, treinador de alunos de natação, treinador de vôlei, treinador da área de esporte, abusando de crianças. Ele escolheu exatamente ser um treinador para ter acesso a crianças. E agora a gente está vendo aqui, na Disney, essas pessoas escolheram, devem ter passado por um teste de seleção, porque quem conhece a Disney sabe o encanto que é aquilo, eu já estive lá. Aquilo é um mundo mágico, tem que ser muito bom para trabalhar na Disney. Mas essas pessoas se prepararam, passaram por um teste de seleção, entram no maior parque temático do mundo, inclusive estavam em navios, essas pessoas que foram presas, escolhe este lugar, exatamente, senador Girão, porque é o lugar que elas terão acesso a crianças. Portanto, as pessoas que nos acompanham, muitos reclamam que a senadora Damares fala muito do assunto, mas eu não estou vendo outros colegas falando. No dia que todos os colegas ou mais colegas subirem à tribuna para falar do abuso sexual, eu vou diminuir as minhas falas, mas eu preciso ter voz dessas crianças. Quando eu me elegi, quando eu fui para a campanha, eu prometi às famílias brasileiras que esse assunto eu traria todos os dias para o Senado Federal. E exatamente nesse Maio Laranja, senador Girão, que nós estamos nessa campanha, nessa grande campanha
de enfrentamento à violência sexual. A polícia está na rua. Está acontecendo no Brasil inúmeras operações neste exato momento. E neste exato momento é que eu não posso me calar. A minha fala faz parte de uma campanha ao longo do mês de maio, que é o Maio Laranja. Esta semana, recebi a notícia que um ex-vereador da cidade de Matão, é uma cidade do interior de São Paulo, ao lado da minha cidade, São Carlos, um ex-vereador foi preso por estupro de crianças. Ontem eu li uma matéria que o ex-prefeito de Águas Lindas, uma cidade aqui do lado de Brasília, uma cidade linda aqui do lado de Brasília, foi condenado a mais de 50 anos por ter abusado de 2 filhas. Aí essa semana também, senador Girão, eu fui chocada com uma notícia aí, por ser o Maio Laranja, está todo mundo falando do assunto, as notícias estão todas chegando no meu gabinete, os telefones não param. Me mandam notícias por e-mail, ligam no meu gabinete, vão até o meu gabinete. Eu tenho uma equipe de assessores que estão preparados, inclusive, para falar com vítimas, para ouvir as famílias. Nós recebemos a notícia de uma menininha indígena, senador Girão, na cidade de Barra do Garça, agora, segunda-feira. O casal estava hospedado no hotel, a mãe da menina segurava a menina, inclusive colocava o edredom no rosto da menina, segurava os bracinhos dela, para que o homem que estava com ela, que é um outro indígena, abusasse dela. Inclusive, ele machucou muito a menina enquanto a mãe segurava, senador. Eu estava na Comissão de Direitos Humanos essa semana. Um famoso youtuber, agora foi na comissão. E eu, inclusive, pedi para ele pensar 2 vezes se ele vai publicar esse vídeo. E ele foi emocionado na comissão, falar para as pessoas que estavam lá, ainda bem que a gente já tinha saído do ar, porque eu acho que ele não estava pronto para essa confissão pública. Ele gravou o vídeo e está conversando com a psicóloga dele, onde ele disse que ele foi abusado na infância por homens e mulheres, senador. Homens e mulheres. E ele disse, nem minha mãe sabe, mas eu estou sentindo a necessidade de falar. Eu vim aqui conversar com a senhora, senadora. Um YouTube que já foi uma referência no Brasil. Ele é um menino incrível. Eu gosto demais dele. E ele contando como a babá abusou dele. Uma forma absurda, que eu não vou falar aqui, mas uma forma absurda. Aí nós fomos surpreendidas semana passada, senador Girão, por aquele estupro coletivo de 2 meninos, 2 crianças, em que os agressores eram adolescentes e um adulto. E aí, os abusos de meninos estão sendo revelados. Senador Girão, se fala muito de abuso de meninas, mas eu queria chamar a atenção dos pais, das famílias. Nós estamos aqui com o número de pessoas visitando hoje. Os meninos também são vítimas de abuso, senador Girão. E às vezes o menino não fala porque ele acha que foi uma brincadeira. E às vezes o menino não fala porque a vergonha para o menino é muito maior do que para a menina. Mas a gente precisa observar os comportamentos. E aí, senador, ontem eu cheguei no gabinete, aqui eu encerro um dos muitos exemplos que eu recebi essa semana. Eu cheguei no gabinete e a minha assessora, Rose, estava chorando. E eu perguntei a Rose, por que você está chorando? E ela tremia. Ela entrou na minha sala e disse assim, senadora, escuta esse áudio. Era uma pessoa de fora de Brasília, desesperada. Ela é professora de uma criança e ela estava com a mãe da criança. Um menininho, senador, que foi barbaramente estuprado aos 3 anos de idade. E ele foi tão machucado que ele perdeu toda a capacidade do músculo do seu órgão. Ele não consegue mais defecar, porque o músculo está totalmente destruído. Então, ele usa fralda o dia inteiro. Só que ele está com 7 anos. E ele tem que ir para a escola. E a fralda tem cheiro, então ele está sofrendo bullying. Ele precisa de uma cirurgia urgente, um menininho de 7 anos, barbaramente machucado.
E a professora gravou o áudio para a minha assessora chorando, porque o menino tinha passado por um bullying ontem, senador. E a mãe está precisando de uma cirurgia para este menino. Nós estamos no limite, senador Girão, no limite. Então, eu não vou perder uma única oportunidade que eu estiver com o microfone na tribuna, aqui na mesa, em qualquer reunião, em qualquer lugar, de conversar com as famílias, de conversar com o Brasil e de desafiar os parlamentares, desafiar o parlamento. Nós vamos ter que fazer um pacto pelas crianças, senador, porque os estupradores, abusadores, eles estão em todos os lugares. 28 funcionários da Disney preso esta semana por pornografia infantil. Prefeitos, vereadores, médicos, pais, líderes religiosos, professoras, mães, todo mundo abusa. Nós temos mulheres que abusam também, meninos e meninas. Então, senador Girão, é mais uma fala minha nesse Maio Laranja. E eu não vou me silenciar. Eu sei que tem pessoas no Senado que, quando eu subo na tribuna, se essas pessoas estão no plenário, elas saem porque elas dizem que o meu discurso incomoda. Eu fui eleita para incomodar. A pesquisa que chegou essa semana ao Senado informa que a cada 1 hora, 6 crianças são estupradas no Brasil. Só que menos de 10% são registrados. Então, se está registrado 6 por hora, acreditem, é no mínimo 60 por hora. Essa nação tem que se levantar, porque o abuso é para a vida inteira, senador Girão. E eu sei o que eu estou falando. Não porque li em livros ou assisti filme, ou porque eu vi um parlamentar falar. É porque eu sou sobrevivente. Eu estive lá. E quero falar para as vítimas, tem muitas vítimas que me acompanham. Quero dizer para as vítimas que é possível romper o ciclo de dor e sofrimento. É possível romper o cativeiro da dor. Eu rompi. Não é fácil, mas eu rompi. Mas eu não quero que nenhuma criança mais no meu país passe pelo cativeiro que eu passei. Dessa forma, senador Girão, eu sei que posso contar muito com o senhor na luta neste Maio Laranja pelo fim do abuso sexual, da violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa é a minha fala e eu estou indo para o final da nossa sessão, mas registrando aqui a presença na galeria dos estagiários do Senado, participantes das atividades de ambientação proposta pela Secretaria de Gestão e Estágios e mais pessoas nos visitando. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Este plenário é lindo, não deixem de observar. Olhem para cima, não esqueçam de olhar para o teto, não esqueçam de olhar aqui para essa parte linda onde temos uma bandeira em alto relevo aqui. Eu sou a senadora Damares Alves, sou senadora pelo Distrito Federal. Está do outro lado, fazendo a participação online, o senador Girão, do Ceará. Hoje é uma sessão apenas de debate e de discursos. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. E já que ouviram um pedacinho da minha fala, saiam daqui com vontade de proteger crianças. As crianças estão gritando por socorro. E nós precisamos da resposta. Eu acredito que a minha geração ainda pode virar o jogo na proteção das crianças e adolescentes. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença no Senado Federal nesta manhã. A presidência informa as senadoras e os senadores que estão convocadas às seguintes sessões semipresenciais para segunda-feira, 11 de maio. Sessão solene do Congresso Nacional, às 10 horas, destinada a comemorar o Dia do Contabilista e a homenagear os 80 anos de instituição do Conselho Federal de Contabilidade e da regulamentação da profissão contábil no Brasil. E sessão não deliberativa às 14 horas. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento.
Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Um rabino não tem maiores atribuições do que outro membro de sua congregação. É sim uma pessoa, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, com maior conhecimento. E, portanto, é alguém que tem essa capacidade de poder transmitir, de poder ensinar. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30.
cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem um irmão mais novo. Assim, no colégio dele que eu estudei, no mesmo colégio que ele, né? É mais salgado mesmo, salgado frito, salgado de forno. Acho que tem assim um sanduíche natural, mas é mais salgado mesmo. A gente até tenta se alimentar com o que serve na nossa empresa, só que ainda preferimos pelos ultraprocessados. Comer saudável dá trabalho, né? Além de ser caro, dá trabalho. Dá trabalho, porque tem que ir atrás das coisas fresquinhas, tudo no horário certo, dá trabalho. E comer errado é mais prático, mais rápido. Aí acaba que a gente vai pelo mais prático mesmo. Mas pro final de ano é mais guloseima, né? Daí. Aí durante o ano eu prefiro comer mais saudável. Não, pra ele sim, eu não, mas pra ele eu tento dar. Minha mãe até reclama, fala, só quer dar coisa saudável pra ele e você não. Eu falei, mãe, não é porque eu fiz errado que eu vou deixar ele fazer errado. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. $2 bilhões de adultos no mundo. No Brasil, 60% dos adultos estão acima do peso, condição que atinge 3 a cada 10 crianças no país. Falar de alimentação saudável é cultivar hábitos que privilegiam os alimentos in natura, ao contrário dos chamados alimentos processados ou ultraprocessados. Qual é a grande preocupação hoje do Unicef em relação à alimentação das nossas crianças? O Unicef tem um relatório global recente que mostra que, pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição entre crianças de idade escolar. E isso mostra o quanto que a obesidade tem crescido muito rapidamente, né? A gente vem lutando contra a desnutrição há anos, mas a obesidade dos anos 2000 para cá, ela triplicou na maioria dos países, inclusive no Brasil, entre crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação muito grande, não só pelos efeitos da obesidade em si, né, que a gente sabe que está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, mas principalmente pelo que tem levado à obesidade, que a gente acredita que é o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto, e hoje já existem estudos dizendo que esse comprometimento do pâncreas, a gente está ouvindo muito pancreatite, tem a ver com produtos processados e ultraprocessados. E que muitas vezes não são alimentos, como, por exemplo, os refrigerantes não são alimentos. O brasileiro, ele tinha tudo para se alimentar bem. Nós somos referência e temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é referência no mundo todo. Mas nós temos comido menos arroz e feijão e partindo mais para os ultraprocessados. Não sei se pela facilidade de alguns ou então pela falta de acesso de outros. No meu colégio, pelo menos, a salada de fruta era 8 conto. O salgado era 5, então querendo ou não, a gente comia mais o salgado, né? Às vezes você tá aí no horário de almoço, tem tempo para almoçar, ir em casa fazer comida, almoçar no caso, né? Aí aproveita o shopping e vai pro fast food mesmo. Uma situação em que o preço dos alimentos ultraprocessados ele é cada vez mais barato e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, além de que alimentos saudáveis a gente tem que preparar, então exige tempo. A praticidade dos ultraprocessados pesa muito nessa escolha. Então a gente vê que é o ambiente e aí a gente aponta para o Estado, né? Realmente o Estado precisa fazer algo para mudar essa situação. Quais são as políticas públicas
que o governo tem para tratar da alimentação saudável? Bom, Fábio, o Ministério da Saúde, o governo federal, atua em várias frentes em relação ao enfrentamento da situação não só de obesidade, mas da malnutrição como um todo, entendendo que no Brasil ainda temos avançado no enfrentamento à fome, à desnutrição, mas a obesidade vem se mostrando crescente não só, como você menciona, no Brasil, mas no mundo. A gente pode destacar o programa Saúde na Escola, entendendo esse locus da escola como um locus privilegiado também para o enfrentamento da situação de malnutrição e como um locus propício para que a gente trabalhe a promoção da alimentação adequada e saudável em todos os ciclos da vida. A Nayara e a Ivana são nutricionistas do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. E aí eu pergunto, por que cuidar das cantinas escolares é tão importante? Está dando certo? Mas quando você fala cantina escolar, se for em relação à alimentação escolar na escola pública, isso é tão importante porque a gente promove hábitos alimentares saudáveis também. Tem toda essa parte da educação alimentar e nutricional, de trazer hábitos e cultura relacionados a alimentos que são naturais, que podem prevenir doenças, que trazem realmente saúde e bem-estar para os alunos de uma forma geral. Quando a gente fala de ultraprocessados, a gente fala de alimentos que são mais ricos em sódio, em gordura, açúcar e que podem trazer vários prejuízos à saúde. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Dá para se replicar no Brasil? Ou é uma coisa difícil? Porque nós estamos um país enorme, então tem hábitos alimentares, culturas diferentes regionais. É possível, inclusive pela política que nós temos, essa política pública, do Programa de Alimentação Escolar, ele se baseia em hábitos diversos, Então a gente sabe da diversidade, então a gente procura valorizar, inclusive, isso. Então são alimentos saudáveis que podem ser encontrados em qualquer localidade, cada um com a sua especificidade. O que é essa alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais ou minimamente processados. O que é isso? Que não passaram por transformações. É um feijão que ainda é feijão, é uma alface que ainda é alface, é uma carne. Então, são alimentos de verdade. Então, quando a gente fala dessa alimentação natural, a gente está falando de comida de verdade que traz cultura, que traz saúde, que traz um bem-estar para a população de uma forma geral. E é isso que a gente traz também para o programa de alimentação escolar. Quando não tem jeito, assim, você tem que se alimentar na rua, a gente não tem muita opção. Mas, de modo geral, eu busco me alimentar de maneira mais saudável, alimentar meus filhos também de maneira mais saudável, porque a gente sabe que os alimentos ultraprocessados são cancerígenos e podem trazer doenças futuras, Então, o ideal é cuidar agora, enquanto a gente não tem nada. A substituição cada vez maior dos alimentos in natura, alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos com nutrientes, por alimentos ultraprocessados, que são o quê? Um combinado de substâncias que não necessariamente tem um alimento ou tem um nutriente de verdade ali. Então, essa mudança alimentar, ela também está relacionada a diversas doenças, ao mal-estar, a questões de saúde mental. E quando a criança ela é exposta a esse tipo de alimento cada vez mais cedo, a gente ainda nem tem estudo suficiente que mostra o tamanho do impacto na vida dessa criança ao longo da vida. A gente está falando de impactos cognitivos, a gente está falando de impacto no aprendizado, a gente está falando de alterações hormonais, de microbiota, Então são impactos mais densos do que a gente consegue talvez mensurar. A União, por ano, gasta 10,4 bilhões de reais para tratar a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, 10,4 bilhões. Aí, o que acontece? Se nós começarmos a introduzir, se nós proibirmos os ultraprocessados no dia a dia dos nossos brasileiros e brasileiras, consequentemente irá diminuir diabetes, irá diminuir doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. E isso diminui o impacto financeiro na União. E só para você ter uma ideia, atualmente, cerca de 6 pessoas morrem por hora por usar alimentos ultraprocessados.
os alimentos ultraprocessados, eles são ricos em edulcorantes e componentes que a gente chama de componentes críticos, né? Eles são hiperpalatáveis, eles estão atrelados ao marketing digital voltado para crianças. Então, há uma problemática no consumo, né, que não só diz respeito à saúde em si, no sentido de estar ligados a doenças crônicas não transmissíveis, mas também há uma mudança de padrão que pode diminuir a própria produção de alimentos in natura, como o arroz e o feijão, mas a mudança cultural de como se prepara os alimentos, de como se come esses alimentos, com quem se faz essa alimentação. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele defende, né, aqui enquanto documento científico, que todos esses processos, eles fazem parte de uma boa alimentação, eles fazem parte de uma alimentação adequada e saudável. Não só o consumo dos alimentos in natura, mas como se consome, quem produz esse alimento e como a gente consegue o acesso a ele. No Senado tem projeto de lei que trata do comércio, publicidade e preparação de alimentos nas cantinas escolares, proibindo os ultraprocessados. Se for ultraprocessado à venda, advertência de potencial cancerígeno no rótulo. E tem projeto de alimentação adequada e saudável, sem ultraprocessados, nos hospitais. A senadora doutora Eudócia é médica e tem projetos, e relatou projetos também, que tratam de alimentos ultraprocessados. Da proibição dos alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, para que a gente possa evitar a obesidade infantil e também os alimentos ultraprocessados em hospitais, que eu coloco de uma forma bem clara, a proibição de alimentos ultraprocessados no hospital. E também sobre, que eu sou autora, um projeto de lei que eu sou autora, o senador Dr. Irã é o relator, sobre a rotulagem de produtos ultraprocessados. Todos esses 3 projetos visando uma só coisa: proibir alimentos ultraprocessados na nossa sociedade, especialmente nos nossos jovens, que são os que mais usam esse alimento, por eles causarem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, tumores. Sim, alimentos ultraprocessados estão associados ao risco de câncer, principalmente câncer intestinal. Então, a resposta desses alimentos no nosso organismo é diferente de um alimento in natura ou minimamente processado. E isso pode acarretar em alteração ali na sua microbiota ou então a uma inflamação decorrente do excesso de calorias também. Então, ao todo, morrem 57 mil pessoas por ano, como consequência da alimentação por ultraprocessado de uma forma excessiva. E a gente quer mudar essa realidade. Vários estudos têm sido apresentados sobre o custo da má alimentação e das doenças crônicas não transmissíveis para o SUS, né? Então, a gente entende que o enfrentamento a essa problemática da alimentação e a promoção da alimentação adequada e saudável por meio da educação alimentar e de outras ações, ela vem tentando mitigar esse custo, porque elas estão ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão, a própria obesidade. E essas doenças, elas são responsáveis hoje por mais de 70% das causas de morbimortalidade no Brasil. Os ultraprocessados, ele tem muito pouco de alimento. Ele é uma combinação de diversas substâncias em que a gente tem realçador de sabor, então é um alimento sabor manga que não tem manga. É um alimento sabor uva que não tem uva, né? Então tem realçadores, tem vários químicos, aditivos, para fazer aquele alimento um composto que ele não é. E aí a gente tira desse alimento a parte principal, que são os nutrientes que a gente tem no alimento in natura, né?
E isso faz com que crianças e adolescentes que estão substituindo os alimentos in natura por esses alimentos também faltem de nutrientes necessários para crescer, né, e se desenvolver da melhor forma possível. Então, a gente tem também não só um sobrepeso e obesidade, como também anemia, né? E com impactos da anemia no aprendizado, a gente tem deficiência do crescimento. Então, crianças que não estão crescendo como deveriam, devido à sua dieta, à sua alimentação. Então, a obesidade, o sobrepeso se torna o principal problema de saúde pública, mas que ainda está aliado a exemplos de desnutrição. Todos sabem que para você viver mais, além de se vacinar, tomar água tratada, você precisa ter uma boa alimentação e praticar atividade física. Então, essa luta, vamos tributar fortemente os produtos processados e ultraprocessados para pelo menos ficar com recurso para a saúde e tratar dessas pessoas futuramente. Essa questão dos alimentos ultraprocessados já devia há muito tempo ter sido combatida, principalmente na merenda escolar, onde a criança inocentemente consome de forma tranquila isso. Todos nós sabemos do mal que isso causa à saúde de qualquer pessoa e principalmente de uma criança, que os seus anticorpos com certeza não foram desenvolvidos ainda o suficiente para fazer um enfrentamento orgânico disso tudo. A proibição é fundamental para que se possa evitar. A gente já tem problema demais, problema de saúde demais, né? E isso tudo precisa ser contido. É melhor prevenir do que depois ter que remediar, como é a situação do momento atual. Por último, é fundamental que a informação seja completa e verdadeira. O rótulo precisa demonstrar isso. E a Anvisa precisa fiscalizar sempre esse tipo de procedimento, porque de repente um produto aparentemente bonito, aparentemente saudável, né, apresenta um rótulo tranquilo, mas o conteúdo pode estar dizendo outra coisa. Nós acabamos de fazer um debate nesse sentido da Comissão de Fiscalização, Controle, Transparência e Defesa do Consumidor, quando foi apresentado lá um projeto de autoria do senador Jacques Wagner e relatoria da nossa senadora Mara Gabrilli, nesse sentido, de proibir ultraprocessados nas escolas brasileiras. E esse projeto foi aprovado lá e ele vai para a CAIS, onde ele será debatido e, se Deus quiser, nós vamos aprovar, porque isso protege a saúde das nossas crianças. Em relação à rotulagem, nós já temos alguns avisos e advertências em rotulagens, como presença de algumas substâncias que fazem mal à saúde, como os edulcorantes, como algumas pessoas que têm algumas doenças, algumas faltas de algumas enzimas, que elas não podem se alimentar com alimentos que contêm glúten, por exemplo. É fundamental que nós possamos fazer informação e dar segurança às pessoas para que elas possam se proteger de eventuais efeitos adversos à sua saúde por presença de produtos cancerígenos na sua ingesta. É uma matéria que precisa de muita audiência pública, pessoas entendidas, né? Pessoas que possam realmente dar o parecer correto, que é uma questão técnica, né? Quando você conversa com as empresas, eles alegam que não prejudica nada, e quando você conversa com alguns consumidores, eles disseram que pode prejudicar a saúde. Então é um tema que a gente precisa discutir e depois de uma grande discussão a gente avalia a votação, se vão votar a favor ou contra qualquer coisa. Acho que sim, tem que incentivar, sim. Mas os pais em casa também, porque não adianta, né? A escola é só um complementar de casa. Se em casa você não der, a escola não vai querer também. Tem que se unir os dois, mas é difícil, eu acho. Vai ser muito positivo na vida dele. Em questão de diabetes, pressão alta, gordura no sangue, todas essas coisas vai ajudar ele muito. Coisa que eu não tive, eu sei que ele vai ter. Eu espero, né, que ele tenha, né? A gente previne doenças como diabetes, hipertensão e a obesidade, né, que é um problema hoje universal. Então, a busca é por uma vida mais saudável e um paladar também mais saudável para uma opção de alimentação quando ele crescer, que seja melhor para ele e ele leve isso adiante para os filhos e, enfim.
A Maysara é professora atualmente de língua portuguesa, mas ela já foi merendeira por 6 anos. Maysara, o que mudou daquela época para hoje em dia? Acho que principalmente a oferta dos alimentos mais in natura. A gente tinha, naquela época, sucos concentrados para a gente diluir, tinha muita bolonhesa, por exemplo, para a gente apenas abrir a lata e servir, sardinha enlatada, alimentos pré-cozidos, Então, assim, a gente tem agora uma oferta maior de alimentos in natura, de frutas e verduras, de sucos feitos da própria fruta. E isso foi muito interessante porque os estudantes aprovaram bastante essas mudanças, Eles têm consumido mais, eles têm lanchado mais. A gente está falando de saúde, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de saúde ao longo da vida, Então, colocando a criança em primeiro lugar, a alimentação é muito importante para a saúde dela, para o desenvolvimento dela. Então, a gente precisa colocar esse ponto como um norteador das políticas públicas que estão vindo. Quem come alimentos saudáveis aprende melhor? Com toda certeza. A gente sabe que, por exemplo, o dia que é dia de prova, a gente costuma deixar no cardápio aquela alimentação bem reforçada, que tenha o arroz, que tenha a proteína, que tenha uma verdura, que tenha um suco, porque a gente sabe que os alunos rendem melhor. E a gente percebe que alguns alunos, inclusive, rendem melhor depois do lanche, porque a gente recebe na escola estudantes de todas as regiões administrativas de Brasília, que, por exemplo, estudantes que vêm de locais distantes, nem todos tomam café, nem todos têm acesso à alimentação em casa. E muitas vezes a gente sabe que a alimentação mais reforçada que aquele estudante tem no café da manhã é na escola. E existe uma relação entre o intestino e o cérebro. Então, quando a gente se alimenta de uma forma saudável, com os alimentos mais naturais, in natura, minimamente processados, a gente sabe do benefício que tem aí dessa relação cérebro-intestino. E a alimentação ofertada no programa de alimentação escolar, os cardápios eles são calculados, então eles atendem também à legislação com nutrientes mínimos, que precisam estar adequados, e a gente sabe de muitos deles que tem um aspecto positivo nessa questão da cognição. Então, eles aprendem, sim, muito mais, se concentram melhores quando eles têm uma alimentação mais saudável. Quando é ofertado um alimento na escola e o merendeiro fala: olha que comida saborosa que eu preparei com carinho. Quando o professor incentiva esse hábito dentro da escola e perpassa o currículo escolar, quando você falou do projeto político-pedagógico, a gente tem esse objetivo de que, transversalmente ao currículo, inserido naquele contexto escolar, o professor ensine também sobre alimentação saudável. Vai fazer uma conta de matemática, eu não vou somar chocolates, Eu vou fazer uma divisão, por que não fazer com uma mexerica, de repente, que é ofertada no programa? Exemplos de produtos que devem fazer parte do dia a dia da pessoa. Pães, tubérculos, batatas, arroz, feijão, que tem muito no prato do brasileiro e é uma excelente combinação. Frutas e vegetais, essa deve ser a base da nossa alimentação. Conseguir identificar esses alimentos, O que é um minimamente processado, um alimento in natura e um ultraprocessado. E aí, como exemplo de alimento in natura, a gente tem o milho, por exemplo, certo? E o milho é um alimento in natura. Agora, o minimamente processado vai ser o cuscuz. Ele está em outra forma, mas só tem milho ali, É o floco de milho. Então, é um alimento minimamente processado que entra aí também na nossa base alimentar. Agora, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente tem um alimento que está adicionado gordura, está adicionado muito sal e é um alimento com pouca fibra, que é o caso desses salgadinhos. Em casa a gente só dá alimentos naturais, ainda não dá açúcar. Pelo menos até os 2 anos a gente tenta segurar as pessoas, mas mexe e vira, alguém vem, um chocolate é Páscoa, um pirulito, não, açúcar não, salgadinho, essas coisas a gente busca não dar. Então, sempre levar uma frutinha, alguma coisa dentro da bolsa, a gente não dá trabalho nenhum e é melhor para ele, Porque daí a gente está construindo um paladar mais saudável. Arroz, feijão, bife, às vezes ovo frito, saladinha, tomate e alface, E é isso.
Seus primeiros registros apontam quase 500 anos de brilhantismo no cenário musical. Estamos falando do violino. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. Ser brasileiro tá na moda e vacinar contra a gripe sempre esteve. O Brasil surpreendeu nos esportes no gelo e ficamos com o coração quentinho por estarmos vacinados. E para continuar fazendo bonito, a vacina contra a gripe já está disponível para os grupos prioritários. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito e vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Procure uma unidade básica de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Piquenique na Relva, o meu, Déjeuner sur l'herbe, o quadro do Manet. Eu conheci o quadro de reprodução, então fiz uma variação em cima desse quadro do Manet. E uns anos atrás eu fui a Paris, e tem o Museu Picasso, eu fiquei muito emocionado porque eu vi o Picasso tinha feito também a mesma coisa. Ele pegou o quadro do Manet e fez uma variação em cima desse tema. Só que eu fiz 10 anos antes, morando em Bagé, em 1950. O Picasso fez isso em 1960. Tem uma ideia de como era Bagé em 1945? Telefonava para casa da minha mãe, fazia queixa, esse tipo de telefonema anônimo. Imagina o seu filho foi visto como um negro na rua. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 6 de maio de 2026. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 28ª reunião da CDH. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas.
Antes de entrar na pauta, eu registro a presença dos alunos de Direito da ESPM, que estão aqui hoje, sejam todos bem-vindos, tá? E o professor coordenador do curso de Direito é Márcio, é isso? Crespo. Marcelo, desculpa a letra. Marcelo Crespo. Marcelo, professor Marcelo, doutor Marcelo, seja bem-vindo, senhor e seus alunos, a essa comissão. Essa é a comissão que fala diretamente com o curso de Direito. E, meninos, é a comissão dirigida pela senadora mais bonita dessa casa, tá? Sejam bem-vindos a essa comissão. A senadora Mara já está online, mas Sim. vamos abrir o terminativo, Tá. depois passa para a senadora que também quer fazer. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão e ocorre de modo semipresencial. Já viram que o senador Flávio Arnes fez uma manifestação semipresencial, temos outros senadores semipresencial e presencialmente temos o senador Girão. Para os senadores que participam remotamente, o uso da palavra pode ser solicitado por meio do recurso levantar a mão ou por mensagem escrita no chat do aplicativo. Item 1 da pauta. O senador Girão vai fazer a dota. Tá. Projeto de Lei 670 de 2023 institui o programa Mulher Alerta, que disponibiliza a todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, o porte de um aparelho sinalizador de emergência conectado às autoridades de segurança pública. O projeto é de autoria da senadora Zenaide Maia. O relator é o senador Márcio Bittar, que apresentou relatório pela aprovação do projeto com uma emenda. A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança Pública. Em reunião realizada em 29/4 deste ano, a apreciação da matéria foi adiada. O relator não está presencialmente, mas nós vamos nomear como relator ad hoc da matéria o senador Girão, e eu concedo a palavra ao senador Girão para fazer a leitura do relatório. Muitíssimo obrigado, presidente. Minha querida irmã senadora Damares Alves, eu quero fazer aqui um cumprimento tanto à senadora Zenaide Maia, do estado vizinho do Rio Grande do Norte, vizinho ao meu Ceará, pela autoria do projeto, assim como também ao meu amigo, irmão, senador Márcio Bittar, que eu mando um abraço, realmente, senadora Damares, a senhora lembrou bem, o senador Márcio Bittar estudou nessa escola, ele fez um vídeo que aconteceu a tragédia, e fica também meus sentimentos, porque tem uma relação afetiva com ele e o seu povo que sofreu esse ataque. Mas parabéns ao senador Márcio Bittar, do estado do Acre, pelo brilhante relatório que eu vou ter a oportunidade aqui de, se a senhora me autorizar, já começar a partir da análise, a leitura. Em razão da decisão terminativa atribuída a esta comissão, passo a análise da constitucionalidade, da juridicidade, da regimentalidade e da técnica legislativa da matéria. No que se refere à regimentalidade, a proposição encontra-se regularmente submetida à apreciação da CDH nos termos do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, por tratar de política pública voltada à proteção de direitos fundamentais e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Sob o aspecto constitucional, o projeto insere-se na competência legislativa da União e atende ao dever estatal de coibir a violência no âmbito das relações familiares, nos termos do artigo 22, inciso 1 e 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, não se identificando vícios de inconstitucionalidade formal ou material. Quanto à juridicidade, a proposição é compatível com o ordenamento jurídico vigente, em especial a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, ao instituir mecanismo de caráter preventivo e complementar às medidas protetivas já existentes,
sem invadir competências de entes federativos. No tocante à técnica legislativa, o texto observa as disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, apresentando estrutura normativa clara e adequada. Os dados disponíveis dimensionam nitidamente o problema que esta proposição pretende enfrentar. Pesquisas pelo Instituto Data Senado indica que cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar em 2025, o que evidencia a persistência desse tipo de agressão. Esse quadro revela que, embora as medidas protetivas previstas na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, sejam fundamentais, elas nem sempre conseguem garantir proteção imediata em situações de risco concreto. Também são expressivos os indicadores de violência mais grave. De acordo com levantamentos amplamente divulgados por órgãos oficiais e pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem registrado números elevados e recordes recentes de feminicídios. Em 2025, de acordo com esses dados, foi registrada a média aproximada de 4 mulheres assassinadas por dia. Esses dados demonstram que há graves falhas na proteção de mulheres, especialmente quando já se sabe do perigo que correm e do risco de desfechos trágicos. Nesse contexto, é importante uma medida como a proposta pelo programa Mulher Alerta, que tem o mérito de propor à instituição de um instrumento de resposta rápida por meio de dispositivo de emergência diretamente conectado às autoridades de segurança pública. Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor. Visando ao aperfeiçoamento do texto, apresentamos emenda que, sem alterar o seu mérito, explicita a possibilidade de priorização do atendimento às mulheres em situação de risco atual ou em situação que se tenha constatado descumprimento de medidas protetivas pelo agressor. Espera-se, desse modo, que o programa possa conferir mais efetividade à proteção da mulher, permitindo assim que situações de grave risco recebam imediato atendimento. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 670 de 2023, com a seguinte emenda da CDH. Acrescentes ao artigo 3º do projeto de lei número 670 de 2023, o seguinte inciso, no artigo 3º, lá o 7º, a priorização do atendimento às mulheres em situação de risco atual ou cujos agressores descumpram medidas protetivas de urgência nos termos do regulamento. Esse é o voto, senhora presidente, parabenizando mais uma vez senadora Zenaide Maia e senador Márcio Bittar pelo brilhante relatório. Em discussão a matéria. Excelente matéria. Parabéns, senador Márcio Bittar, pelo relatório e parabéns também à senadora Zenaide pela autoria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é nominal. Coloque em votação o projeto de lei 670 de 2023 nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senhores senadores já podem votar. Peço à secretaria que abra o painel e peço às assessorias que liguem para os seus senadores que o voto é nominal. Senador Girão, na sequência da pauta, nós temos 3 itens, que é da senadora Mara, ela já está online, mas eu sei que o senhor tem um requerimento extra-pauta. Vamos fazer o seguinte, eu vou votar, vou pedir a inclusão do seu requerimento extra-pauta, o senhor vai ler
E quando a gente acabar de fazer a leitura, a votação desse terminativo, eu já coloco imediatamente a votação do seu requerimento, ok? Primeiro, eu coloco em votação a inclusão extra-pauta do requerimento 62 de 2026 e do requerimento, são 2 requerimentos, 63 de 2026, que requerem a realização de audiências públicas. Em votação, a inclusão de 2 requerimentos extra-pauta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 62 de 2026. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater graves violações a direitos fundamentais no sistema de justiça e no sistema prisional brasileiro relacionados a prisões políticas. Autoria, senador Eduardo Girão. Passo a palavra ao senador Eduardo para fazer a defesa do seu requerimento. Mas a gente só vai votar quando acabar a votação nominal. Por favor, assessores, peçam aos seus senadores que votem. O painel não foi liberado ainda, né? A secretaria está abrindo o painel. Está vendo aí, né? Liberou? Aqui no meu não está. Está registrar presente. Ah, agora abriu. Deixa eu votar logo que eu quero ler. Só votar aqui, presidente. Só votar aqui primeiro. Entrando no plenário, o nosso senador que tomou posse ontem, senador Hermes de Santa Catarina, que veio substituindo o senador Seife. Seja bem-vindo, o senhor está na melhor comissão do Senado, viu? E eu vou lhe contar uma coisa que eu acho que nunca lhe falaram, presidido pela senadora mais bonita do Brasil. Seja bem-vindo. Ontem eu fiz um protesto a ele, gente. Ele chegou na tribuna ontem, ele é tão apaixonado pelo estado dele, que ele já chegou dizendo que é o melhor lugar do mundo para se morar. Eu disse, não, o senhor não conhece o Distrito Federal. Aí o Laércio respondia lá do lado, ele nunca comeu um caranguejo em Aracaju, Aracaju é o melhor. Aí o senador Eduardo Braga veio assim, não tem açaí na terra dele, não, o Amazonas tem, na terra dele não tem. Foi muito legal ontem. Foi um momento muito especial a sua posse, seus colegas deputados, presidente do seu partido aqui. Foi muito bonito. Seja bem-vindo, senador. Daqui a pouco eu lhe concedo a palavra. Senador Girão vai fazer a defesa do requerimento dele. Já votei, mas eu queria aproveitar aqui, antes de ler esse requerimento, saudar o nosso querido senador Hermes, que está chegando num momento muito importante da história da nação, né, onde o Senado começou a se levantar, a ouvir o clamor da população pelo resgate da nossa democracia perdida, né? A gente estava vendo, espero que esse tempo esteja acabando, senador, o Supremo Tribunal Federal esmagar os demais poderes da República. E com os movimentos que nós tivemos na semana passada, da dosimetria, derrubando um veto vergonhoso, derrubando um veto revanchista do presidente Lula com relação aos presos políticos do dia 8 de janeiro, não resolve absolutamente, porque o que vai resolver é a anistia ampla, geral e restrita. Aí sim, nós vamos ter a justiça reparada. Mas pelo menos ameniza o sofrimento de tanta gente, inclusive do seu estado, do empresário, o senhor, se eu não me engano, é Álvaro, é isso o nome dele? Aquele que mandou um pix de R$500 e que pegou aí uma condenação de 15 anos. Um negócio assim, totalmente estapafúrdio. Um empreendedor, uma pessoa que nunca teve passagem pela polícia nem pela justiça, passar esse tipo de constrangimento. Então a gente começou a reparar. E também com a própria votação do ministro da AGU, Messias, que infelizmente fez algumas medidas para censurar os brasileiros e tal, que nós conseguimos derrotar. Ali, o Brasil começou a respirar, esse Congresso começou a respirar. E o senador Jorge Seife foi muito importante nesse processo, fundamental, eu diria.
E o senhor vem, ele elogiou muito para mim, e ontem na tribuna eu não pude estar presente, lhe peço desculpas, porque eu estava numa reunião de bancada federal, de prioridades para o estado do Ceará, o estado que eu faço parte. Tentei que a gente conseguisse terminar antes, mas outros deputados e senadores, infelizmente, a gente não conseguiu terminar. Mas eu quero lhe saudar, dizer que o senhor conta comigo, tá? Tenho muitos amigos no seu estado, é um povo que gosta de política, que acompanha a política, e conte comigo para a gente defender o Brasil aqui nesse Senado Federal. Seja muito bem-vindo, Deus lhe abençoe. Senadora, por falar em ditadura da toga, esse meu requerimento é fruto de uma visita que eu testemunhei a agonia de um brasileiro de bem, na verdade um jovem gênio, idealista, chamado Felipe Martins, lá em Ponta Grossa, no estado do Paraná, esse final de semana. A senhora teve uma semana antes, eu tive uma semana depois. Por uma hora, uma logística tremenda, eu não sei de onde é que o ministro Alexandre de Moraes tira que se fique apenas uma hora para visitar um parlamentar, visitar um preso. E a gente viu o Felipe Martins sem ver a filha chamada Aurora. A gente vê que ele não está tendo acesso aos seus advogados em outros processos, que ele está numa cadeia de trânsito que não tem nada a ver. Segundo o próprio Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, diz que ele não deveria estar ali, que as condições dele não são para aquela cadeia, que não tem, é totalmente faccionada, né? Dividida ali em facções. Perigoso a vida desse cidadão que está sendo torturado de todas as formas, mas o objetivo ali era que ele fizesse uma delação, né? Então ele até para solitária, senador Hermes, até para solitária, ele foi passando 24 horas com a luz ligada na cabeça, sem poder dormir, uma luz ali, e depois passou 10 dias sem luz nenhuma, sem conseguir ver a luz do sol, dentro de uma solitária. Então, isso é torturante, né? A pessoa não poder ter acesso a auxílio religioso, ou seja, é uma caçada à sua fé também, né? É um negócio assim, tão louco, que é uma agonia realmente o que acontece. E eu fiz esse relatório aqui, quero pedir o apoio dos colegas, requerendo aqui nos termos, no artigo 58, parágrafo 2º, 2 da Constituição Federal, e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater graves violações a direitos fundamentais no sistema de justiça e no sistema prisional brasileiro. É um debate. Fazer uma audiência pública para debater isso, relacionados especificamente a essas prisões políticas. Eu proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: o senhor Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o representante da Associação de Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, a ASFAV, que tem feito um trabalho fantástico, né? O Ezequiel, a Carol Siebra, toda a equipe lá. O senhor Tiago Vieira, que é presidente do Instituto Brasileiro do Direito e Religião. O senhor Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais. Parece que ele tem uma cautelar, uma impossibilidade de dar entrevista. Que lorota é essa? Não dar entrevista, não participar de uma audiência pública do Senado? Beramar deu uma entrevista recente. Marcola deu, o Lula deu quando estava preso, o Bolsonaro deu. Que história é essa? Que não pode dar aqui o Felipe Martins. O que é que esse homem sabe, senadora Damares? Que é tão perigoso que ele não pode dar entrevista? O que é que ele pode revelar? É a tortura dele? Que não querem que o Brasil saiba, a agonia que ele vive? Então, representante da Associação de Capelães do Brasil, o senhor Ricardo Schaefer, que é advogado dele, que inclusive eu mando um abraço, me recebeu muito bem lá em Ponta Grossa. A senhora Bianca Cabucci Rosieri, defensora pública.
Um representante da Defensoria Pública da União, eu gostaria até de ver minha conterrânea, que foi aprovada, doutora Jarcilene lá, que possa vir aqui como defensora pública ao Senado nessa sessão. Um representante do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e um representante do Ministério da Justiça do Brasil. E eu gostaria de colocar também, minha presidente, que não está aqui nesse documento, mas fazer aqui uma sugestão, para que o ministro, eu faço esse pedido aqui para ser incluído nesse documento, tá? Já faço aqui o pedido, mais um nome para ser incluído, que é o do ministro Alexandre de Moraes, que ele possa ser convidado a participar aqui nessa audiência pública, para explicar essas decisões que não respeitam o devido processo legal no Brasil. Não, nós estamos vendo um carcereiro, nós estamos vendo a vítima, nós estamos vendo um juiz, nós estamos vendo o promotor, é tudo no Alexandre de Moraes. Ele é que manda no Brasil, que manda em tudo. Não, nós não concordamos com isso. Tem gente que não concorda com isso e vai denunciar isso onde tiver que denunciar. Já denunciamos no exterior, no Brasil, e se tiver que denunciar em outros lugares, nós vamos continuar denunciando. O que está errado, está errado. Né? O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado, né? O errado é errado, mesmo... o errado é errado, essa é uma coisa, é uma filosofia, né? O errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. A Constituição Federal de 88, senhora presidente, estabeleceu as bases do Estado Democrático de Direito no Brasil, consagrando, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e erigindo um sólido sistema de garantias individuais destinado a proteger o cidadão contra eventuais excessos do poder estatal. Nesse sentido, devido ao processo legal, contraditório, a ampla defesa, bem como a presunção de inocência, não representam apenas princípios abstratos, mas sim direitos concretos que devem orientar toda e qualquer atuação das instituições públicas, sobretudo no âmbito do direito penal e processual penal. A prisão preventiva, prevista como medida cautelar de natureza excepcional, deve observar estritamente os requisitos legais e constitucionais, sendo fundamentada em elementos concretos, atuais e individualizados que justifiquem sua necessidade. Trata-se de instrumento que não pode ser banalizado, nem utilizado como forma de antecipação de pena ou como mecanismo de constrangimento indevido, sob pena de violação direta às garantias fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico brasileiro. De igual modo, a custódia de pessoas privadas de liberdade deve respeitar os parâmetros estabelecidos pela Lei de Execução Penal, a qual assegura direitos básicos como a integridade física e moral, o acesso à assistência jurídica, o contato aos familiares, o livre exercício da assistência religiosa. Esses direitos são também reafirmados por tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que impõe ao Estado o dever de garantir tratamento digno e humano a todos os indivíduos sob sua guarda. Nesse contexto, têm sido divulgados relatos e informações que suscitam preocupação quanto ao possível descumprimento desses preceitos em situações concretas, envolvendo questionamentos sobre a duração excessiva de prisões cautelares, a suficiência de fundamentação de decisões judiciais restritivas de liberdade, as condições estruturais de unidades prisionais utilizadas para a custódia prolongada, bem como eventuais restrições ao contato familiar e ao exercício pleno do direito de defesa e à assistência religiosa. Tais circunstâncias configuram violações relevantes a direitos fundamentais e demandam a apuração responsável e transparente por parte das instituições competentes. Importa ressaltar que a análise dessas questões deve se dar de forma estritamente técnica e institucional, desvinculada de disputas políticas partidárias, tendo como parâmetro a Constituição Federal e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.
A proteção dos direitos humanos não pode ser seletiva, nem condicionada à identidade ou às convicções do indivíduo, sendo dever do Estado assegurá-la de maneira universal e imparcial. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal possui papel central na promoção desse debate, funcionando como espaço legítimo de escuta, fiscalização e construção de soluções voltadas ao aprimoramento das instituições democráticas. A realização desta audiência pública, senhora presidente, possibilitará o esclarecimento dos fatos, a identificação de eventuais falhas institucionais e a proposição de medidas que fortalecem o respeito às garantias fundamentais no país, pelo que requer o apoio dos nobres colegas. Senhora presidente, inclusive, o senhor Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez. Depois, foi mantido na prisão quando provou que houve está sendo investigado, inclusive, uma fraude nos Estados Unidos da entrada. Alguém fraudou, dizendo que ele deu entrada quando ele tem as passagens mostrando que estava em Curitiba, saindo de Brasília para Curitiba. Disseram que ele estava entrando nos Estados Unidos. E outra coisa, um acesso que ele fez no LinkedIn, no site de busca de emprego, que ele não fez, que a própria Microsoft disse que ele não fez, e aí vem a prisão absurda, totalmente irregular desse cidadão brasileiro. Então, por isso que eu faço o pedido dessa audiência pública para debater esse assunto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senador. Nós vamos abrir o painel. Nós já alcançamos quórum para o projeto de lei 670/2023. O projeto foi aprovado com 10 votos, nenhuma abstenção, nenhum voto contrário, e conto o quórum com a presidente. Então, parabéns à senadora Zenaide, autora do projeto, e o senador Márcio Bittar e senador Girão, relatores da matéria. Vamos votar o requerimento extra-pauta do senador Girão, requerimento 62, de realização de audiência pública com a presença de ilustres convidados, e ele acrescentou a presença do ministro Alexandre de Moraes. Convite para o ministro Alexandre de Moraes. Em discussão o requerimento, em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Girão, só para informar que a Comissão de Direitos Humanos, em fevereiro do ano passado, aprovou um requerimento para visitar todos os presos políticos. E o ministro Alexandre autorizou apenas a presidente, com um assessor, ir aos presídios. E ele autorizou, a princípio, os presos que estavam em Brasília, e havia algumas excepcionalidades. Numa dessas excepcionalidades era o Felipe Martins, que eu já tinha conseguido autorização quando eu fiz o pedido individual, como o senhor fez. Então, eu estive também no presídio, em Ponta Grossa. Eu gastei um tempo precioso com ele e o ministro limitou o nosso tempo. O meu ficou ali em torno de 30 minutos. E eu também estou fazendo um relatório em nome da comissão. A sua visita foi uma visita individual. Quero lhe ouvir para pegar impressões também, para acrescentar o nosso relatório. E o relatório da Comissão de Direitos Humanos, da visita que fizemos, será encaminhado a todos os parlamentos do mundo e todas as cortes internacionais, apenas para que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos agendar o mais rápido possível a audiência pública, que eu acho que no dia da audiência, se Deus quiser, já vai estar promulgada a lei, sancionada, e, se Deus quiser, o Supremo Tribunal vai fazer a aplicação imediata da lei da dosimetria, ok? Nós temos agora 3 matérias que a relatora é a senadora Mara Gabrilli, ela está online. Eu quero pedir ao plenário, por favor, silêncio, porque online já é difícil e os senhores sabem a dificuldade que a senadora Mara tem para fazer uma apresentação online. Então, assim, quero agradecer à senadora por aceitar relatar hoje 3 matérias. Ela é a nossa grande vice-presidente, a que nos orienta, nos conduz nessa comissão, mas eu quero pedir ao plenário silêncio durante a leitura do relatório. Item 2 da pauta, na verdade, item 3.
Projeto de Lei Não Terminativo 1557 de 23, altera os artigos 16 e 18 da Lei 13146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para prever a utilização da telereabilitação. A autoria da Câmara dos Deputados foi o deputado Daniel Sorans. A relatora senadora Mara, é um relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra à senadora Mara para a leitura do seu relatório. Bom dia, minha presidente. Eu queria primeiro gostaria de cumprimentar os senadores presentes, senador Girão, senador Hermes, e cumprimentar a nossa querida presidente. Eu quero te cumprimentar também, presidente, que você é nossa líder nesse tema, proteção dos povos indígenas. Eu estou muito feliz com essa subcomissão, e especialmente com a sua eleição como presidente da subcomissão, que vai trabalhar e se debruçar nos direitos do povo Yanomami. Então, parabéns, minha presidente. Eu queria cumprimentar os alunos da ESPM que passaram por aí, não sei se ainda estão, mas com o professor Marcelo Crespo, coordenador do curso, eles visitaram meu gabinete, é uma das faculdades que eu fiz, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, eu agradeço a presença deles. E queria também, presidente, antes de eu começar, só lhe dizer a todos que hoje está aí na comissão o meu assessor Edgar, o Didi, ele está sentadinho aí, ele está há 18 anos comigo e agora ele mudou para Brasília. Então, eu tenho a honra de tê-lo aí sentadinho nos assistindo e poder apresentar o Didi para todos vocês, que é sempre o nosso funcionário do ano. Bom, peço licença para ir direto à análise. Ah, Damares foi ver o Didi. Fui dar um abraço no Didi, Mara, porque se ele vai morar em Brasília, a gente vai usar muito o Didi para nos ajudar aqui na comissão. Isso aí. Obrigada, Damares. Bom, peço permissão para ir direto à análise. O artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal prevê a competência deste colegiado para analisar matérias pertinentes às pessoas com deficiência. Quanto ao mérito, avaliamos que a reabilitação à distância, conhecida como telereabilitação, pode ser uma forma eficiente de capilarizar o alcance de serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, terapias cognitivas e outras intervenções. Isso fica ainda mais evidente quando a gente reflete sobre os benefícios dessa modalidade de atendimento para pessoas com deficiência que tenham dificuldades significativas de locomoção ou residem em locais ermos, com transporte precário, com acesso dificultado a postos de saúde e centros de serviços, já que, muitas vezes, o tempo despendido em deslocamento costuma ser superior ao de muitos atendimentos, né? Isso, a extensão do nosso país acaba provocando. E certamente não se cogita a substituição integral das sessões e consultas presenciais, que seria impossível, mas vemos na proposta uma boa oportunidade para complementar tratamentos e ampliar o acesso a avaliações, a informação, a prática supervisionada de exercícios e ao monitoramento da evolução das pessoas com deficiência em ação, em todas as ações de habilitação e reabilitação. E trata-se de mais um recurso disponível que pode, inclusive, reduzir desigualdades regionais e, conforme já preconiza a Lei Brasileira de Inclusão, promover o acesso, disponibilizar o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais, artísticas, que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, indo ao voto, em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 1557 de 2023.
Parabéns, senadora Mara. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Parabéns, senadora Mara. Item 4 da pauta. Projeto de Lei 2383 de 2023, não terminativo, que altera a Lei 13146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para garantir o dinheiro à acompanhante ou atendente pessoal, à pessoa com deficiência em atendimentos, procedimentos e exames médicos. A autoria é a Câmara dos Deputados, nosso querido deputado Duarte Júnior, a relatoria a senadora Mara Gabrilli, o relatório é favorável ao projeto. Antes de conceder a palavra a Mara Gabrilli, Mara, eu registro que está no plenário o Benedito da Vozinha, que é aquele famoso YouTube de 10 anos atrás, que cuidava da vozinha com Alzheimer, e ele está aqui, esse jovem, continua nas redes sociais, militando em defesa das pessoas com deficiência, as pessoas com Alzheimer, e agora é nosso pré-candidato aqui no DF, tá, Mara? Ele veio para acompanhar a leitura do seu parecer do projeto de lei 2383, que é o atendimento à pessoa, direito ao acompanhante à pessoa com deficiência. Conceda a palavra, Mara, para a leitura do seu relatório. Tá, eu quero cumprimentá-lo também, porque ele virou um ícone, né, o Benedito da Vozinha. Então, assim, obrigada pela presença. Peço de novo para a presidente se eu posso ir direto à análise. Nos termos do artigo 102E, inciso 3º, 4º, 6º e 7º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre matérias atinentes à garantia e promoção dos direitos humanos, à proteção e integração social das pessoas com deficiência e ao acompanhamento de políticas governamentais relativas a esse segmento. Insere-se, pois, em seu âmbito temático o projeto de lei número 2.383, de 2023, que amplia na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência a garantia de acompanhamento e atendimentos de saúde. Quanto à constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa não se vislumbram óbices, porquanto a proposição se harmoniza com o regime de proteção da pessoa com deficiência. E no mérito, a iniciativa merece acolhida. A ampliação do direito ao acompanhante ou atendente pessoal para atendimentos, procedimentos e exames médicos aperfeiçoa a proteção já conferida pela Lei Brasileira de Inclusão, hoje expressamente voltada às hipóteses de internação ou observação. E a medida reforça a acessibilidade no cuidado e saúde e contribui para reduzir barreiras práticas de comunicação, informação e apoio durante o atendimento. Há, ademais, evidências de que pessoas com deficiência enfrentam barreiras relevantes no acesso e no uso dos serviços de saúde, inclusive barreiras de comunicação entre profissionais e pacientes. Estudo publicado na Revista de Saúde Pública em 2022 apontou que a comunicação falha é uma das principais barreiras relatadas pelos usuários. E o projeto, portanto, ele mostra-se coerente com a lógica de atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, especialmente em situações em que a presença de acompanhante ou atendente pessoal pode favorecer maior segurança, melhor compreensão das orientações médicas e efetivo exercício da autonomia. Trata-se, assim, de providência que confere maior densidade protetiva ao texto legal, sem comprometer sua coerência interna. É importante registrar, por fim, que a redação da matéria preserva adequadamente a autonomia da pessoa com deficiência, ao assegurar o direito ao acompanhante ou atendente pessoal, sem converter tal acompanhamento em imposição. Revela-se, portanto, equilibrada e compatível com a sistemática da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Portanto, voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2.383, de 2023. Obrigada, Mara.
Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório apresentado ao projeto de lei 2383, o deputado Duarte Júnior, Mara Gabrilli como relatora, e que é para conceder à pessoa com deficiência, acompanhante, o atendente pessoal. Em votação, relatório. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, Mara Gabrilli. Parabéns. Mais um passo na defesa da pessoa com deficiência. Item 5 da pauta. Projeto de Lei 1442 de 2024, não terminativo, altera as leis 10.048 de 2000 e a 11.340 de 2006, altera 2 leis esse projeto, para estabelecer prioridade à mulher vítima de violência doméstica familiar na realização de exames periciais. A autoria, Câmara dos Deputados, a ilustre deputada Laura Carneiro, senadora Mara Gabrilli. Favorável ao projeto com 2 emendas de redação que apresenta. Conceda a palavra à senadora Mara Gabrilli para a leitura do seu relatório. No direto à análise, nos termos do inciso 4 do artigo 102e do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CDH opinar sobre os direitos da mulher, o que torna regimental a análise do projeto por este colegiado. No mérito, a proposição possui grande relevância, pois objetiva fortalecer a proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, por meio da garantia de prioridade na realização de exames periciais. E para compreender a urgência da medida, é necessário considerar o atual cenário brasileiro. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, o número de feminicídios aumentou mais uma vez em 2024. E 1.492 mulheres foram mortas em razão de serem mulheres. E dessas, 64,3% foram mortas dentro de casa. E nesse contexto de violência, os exames periciais desempenham um papel central na eficácia do sistema de proteção da mulher em situação de violência doméstica familiar. É instrumento que pode materializar a violência sofrida, servindo de alicerce adicional à ação penal e elemento probatório relevante para a responsabilização do agressor em determinados crimes de violência. E a demora na realização da perícia implica risco concreto de perda irreversível de evidências, comprometendo o êxito da persecução penal e favorecendo a impunidade. A Lei número 13.721, de 2 de outubro de 2018, ela já havia dado passo importante ao acrescentar o parágrafo único ao artigo 158 do Decreto de Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para estabelecer prioridade na realização do exame de em crimes que envolvam violência doméstica e familiar. A proposição avança ainda mais ao inserir o atendimento pericial prioritário, tanto na Lei nº 10.048 de 2000, quanto na Lei Maria da Penha, ampliando o alcance das prioridades aos exames periciais em geral. Essa ampliação é importante, uma vez que a violência doméstica e familiar demanda modalidades de perícia que não se esgotam no exame de corpo de delito. Ademais, o projeto estabelece parâmetros objetivos de prioridade e organiza a resposta do Estado para os casos em que o serviço pericial regular não está disponível, conferindo maior proteção, maior efetividade à cadeia de proteção já construída pela Lei Maria da Penha, notadamente em seu artigo 9º, que, entre outras determinações, confere prioridade à assistência à mulher em situação de violência doméstica no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Segurança Pública. E a proposição da nova deputada Laura Carneiro representa, portanto, um avanço concreto e tecnicamente fundado no sistema de proteção à mulher, estando em consonância com o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Em um país que registra ano após ano recordes de feminicídio e de violência de gênero, a iniciativa deve ser acolhida
e com urgência. E, diante do mérito da proposição, apresentamos emendas de redação apenas para promover uniformização terminológica entre os dispositivos do projeto e o ordenamento jurídico vigente. O voto. Em razão do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 1442, de 2024, com as emendas que apresentamos. Senadora Mara, em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com 2 emendas. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parabéns, senadora Mara. 3 matérias apreciadas e aprovadas. Obrigada, senadora Mara. Senadora Mara, sim. Eu estava pensando aqui, do jeito que vem sendo a escalada da violência, da agressão contra a mulher, e a gente está vendo que, por mais que a gente trabalhe, que seja um tema que a gente vem trabalhando diuturnamente e continua aumentando a violência contra a mulher, eu acredito que seja de extrema urgência a gente tentar a urgência desse projeto. Ok. Eu queria saber a opinião, presidente. Em votação, requerimento de urgência da matéria. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, Mara. Eu ia te sugerir isso, Mara. Opa! A matéria já passou pela Câmara, já foi analisada a constitucionalidade lá na Câmara, aprovado por unanimidade, já passou aqui. Eu acho que não tem o que se discutir na CCJ, então a gente vai encaminhar direto ao plenário. Mara, só uma coisa, a importância dessa perícia, especialmente no caso de estupro, Mara. Ela tem que ser atendida imediatamente para colher material. E a gente sabe que existe estupro, inclusive no âmbito do casamento, a gente sabe disso. Então, a gente precisa realmente dar essa prioridade à mulher vítima de violência. Parabéns, Mara, pela matéria. E a gente pediu o regime de urgência, certinho? Caminhar para o plenário. Parabéns, Mara. Obrigada, presidente. Continuando a nossa pauta, eu quero informar que o item 2 da pauta institui o Sistema Nacional de Informação da Primeira Infância, cria o relatório Orçamento da Primeira Infância como instrumento de controle social e de fiscalização do orçamento público, que é da Câmara. A relatora, a senadora Dorinha, ela não está presente, inclusive está conosco aqui a Cris Nardes. Cadê a Cris Nardes? Eu vi a Cris Nardes aqui no plenário. Cris Nardes é filha do nosso ministro Nardes e ela é especialista em governança, fiscalização, e ela queria muito ver essa matéria sendo votada hoje. Quero agradecer a presença dela. E a gente vai voltar para a pauta na semana que vem. A senadora Dorinha não está presente. Nós temos o item 7 da pauta, eu sou relatora. O autor é o senador Confúcio Moura, dispõe sobre a veiculação de publicidade não educativa em intervalo de jogos online destinado ao público infantil. A gente recebeu colaboração do gabinete do senador Alessandro, do Instituto Alana, para melhorar o relatório. Como nem o senador Alessandro está presente, nem o autor, e eu não consegui falar com o autor e o Alessandro as adequações que eu estou acolhendo, eu vou retirar de pauta o item 7, para a gente ter um tempo para falar com os 2 gabinetes, mas ele volta como número 1 da pauta a semana que vem. A SUG número 8, o relator é o senador Cid Gomes, que é o item 8, SUG 17. O senador Cid autorizou a gente fazer o voto ad hoc, mas eu tenho a alegria de ter aqui hoje o proponente da SUG. Deixa eu ver quem é proponente da SUG. Proponente da SUG, fim da cobrança de contribuição previdenciária do aposentado. É uma ideia legislativa, na verdade, né? Veio da participação via o 0800 61 22 11. Os proponentes estão aqui e queriam conversar com o relator. Então, o que vou fazer? Não vou nomear ninguém ad hoc,
porque o voto dele é contrário à SUG. E vocês terão aí uma semana para convencer o relator a mudar o voto dele, a adequar. Boa sorte aos proponentes. E aí eu quero dizer para o Brasil, nós valorizamos muito a participação social, muito. A participação social na apresentação de ideias e projetos de lei. Então, em respeito ao trabalho que vocês fizeram, olha, Girão, eles conseguiram... olha só, Girão, eles apresentaram a proposta no dia 6/7, de 21. No dia 12/7, 5 dias depois, né? 7 dias depois, eles conseguiram 21 mil assinaturas para a proposta. E parou em 21 mil assinaturas porque o sistema fechou, mas se tivesse aberto, teria aí milhares e milhares a mais. Então, nós vamos retirar de pauta hoje, para que os senhores conversem com o relator, para ver se ele muda o voto, se precisar que eu converse com ele, eu converso também. A matéria é o fim da cobrança da contribuição previdenciária do aposentado. Olha só, eu sou aposentada. É o fim da cobrança da pensão. Tá bom, vocês têm aí uma semana para conversar com o relator, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Cid, você vai ter um grande problema essa semana, Cid. E aqui a gente vai agora para... O nosso senador Hermes tem o pedido de um requerimento extra-pauta. É isso, senador? Na verdade, é um requerimento que está na pauta do Jorge Seife, que é o requerimento 63, e o senhor vai subscrever, é isso, né? Eu gostaria de pedir para subscrever o requerimento 63 do senador Jorge Seife. Ok. E também fazer um registro de agradecimento para a senadora Damares, com toda essa recepção. A sua beleza, eu tenho certeza. Tá vendo? Que é... Ele é um homem que não mente. Não, de maneira alguma. Mentira, não. Sempre à direita, sempre tentando fazer o certo, que não vai dar errado, tá? Mas a sua beleza é mais interna do que tudo. Obrigada. Tá? Senador Girão, muito obrigado aí pela acolhida. De coração, estarei junto em todas essas pautas, que é as pautas certas. Nós trabalharmos pelas pautas certas, não tem como dar errado. Muito obrigado. E com relação ao meu estado, eu não quero, tenho que pedir desculpa, mas eu tenho que falar do meu estado. Ele... É tudo de bom no Brasil. Olha só, Girão. Lá vem o bairrista, Girão. Eu acho que eu tenho certeza que se o Brasil copiar Santa Catarina, isso vai virar uma maravilha. Tá? Quero agradecer, estou me sentindo muito à vontade e quero que contem comigo para todas essas pautas, tá? Muito obrigado. Obrigado, senador Hermes. Senador Hermes já está indicado como membro nessa comissão, substituindo o senador Seife. Inclusive, o senador Seife me solicitou que as relatorias do senador Seife fossem encaminhadas para o novo senador, a gente já está vendo isso. E esse requerimento é a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater a situação atual dos pacientes em tratamentos médicos injetáveis, das farmácias de manipulação de estéreis e dos profissionais de saúde no Brasil, em decorrência da atuação regulatória da Anvisa, e ele indica uma série de convidados. Em votação, o requerimento. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, senador Hermes. Seu primeiro requerimento aprovado. Parabéns. E já vamos providenciar a data da audiência. A senadora Dorinha não está ausente, nós vamos colocar na pauta na próxima semana. As matérias deliberativas foram todas vencidas. Eu vou agora para a questão da leitura de expediente. Senadores, fiquem à vontade, se não puderem ficar até o final. Expediente número 10, comunico ao colegiado o recebimento das denúncias
constante nos expedientes 286, 287, 290, 91 e 302, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comissão. Expediente 287. A manifestação apresenta denúncia envolvendo pessoa idosa em situação de vulnerabilidade com alegações de demora e negativa no cumprimento de decisão judicial referente à verba alimentar, expondo a idosa a situação de risco e subsistência à saúde. Informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento à Corregedoria do Tribunal competente para apuração quanto à observância da prioridade legal assegurada à pessoa idosa. O expediente 291, a denúncia relata dificuldades administrativas e judiciais enfrentadas por militar para a transferência de localidade, com o objetivo de acompanhar filho menor diagnosticado com autismo. Havendo impactos diretos na continuidade do tratamento, informo que a comissão deliberou pelo encaminhamento à ouvidoria da Força Armada para manifestação quanto aos fatos e acompanhamento institucional do caso. Comunico ainda o recebimento das respostas dos ofícios dos expedientes 284, 285, 288, 289, 292, 293, 296, 298, 299, 301, 303, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos, destacando que o expediente 288, a Defensoria Pública do Estado encaminhou relatório técnico decorrente de inspeção institucional em unidade prisional no estado do Mato Grosso, apontando graves violações de direitos humanos, incluindo práticas de tortura e condições degradantes, tendo sido adotadas medidas judiciais relevantes, como a conversão de habeas corpus em coletivo, com determinação de afastamento de agentes, implementação de providências estruturais, instauração de investigações. Informo que o expediente foi registrado para acompanhamento institucional em razão da gravidade dos fatos. Comunico também o recebimento das solicitações constantes nos expedientes 294, 295, 297 e 300, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento dos informes constantes nos expedientes 281, 282, 283, que receberam os devidos encaminhamentos. Comunico ao colegiado, expediente número 11, comunica ao colegiado o recebimento das denúncias, constante nos expedientes 305, 307, 308, 315, 320, 323, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos no âmbito das competências dessa comunicação. Comunico ainda o recebimento das respostas de ofício 306, 309, 310, 11, 12, 13, 17, 21, 22 e 23, informando que todos receberam os devidos encaminhamentos, destacando que, no expediente 311, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania encaminha a resposta relativa à denúncia envolvendo supostas irregularidades na condução de atendimento médico e na apuração de casos de violação sexual contra adolescente no estado de Minas Gerais, informando o registro da demanda na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e seu encaminhamento aos órgãos competentes, incluindo o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina para análise e adoção das providências cabíveis. Informo que o expediente foi registrado para acompanhamento institucional. No expediente 312, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania encaminha resposta relativa a denúncias envolvendo possíveis violações de direitos humanos de povos e comunidades tradicionais na região da Estação Ecológica da Terra do Meio, no estado do Pará, informando o registro das manifestações na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e o encaminhamento aos órgãos competentes, inclusive ao Ministério Público Federal, para a adoção das providências cabíveis. Informo que o expediente foi registrado para acompanhamento institucional. Comunico também o recebimento das solicitações constantes no expediente 316, 318, 319, informando que todas receberam os devidos encaminhamentos. Comunico, por fim, o recebimento dos informes constantes no expediente 314, que recebeu o devido encaminhamento. Isto posto, submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação dessa comissão, do expediente 10 e do expediente 11, devidamente lido. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram.
Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais permanecem na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminando o prazo, os documentos serão arquivados. Tá. E eu quero informar que nós estamos indo para o encerramento da nossa reunião, que nós temos um aniversariante na equipe, né, Aline? Teve até festa hoje de manhã, eu soube, fui convidada, não consegui chegar. Deus te abençoe, Aline, grandemente. Você é uma joia preciosa na nossa equipe. Todos nós, seus colegas, lhe respeitamos, lhe amamos, lhe admiramos. Que você tenha uma vida longa, próspera e feliz. É uma alegria tê-la nessa comissão. Deus te abençoe e feliz aniversário. Antes de encerrar, eu quero informar que nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de campanha inteiro, o mês inteiro, pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes. E semana passada, todos nós ficamos chocados com o caso daquele estupro coletivo, daquelas 2 crianças, tendo como agressor adolescentes e um adulto. E aí eu preciso fazer um esclarecimento. A idade do agressor de violência sexual no Brasil tem diminuído. Nós estamos nos deparando com muitos episódios de adolescentes estuprando crianças, inclusive no âmbito familiar. A mãe precisa sair, deixa um filho ou uma filha de 13 anos, cuidando de um filho ou uma filha de 7 anos, e os abusos estão acontecendo. E nós vamos ter que falar sério sobre isso. É uma era de erotização. Não dá para a gente falar de violência sexual sem a gente falar de erotização precoce no Brasil. Inclusive, eu estou vendo aqui, lá no cantinho, meu amigo Tony Reis, presidente da Associação Brasileira LGBT. Nós somos amigos há uns 20 anos, nos amamos muito. E a gente sempre falou sobre isso, né, Tony? Sempre falamos sobre os abusos sexuais. O quanto o Tony luta pelo fim dos abusos sexuais. E a gente sempre esteve junto nessa pauta. Te quero muito bem, Tony. Obrigado por estar aqui com a gente. Mas é o mês Maio Laranja. E ontem, gente, eu fui surpreendida também com uma notícia muito triste. Uma menina indígena, na cidade de Barra do Garça, estava no hotel com a mãe indígena e um padrasto indígena. E enquanto a mãe segurava a menina de 10 anos, o padrasto estuprava. A dona do hotel ouviu o barulho, percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela foi muito ágil, pegou o celular, filmou, mas filmou rapidamente e imediatamente chamou a polícia. E a polícia chegou, eles ainda estavam no quarto. Um exame de corpo de delito foi feito, o ato foi consumado. Uma menininha de 10 anos, segurada pela mãe, para que o padrasto estuprasse dentro de um hotel. Me parece que eles estavam sob efeito de álcool também. E a nossa preocupação também com as crianças de comunidades tradicionais vítimas de violência sexual. Inclusive, em algumas comunidades, como prática cultural. E a gente vai ter que falar sobre isso também. Cultura que machuca não é cultura. E nós somos signatário de um pacto internacional de que questiona práticas culturais nocivas. E estupro coletivo em algumas comunidades existe como prática cultural, e a gente vai falar com toda delicadeza, sem expor os povos, mas enfrentando isso como uma realidade. Venham com a gente nessa campanha pelo fim da violência sexual contra meninos e meninas no Brasil. 1 a cada 4 meninas no Brasil, segundo pesquisa divulgada, é abusada sexualmente até os 18 anos de idade. Eu sou uma dessas meninas sobreviventes. Então, eu não falo porque eu leio, porque eu ouvi ou porque assisti um filme. É porque eu estive lá no cativeiro. Eu estive lá
Eu tive um algoz que mudou a minha vida. Mas eu tive a chance de ser restabelecida, tive a chance de ser curada, estou aqui. E fiz da minha luta, do meu luto uma luta, da minha dor uma bandeira. Mas eu quero convidar todo mundo, vamos nos engajar no Maio Laranja. Eu enviei a todos os gabinetes cartazes, material, eu tenho material eletrônico, nada tem meu nome, nada, está disponível todo o material para todo mundo que queira usar, faça um contato com o meu gabinete e nós vamos ter uma audiência pública na comissão alusiva ao Maio Laranja. Já tem a data? Tá? Nós vamos ter uma audiência pública aqui na comissão alusiva ao Maio Laranja. Nós não queremos nenhuma criança machucada no Brasil. E saindo do abuso, registro também a minha tristeza pelo trágico caso que nós assistimos essa semana de 3 crianças que foram mortas, queimadas, vivas. A mãe saiu para um baile e deixou as 3 crianças sozinha, com uma filha de 7 anos cuidando dos 3. E aconteceu um acidente e as 3 crianças morreram. E aí eu fui ler a história ontem, fui ver o depoimento do pai, o choro do pai. Uma filha sobreviveu, eles tinham 4 filhos. Esse pai já havia pedido a guarda dos filhos 2 vezes e foi negada. Já havia uma série de denúncias contra a negligência da mãe. Todos nós falhamos com essas 3 crianças. A família falhou, o Estado falhou, é possível que a sociedade falhou. Eu falhei. Eu não cheguei antes do fogo. 3 crianças que morreram de forma cruel. Eu fico imaginando o grito, uma das crianças tinha 11 meses, o grito de dor dessas 3 crianças. Gente, deixa eu falar uma coisa. As crianças no Brasil estão sob severos ataques. Há muito sofrimento, e sofrimento de todas as formas. Eu sei que o Estado é laico, mas eu vou falar uma coisa que talvez incomode vocês. Às vezes eu tenho a impressão que há um espírito de morte sobre essa nação atacando as crianças. As crianças estão se matando, estão se suicidando, se automutilando, estão com dependência tecnológica, vício tecnológico, já estão viciadas em jogos eletrônicos. As crianças estão sendo abusadas, estão sendo estupradas, negligenciadas, torturadas, machucadas, passando fome, algumas sem acesso à educação, outras sem acesso à saúde. O que está acontecendo com a infância no Brasil? Eu dedico o meu mandato, a minha vida, às crianças. Eu queria convidar vocês. Essa é uma comissão que está priorizando a infância. Mas a gente vai ter que se levantar, esquecer as nossas brigas idiotas. Tantas brigas que não nos levam a nada, especialmente aqui dentro do parlamento. E as crianças gritando por socorro no Brasil. Venham comigo na campanha Maio Laranja, mas continue comigo na defesa de todas as crianças do Brasil. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi.
Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação. A gente é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Um rabino não tem maiores atribuições do que outro membro de sua congregação. É sim uma pessoa, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, com maior conhecimento. E, portanto, é alguém que tem essa capacidade de poder transmitir, de poder ensinar. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. O Brasil se juntou a mais de 80 países como membro do Tratado Global dos Oceanos. O acordo aumenta a proteção da biodiversidade em alto mar. E o recém-inaugurado aviário de imersão do Zoológico de Brasília, onde o visitante pode compartilhar o espaço com várias espécies de pássaros. Ecosenado, neste sábado, 9h da manhã, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que a verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República.
Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O BRB, Banco de Brasília, enfrenta uma crise financeira em meio a uma pressão grande na busca de soluções para reforçar o caixa. Entre as soluções apontadas estão a venda de ativos e também até mudanças do controle do banco. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que faz parte do grupo de acompanhamento que investiga o caso Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, houve aí uma reunião, parece que aconteceu uma reunião entre o Banco Central e representantes do Banco de Brasília, para tentar uma solução. O que o senhor está sabendo? O que a gente pode falar, principalmente para os correntistas do banco e também para a população? Olha, é uma situação preocupante, né? O BRB é um patrimônio da sociedade brasiliense e é muito útil e importante para o Distrito Federal, mas, infelizmente, assaltaram o banco, né? Porque o rombo deve chegar em torno de 12 bilhões. E a gente viu, assim, investimento feito sem nenhuma preocupação de analisar se tinha garantia, se tinha respaldo, mesmo com alerta dos auditores internos, alertando para tudo isso. Então, na prática, foi um fraude mesmo, foi fraude. E eles chegaram, inclusive, a parcelar as aplicações, exatamente para fugir do Conselho de Administração, que acima de um determinado limite tinha que pegar a autorização do Conselho. E agora está nessa situação. Ele precisa publicar o balanço, o prazo foi dado já, agora até final de maio. Eles não publicaram o trimestre de setembro de 2025, agora dezembro, que é o balanço, e março desse ano, que também já era para estar publicado, agora em abril, o balanço também. Então, se não apresentarem uma solução, porque tem várias tentativas, uma delas, aprovaram uma lei da hora para outra lá na Câmara Legislativa, que inclusive hoje aparece como um indício de que houve realmente alguma manipulação ou algum lobby, e o Paulo Henrique, que é o presidente, que está preso, deve delatar isso, mas esses terrenos são terrenos de utilidade pública. É um terreno da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a SEB, que é a Companhia Elétrica, é também o Clube de Saúde, que é um espaço maravilhoso que pertence à saúde, e eles querem vender isso no fundo de investimento. O que vai acontecer depois? Vende e ainda vai ter que pagar aluguel o resto da vida. Inclusive lá a Secretaria da Nova CAP, ali, na Secretaria de Obra. Já foi, teve um julgamento, a Justiça derrubou, depois conseguiram um desembargador derrubando a liminar, e agora a decisão está no Supremo. O Supremo vai decidir se pode. A PGR já deu um parecer contrário, dizendo que a lei é inconstitucional, que não podia ter feito da forma como foi feito. Agora, a outra solução que eles procuram é um apoio do governo federal, que já foi negado. Eu vi agora a entrevista e tive com ele pessoalmente, o ministro da Fazenda, e ele disse, não, a única forma que eu tenho de ajudar aqui é compensando com o Fundo Constitucional. Eu disse, olha, não tem a mínima chance, porque o Fundo Constitucional está na Constituição, tem a destinação específica, que é exatamente para manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, a Polícia Civil e ajudar na educação e na saúde. Então, é um valor já definido. 90% do fundo
é para pagar a folha de pagamento. Então, não tem como pegar dinheiro do fundo para cobrir rombo do BRB. Então, de fato, eles estão conseguindo agora vender a parte podre que eles tinham, compraram mais de 20 bilhões. Desses 20 bilhões devem recuperar pelo menos uns 4, mas mesmo com os 4 ainda será necessário pelo menos mais 6 bilhões 600, que eles estão tentando. Pela lei de responsabilidade fiscal, já extrapolaram o valor, não é possível. Então, eu acho que vai ser muito difícil o governo federal entrar nisso, como já foi dito pelo ministro, isso é questão do GDF. E, de fato, né, a gente precisa tentar rastrear o recurso, para onde é que foi esse dinheiro, para tentar recuperar, porque não tem sentido as pessoas roubarem e depois a sociedade pagar a conta. Fica muito fácil desse jeito, né? Então, nós estamos aguardando as delações, tanto do Paulo Henrique, que é o presidente do banco, que é ex-presidente, como o do Vorcaro, que é do Banco Master, que muita novidade pode surgir aí nessas delações. Como é que está o acompanhamento na Comissão de Assuntos Econômicos desse grupo de trabalho que está acompanhando essas investigações? Existe já algum avanço nessas investigações, nessas apurações, senador? Olha, nós aprovamos diversos requerimentos solicitando informações. Estivemos, inclusive, no Banco Central, na Polícia Federal, no próprio BRB, estive lá também, né, solicitando os documentos. Como são documentos sigilosos, tem essa dificuldade de encaminhamento, mas nós aprovamos o requerimento agora solicitando cópia, né, de toda a documentação do BRB e do Banco Master. Inclusive pedimos, antes do fim da CPMI do INSS, nós pedimos também, no crime organizado, que mandasse essa documentação para a CAI, né, os documentos sigilosos. Me disseram há pouco que tem já alguma coisa lá, eu ainda não vi, mas nós precisamos saber, nós queremos acompanhar de perto. A CAI criou essa comissão exatamente para isso, para fazer o acompanhamento disso, né? Porque tem muito problema, não só do BRB, mas do Banco Master também. Como a gente não conseguiu implementar a CPMI do Banco Master, está demorando muito, a CAI começa então a trabalhar nessa perspectiva de desvendar esses mistérios todos aí. Há alguma expectativa em relação a essas delações premiadas, tanto do ex-presidente do banco quanto do Vorcaro? Sim, muito grande. Por quê? Primeiro, o Paulo Henrique, o ex-presidente, né, ficou já aprovado, né, ele foi mais de 146 milhões de propina que ele recebeu em imóveis, foram 6 imóveis em Brasília e em São Paulo, e ele está preso. Agora, quem conhece a Papuda, conhece a situação deles lá, a tendência é fazer o que ele está proposto a fazer agora, que é a delação premiada. Então, ele vai ter que apresentar provas, né, coisas que ainda não foi divulgado, tem que ser novidade, porque o que a Polícia Federal já descobriu, não considera. Então, tem que ser novos fatos com comprovação. Então, já está na mídia, né, a questão, né, da delação, com perspectiva de aparecer não só o nome do governador, mas também agora da governadora Celina, também dos deputados distritais, que aprovaram esse projeto assim, da noite para o dia, e aí vai aparecer algumas coisas nesse sentido. Senador, qual o prazo que o banco tem para apresentar esses balanços? E se não apresentar, quais seriam as alternativas que o Banco Central tem colocado na mesa? Até então a gente ouve falar em liquidação do banco, ou então também em que ele seja privatizado. Na prática, o Banco Central deu um prazo até o final do mês de maio. Então, até o final do mês de maio, eles têm que publicar o balanço. E eles não publicaram exatamente em função do rombo. A gente nem sabe qual é o tamanho desse rombo, né, porque os balanços não foram apresentados. Então, o Banco Central deu até maio, porque o prazo normal era abril, né, mas prorrogou maio. Então, eles têm até maio para fazer o aporte de capital, porque eles precisam deste recurso para capitalizar, para aumentar o capital, para dar garantia realmente, né, dos credores, porque todo dia tem saque, né, as pessoas pegando aplicações, né, tirando dinheiro do banco, e tudo isso demanda de recurso. Então, até maio, eles vão ter que apresentar o balanço, e aí ou vai aparecer o rombo e o prejuízo que vai levar a uma liquidação ou a privatização, ou um aumento de capital, que aí não sei como é que o governo vai conseguir fazer, porque até agora tem essa questão dos imóveis, mas mesmo assim os imóveis também têm dificuldade de liquidez, porque são imóveis públicos de interesse social, então tem essa questão da justiça, então sempre tem esse problema. E o governo federal dizendo que não vai ajudar o governo local, porque isso é problema do GDF. Então, é uma dificuldade. Agora,
O DF tem outras alternativas que também acaba o contribuinte pagando, né? Por exemplo, o governo tem hoje mais de 50 bilhões de créditos de impostos do DF. Pessoas que não pagaram há muitos anos e tal. E que pode ser negociado, né? Mas, de qualquer forma, é um recurso da população, né? Porque recebendo esses impostos deveria ser aplicado em política pública. Então, mas é uma solução. Oferecer alguns bens, né? Pode ser até realmente essa questão fiscal para poder conseguir a captação dos recursos. Senador, a gente vê a bancada do Distrito Federal aqui no Senado muito empenhada nesse caso, né? O senhor, a senadora Damares e a senadora Leila. O que o senhor pode falar, não só para os correntistas, mas também para os funcionários do Banco do BRB, que a bancada está fazendo na intenção de resolver essa situação? Nós estamos buscando todas as informações, né, para a gente poder realmente ver de que forma que nós podemos ajudar para que o banco não seja liquidado, porque essa é a tendência. Se não conseguirem o recurso, né, na ordem de 6 bilhões, e os 4 bilhões que ele vendeu, os títulos ainda não foram pagos, dizem que vão pagar até dia 20, então vamos aguardar, mas de qualquer forma, o valor que tem que ser aumentado é em torno de 10 bi. Já tem os 4, promessa, e precisa de mais 6 que está especulando esse financiamento aí, que está difícil de tirar e falta de garantia, né? Mas acho que o GDF vai buscar outras alternativas, como essa dos créditos de impostos, para tentar negociar com o Banco Central. Mas se não publicar o balanço, a tendência é liquidação ou privatização, né? Porque tem muitos bancos que têm interesse. Como lá tem recurso da Justiça, tem vários tribunais que depositaram no BRB, tem vários estados que pagam a folha de pagamento e tem investimento no BRB. Então, evidente que até 250 mil tem a garantia do fundo garantidor, mas tem que ficar atento, né, os correntistas, mas até a aplicação até 250 mil reais individualmente por CPF não tem garantia do fundo garantidor. Acima disso é que pode ter algum problema se for liquidado. Mas eu acho que o governo vai buscar outras alternativas para não deixar liquidar, até porque o BRB é de muita importância para nós, para o desenvolvimento da cidade e também apoio ao desenvolvimento econômico. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença, sucesso aí nas negociações, né, nessa busca de soluções. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A tragédia da vida real. Esse é o tema do novo livro da Clara Regui, A Escuridão do Ventre, fala exatamente sobre isso, sobre a dor da perda. Todos os fatos que eu conto são o mesmo, é a morte, né? E a morte e o luto subsequente, né? Então, essa procura da desadjetivação. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos.
Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Vocês estão com as suas contas em dia ou tem alguma atrasada? A renda média do trabalhador brasileiro aumentou em 2025 e agora em 2026 vai aumentar mais um pouquinho com a isenção do imposto de renda para a faixa de até R$ 5.000. Mesmo assim, 80,45% das famílias estão com dívidas. O endividamento pessoal e os cuidados que você pode ter para não ficar com orçamento negativo são o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. E para entendermos o que está acontecendo com o orçamento das famílias brasileiras e como pode-se evitar o endividamento, eu recebo aqui na Agenda Econômica a Alessandra Casamaior, que é planejadora financeira. Alessandra, obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. A gente vai ter muita coisa que ajudar aqui os nossos telespectadores, a nossa audiência, né? Com certeza, agradeço o convite aí para poder vir falar aqui em nome da Planejar. Muito obrigada. Sente-se aí. Você falou em nome da Planejar. É uma instituição que agrega planejadores financeiros, é isso? Sim, é uma instituição mundial. O Brasil hoje é o 5º em número de planejadores certificados. Estamos hoje com 12 mil planejadores no Brasil todo. Então, isso significa que a gente está com muito problema e precisa de muita gente para ajudar a arrumar as contas, ou isso é um avanço que mostra que o brasileiro está tentando se planejar melhor? Isso é um avanço, né? O Brasil estar em 5º lugar, né? Os Estados Unidos hoje tem 107 mil, e depois vem já o segundo, já vem com 30 e poucos, e a gente está num lugar de destaque muito grande. E essa certificação vem aumentando constantemente, ano a ano, a gente tem aumentado muito o número de certificadores. Isso o planejador financeiro, na realidade, ele é o médico de família das finanças, porque a gente entende o cliente e vai orientar em todos os pontos da vida dele. Orientar até a próxima geração. Tem muitos escritórios que fazem esse trabalho até de treinar os filhos dos nossos clientes, né? Dar educação financeira. Já que a gente enveredou por aí na conversa, como é que dá para uma família, né? Porque a gente tem aí várias faixas, né? Uma faixa salarial muito grande, faixa de renda muito grande, e a maioria da população brasileira, a maioria dos trabalhadores, está numa faixa de renda muito pequena. Né? Assim, a gente está aí entre... a maioria dos nossos trabalhadores recebem entre 1 e 5, 6 salários mínimos, né? Uma família, assim, consegue se planejar para não viver no vermelho? Consegue sim, mas tem que ter bastante disciplina. Né? Tem que viver de acordo com aquilo que consegue pagar, tem que escolher um aluguel num local mais distante, né? Tem que comprar marcas que sejam aquelas marcas, né? Muitas vezes do supermercado, sem nenhum tipo de grife, alguma coisa assim. Tem que fazer uma ginástica para conseguir isso, mas é possível. Não fazer contas que não consegue pagar no futuro. Agora, esses conselhos, em geral, eles valem para todo mundo, né? Com certeza. A ideia, assim, esse programa surgiu a partir da pesquisa mensal, né, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio, que é a PEI, que é Pesquisa de Endividamento. E aí, essa pesquisa tem mostrado um crescimento do endividamento. Eu vou pedir ao nosso diretor de programação para colocar aqui no telão os resultados do mês de março de 2026. Essa pesquisa é feita há muitos anos, sai todos os meses, mas esse ano, no mês de março, ela preocupou exatamente porque a gente tem aí um crescimento do endividamento. A gente tem março e fevereiro, cresceu 0,2, né, pontos percentual, que não é um crescimento muito grande, ela vinha crescendo desde março do ano passado, mas é uma fatia muito grande das famílias endividadas, né? E quando a gente vê que tem dívida em atraso,
esse número já bate quase 30%, e 12% deles não podem pagar, ou seja, isso aqui já é inadimplência. Eu queria que você diferenciasse para a gente o que é uma pessoa que está endividada, ou uma família. Uma dívida em atraso a gente sabe, mas o que é inadimplência, mas o que a gente considera dívida? Quando eu penso em endividamento pessoal, eu estou falando como um todo. Eu comprei um carro, eu estou pagando a prestação. Eu financiei um apartamento, eu estou pagando a prestação. Eu fiz uma compra no cartão de crédito e vou pagar no mês que vem. Eu estou endividada. Mas eu estou endividada se eu não tenho... É uma obrigação. Você tem uma obrigação. Não significa que você não tem dinheiro para pagar. Isso. Aquilo está dentro do seu orçamento, mas mesmo assim é uma dívida. O grande segredo é isso, eu fazer uma conta do tamanho que eu consigo pagar, para eu não começar a entrar em juros, né, que são altíssimos. Então, o endividado, se eu estou fazendo uma dívida que eu sei que eu consigo pagar no ano que vem, ou se eu me programei que a prestação do meu apartamento cabe nos próximos 10, 20 anos, se eu me programei, isso é um endividamento saudável, digamos assim, é uma obrigação que eu tenho lá. Né? Seria o passivo aí do balanço. Até porque você está gerando um patrimônio, você está se endividando para gerar um patrimônio no seu apartamento. Exato. Né? Muitas vezes eu substituí eu pagava um aluguel e substituí por um financiamento. Então, né, um carro. Eu posso comprar um carro e financiar. Ou eu posso até, hoje em dia, a gente já tem a facilidade de ter assinatura de carro por aluguel. Né? Então, eu posso não gastar meu dinheiro, deixar meu dinheiro rendendo. Hoje a gente tem juros, hoje é o segundo maior juros do mundo que a gente tem hoje no Brasil. A gente perde só para a Turquia. Então, eu vou aproveitar esses juros, vou deixar meu dinheiro rendendo e ainda vou ter uma reserva lá de segurança. Se eu tiver uma emergência, eu uso primeiro esse dinheiro. Para quê? Para evitar cair num cartão de crédito que eu não consigo pagar, evitar cair num consignado ou num empréstimo pessoal. Por quê? Porque as taxas são muito mais altas. Agora, eu queria que a gente visse vamos abrir essa tela para uma tela que mostra o endividamento por faixa salarial. Sim. A gente está trabalhando aqui, na verdade, de 0 a 3 seria de 1 a 3 salários mínimos, 5 a 10. Na verdade, de 3 salários mínimos até 8 é o que a gente chama de classe C, não é isso? Sim. De 8 salários até 14 é o que a gente chama de classe B. Então, a gente está aqui pegando um pouco de classe C, toda a classe C e um pouco de classe B. E aí é interessante porque a gente vê que a pessoa com a dívida, né, por faixa de renda, ela de 0 a 3 salários mínimos, de 82% das famílias estão endividadas. Quando vem aqui para mais de 10, esse endividamento ainda é muito alto, mas cai para, digamos, 70%, arredondando aqui, 70%. Né? A dívida em atraso, que aí sim é a inadimplência, ela está em quase 30% para quem está na faixa até 3 salários mínimos, e ela cai para menos de 15%, ou seja, cai pela metade, né, para quem está na faixa de mais de 10 salários mínimos. E os que realmente estão inadimplentes, não têm condição de pagar, vem de 11% na faixa até 3 salários mínimos e cai para menos de 5% aqui, com mais de 10 salários mínimos. Aqui a gente percebe claramente uma questão da faixa de renda. As pessoas pegam empréstimo, estão endividadas porque o que ganha é muito pouco, né? E acaba virando uma bola de neve. E agora, dá para viver, mesmo com 3 salários mínimos, mas imagina quem tem menos, é possível se organizar com algum nível de decência de vida, porque é uma faixa salarial muito pequena, para uma família viver sem ter dívidas? É complicado, mas tem como. A pessoa tem que abrir mão de uma série de coisas, né? A gente até montou uma tabela que eu acredito que vai aparecer aí na frente. O lazer praticamente não vai existir, né? Porque eu vou pelo que é prioritário. Primeira coisa, eu tenho que ter um aluguel, eu vou, né, um terreno, vou construir. Muitas vezes, né, na minha casa mesmo tem um rapaz que trabalha lá, ele mesmo foi e construiu a casa dele. Então, são coisas assim que às vezes as pessoas trabalham todos os dias, trabalham em vários locais, né? Vou fazer uma renda extra, vou trabalhar um dia a mais. A família toda, os filhos, né, já estão estudando, de repente já pode fazer um estágio para ajudar na família. Todos têm que se ajudar, tem que ter um mínimo de, né, previsão para fazer compras, né, não fazer compras por impulso. Agora, o que leva uma família que ganha mais de 10, que tem, né, no conjunto mais de 10 salários mínimos, e mesmo assim ainda está endividada e não tem condição de pagar?
Porque é um bom salário, né? Se você pegar acima de 10 salários mínimos, está com contas que não tem condição de pagar. O que isso fala da família? Muitas vezes eu acredito assim, a geração jovem, meus filhos têm 19 anos, essa geração jovem consome muito. E até os adultos, eu acho que aplicativos no celular fazem as pessoas gastar muito mais. Às vezes você está aqui, estou com fome, vou pedir uma comida, você entra aqui, pede. Eu fiz uma pesquisa, ano passado eu fiz uma palestra na UNB, e aí eu fui ver onde os jovens se endividam. Aplicativos de pedindo comida, é um dos que mais gastam. Então assim, por que eu preciso pedir comida pelo aplicativo? Eu tenho taxa de entrega, o valor é mais alto. Será que não tem nada aqui perto que eu possa ir comprar? Um supermercado, uma padaria, alguma coisa que eu vá gastar menos? Levar de casa, levar de casa, muito mais saudável, com certeza, né? Outra coisa que gastam, né? Gastam demais. Bota lá compras online, né? Fica assistindo lá, abre as redes sociais e começa lá. Aí o fulaninho tem isso, o influenciador tal comprou isso. Chegam modas e aí as pessoas acham que tem que seguir. Não, eu não tenho que seguir. Eu tenho que ser confiante. Eu tenho condição de pagar isso? Eu tenho que parar e pensar. Eu preciso realmente disso? Eu acho que assim, eu falo para minha filha, botou lá no carrinho, deixa aí no carrinho, vai dormir. No outro dia você vê se você precisa. Depois de ter respondido se precisa e se pode pagar. Né? E se pode pagar, porque muitas vezes ela fala, mãe, compra. Eu falo, não vou comprar, você paga com seu dinheiro. Nossa, decide imediatamente que não precisa mais. Esse é um bom método também, né? Com certeza. Não, isso a gente tem que fazer até em casa. Outro dia eu peguei a planilha de todos os gastos financeiros e mandei para eles. Já tem uma certa idade, já conseguem entender, com 19 anos. A partir de que idade você acha que uma família pode, né, uma mãe, um pai, podem colocar os filhos nessa realidade financeira? A educação financeira tem que vir desde muito cedo. Eu acredito que devia, inclusive, estar na escola já, essa disciplina. Mas eu acho que a partir dos 12 anos já tem como entender. Eu fui numa feira de ciências, num colégio que meus filhos estudavam, e tinha lá, assim, como se fosse uma caixa d'água. E aí ele tem várias torneirinhas. E aí vai explicando, tá vendo? O salário é isso aqui. Enchemos aqui o filtro. Tá vendo a torneirinha? Essa aqui paga isso, essa paga isso, essa paga isso. Tem uma hora que não dá, a gente precisa de mais e só vai ter no mês que vem. Então, até a criança, tem formas lúdicas de você explicar para a criança. Eu acho que a partir dos 10, 12 anos já dá tranquilamente. E depois, hoje em dia, contas digitais já se consegue abrir muito cedo. Até menos de 18 anos consegue abrir conta digital. Dá uma mesada, nem que seja, né? É complicado para quem está na faixa mais baixa, mas está um pouquinho mais em cima, nem que seja R$50, você vai gerir seu dinheiro. R$50 por mês pode gerir e definir o que vai fazer. Né? Para começar, para ter essa educação financeira, pode ser R$10 que seja, mas então aí não vai conseguir abrir, vai ser mais difícil abrir conta, mas deixa um dinheiro que ele tenha essa responsabilidade. O seu lanche todo dia, né? Alguma coisa assim, a criança vai no supermercado, vai na venda, às vezes, né, que é próxima de casa, vai lá, o troco é seu, ele vai procurar o que é mais barato, que ele vai querer ficar com troco. Então, são coisas que a gente tem que botar. Nós temos que educar nossos filhos também muito. Eu peguei a planilha e falei, o que vocês vão cortar? Aí minha filha, nossa, mas a gente está quebrando. Eu falei, não, é porque vocês têm que ter educação financeira. Tem 1000 coisas aqui, 1000 aplicativos. Se vocês conseguem assistir todos esses filmes, vocês estão estudando, vocês fazem faculdade. Vamos reduzir os aplicativos de filme aí. Né? Então, assim, até nisso a gente pode. Às vezes tem 3, 4 que tem uma infinidade. Eu preciso de 3, 4, gente? Não preciso. Se eu economizo R$35, em média, R$40 um desse, ao longo de um ano, já é um dinheiro considerável. Posso comprar uma coisa melhor. Agora, né, a questão assim, às vezes você faz economia em Páscoa, ocasiões específicas. Quanto custa um ovo de Páscoa? Quanto custa uma barra de chocolate? Não é a mesma coisa? É tudo chocolate. Se já não é mais criança, não tem... Né? Ou então eu dou um menorzinho e dou a barra, o efeito é o mesmo. Agora, isso aí você está falando para a família que está já numa faixa salarial maior, né? Eu queria falar um pouco dessa questão do endividamento. Como é que as famílias estão se endividando, né? E o que é que está facilitando esse endividamento? Né? Então, eu vou pedir o nosso diretor para colocar um outro gráfico aqui na nossa tela, que é
exatamente os mecanismos de endividamento. E a gente tem, isso tudo são dados da pesquisa da CNC, a gente tem o fatídico cartão de crédito, hoje todo mundo tem um cartão de crédito, o cheque especial ainda existe. Né? A CNC fez essa pesquisa, foi até uma surpresa, mas ainda existe. O crédito consignado, que é aquele que vem descontado direto no seu salário ou na sua aposentadoria, o empréstimo pessoal, o cheque predatado, que por incrível que pareça ainda existe, e as prestações de carro ou casa, que eu deixei para o fim, para a gente falar um pouquinho, porque essa é uma dívida que pode ser considerada uma dívida boa, né? Porque está gerando um patrimônio. Então, cartão de crédito, por que as pessoas usam o cartão de crédito se todo mundo sabe que é o juro mais alto que tem? Porque facilitam muito para dar cartão de crédito. É muito fácil hoje conseguir um cartão de crédito. Então, eu acho que até deveria ser mais difícil. E no que a pessoa... Às vezes a pessoa consegue pagar um mês, 2, e aí já vai lá, vou aumentar o limite. Aí já começa. E igual mais um tempo atrás, as pessoas achavam que o cheque especial fazia parte da conta corrente, né? Já enxerga aquele número ali e acha que já faz parte do saldo. O cartão de crédito é mais ou menos isso. Eu tenho aqui um cheque em branco. Depois eu vou ver o que vai acontecer. Agora, esse depois, se você não pagar, você tem um juro hoje que está em quê? 15% ao mês? 15% ao mês. Eu fiz até uma conta, uma dívida de R$1.000 que você deixa de pagar no cartão de crédito, em 12 meses ele pode chegar a 5 mil. É um juros muito alto. O maior vilão em termos assim, se eu tenho uma série de dívidas, qual que eu vou pagar primeiro? Pague sempre o cartão de crédito. Por quê? Porque é a taxa mais alta, os juros mais altos que você está pagando. Você pode também trocar o cartão de crédito, se possível, pelo só de débito. Você tem o dinheiro, que é o dinheiro de plástico. Você passa lá só para debitar o que você tem na conta. Sim, hoje em dia quase tudo é pago via Pix, né? A gente até pode largar o cartão de crédito e usar o Pix, né? Pode, é muito mais prático, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, esse mês eu não consigo comprar. Tem uma promoção imperdível. Eu vou comprar porque eu tenho um cartão de crédito. Se você não tivesse o dinheiro, você não ia comprar. A promoção é imperdível, eu até falo, se você não comprar, você está tendo, está com 90% de desconto. Se você não comprar, você está com 100% de desconto. Economizou tudo, não gaste. E aí não economizou tudo, às vezes fazendo ainda conta pequena, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu fiquei devendo pouquinho, eu fiquei devendo R$100 só, né? Qual é a diferença entre você dever R$100 ao fim de um ano, se a gente pensar em juro, e você economizar R$100 ao fim de um ano? Qual vai ser o tamanho da minha dívida se eu fechar um ano devendo R$100 em janeiro, fechar dezembro sem pagar, ou se eu tiver R$100 de economia de saldo em janeiro e eu tiver esse dinheiro rendendo até o fim do ano? A gente faz muito essa conta com 5 anos, né? Mas para dar porque o juros composto, ele faz milagres, mas ele faz milagre com o tempo, né? Então vamos pensar aí num tempo de 5 anos. Se eu economizo R$100, eu vou juntar mais de R$8 mil. Ao longo de 5 anos? Ao longo de 5 anos. E se eu estou devendo R$100? Se eu estou devendo R$100, aí já no final do ano eu já vou estar num cartão de crédito, eu vou acabar pagando juros sobre juros, eu vou estar pagando mais de 500. Então, de R$500 ao fim de um ano. E ao fim desses 5 anos, aí você já está negativado. Aí você já não vai, já era, não consegue mais pegar o fio da meada. E até uma coisa que é bem interessante, assim, aproveitem as opções, de vez em quando saem uns feirões, né, como teve o Desenrola no início, né, há uns anos atrás, sai o feirão do Serasa. Aproveitem essas oportunidades para negociar. Uma das coisas que é bastante negociado, né, que tem também muita dívida que as pessoas fazem é em telefonia. Né? Isso por quê? Rede social também. A pessoa vê o último modelo de telefone, saiu, quer comprar. Para quê, gente? O outro está funcionando? Precisa. A gente está numa sociedade de consumo, né? Exatamente. Ainda está numa sociedade de consumo. Como é que a gente trabalha... Todo mundo, né, na verdade, tem que se adaptar. E hoje a gente percebe, por exemplo, que os idosos que são aposentados têm problema de dívida, porque muitas vezes eles sustentam a família. Sim. Nas classes mais baixas, eles sustentam as famílias. Como é que a gente sai de uma forma saudável desse ciclo vicioso? Primeiro, cortando despesa. Eu acho que assim, sentar e conversar com a família inteira. Mesmo que não tenha dívidas, antes que essas dívidas cheguem, vamos conhecer quanto é gasto? Será que a família sabe
quanto que gasta de água, de luz, de telefone? Será que cada um, na hora que vê o quão caro não vai poder esquecer de deixar a luz apagada, deixar acesa, ou então tomar um banho tão demorado que acaba aumentando? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A partir do momento que você compartilha isso com a família se torna um pouco cúmplice, né? Todos têm que fazer a sua parte. Agora, isso vale para todo mundo? Porque se você pensar numa conta de luz, aí eu vou pedir o Paulo para colocar aqui na nossa tela essa lista básica, né, de orçamento que a gente preparou aqui. É um orçamento básico de uma família com renda de 3 salários mínimos, né? 4.863. Já não vai ter o imposto de renda, já vai subir um pouquinho mais, né? Mas vamos dizer que gaste com moradia cerca de R$ 1.500 aí, um aluguel ou uma prestação do programa Minha Casa Minha Vida, que está mais ou menos nessa faixa aí, né? Alimentação, cerca de 1.800, ou seja, alimentação se gasta mais. Energia, água e gás. Para uma família de 3 salários mínimos é um gasto muito grande. Sim. Né? Saúde, farmácia, a gente está pensando aqui em SUS e farmácia popular, porque não tem, às vezes, nem condição de outros medicamentos. Transporte público, 450. Comunicação, que aí é o celular, 150, higiene e limpeza, 193, mas a gente pode arredondar isso aí para 200, produtos genéricos. Como é que a gente consegue cortar? É falar de uma renda muito apertadinha, né? Na verdade, a gente tem que pensar em uma renda maior, né? Tem que pensar em uma renda extra. Como eu poderia, né, de repente, conseguir uma renda extra? Né? Às vezes, todos trabalham já na família, né? Muitas vezes todos trabalham, mas dá para eu fazer alguma coisa no final de semana? Dá para eu fazer um bolo para vender? Tem como, sei lá, o filho, né? Uma pessoa mais nova, posso passear com os cães? Tem tanta coisa assim que dá para arranjar um trabalho extra, né? Que eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. O que eu faço bem? O que eu consigo fazer? O que eu consigo ajudar? Né? Alguma forma de eu conseguir esse dinheiro extra. Estágios para as pessoas mais jovens. A escola aqui, a gente não está nem no orçamento, porque a gente está aqui, entrou na escola pública, mas você ainda tem a questão do material escolar, do uniforme, que tudo pesa, né? Pesa. Da ida, do lanche para a escola, tudo isso tem que pesar nesse orçamento. E talvez até esse endividamento, assim, no início do ano, né? Assim, até março a gente vê esses números, porque também tem IPVA, IPTU, material escolar, são gastos típicos de início de ano, né? Então, na faixa de endividamento tem ainda essa questão que a gente chama de sazonalidade, que é o que acontece. Isso é uma coisa a pensar também, né? Todo começo de ano você tem os impostos, tem IPTU, tem IPVA, são os básicos, mais ou menos, né? De quem tem um carro e de quem todo mundo mora numa casa vai ter um IPTU a pagar. E o material escolar também, que todo ano não tem jeito, não. Entendi. Agora, como é que, quando você falou em moradia aqui, aluguel mais acessível, a pessoa procurar um aluguel mais acessível para economizar um pouquinho, porque aqui ela não economiza, ela não pode economizar nem R$5 por mês, né? Então, ela não vai fazer nunca uma reservinha ali para uma emergência. Aí a gente fala em procurar um aluguel mais acessível, mas aluguel mais acessível significa morar mais longe, significa gastar mais com transporte e gastar mais tempo também. Aí, nesse caso, ela tem que pensar um lugar acessível, mais longe, mas que tenha transporte mais próximo, que ela consiga também, ou metrô, ou que, né, já olhar a questão de ônibus, tudo, que tenha próximo. Muitas empresas dão vale transporte, então aí o valor fica bem menor, né? A pessoa paga menos, porque tem o vale transporte. Transporte comunitário, combinar com pessoas, vizinhos que vão para o mesmo local. São mecanismos que as pessoas podem usar. Sim. Né? Quando a gente fala em classe média, principalmente a gente pensar no Distrito Federal, em Brasília, que é onde a gente está, aqui todo mundo tem carro, né? A brincadeira de que Brasília é a cidade que você tem corpo e 4 rodas, em lugar de 4 membros, né? Que você se desloca de carro. Mas é possível a gente trocar? É só uma questão de hábito, você acha? Apesar do transporte público ser ruim, mas dá para trocar, fazer essa troca? Acho que dá para quem já tem carro, muitas vezes dá para pensar num aluguel de carro. Ou então dá para, se fizer a conta, a gente tem até no nosso site, né, da empresa que eu trabalho, que é a Rio Claro, a gente tem lá várias calculadoras. E lá tem, vale a pena carro, alugar ou comprar?
Eu acho que tem também no site do Banco Central, se eu não me engano. Mas, assim, são coisas que a gente tem que fazer conta. Sim, vamos aproveitar e colocar. Você falou no Banco Central, então a sua empresa é a Rio Claro. Rio Claro Investimentos. Investimentos é rioclaro.com.br, mas é Rio Claro Investimentos. E a gente tem o site do Banco Central, Sim. que é bem interessante, né? Tem vou pedir para colocar na nossa tela, está aí, é o BCB, que é bancocentraldobrasil.gov.br. Cidadania Financeira, esse site é muito legal. Tudo a gente tem que fazer conta. Ele simula lá se você está endividado, se você quer fazer uma poupança, uma renda, poupança, né, dizendo assim, com uma economia. Tem várias possibilidades para você simular a sua situação e ele ensina a fazer no dia a dia, né? E é uma educação financeira que você consegue ter acesso gratuitamente, né? Nós temos um monte de coisa no YouTube que ensina gratuitamente. Sigam influenciadores que sejam sérios, porque isso também, muitas vezes a pessoa é tão difícil ela conseguir economizar uns R$100, R$50 todo mês, e aí ela resolve que vai colocar lá onde o influenciador colocou. E muitas vezes ele está sendo pago por alguma coisa para influenciar um produto ou não. Então, gente, não inventa muita moda, vai num fundo Tesouro Selic simples, ou no próprio Tesouro Direto, ou dentro de bancos. Usem bancos digitais. Bancos digitais, eles não cobram taxa, então já é uma economia. Às vezes você está pagando R$30, R$45 todo mês que você podia estar economizando, você está pagando de taxa bancária. Então, né, conta salário não tem custo. Então, é procurar realmente esses mecanismos. Se eu tivesse que dar 3 conselhos, né, para alguém que está, vamos colocar aí na faixa de 3 a 5 salários mínimos, de como você tem toda essa vida, você tem 1 ou 2 filhos, você tem todas as despesas que uma família com essa estrutura tem, né? Que 2 ou 3 conselhos você daria para essa pessoa ajustar suas contas, se ela tiver com dívidas que não pode pagar e começar, de alguma forma, a economizar um pouquinho por mês? Olha, quem está com dívidas, eu sentaria e conversaria francamente a família toda. Todo mundo tem que se envolver e tem que fazer a sua parte de ajudar. E segundo, ver quanto a gente consegue economizar. Cada um chegou a uma conclusão, vai economizar. O que cada um pode fazer a mais? Eu consigo fazer uma hora extra, eu consigo fazer uma marmita fitness, que agora está todo mundo querendo ficar né, em forma, vou vender uma marmita fitness, vou fazer alguma coisa, vou passar um estágio, tem tantos estágios bons. Eu, quando eu era mais nova, fiz estágio Banco Brasil, Caixa Econômica. Nossa, era um valor que eu tinha para mim e ainda por cima ainda tinha o vale-refeição, na época era de papel. Gente, é ótimo, ajuda a família, tantas pessoas podem ajudar, né? E a partir daí, ver o que pode cortar. Eu vou cortar dentro daqueles R$150, com certeza tem alguma TV por assinatura, porque hoje em dia todas as casas têm, né? Um celular lá que ele fica. Então, dá para eu cortar isso aqui? Ou vamos ficar com uma só? Estou pagando taxa bancária? Eu posso cortar isso aqui? Posso ir para um banco digital onde eu não pago taxa bancária? Olhar nas pequenas coisas, é olhar a lupa mesmo todos os gastos. Cuidar nos pequenos números, né? Olhar o seu contra-cheque. Muitas vezes tem coisa sendo cobrada que as pessoas não sabem. Com idoso acontece muito isso. Eu trabalhei no fundo de pensão. Todas as semanas a gente recebia alguma carta que ele recebeu. Então, isso é muito perigoso. Não acreditem em tudo que vem. Às vezes fala, você tem alguma coisa para receber, e aí a pessoa acha que quer acreditar. Entendi. E acaba caindo em algum golpe. Olha seu contra-cheque. Alessandra, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas dicas aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
hoje, 20h, aqui na TV Senado. Ser brasileiro tá na moda e vacinar contra a gripe sempre esteve. O Brasil surpreendeu nos esportes no gelo e ficamos com o coração quentinho por estarmos vacinados. E para continuar fazendo bonito, a vacina contra a gripe já está disponível para os grupos prioritários. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito e vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Procure uma unidade básica de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. O presidente do Congresso promulga a lei da dosimetria, que vai reduzir as penas para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Chega ao Senado o projeto que trata da exploração de terras raras no Brasil. Plenário aprova projeto que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem as mulheres. E já está valendo a medida provisória do novo Desenrola Brasil. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O presidente do Senado e do Congresso promulgou a lei da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O veto total ao projeto da dosimetria foi derrubado na semana passada em sessão do Congresso Nacional. O presidente da República tinha até esta quarta-feira para promulgar a lei. Com o fim do prazo, coube ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, declarar válida a norma. A lei vai unificar as penas dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e facilitar as regras para a progressão de regime. Neste caso, um condenado poderá ir para o regime semiaberto após cumprir 20% da pena. Antes da apreciação do veto, Davi Alcolumbre anunciou a retirada do PL da dosimetria de trechos que conflitavam com a lei das organizações criminosas. Com isso, chefes de facções e condenados por crimes hediondos não serão beneficiados. No dia da derrubada do veto, os defensores da dosimetria argumentaram que os ministros do STF aplicaram uma punição muito elevada. Julgamentos que tecnicamente foram reprováveis porque não houve individualização das condutas, foram julgados no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado e depois pessoas muito simples receberam penas absurdas. 14 anos de prisão para Débora do Batom. Já os contrários à derrubada do veto da dosimetria argumentaram que o Congresso Nacional revisou sentenças do Judiciário. Trata-se de tentar dar continuidade a uma triste tradição da história brasileira, meu querido Chico Alencar, historiador como você é. A tradição de anistiar que atenta contra a democracia. É a antessala da anistia que vocês querem para querer novamente voltar ao poder e darem golpe de Estado. No total, 1.402 pessoas foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro.
Dessas, as 190 presas em regime fechado poderão solicitar a revisão das penas, que não será automática. Desde a derrubada do veto na semana passada, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou 16 pedidos, alegando que a lei, até então, não havia sido promulgada. Já chegou ao Senado o projeto que trata da exploração de terras raras no Brasil. Entre as novidades está a criação de um fundo para incentivar a extração de minerais considerados vitais. Entre eles, o nióbio, usado na produção de baterias de carregamento rápido. Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o Senado deve analisar o projeto que cria a Política Nacional para a Exploração de Minerais Críticos e Estratégicos no país, entre eles as terras raras. Apesar de serem chamadas de terras raras, esse grupo de 17 elementos químicos encontrados na natureza são abundantes em vários países. O Brasil possui a segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da China. As terras raras são fundamentais na fabricação de ímãs superpotentes para motores de veículos elétricos e turbinas eólicas, além de componentes eletrônicos como smartphones, telas e equipamentos de defesa. A proposta prevê incentivos para a exploração, processamento e reciclagem das terras raras e de outros minerais. O texto também cria o Fundo Garantidor da Atividade Mineral com aporte inicial de R$ 2 bilhões. O dinheiro será usado para apoiar empreendimentos no setor. O projeto, instituindo um programa de incentivo ao beneficiamento e à transformação desses minerais, com incentivos federais que podem chegar a até R$ 5 bilhões em créditos fiscais. A proposta também prevê o Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, vinculado à Presidência da República. Ficará a cargo do Conselho elaborar uma lista de minerais críticos e estratégicos e que será revisada a cada 4 anos. Os minerais críticos são aqueles em que a disponibilidade está em risco. Os minerais estratégicos são recursos considerados essenciais para o desenvolvimento do país. O Brasil registrou no ano passado mais de 160 bilhões de chamadas de telemarketing com o uso de robôs. Para conter essa prática abusiva, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que proíbe esse tipo de ligação. A proposta será votada agora pela Câmara dos Deputados. O telemarketing por bots ou robôs no Brasil atingiu proporções alarmantes, consolidando o país como um dos principais alvos desse tipo de prática abusiva. A média é de 305 mil ligações por minuto. Apenas em 2025 foram registradas mais de 160 bilhões de chamadas curtas de até 6 segundos, de acordo com o levantamento do Instituto de Defesa de Consumidores. Para enfrentar essa prática abusiva, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou o projeto que proíbe o uso de robôs ou gravações automatizadas sem uso de humanos, para a venda de produtos ou serviços que descumpram as normas da Anatel. A proposta de proibir ações de venda remota por intermédio de robôs e gravações possui a finalidade de proteger os consumidores, evitando que eles comprem produtos ou adiram a serviços sem ter acesso a todas as informações essenciais. A proposta permite as ligações automatizadas e sem intervenção humana apenas nos casos de formalização de contrato ou adesão à venda anteriormente realizada por outros canais, a chamada dupla checagem. Permitindo o uso dessa modalidade para assegurar a transparência em contratações de produtos ou serviços efetuados por outros meios, especialmente os canais eletrônicos. Inclui, assim, ligações para confirmar contratações feitas por consumidores via internet ou aplicativos, técnica conhecida como dupla checagem. Aprovado pelo plenário, retorna para a Câmara dos Deputados o projeto que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem as mulheres. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a avaliação completa da saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde. O SUS deverá organizar rotinas de atendimento que incluam exames e acompanhamento periódico, considerando fatores como idade, condição socioeconômica, local de residência e eventual deficiência. O objetivo é ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem a população feminina. O projeto
também prevê a realização de campanhas públicas de conscientização sobre atividade física, alimentação, vacinação e exames preventivos. A intenção é reforçar o cuidado contínuo e reduzir doenças que são detectadas apenas em estágio avançado. Também foi aprovado um projeto que prevê estímulo ao trabalho de artesãs. A proposta segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o apoio do governo a associações de mulheres artesãs. Esse estímulo pode incluir campanhas de valorização do trabalho, além do suporte à organização, ao fortalecimento e à manutenção das associações de mulheres artesãs. A União, estados e municípios devem ainda estimular a comercialização dos produtos artesanais, com a realização de feiras, exposições e outros espaços de divulgação. As medidas de estímulo à comercialização dos produtos artesanais, de apoio à organização associativa das artesãs e de assistência técnica às suas atividades têm potencial de impacto socioeconômico relevante, beneficiando diretamente as trabalhadoras e suas comunidades. Ampliação dos direitos no tratamento de pessoas com deficiência e mais segurança para as mulheres vítimas de violência. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta semana projetos que garantem mais qualidade de vida a essas vítimas. O projeto cria o programa Mulher Alerta, que prevê a distribuição de um aparelho sinalizador de emergência para mulheres em situação de violência doméstica. O dispositivo será conectado às autoridades de segurança pública, permitindo o rastreamento da vítima e o envio imediato de agentes. A compra dos equipamentos e o sistema de monitoramento serão feitos por meio de convênios entre a União, estados e municípios. Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor. O projeto foi aprovado na mesma semana em que foi divulgado o Mapa Nacional da Violência contra a Mulher, realizado pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Segundo o mapa, cerca de 3.700.000 mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2025. Os dados apontam ainda que quase metade das mulheres que pediram medidas protetivas relata o descumprimento dessas decisões. Para reforçar a proteção às mulheres, também foi aprovado o projeto que dá prioridade a elas em situação de violência doméstica na realização de exames periciais. A proposta altera a Lei Maria da Penha para garantir atendimento mais rápido e evitar a perda de provas, o que, segundo a relatora, a senadora Mara Gabrilli, pode ser decisivo para responsabilizar os agressores. A demora na realização da perícia implica risco concreto de perda irreversível de evidências, comprometendo o êxito da persecução penal e favorecendo a impunidade. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram ainda 2 projetos que garantem maior acesso à saúde para pessoas com deficiência. O primeiro prevê o uso de telereabilitação, com atendimento remoto para ampliar o acesso de pacientes. O outro garante o direito a acompanhante ou atendente pessoal durante consultas, exames e procedimentos médicos, ampliando uma prerrogativa que hoje é restrita a casos de internação. Os 2 projetos foram relatados pela senadora Mara Gabrilli. A ampliação do direito a acompanhante ou atendente pessoal para atendimentos, procedimentos e exames médicos aperfeiçoa a proteção já conferida pela Lei Brasileira de Inclusão, hoje expressamente voltada às hipóteses de internação ou observação. E a medida reforça a acessibilidade no cuidado e saúde e contribui para reduzir barreiras práticas de comunicação, informação e apoio durante o atendimento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que inclui a educação financeira no currículo da educação básica e do ensino superior.
A proposta prevê a inclusão dos conteúdos de educação empreendedora e financeira nos currículos da educação básica e no ensino superior, como forma de aproximar os estudantes da realidade econômica e do mercado de trabalho. O texto estabelece ações como formação de professores, realização de atividades práticas e parcerias com universidades e empresas. A União será responsável por coordenar a política com apoio técnico e financeiro a estados e municípios, condicionado à previsão de recursos no orçamento. Esse é um tema de suma importância para a formação cidadã, especialmente em um país onde mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Nosso projeto propõe justamente isso, um novo paradigma educacional, voltado para o desenvolvimento de competências práticas que prepara nossas crianças e jovens para lidar com os desafios do mercado de trabalho, de vida adulta e da gestão dos seus próprios projetos de vida. Se a gente observar todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles, sem qualquer exceção, não é o que eles têm em comum, não é localização geográfica, não é religião, não é cultura, não é língua, não é nada disso. O que eles têm em comum são alguns fatores que eles alinharam e souberam trabalhar com consistência. E esses fatores são, primeiro, educação focada em resultado. Ciência, tecnologia e inovação focado também em resultados, significa transformar conhecimento em nota fiscal e emprego, basicamente, colocando de maneira bem simples, e um ambiente de negócio favorável. A proposta avança no momento em que o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas. A avaliação dos parlamentares é que programas como esse ajudam a reorganizar a vida financeira no curto prazo. Já a educação financeira nas escolas pode atuar para evitar o endividamento e ajudar no planejamento de longo prazo. Se nós não tivermos uma educação financeira dentro das escolas, é muito difícil hoje para se montar qualquer empreendimento no nosso país. A senadora Tereza Cristina, que está à frente do projeto que autoriza a renegociação das dívidas agrícolas no Brasil, destacou a importância da educação financeira, mesmo para grandes empreendedores. Talvez tudo isso que a gente esteja discutindo aqui, se a gente tivesse uma educação financeira já há muito tempo, metade deles não estariam acontecendo hoje, né? Inclusive esse problema da dívida agrícola. Nenhuma atividade no mundo remunera essa taxa de juros Selic imposta hoje no Brasil. E a medida provisória do novo Desenrola Brasil foi assinada nesta segunda-feira pelo presidente da República. O texto ainda precisa ser analisado por deputados e senadores, mas já está valendo. Senado e Câmara vão analisar a MP do novo Desenrola Brasil. O programa prevê possibilidade de descontos em dívidas de até R$15 mil com bancos ou instituições financeiras. O abatimento pode chegar a 90% e é possível usar o FGTS para quitação. Podem participar estudantes, agricultores, familiares, aposentados e pensionistas que estejam em famílias com renda de até 5 salários mínimos por mês. Quem aderir ao Desenrola 2.0 não pode apostar em bets por 1 ano. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal contratadas até janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 90 dias e 2 anos. A gente sabe do endividamento em massa da população, isso precisa de solução, né? Cadê a educação financeira? Você não vê isso se espalhar pelas escolas. Como algo sério em termos de encarar, de começar a despertar essa necessidade do planejamento. O perdão da dívida nessa negociação poderá chegar a 90% para os setores mais vulneráveis, né? Veja, e nesses limites de até 5 salários mínimos, pega efetivamente os mais pobres, até 5. O texto vai ser analisado por deputados e senadores, mas como é uma medida provisória, já está valendo. O interessado deve procurar o banco ou a instituição financeira. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a definição dos crimes cibernéticos. Pelo projeto, poderá ser punido com até 3 anos de reclusão e multa quem acessar sem autorização o sistema informático
com ou sem violação de mecanismo de segurança. O projeto altera o Código Penal para atualizar a legislação sobre crimes cibernéticos, ampliar a descrição das condutas punidas e criar novos tipos penais relacionados a ataques contra dados e sistemas informáticos. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. Aprovado pelo plenário, segue para a sanção presidencial o projeto que cria a Universidade Federal Indígena. A Uninde, que terá unidades em diferentes estados, vai valorizar saberes tradicionais e incentivar a proteção dos territórios indígenas. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira a criação da Universidade Federal Indígena, a Uninde. A instituição terá sede em Brasília e unidades em outras regiões do Brasil para atender às especificidades dos povos indígenas no país. Os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por indígenas. O ingresso nos cargos efetivos será por concurso público ou provas de títulos. A Uninde deve defender os povos indígenas e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. A universidade deve iniciar as atividades em 2027 com a oferta imediata de 10 cursos de graduação nas áreas de formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e indígena e gestão territorial e ambiental, com um atendimento de 2.800 alunos em até 4 anos. Esta universidade não é uma universidade simplesmente para ensinar novas práticas, mas é para aprofundar no conhecimento de uma cultura milenar, de um povo que estava aqui antes de nós sermos descobertos e que tem uma relação homem-natureza absolutamente diferenciada. Os senadores tornaram mais rigorosos os planos municipais para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O projeto retorna para a Câmara dos Deputados após mudanças feitas pelo plenário do Senado. Os planos de contingência de proteção e defesa civil dos municípios ficam mais rigorosos e devem cumprir novas exigências. A proposta transforma antigas recomendações em obrigações. Entre elas, estratégias de contenção de habitações irregulares em áreas de risco e a realização de exercícios simulados com a comunidade. Também torna obrigatórios a prestação de contas anual detalhada e o mapeamento de investimentos em infraestrutura hídrica. As mudanças têm como objetivo prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O Senado lançou um portal com toda a história da instituição, que inclui acervo de textos e documentários. Há 200 anos acontecia a primeira sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. O site vai ser um local de pesquisa para historiadores, estudantes e pessoas curiosas sobre a história do Senado. O portal concentra documentos sobre os 200 anos da instituição, que foi o marco do Parlamento brasileiro. Esta presidência anuncia com orgulho o lançamento do novo site de História do Senado, disponível a partir de hoje no portal desta casa. A iniciativa marca os 200 anos da instalação da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa em 1826. Marco inicial do Parlamento brasileiro e de nossa trajetória institucional.
Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do parlamento na formação do Estado brasileiro. Davi Alcolumbre destacou que o site dos 200 anos também vai detalhar a atuação do Senado nas discussões e votações dos projetos mais relevantes para o país ao longo de sua existência. A principal novidade é o especial Senado 200 anos, que reúne acervo textual com análise das constituições brasileiras, estudos sobre o Palácio do Congresso Nacional, registros de posses presidenciais e textos sobre a atuação do Senado em temas fundamentais como poder legislativo, relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura, patrimônio, entre outros. O portal dos 200 anos poderá ser consultado pelo menu do site do Senado. Clique em Institucional sobre o Senado História. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A gente se despede com imagens projetadas no Palácio do Congresso em homenagem aos 200 anos de instalação do Senado. Obrigada pela companhia. Fique aqui com a gente na TV Senado. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu posso estar, às vezes, deprimida, acontece, mas basta pegar, abrir a caixa da flauta. Eu nunca abri a caixa com desprazer. Abrir a caixa, pegar e tirar um som, que já entro no outro mundo. Já passo. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral
e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Não é interessante uma ecovila chegar numa mata e desmatar para construir. É interessante, é simpático você chegar num pasto e transformar numa floresta, com casas ecológicas no meio. É isso que está acontecendo aqui. Se o esgoto abaixo de cada casa fertilizar a terra e transformar em frutas nativas, os pássaros vão aumentar. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 49 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras. Nesse momento, eu convidaria todos para que nós, de pé, cantássemos o nosso querido e respeitoso hino nacional brasileiro.
Meus amigos e minhas amigas, faço esse meu pronunciamento nesse momento, como vocês verão do discorrer dele, que eu me refiro, que é o último pronunciamento que faço, já que fiz no longo desses 40 anos, em todos os 1º de maio. Esse é o último, porque o ano que vem eu não estarei mais aqui. Saí do Congresso, mas não ficarei longe do povo brasileiro. Amigos e amigas, já somos, como escreveu o poeta argentino Jorge Luiz Borges, disse ele, o esquecimento que um dia seremos. E é com esse sentimento de tempo vivido e de consciência histórica que faço esse pronunciamento. Nesta, que é a última sessão que presido em homenagem ao 1º de maio, nesta casa, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Ao final desses mandatos, me despeço. A vida passa silenciosa, apagando aos poucos nossas marcas, nossos dias, nossas versões antigas de nós mesmos. E é justamente essa capacidade de mudança que dá sentido ao agora. Viver não é permanecer, é sentir, é atravessar, é caminhar ao longo do tempo com lucidez, sabendo que tudo é breve e, por isso mesmo, profundamente valioso. Estou no Congresso há 40 anos. Foram 4 mandatos de deputado federal,
sendo um deles como constituinte e 3 mandatos como senador da República. Aprendi com vocês, aprendi que o homem público deve saber o momento de entrar, mas também precisa ter a grandeza de reconhecer o momento de sair. Deixarei este plenário, comissões, corredores, pessoal terceirizado, que eu quase virei presidente, respeitando sempre o peixe, que é o presidente. Deixarei esse espaço de amigos e amigas, mas não deixarei a política, não deixarei vocês. Porque a política, na sua essência mais nobre, é instrumento de transformação. É por meio dela que podemos melhorar a vida do nosso povo. Não me arrependo de nada. Se fosse preciso, faria tudo outra vez. Mantenho-me fiel à nossa história. A minha mensagem é minha própria vida, embalada caudalosamente pelo rufar dos tambores da justiça social, da igualdade, da luta antirracista e da dignidade humana. Meus amigos, minhas amigas, nesse 1º de maio, celebramos também os 83 anos da nossa CLT. Esse farol que ilumina os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É a luz. Ela é mais do que um conjunto de normas. É símbolo de luta, é escudo, é caminho da dignidade. E é com esse espírito que renovamos nossas esperanças. O fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial, e num segundo momento, que está nas leis, aqui no Senado e os projetos de lei lá na Câmara, nós deveremos avançar para as 36 horas, com a redução gradual de 1 hora por ano. Na Constituinte de 1988, eu estava lá, ao lado do Lula, do Olívio, de tantos outros. Nossa bancada dos trabalhadores foi decisiva para reduzir a jornada de 48 para 44 horas semanais. Lutamos muito, conseguimos chegar às 40, porque as resistências eram enormes. Ainda assim, plantamos sementes. E sementes, quando são lançadas, nunca morrem, elas germinam, com a parceria com a terra e a água. Hoje, 40 anos depois, estamos aqui novamente, junto com vocês, lutando pelas 40 horas. A PEC 148, que apresentei ainda em 2015, é a proposta mais antiga em tramitação no Congresso. 40 horas, depois 1 hora por ano, até chegar nas 36. Já foi aprovada na CCJ, está pronta para votação aqui nesse plenário. Há também tantas outras propostas que têm que ser citadas, tanto no Senado como na Câmara, de deputados e senadores. Há 2 semanas, a CCJ da Câmara aprovou uma proposta que agora está em comissão especial. E a informação que temos, que deverá ser votada ainda no mês de maio. O governo federal, o presidente Lula também encaminhou uma proposta ao Congresso Nacional. Todas as propostas têm o mesmo sentido: redução de jornada sem redução de salário. O mais importante disso tudo, de jornada, para mim, é a frase que eu falo agora. Temos que juntar forças para alcançar o objetivo. O mais importante não é a mais velha ou mais nova ou a autoria. O mais importante é a aprovação e fazer justiça aos nossos queridos trabalhadores e trabalhadoras tão sofridos nesse país. Por fim, a escala 6x1 é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse país, gente que constrói, que cuida, que produz,
e que vivem exaustos quando vão, quando voltam e durante o dia de trabalho pela carga absurda que é aqui. São pessoas que não têm tempo para descansar, para estudar, para conviver com suas famílias. Pessoas que enfrentam jornadas invisíveis, horas no transporte, ida e vinda, responsabilidade doméstica, cuidado com o filho, com os idosos, sobretudo as mulheres, que carregam o peso de uma dupla e até tripla jornada. Reduzir a jornada de trabalho é, antes de tudo, uma política humanitária. Quem é contra, muitas vezes, não conhece essa realidade, não vive essa rotina e, por muitas vezes, coloca o lucro acima da própria vida, a planilha acima das pessoas. Os dados mostram. Reduzir a jornada é inteligente. Pessoas descansadas produzem mais, vivem melhor, adoecem menos, é menos acidente de trabalho, é mais saúde, é mais vida. Todos ganham, trabalhadores, empresários, economia e a sociedade. Estudos indicam que o impacto econômico é positivo, mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente recebendo. A medida pode gerar milhões de empregos e aumentar a produtividade. Conforme um estudo da Unicamp, a redução de jornada pode criar mais de 4,5 milhões. Não só da Unicamp, também do DIAP, do DIESE, né, Toninho, que eu vejo ali no fundo. A hora é agora. E como diz a canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, que está com mais de 90 anos. É dele essa canção. Esperamos por isso há décadas. Não podemos nos render ao medo, ao terrorismo econômico, às previsões catastróficas que sempre surgem quando se quer avançar em direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. O que podemos sair daqui, e como já os trabalhadores, o movimento sindical está fazendo, é buscar a união para fazer esse bom combate que já estamos travando. Coragem, muita coragem. Com determinação e consciência, vamos superar essa jornada desumana e precisamos olhar além do horizonte, além dos egos e vaidades. Temos que ter a compreensão do mundo, do nosso despreparo, da nossa falta de empatia, de olhar para o outro e estender a mão. Reduzir a jornada é estender a mão para aqueles que mais precisam. O mundo do trabalho está mudando rapidamente. A pejotização avança, a informalidade cresce. Os trabalhadores do aplicativo enfrentam insegurança e ausência de direitos. As novas tecnologias e a inteligência artificial está aí. São uma realidade. Precisamos que elas sejam usadas para o bem, melhorando o dia a dia das pessoas. Rendo aqui as minhas homenagens ao movimento sindical. Se não fosse o sindicalismo, não teria só como exemplo um Brasil com uma CLT forte, que é atacada quase diariamente, não teríamos direitos sociais, não teríamos a previdência social. Agora, temos que reconhecer, se o mundo está mudando, novas tecnologias, o sindicalismo também precisa avançar sempre, sendo voz e instrumento de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Precisamos, com unidade, defender, por exemplo, que agora eu vi esse dia um comentário que o problema do país é o salário mínimo, porque tem inflação, mas PIB. Precisamos, com unidade, defender a política nacional de valorização do salário mínimo. Teríamos que voltar a discutir para defender os estatutos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da igualdade racial, da juventude, que se deixar, eles acabam com essas propostas. Só alguns exemplos. Defender a CLT, repito, defender a justiça do trabalho, pois se deixarmos, os ataques continuarão, visando eliminá-las.
A nossa Constituição Cidadã é a nossa bandeira. Eu tenho orgulho e, repito, eu estava lá. Vocês muitos estavam lá. Ela é uma das cartas sociais mais importantes do mundo. Vamos defendê-la, vamos exaltá-la. Diante disso, precisamos perguntar com coragem e responsabilidade: que país queremos construir? Um país que naturaliza a precarização ou um país que coloca a dignidade humana no centro de suas decisões? Queremos uma nação onde o trabalho liberta ou onde ele aprisiona. Infelizmente, temos que reconhecer que fortalecer a luta no combate ao trabalho escravo tem que ser diariamente. É com tristeza que eu digo, não há um estado no nosso país que não tenha ainda trabalhadores sobre a escravidão. Pode mudar o setor ou área, mas não tem um que não tenha ainda trabalhadores com escravidão. Os dados e levantamentos do Ministério do Trabalho, dos fiscais do trabalho, mostram essa realidade. Eu digo, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Seremos também o último país do mundo a garantir qualidade de vida para os trabalhadores, a reduzir a jornada de trabalho num primeiro momento para 40 horas e depois para 36? Faço mais uma pergunta. Queremos desenvolvimento econômico sem justiça social? Ou crescimento com inclusão, com desenvolvimento sustentável e respeito à humanidade? Meus amigos e minhas amigas, nossa luta continuará. Vou sair com a consciência tranquila de quem nunca se metiu, defendendo as causas e não coisas, de quem sempre esteve ao lado dos que mais precisam. Os mandatos passam, os cargos passam, os nomes passam, mas as causas permanecem. Enquanto houver injustiça, enquanto houver desigualdade, enquanto houver um trabalhador ou uma trabalhadora sem direitos, sem voz, sem dignidade, sendo explorado, a nossa luta há de continuar. Porque, no fim das contas, o que fica não é o poder que exercemos, mas o bem que fizemos. E se é verdade que um dia seremos esquecimento, que sejamos, mas ao menos um esquecimento que deixou marcas de coragem, de compromisso e de amor ao povo brasileiro. Como nos ensinou o escritor Viktor Frankl, ele disse: o ser humano pode até ser empurrado pelas circunstâncias, pela dor, pelas necessidades, pela urgência da vida, mas é pelos valores que ele haverá de deixar se conduzir. E é isso que define o trabalhador e a trabalhadora desse país chamado Brasil. Não são apenas as dificuldades que enfrentam todos os dias, são valores que carregam a dignidade de quem não desiste, a coragem de quem acorda cedo, a esperança de quem acredita que o amanhã pode ser melhor. O Brasil não se move apenas pelas forças das necessidades. O Brasil avança porque milhões de brasileiros e brasileiras são puxados por valores: justiça, solidariedade, respeito, igualdade e oportunidade. E é isso que nos sustenta, é isso que nos une e é isso que nos fará seguir em frente. Nessa sessão, e aqui eu termino, em homenagem ao 1º de maio, reafirmamos: podem tentar empurrar nosso povo para trás, mas são os nossos valores que haverão de nos puxar para o futuro. E é para esse futuro mais justo, mais humano, mais fraterno que caminharemos juntos. A luta
faz a lei. Mas, lembre sempre, com a democracia, tudo, sem ela, o nada. A luta faz a lei. Muito obrigado a todos pela paciência, mas eu tinha que fazer um pronunciamento um pouquinho mais longo, falando de tantas vidas as quais caminhamos juntos. As palmas são para vocês, que representam os trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Fica de forma permanente ao lado de vocês, sempre. Convidamos para compor a primeira mesa os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssima senhora procuradora Tereza Cristina de Almeida Basteiro, procuradora-geral do Trabalho. Prazer, obrigado por ter vindo, viu? Senhora Luciana Mendes Santos Servo, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Senhora Caroline Dias dos Reis, secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Excelentíssimo senhor juiz Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Convido o senhor Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores. CUT. Tá. Valeu, meu líder. Obrigadão. Essa é a primeira mesa. Teremos 3 mesas. De imediato, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Informamos, estamos com 20 convidados a usar a palavra e outros 20 brigando porque não demos a palavra no bom sentido, fazendo o bom convencimento. Nós tentaremos que, se todos ficarem em 5 minutos, a possibilidade de sermos não somente 3 mesas, de avançarmos para 4 mesas. De imediato, passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, representando o Tribunal Superior do Trabalho. Um bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar o senhor senador Paulo Paim, presidente desta sessão, proponente dessa iniciativa importante, dessa sessão especial, e também faço uma reverência ao mandato de Vossa Excelência, os mandatos de Vossa Excelência aqui nessa casa. Caminhamos juntos ao longo de muitos anos na Comissão de Procurador, na Comissão de Procurador-Geral, então quero fazer um reconhecimento a todo o trabalho, sempre ao lado dos trabalhadores e do lado do direito social. Cumprimento também os senhores magistrados, colegas da magistratura, o doutor Walter Pugliese, presidente da ANAMATRA, a doutora Tereza Basteiro, procurador-geral do Trabalho, em nome de quem cumprimento também as demais autoridades que compõem a mesa, colegas da mesa e também ainda todos aqueles que nos acompanham aqui, senhores parlamentares, senhoras parlamentares.
Presidente, é com imensa honra que compareço à sessão, por deferência, representando o Santíssimo Senhor, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Trabalho, em nome de quem já inicio trazendo os cumprimentos e o reconhecimento a essa casa pela importante iniciativa de homenagear o 1º de maio, os trabalhadoras e as trabalhadoras do nosso país e a centralidade do trabalho e o equilíbrio das relações na vida social. Hoje, presidente, celebramos uma história de lutas, como Vossa Excelência também pontuou no discurso de abertura, de resistência, de conquistas civilizatórias. O Dia do Trabalhador e a Trabalhadora é, antes de tudo, um atributo àqueles que, ao longo do tempo, fizeram do seu esforço cotidiano a força motriz do desenvolvimento do país. É também um lembrete de que nenhum direito trabalhista nasceu por um acaso. Cada avanço foi resultado de organização social, de luta e de mobilizações coletivas, daqui faço um cumprimento também às entidades sindicais. O trabalho dignifica, estrutura a vida em sociedade e dá sentido à ideia de cidadania concreta. Mas para que o trabalho seja, de fato, instrumento de emancipação, ele precisa ser protegido por normas jurídicas, por instituições fortes e por uma cultura de respeito à pessoa que trabalha. Não há liberdade real no trabalho quando há medo, a exploração, discriminação, jornadas desumanas ou discriminação. É nesse contexto, presidente, que precisamos valorizar o emprego formal e todas as formas de trabalho protegidas, a CLT, como espelho de uma sociedade que deseja avançar por meio da melhoria das condições de trabalho e da vida de todos e todas. Proteger o vínculo de emprego não significa impedir a atividade econômica, significa assegurar que o desenvolvimento econômico caminha junto com a justiça social. Significa reconhecer que não há prosperidade duradoura fundada na supressão de direitos. O direito de trabalho existe justamente para equilibrar as relações e fomentar o diálogo, preservando a parte mais vulnerável e assegurando que a liberdade econômica caminhe lado a lado do trabalho digno e da valorização social do trabalho. A proteção trabalhista também é essencial para enfrentar a discriminação em todas as suas formas. Nenhuma sociedade pode se considerar justa se mulheres recebem menos, se sofrem barreiras invisíveis e visíveis para ascender profissionalmente, se acumulam jornadas extenuantes dentro e fora do trabalho ou são metidas a violência de gênero, assédio e segregação ocupacional. O combate à desigualdade de gênero no mundo do trabalho exige normas de proteção, fiscalização, julgamento firme e, sobretudo, compromisso institucional. É preciso recordar a importância também da proteção e do combate às discriminações por raça, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, origem, religião, qualquer outra condição pessoal. O trabalho deve ser fonte de inclusão e jamais de exclusão. Deve ser ambiente em que o talento possa florescer sem que a pessoa precise renunciar a quem é. A Constituição de 88, ao consagrar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aponta precisamente nessa direção. O mesmo se diga em relação ao combate ao trabalho infantil, fonte inexorável de inúmeras mazelas do nosso país, elemento indissociável do nefasto trabalho em condições análogas à escravidão e do prolongamento do ciclo intergeracional da pobreza. Não por outra razão, presidente, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, o mais antigo em andamento, elegeu a aprendizagem e a valorização do Instituto e dos mecanismos legais que sustentam a aprendizagem como meta do biênio a ser debatida e fomentada nesse país. É indispensável reafirmar a importância dos direitos trabalhistas para assegurar um meio de trabalho digno, seguro e saudável. O trabalho não pode adoecer, mutilar ou matar. Não pode produzir sofrimento como regra. Não pode normalizar o risco, a pressão excessiva, a sobrecarga e a exposição a condições degradantes. Quando protegemos a saúde e a segurança do trabalho, protegemos também a família, a comunidade e o próprio sistema público de saúde. Um assim trabalho, uma doença ocupacional, não pode jamais ser fonte de trabalho e sim deve ser fonte de preocupação para todas as instituições. É essencial proteger as entidades sindicais contra práticas antissindicais, contra perseguições, intimidações, discriminações e tentativas de esvaziamento da atuação. O pluralismo, a liberdade sindical e a negociação coletiva não são ameaças à ordem social, são pilares de uma ordem social democrática. Onde há diálogo efetivo, há mais estabilidade, mais legitimidade e mais justiça. O Tribunal Superior do Trabalho, assim como toda a Justiça do Trabalho, mantém um compromisso de cumprir sua missão constitucional com independência técnica, diálogo e sensibilidade. A Justiça do Trabalho, como disse o presidente, existe para afirmar que o trabalho em dignidade não é trabalho em que há desproteção.
Trabalho em que a desproteção é precarização e o desenvolvimento econômico não se mede por índice de produção apenas, mas também pela qualidade de vida que proporciona. Ao homenagearmos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, rendemos tributo àqueles que constroem o país. Que essa sessão seja, portanto, um chamado à unidade em torno de uma convicção simples e profunda. Sem respeito ao trabalho, não há democracia plena, sem direitos sociais, não há justiça, não há dignidade para quem trabalha, não há futuro digno para a nação. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, parabéns ao representante do Tribunal Superior do Trabalho, senhor ministro Alberto Bastos Balazei. E agradeço já, que ficou dentro do limite do tempo. Eu digo 5 com mais 1 sempre, né? Parabéns. Muito bom. Eu queria, primeiro, dar uma salva de palmas a esses companheiros que estão aqui na direita, que são das empresas terceirizadas da casa, fizeram questão de estar aqui conosco. Também esteve aqui a presença da galeria dos alunos do ensino fundamental da instituição do ensino Beacon School, que até o momento estavam aqui e que fique aqui marcado que fizemos o registro. Passamos a palavra de imediato à excelentíssima senhora procuradora Tereza Cristina de Almeida Basteiro, procuradora-geral do Trabalho, que também tem o tempo de 5 minutos, mais 1, né? Esse 1, às vezes, vira 2, viu? Mas vamos lá. Excelentíssimo senador Paulo Paim, na pessoa de quem cumprimento as autoridades que compõem a mesa do Judiciário Trabalhista, do Poder Executivo e líderes sindicais. Cumprimento também as demais autoridades presentes, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo senador Paulo Paim por esta sessão especial destinada a homenagear o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, permitindo encetar o debate sobre a centralidade do trabalho, as condições nas quais é prestado, a revolução tecnológica em curso e as consequências suportadas pelos trabalhadores e trabalhadoras no âmbito socioambiental. Relevante mencionar o relatório da OIT, recentemente divulgado, que, abro aspas, destaca as mudanças no mundo do trabalho e as suas implicações para o ambiente psicossocial de trabalho. A digitalização e o uso da inteligência artificial têm vindo a transformar a forma como as tarefas são coordenadas, monitorizadas e avaliadas. As novas formas de emprego, incluindo o trabalho em plataformas, a diversidade das formas contratuais e a expansão do trabalho remoto e híbrido, obrigam a redefinir a supervisão, as expectativas e o tempo de trabalho. Fecho aspas. O relatório destaca os riscos psicossociais do mundo do trabalho na atualidade, enfatizando, dentre outros, que longas jornadas de trabalho podem constituir riscos à saúde, especialmente no aumento do risco de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais. A OIT estima que, em nível mundial, 35% das pessoas trabalham mais de 48 horas por semana. A redução de riscos psicossociais envolve, segundo o referido relatório, a revisão da carga de trabalho, da atribuição de tarefas, da supervisão e outros elementos do ambiente de trabalho e, simultaneamente, reforça as capacidades dos trabalhadores e trabalhadoras para reconhecer e se protegerem dos riscos. Assim, o Ministério Público do Trabalho, por meio de nota técnica previamente divulgada, reafirma a defesa pela redução da jornada de trabalho denominada 6x1, sem redução do salário e da remuneração, como medida que cumprirá os preceitos constitucionais referentes ao valor social do trabalho, bem como à dignidade da pessoa humana, pois traduzirá em melhoria das condições psicossociais no trabalho, reduzindo o tempo à disposição do empregador, o que propiciará, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há grave comprometimento da mobilidade, maior tempo de convívio com familiares, amigos e de lazer. A redução da jornada de trabalho
trabalho, objeto das PECs e PL, de 44 horas para 40 ou ainda 36 horas, traduzem a promoção do trabalho digno, melhores condições de vida e, por consequência, incremento nas condições psicossociais dos trabalhadores e trabalhadoras. A Constituição Federal, no artigo 7º, 13, estabelece a jornada máxima de 44 horas semanais, admitindo sua compensação e redução por meio de negociação coletiva. Jornadas extenuantes não têm base constitucional e integram o núcleo conceitual das condições análogas à de escravo, nos termos do artigo 149 do Código Penal, que tipifica, entre suas modalidades, a submissão do trabalhador a jornadas exaustivas e a condições degradantes de trabalho. A base constitucional, portanto, abre espaço para a redução da jornada de trabalho, seja porque estabelece uma jornada máxima e não mínima, seja porque os demais princípios constitucionais privilegiam a segurança, a saúde, a dignidade da pessoa humana, além de fortalecer princípios fundamentais relacionados à vida em família, impondo-se desse modo a superação do regime semanal de trabalho de 6 dias de labor por 1 de descanso. São evidentes os impactos da jornada 6x1 na saúde e na segurança do trabalho, pois há relação direta entre o excesso de jornada, repouso semanal insuficiente e acidentes e doenças do trabalho. A fadiga crônica e o estresse prolongado são catalisadores de doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, síndrome de burnout, ansiedade e depressão, conforme amplamente documentado em estudos da área de saúde do trabalhador. Os afastamentos previdenciários e acidentários fortemente associados à organização do trabalho produzem impactos significativos sobre a previdência social, sobre o sistema público e privado de saúde e sobre o custo operacional das empresas, com reflexos negativos na produtividade nacional. O atual regime de trabalho 6x1, abrangendo 44 horas semanais de trabalho, baseou-se, segundo estudo da Universidade Nacional da Austrália de 2017, na realidade de uma força de trabalho predominantemente masculina, cuja permanência no mercado de trabalho era viabilizada pelo trabalho doméstico e pelos cuidados prestados pelas mulheres. Diante da mudança significativa na composição de gênero no mercado de trabalho, nos últimos anos, a tarefa de cuidado e amparo a crianças, idosos e outros membros da família passou a ser acumulada com o trabalho remunerado, gerando impacto sobre a saúde física e mental de trabalhadoras que majoritariamente conciliam essa dupla jornada de trabalho. Dessa forma, não há como desvincular o debate sobre a jornada de trabalho do atual cenário econômico e social, que sofreu profundas transformações nas últimas décadas, demandando reflexões sobre a desvalorização da tarefa de cuidado e demanda por inclusão de novos atores no mercado de trabalho. Portanto, a entrada de outros atores no mercado de trabalho, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, população indígena e quilombola, dentre outros grupos minoritários e minorizados, demanda uma revisão dos patamares antes estabelecidos. Portanto, a redução do atual regime de trabalho permitirá a redistribuição do trabalho de cuidado que é feito nos lares, além da mitigação dos impactos diferenciados sobre grupos minorizados, garantindo que o progresso econômico não se dê às custas da exclusão social ou do trabalho remuneratório de trabalhadores e trabalhadoras. Outro tópico que merece destaque nesta sessão especial consiste nos desdobramentos do reconhecimento da repercussão geral do tema 1389, que discute a existência de fraude no contrato civil e comercial, de prestação de serviços, bem como a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, a denominada pejotização. Importante que se destaque, senador, que a depender do resultado do julgamento do tema 1389, os trabalhadores passaram de uma jornada 6x1 para uma jornada 7x0. 7 dias de trabalho por 0 dias zero dia de descanso. Então, o tema é de grande repercussão social. Entre 2020 e março de 2025 foram ajuizadas mais de 1 milhão de reclamações trabalhistas que pleiteavam o reconhecimento do vínculo empregatício em processo na Justiça do Trabalho.
o crescimento vertiginoso da pejotização e outras modalidades de simulação de contratos civis que buscam mascarar a relação de emprego impõem severos prejuízos ao trabalhador e à trabalhadora, que ficam à margem de inúmeros direitos trabalhistas, a exemplo de férias anuais remuneradas, 13º salário, aviso prévio, FGTS, horas extras, descanso semanal remunerado, seguro-desemprego, garantia de emprego em casos de acidente de trabalho e outros. Além disso, o Estado brasileiro será duramente impactado frente à diminuição da arrecadação, com prejuízo à Previdência Social. Concluo, por fim, que os desafios na tutela dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores e trabalhadoras merecem integral desvelo das instituições públicas, no sentido de não permitir aviltamentos e violações, reconhecendo-se a centralidade do trabalho como elemento essencial ao desenvolvimento econômico e social, eixo estruturante que conecta a produção de riqueza material com a inclusão social e a dignidade humana, representando o principal mecanismo de integração na sociedade, assegurando a autonomia, a construção de identidade e ainda contribuindo para a redução da desigualdade. Muito obrigada a todos e todas. Muito bem. Senhora Procuradora-Geral do Trabalho em exercício do Ministério Público do Trabalho, Tereza Cristina de Almeida Bastegos. Parabéns pela fala. Eu chamo, representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a senhora secretária executiva Caroline Dias dos Reis. Enquanto ela vai à tribuna, registramos a presença na galeria dos alunos do ensino fundamental do Colégio SEMAN, Brasília, DF. Sejam bem-vindos, moçada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de iniciar cumprimentando o senador Paim pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na data de hoje, uma importante data. Aproveito e cumprimento em nome da ministra Janine Mello, todos os parlamentares, as autoridades, organizações da sociedade civil e os movimentos sociais e todas as pessoas que estão aqui tendo a oportunidade de participar dessa sessão especial em celebração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. É com imensa satisfação que me somo a esse evento para falar de uma data tão importante, uma data que nos convida à reflexão sobre o esforço cotidiano de milhões de brasileiras e brasileiros que fazem a sociedade funcionar, que sustentam famílias e que mantêm viva a esperança de um futuro melhor. E aqui faço questão de destacar especialmente o papel das mulheres, em particular das mulheres negras. São elas que, em grande parte, sustentam seus lares, organizam a vida familiar e doméstica. São mulheres que trabalham dentro e fora de casa, que estudam, que cuidam, que enfrentam longas jornadas e ainda assumem responsabilidades que muitas vezes não são compartilhadas de forma justa. Quando falamos de trabalho, estamos falando do trabalho formal, do trabalho informal e também do trabalho invisível, o trabalho do cuidado. O trabalho de cuidar de casa, dos filhos, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, é um trabalho essencial que sustenta a vida em sociedade, mas que muitas vezes não é reconhecido, não é remunerado e não é valorizado como deveria. Por isso, quando tratamos da valorização do trabalho, precisamos incluir esse debate. Precisamos reconhecer que o trabalho de cuidado também faz parte da base que sustenta o nosso país. E falar em trabalho digno também é falar em condições adequadas, em equilíbrio e em respeito à dignidade da pessoa humana. O descanso faz parte dessa discussão. Ainda hoje, muitas pessoas enfrentam jornadas longas, com pouco tempo disponível para si mesmas, para suas famílias e para o convívio social. E isso tem impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, o debate sobre a superação da escala 6x1 precisa ser conduzido com responsabilidade, levando em consideração a realidade do país, mas também com o compromisso com a melhoria das condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Garantir mais tempo de descanso significa também reconhecer que a vida não se resume ao trabalho. Significa assegurar condições para que pessoas possam viver com mais equilíbrio, com mais saúde e com mais dignidade.
Este é um tema que passa necessariamente pelo diálogo institucional e envolve vários poderes e várias instituições. Nesse sentido, essa Casa Legislativa tem um papel central na construção de soluções, ouvindo sociedade, os trabalhadores e as trabalhadoras e também os setores produtivos, buscando caminhos que promovam o desenvolvimento com justiça social. Ao longo da nossa história, direitos importantes foram conquistados pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. As férias, o 13º, o descanso semanal, são exemplos dessa construção coletiva. Esses avanços mostram que é possível seguir ampliando direitos com responsabilidade e com diálogo. Quando a vida de quem trabalha melhora, toda a sociedade se beneficia. Há mais equilíbrio, mais dinamismo econômico e mais perspectivas de futuro. Nesta sessão, em comemoração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, reafirmamos o compromisso com os direitos humanos, com a dignidade da pessoa humana e com a valorização do trabalho. Reafirmamos também o compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com o combate a toda e qualquer forma de trabalho infantil e toda e qualquer forma de trabalho análogo à escravidão. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, reitero nossa convicção de que é possível construir um país mais justo, onde o trabalho seja reconhecido, respeitado, valorizado, com dignidade para todas as pessoas. Muito obrigada. Muito bem. Representando o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a senhora Caroline Dias dos Reis. Parabéns pela fala. De imediato, passamos a palavra à senhora presidenta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Servo. Bom dia a todos e todas presentes. Eu queria começar cumprimentando o ilustríssimo senador Paulo Paim, que é uma referência na minha trajetória, e no final eu vou falar por quê. Se hoje eu estou presidenta do IPEA, senador, é pelas lutas que o senhor comprou há anos, há décadas, inclusive durante o período constituinte brasileiro, com algumas poucas pessoas que estavam aqui para fazer a luta do combate ao racismo no Brasil. Eu gostaria de dizer que eu presido uma instituição que completou esse ano 61 anos. Na verdade, o ano passado, em setembro do ano passado. Essa instituição tem como missão qualificar a ação do Estado brasileiro e o debate público. E a gente faz isso de várias formas, pela assessoria ao Estado, por notas, publicações, por pesquisas. E, recentemente, nós publicamos uma nota sobre a redução da jornada. E os números que a gente traz, eles só vêm confirmar estudos que o IPEA faz há mais de 40 anos sobre o mercado de trabalho brasileiro. A primeira coisa é que a jornada acima de 40 horas, elas se concentram nas piores posições do mercado de trabalho, apresentando salários menores, maiores rotatividades e desempenhando funções de menor escolaridade. Nesse espaço, você tem remunerações que chegam a ser 40% menores do que para os que trabalham mais de 40 horas do que aqueles que trabalham 40 horas. Trabalham mais, com piores condições e ganham menos. Isso reflete também as somatórias das discriminações e das desigualdades no mercado de trabalho. Ainda que as mulheres estejam subrepresentadas no mercado formal, elas estão absolutamente sobre-representadas nas jornadas superiores a 40 horas. Mais de 70% das mulheres trabalham mais de 40 horas. Assim também estão as pessoas negras desse país. Mais de 80% trabalham mais de 40 horas. Todas elas recebendo salários menores do que aqueles que trabalham 40 horas. Nesse sentido, quando olhamos esses números, nós temos que nos perguntar que país e que modelo de desenvolvimento nós queremos para esse país. Nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade, ela se reflete na forma como a gente organiza o mercado de trabalho. As diferenças salariais para as mulheres, as diferenças salariais para pessoas não brancas, as diferenças salariais entre nossas regiões são um desafio para o nosso modelo de desenvolvimento. Nós já mostramos no estudo do IPEA, senador, que nós temos perdas de produtividade de PIB pela discriminação no mercado de trabalho. E a jornada acima de 40 horas também se soma a esse processo.
Se vamos fazer um país desenvolvido, nós precisamos fazê-lo com uma discussão do que queremos, qual nível de desenvolvimento nós queremos alcançar, em que regiões nós queremos levar o desenvolvimento para que as desigualdades territoriais desse país ainda continuem. Nesse sentido, também estão nas menores empresas do país, que ainda que não concentrem a maior parte dos postos de trabalho, concentram aqueles trabalhadores que trabalham longas jornadas. Esse estudo do IPEA mostrou que é sim viável fazer a redução da jornada de trabalho no país. O custo dessa redução é baixo. E, além disso, nós temos uma questão muito central nesse processo, que nós estamos num momento muito propício para fazê-lo, com a taxa de desemprego muito baixa. E este é o momento de fazer essa mudança da redução da jornada de trabalho. E eu diria mais ainda, é o momento de avançarmos para um modelo de país onde as pessoas, como foi dito aqui antes, não se exauram, porque as 44 horas não são a jornada total. Nós temos ainda deslocamentos casa-trabalho que são maiores do que 2 horas em algumas capitais para ir e para voltar. Então, nós estamos falando, somando o deslocamento, em quase 50 horas semanais. Para além disso, como foi dito, as mulheres ainda têm uma tripla jornada. Dito isso, estamos sim no momento de fazer essa mudança. Estamos sim no momento de olhar para o país numa perspectiva de desenvolvimento inclusivo, socialmente justo e sustentável. E dito isso, vou agora para uma nota pessoal. Meu pai se sentou numa outra casa durante a Assembleia Constituinte e foi vice-presidente da Comissão do Trabalho. Naquele momento, junto com o senador Paim, várias outras pessoas lutou pelos direitos dos trabalhadores. Assim, nesse sentido, esse legado que nós recebemos, e eu tenho certeza que o senador Paim continuará a sua jornada, irá nos trazer para um espaço de desenvolvimento diferenciado. E, mais do que isso, eu queria fazer uma homenagem a uma outra pessoa que esteve no IPEA e depois foi assessor do senhor senador, que é o meu nobre colega e um dos grandes pessoas do mercado de trabalho no Brasil, o Mário Teodoro. Eu acho que o Mário ele marcou a forma como nós trabalhamos e pensamos a desigualdade nesse país. Agradeço em nome do Mário, agradeço em nome do IPEA a oportunidade de estarmos aqui contribuindo para o debate público brasileiro para que se avance na discussão da redução da jornada de trabalho. Muito obrigada. Muito bem, meus parabéns, senhora presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Luciana Selva, e ter lembrado aqui do nosso querido Teodoro, né? Ele já faleceu, mas ele foi o grande construtor, junto com os outros consultores da Casa, do Estatuto da Igualdade Racial. Nós trouxemos, quando eu estive na África do Sul, junto com uma comitiva, exigindo a libertação do Mandela, eu recebi da Winnie Mandela a Carta da Liberdade. E, baseado na Carta da Liberdade, o povo sul-africano e os consultores aqui do Congresso, nós escrevemos o Estatuto da Igualdade Racial. Mário Teodoro, você está lá no céu, mas você foi lembrado hoje aqui. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Walter Souza Pugliese, presidente da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que nos ajudou muito na construção do projeto que está tramitando, que é o Estatuto, o novo Estatuto do Mundo do Trabalho. Bom dia a todas e todos. Peço a compreensão e permissão para cumprimentar a todos os integrantes da mesa de honra, na pessoa do senador Paulo Paim, um companheiro, um parceiro da ANAMATRA, indiscutivelmente um dos maiores defensores dos direitos sociais nesta Casa Alta do Congresso Nacional. O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, tem origem em lutas históricas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Como sabemos, tudo começou nos Estados Unidos, em especial na cidade de Chicago, no final do século XIX. Naquela época era comum trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, sem direitos trabalhistas básicos. Os trabalhadores começaram a se organizar para exigir a redução da jornada. Desde então, o 1º de maio passou a marcar conquistas históricas, como a limitação da jornada de trabalho,
direitos trabalhistas básicos e o reconhecimento da necessidade de equilibrar trabalho, descanso e vida pessoal. O Dia do Trabalho não é apenas uma data de celebração, mas igualmente de reflexão, pois nos conduz a relembrar as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras ao longo da história. Bem assim, permite que se coloque luzes nas muitas lutas que ainda precisam ser travadas, com melhores salários, condições dignas, eliminação das chagas do direito em condições análogas à escravidão e ao trabalho infantil, e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A pauta referente à redução da jornada de trabalho sem decréscimo salarial, como necessária a balizar melhores condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, retorna ao centro das discussões nacionais. Esse debate está ligado a mudanças profundas no mundo do trabalho, decorrentes da automação, economia digital, reestruturação produtiva e precarização. O mundo do trabalho, como não poderia deixar de ser, não é infenso aos reflexos dos avanços e transformações na sociedade e as novas relações de trabalho decorrentes e impulsionadas pela tecnologia e pela flexibilização das normas então vigentes. Por sua vez, apresentam desafios significativos para o Poder Judiciário, que busca interpretar e aplicar a legislação existente a realidades laborais em constante transformação. Com a revolução digital caracterizada pela automação, robotização e adoção maciça de alta tecnologia, ocorre verdadeira metamorfose no trabalho humano e das relações daí decorrentes. A produção aparentemente aparece mais enxuta e a gestão empresarial horizontalizada. De reverso, o trabalho começa a metamorfosear-se, tornando-se informal, autônomo e precarizado. Fala-se em cooperação, parcerias, empreendedorismo e não mais na subordinação clássica ou dependência econômica do trabalhador. Torna-se assim necessário ao judiciário especializado ampliar ou remodelar o conceito de subordinação, na busca de solução adequada para a inclusão dos novos trabalhadores da era digital, eletrônica e plataformizada, no alcance da tutela jurisdicional adequada com os valores e princípios que forjaram o nascimento do direito do trabalho, de forma a garantir condições mínimas de trabalho, resguardando-se a dignidade do trabalhador. Nesse sentido, preocupa-nos a precarização das novas relações de trabalho e a adequada resposta do Poder Judiciário no exercício do seu papel constitucional de fazer valer o que podemos assentar como princípio fundamental da nossa Carta Magna, de preservação da dignidade da pessoa humana, concretizado nos valores sociais do trabalho, que tem por objetivo substancial proporcionar o estado de bem-estar social e o bem comum. Nesse contexto, defrontamos-nos com alterações legislativas e precedentes judiciais que acentuam a constitucionalidade e legalidade, por exemplo, da terceirização em atividade fim, do pejotizado, do trabalho intermitente, nos quais empreendimentos operam com base em algoritmos e coleta de dados e aqueles trabalhadores que se cadastram e prestam serviços administrados por essas empresas, considerando-se colaboradores, parceiros, empreendedores, microempreendedores, ou seja, qualquer coisa menos empregados. A cada dia nos parece mais claro que a tecnologia deve ser regulada e utilizada em prol da sociedade, não devendo beneficiar apenas aqueles que a controlam. Estudos indicam que, em relação à distribuição extrema de riqueza, os 10% mais ricos controlam 76% da riqueza mundial, enquanto os 50% mais pobres dividem apenas 2% dessa riqueza. Algo com certeza está errado. O debate envolve as novas relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário, o debate que envolve essas novas relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário, não prescinde do destaque necessário ao que restou denominado de trabalho decente, bem assim a importância do exame da convencionalidade na atividade jurisdicional. Formalizado pela Organização Internacional do Trabalho em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental
para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Em suma, o desafio reside em garantir que o direito interno do trabalho seja interpretado e aplicado em conformidade com o bloco de convencionalidade, assegurando a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores em um cenário de alta flexibilização legislativa e judicial. Por fim, não poderia deixar de destacar a discussão que se trava no âmbito dos temas 1291 e 1389 no Supremo Tribunal Federal sobre as relações de trabalho plataformizadas, bem assim a competência da Justiça do Trabalho. A ANAMATRA participa ativamente dos julgamentos no sentido da defesa do direito do trabalho e a sua raiz principiológica, bem assim da competência da Justiça do Trabalho, buscando convencimento na linha de fundamento de que o nosso ordenamento constitucional se funda na centralidade do ser humano, na centralidade do trabalho e na sua dimensão ética de dignificação do ser humano. São inegáveis as contribuições da Justiça do Trabalho para a concretização e o respeito aos direitos sociais assentados na Constituição Federal de 1988, como direitos fundamentais em decisões que, guardadas o viés humanista e a centralidade do ser humano, asseguram a proteção do meio ambiente do trabalho, a par ainda dos elevados índices de acidente de trabalho e de adoecimento laboral, de expansão das chagas do trabalho infantil e do trabalho análogo ao do escravo e do avanço da precarização nas novas modalidades de contratação laboral, envidando esforços para atuação com foco nos compromissos internacionais de convencionalidade, assentados nas recomendações e convenções da Organização Internacional do Trabalho. Se nos indagam qual o papel da Justiça do Trabalho frente às novas relações de trabalho, com segurança respondo: a Justiça do Trabalho quer cumprir o seu papel, conforme previsto na Constituição Federal e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Muito obrigado. Muito bem, senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados e Magistradas Justiça do Trabalho, juiz Walter Souza Pugliese. Encerrando essa mesa, passamos a palavra agora ao senhor presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Como eu vim do movimento sindical, não tem como negar as origens, né? Central essa que, na sua fundação, Jair Meneghelli foi eleito presidente e eu fui eleito secretário-geral. Avelino Ganser foi o vice. Daí, como eu me elegi para constituinte, eu passei a ser vice, porque vice praticamente não existe, né? Daí me deram o cargo simbólico de vice e eu tenho até hoje essa lembrança que eu estava lá na fundação da Central, como eu tenho uma participação, eu diria, com todas as centrais. Não teve uma central que eu não participei dos seus eventos. Nos orgulha, né, da tua trajetória e ter sido fundador da nossa querida Central Única dos Trabalhadores e também da relação que você sempre teve com o conjunto do movimento sindical, e a gente reconhece muito isso. Mas queria saudar aqui os companheiros e companheiras do movimento sindical, saudar aqui os dirigentes de todas as centrais sindicais, os companheiros e companheiras que compõem a mesa, saudar de maneira muito especial o nosso senador Paulo Paim, parabenizar por essa sessão tão importante em homenagem ao 1º de maio, o Dia Internacional da Classe Trabalhadora, e queria aproveitar também, né, essa oportunidade para parabenizar todo o movimento sindical e sindicatos de base pelo belo 1º de maio que a gente realizou. E foi muito acertado. Foi muito acertado a nossa decisão de descentralizar o 1º de maio e incentivar os nossos sindicatos de base a fazer a mobilização. Porque em todas que eu acompanhei, que eu vi, todas tinha muita gente nas comemorações do 1º de maio, e foi um debate político de nível do que está acontecendo no nosso país, dos nossos desafios em especial, e o maior deles é vencer as eleições desse ano, porque ainda está na nossa memória, e a gente discutiu isso no 1º de maio,
tudo que foi feito de maldade com a gente de 2016 a 2022, e a gente tem a tarefa para que esse período trágico jamais volte a acontecer no nosso país. E essa é a grande tarefa que a classe trabalhadora tem. E também a nossa pauta. Então, a gente viu quanto foi importante, quanto tem apego popular, o fim da escala 6x1, que nós temos agora o desafio, né? O desafio de fazer passar o fim da escala 6x1 nessa casa, também a importância da regulamentação do trabalho por aplicativo, que na sua maioria são jovens que têm menos de 40 anos de idade e que trabalham sem nenhuma forma de proteção social, trabalhista, não têm direito à organização sindical. Portanto, é uma grande responsabilidade nossa trazer para o sistema de proteção esses trabalhadores por aplicativo, e é um compromisso nosso. E também o de garantir o direito de negociação. Estamos em pleno século XXI e os servidores públicos ainda não têm regulamentado o seu direito de negociação coletiva. E agora, graças à iniciativa do presidente Lula, nós temos a oportunidade de fazer o debate nessa casa e finalmente conquistar esse direito de negociação dos servidores públicos. Muito nos preocupa, senador Paim, a possibilidade da pejotização ilimitada que está no STF. Aliás, não deveria nem estar lá, né? Não deveria, porque lá não é o espaço de debate dessas coisas. Agora, se ela vier do jeito que estão dizendo que vai, sem nenhum controle, vai ser muito mais nocivo para a classe trabalhadora do que foi a terceirização, mas muito mais nocivo. Inclusive, nós estamos dizendo que é o fim da Previdência, porque o que sustenta a Previdência é a carteira de trabalho assinada, não é? Então, é muito grave esse tema que está no STF, e por isso, Paim, a tua importância, né? Você tem toda uma trajetória de luta em defesa da Previdência, né? Da Previdência para os trabalhadores, aos aposentados em especial, e por isso que você não disputar as eleições esse ano, para nós, é num momento muito duro da nossa vida que a gente não podia perder o senador aqui. Então, nós, do movimento sindical, nós trabalhamos muito o nosso povo lá no Rio Grande do Sul para te convencer a ficar, porque o período que vem é um período difícil. Testemunho do trabalho que vocês fizeram lá, positivo. Eu sei, a gente fez, mas também a gente compreende, né? Com toda a sua trajetória, a sua contribuição, é legítimo querer atuar em outro espaço, porque eu tenho certeza, né, que você vai continuar na luta em outro espaço, e seja o espaço qual for, vai ser vitorioso, porque você, né, tem compromisso com a classe trabalhadora e sempre esteve do lado certo da história. Então, para terminar, a gente queria fazer uma homenagem, todas as centrais sindicais, a você. Então, a gente fez uma cartilha com a sua trajetória, contando os momentos mais importantes da tua trajetória, e também uma placa que a gente queria entregar. Então, eu queria chamar os representantes das centrais sindicais, os presidentes, e se não tiver os presidentes, os representantes, para a gente fazer essa justa e simbólica homenagem ao companheiro Paulo Paim. Aqui na frente.
Nesse momento, agradeço aos convidados e convidadas que participaram da composição da primeira mesa e eles podem retornar ao plenário. Eu passarei agora à segunda mesa. Senhores, pode voltar, senhores e senhoras, pode voltar ao plenário. Quer fazer uma foto dessa mesa de pé, por favor? Agora. Ok. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Estamos sempre juntos aqui. Estamos juntos, valeu. Valeu. Muito bom a tua fala, viu? Ter lembrado do nosso querido. Parabéns. Meu líder. Obrigado. Eu vou falar sobre a cartilha às 2 horas. Estar na segunda mesa, senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal, Senai, onde eu me formei, só que foi lá em Caxias, mas foi no Senai. Meu primeiro curso técnico foi no Senai, em Caxias do Sul. Escola Senai Nilo Peçanha, não está aqui no papel não, né? Mas me lembro que eu chegava todo dia lá para estudar, fiz curso técnico e foi o primeiro presidente negro da história do Brasil, Nilo Peçanha. O tempo vem à mesa no primeiro momento, depois o senhor vai ser o primeiro a falar. De senaiano para senaiano. É isso aí. Senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Ao te chamar Patá, eu lembro já a excelente relação que eu tive com todas as centrais, todas, e todas estão hoje aqui representadas pelo presidente ou, em alguns casos, pelo vice, né? É um prazer recebê-los aqui. Senhora Sônia Maria Zerino da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Mando um abraço para o Moacir. Senhor Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Senhor Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Senhor Ubigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. O Bira, o senhor colocou? Pode levar. Concedo a palavra de imediato ao senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF, Senai. Lembro para todos, se assim me permitirem, que o presidente da República também fez curso técnico no Senai, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, que preside essa sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalho. Parabenizo Vossa Excelência pela excelente iniciativa e pela sensibilidade constante com a pauta trabalhista neste Parlamento.
ficou muito evidente aqui, né, com o reconhecimento das centrais, né? Cumprimento as demais autoridades presentes, representantes de confederações, federações, sindicatos, e especialmente a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Inicialmente, gostaria de expressar minha alegria pelo convite. Para mim, participar dessa sessão é motivo de grande orgulho pessoal. Estar aqui na tribuna da Câmara Alta realmente me emociona. Eu dedico a minha carreira à interseção entre educação e trabalho há mais de 40 anos. Então, estou no Senai há 35 anos e, antes disso, trabalhei 10 anos nas Forças Armadas. Por isso, eu reconheço que o trabalho não é apenas uma atividade econômica, mas o alicerce da dignidade humana. Historicamente, o trabalho surge com o Homo Faber, né, há 2 milhões de anos. Então, quando a gente fala 2 milhões de anos, né, é muita coisa, né, a gente não consegue nem quantificar, né? Passamos pela subsistência coletiva na Idade da Pedra, lascada, pelo regime de escravidão na Antiguidade e pelo feudalismo na Idade Média, até chegarmos ao capitalismo no século XV, a Revolução Industrial, que é como a gente enxerga o trabalho até hoje, né? Do ponto de vista antropológico, a preocupação da nossa sociedade com os direitos de quem trabalha é extremamente recente. Não chega a 200 anos, em um lapso de 2 milhões de anos. Contudo, do ponto de vista sociológico, né, cada minuto conta, né? E o nosso progresso é sempre muito sofrido, conquistado a duras penas e quase sempre, até pelos depoimentos que aqui estivemos, e quase sempre postergado até o limite da necessidade de sobrevivência. Então, os primeiros movimentos na perspectiva do reconhecimento mundial ao direito ao trabalho não nasceu por concessão, mas por necessidade de sobrevivência durante a Revolução Industrial. O estopim, já lembrado aqui pelo Dr. Walter Pugliese, foi em Chicago, 1886, o 1º de maio, homenageia os mártires de Chicago, que foram às ruas pela jornada de 8 horas, quando a realidade impunha exaustivas 16 horas diárias. O trabalho infantil e feminino, recordamos que os primeiros marcos mundiais foram leis para proibir o trabalho de crianças menores de 9 anos, né? E limitar a jornada feminina. Isso aconteceu, quem leu Émile Zola, né, sabe bem disso, no Reino Unido, nas carvoarias, né? A criação da OIT em 1919, após a Primeira Grande Guerra, ela trouxe a premissa de que não existe paz universal e duradoura sem justiça social. E olhando para o Brasil, a evolução no Brasil, a nossa grande realidade, o grande salto foi no Estado Novo. Olhando para o nosso Brasil, sabemos que nossa linha do tempo recebe um impulso decisivo no período de Getúlio Vargas. Em 1930, apenas 26 dias após Vargas assumir, ele criou o ministério que foi chamado, apelidado de Ministério da Revolução, que era o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que nasceu exatamente para mediar o conflito entre capital e trabalho, tirando a questão social da esfera da polícia e trazendo-a para a esfera do direito. E é uma situação que a gente convive até hoje, né? 1932, a questão da cidadania e trabalho, a instituição da carteira de trabalho e o direito ao voto feminino caminharam juntos, simbolizando um novo Brasil. Em 43, já lembrado aqui pelo senador Paim, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, não apenas unificou normas, mas ela criou a figura do cidadão trabalhador, garantindo direitos fundamentais que estruturaram a nossa classe média e o nosso consumo interno. A mulher no mercado e na política. É preciso destacar que a simbiose entre o voto feminino, que é de 32, também no Estado Novo, e a entrada das mulheres nas fábricas, a luta liderada por Berta Lutz defendia que se a mulher já contribuía para a economia, especialmente na indústria têxtil de confecção, era imperativo que ela tivesse voz política, né? E o decreto 21.417-A daquela época foi pioneiro ao proibir diferenças salariais para a mesma função, uma luta que sabemos, infelizmente, ainda exige nossa vigilância e esforço institucional nos dias de hoje. Paralelo a isso, eu quero reforçar aqui o papel das nossas instituições. O Senai é o primeiro serviço social criado também no governo Vargas, em 42, já são 84 anos, né? Concomitante a todos esses movimentos. Ele é focado na educação profissional e a missão é transformar o cidadão através da técnica.
Então, o senador é um senaiano, né? O nosso presidente Lula é um senaiano. Então, são mais de 80 milhões de jovens e trabalhadores que passaram pelas nossas escolas, justamente para que ele pudesse não receber o peixe, né? Mas aprender a pescar, poder construir a sua história a partir do seu conhecimento e da sua dedicação. Em 46, em resposta à Carta da Paz Social, reunião após a Segunda Guerra Mundial, foram criados os demais serviços sociais. Aí o SESI, que também eu sou superintendente aqui no DF, foca na qualidade de vida, cuida do trabalhador aqui e agora, através da saúde, da educação básica, do lazer e do bem-estar. No dia 1º de maio, fizemos a Corrida Nacional do Trabalhador. Foram mais de 60 mil trabalhadores participando dessas atividades. Para concluir, gostaria de reforçar que se o SENAI forma o trabalhador, o SESI cuida da sua mente e do seu coração. Juntos formamos um ecossistema que acredita que o desenvolvimento do Brasil passa obrigatoriamente pela valorização de quem produz. Nesse sentido, recordo-me das palavras de Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, figura histórica tão maltratada nesses últimos tempos, mas cuja essência permanece urgente. Freire dizia: bom profissional porque bom cidadão porque boa pessoa. Essa frase sintetiza a nossa missão. Ela une os 3 elementos essenciais para uma sociedade saudável: a família, que forma a pessoa, a escola, que forma o cidadão, e o trabalho, que forma o profissional. É sob este equilíbrio que continuaremos construindo o futuro da nossa economia e do nosso país. Muito obrigado a todos e parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Contem sempre com o SESI e o SENAI. Muito obrigado. Muito bem, senhor Marco Antônio Areia Seco, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, DF, SENAI. Os cumprimentos. Concedo a palavra de imediato ao senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Patá, que seguido estava no Rio Grande do Sul, colaborando lá com os movimentos, inclusive as centrais foram fundamental para que eu estivesse na Constituinte. Bom dia, amigos e amigas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar as mulheres do país. Viva as nossas queridas mulheres! O senador Paim, realmente nós temos muito orgulho, enquanto dirigentes sindicais que somos, e muitos aqui estão, por termos no Senado, que é a casa alta do parlamento, como dizem, ter uma voz que gosta do povo, uma voz que escuta o povo, que é a sua voz, senador Paim. Nós estamos aqui comemorando o 1º de maio, mas não dá para comemorar o 1º de maio no Senado com o senador Paim sem falar do senador Paim. O senador Paim, todos sabem, tantas conquistas tivemos, mas tem algumas que eu faço questão de colocar, porque eu sou comerciário, e no comércio há uma discriminação racial muito grande, até hoje. E nós fomos o primeiro sindicato do Brasil a fazer a cláusula de inclusão do negro. E o senador Paim fez o estatuto. E pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que lá em 2023, quando o presidente Lula, na ONU, e nós estávamos lá, os presidentes das centrais, sugeriu colocar um dos objetivos de sustentabilidade, ao combate ao racismo, foi conquistado. Foi colocar, hoje está, é o 18º, mas isso se deve ao senador Paim, que é o senador que mais lutou para que nós pudéssemos resgatar essa questão fundamental de igualdade e oportunidade, bem como a questão dos aposentados, como foi dito, colocar a cidadania para todos aqueles que deram o seu sangue e o suor ao país e não eram reconhecidos, e aqui tiveram a sua visibilidade. Nós temos uma série de situações que temos que lutar, que foi dito aqui, a questão da jornada de trabalho, a redução, e o fim do 6x1. O senador Paim conhece todos nós, e nos conhece, que ele esteve, inclusive, em vários sindicatos, mas esteve lá nos comerciários de São Paulo, e sabe que os comerciários, que hoje é a maior categoria do Brasil, tem mais de 10 milhões de pessoas, muitas mulheres.
E essas mulheres, chefes de família, em cidades grandes como São Paulo, para ir trabalhar 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, chega em casa, vai trabalhar, tem um dia de folga. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um país cidadão e um país não de castas. Foi aprovado recentemente aqui no Parlamento que os funcionários das casas, Parlamento, Câmara e Senado, iam trabalhar 3 por 1 e ganhando acima do teto. É possível isso, pessoal? É possível. Tem categoria, tem 60 dias de férias, 30 dias de recesso, e milhões de brasileiros ganham uma miséria e trabalham de forma análoga à escravidão. Então, chegou o momento, senador, de nós iniciarmos um processo muito grande com relação a esse tema. E eu queria colocar um outro tema, daqui a pouco toca a campanha, vai tocar muito essa campainha? Não. Que é o do feminicídio. Eu falei das mulheres. Nós estamos colocando hoje, no sindicato que você nos deu o prazer de conhecer, o sindicato tem 14 andares, um banner de 20 metros por 9 de largura com relação ao feminicídio. Nós temos que nos indignar, não adianta só ficar na fala, temos que ir para as ações, nós vamos fazer movimentos na rua. Não dá para morrer 4 mulheres todo santo dia por feminicídio e 6 não morrem porque o cara errou, mas quer matar. O que é isso? Não é esse país que nós queremos. E, senador, realmente o nosso querido Sérgio comentou, não dá mesmo para você voltar a ser candidato, você já desistiu mesmo, não dá. Porque teve numa campanha, nós fomos lá, você lembra, você até falou, as centrais foram lá. Fizeram até um livro. Fizemos um livro. O livro era doado e alguém doava alguns centavos ou reais para a campanha. Aquele tempo pessoal, não tinha fundo eleitoral. Sem a voz do senador, porque tudo bem, uma andorinha não faz verão, como disse, mas ele faz verão. Faz verão, primavera, faz um monte de coisa. Porque nós sabemos aqui o Senado, a Câmara, com relação à sensibilidade para com os trabalhadores. Já fizeram em 2017 o que fizeram que todo mundo sabe. Mas se nós não tivermos pessoas como o senador, e vamos ver o que o senador vai sugerir, lá no Rio Grande do Sul, para a gente trabalhar, nós vamos perder uma voz importante, que é a voz que nos trouxe a igualdade de oportunidade, a voz que nos trouxe o combate ao racismo, a voz que nos trouxe o combate ao assédio à mulher, a voz que nos trouxe ao trabalho feito para os aposentados. E todas as questões trazidas pelo movimento sindical recebem eco. Fora, quando nós começamos no governo Lula recentemente, tivemos as vitórias do política do salário mínimo, política do salário da mulher igual ao do homem, isenção do imposto de renda e assim por diante, mas tentamos resgatar um custeio para o movimento sindical. Meus amigos, você não imagina que todo mundo sabe o que ele fez para que a gente tivesse uma possibilidade efetiva de ter um custeio. Porque aqui nessa casa tem gente que, se quiser, se é para acabar com o sindicato, é o que eles fazem mais aqui. Mas, senador, eu vim aqui com o maior prazer. Eu tenho realmente um respeito pela sua pessoa, pela sua dignidade, pelo seu legado. Porque pessoas como você são poucas, mas nos traz a alegria e a emoção de ter esperança de ter um país melhor. Um país de cidadania, de educação, um país com educação, qualificação, como o Senai está aqui colocando à disposição, e um país com saúde, um país rico que distribua sua renda, um país que possa nos tornar verdadeiros cidadãos. Eu tenho muito prazer de estar aqui e fazer um grito. Viva o Paim! Agradeço muito ao Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. O Patá, que essa história do livro eu conto e repito de novo, Patá. Patá produziu um livro, não sei como, lá em São Paulo, e esses livros mandaram para o Rio Grande do Sul. O cara recebia um livro e dava R$1, R$2, R$3 para a minha campanha. E aí a gente fez a campanha desse jeito lá, né? São histórias que poderão ser contadas numa autobiografia, como foi. E era um livro de um trabalhador no Congresso, né? Passo a palavra agora ao senhor... Não, esse depois está certo. Concedo a palavra
a senhora Sônia Maria Zerino da Silva, presidente da nova Central de Trabalhadores. Eu sei que o Moacir esteve muito doente, né? Mas o Moacir muitas vezes esteve conosco. Era os amarelinhos daquele tempo lá. Vocês lembram, né? Bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sessão especial do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Quero trazer um abraço, senador fraterno, do nosso companheiro diretor da nova central, que foi presidente, seu Moacir, que nós temos um carinho muito grande pelo senhor, a nova central, principalmente quando da sua campanha também lá no Rio Grande do Sul, que seu Moacir também se empenhou muito na campanha para o senhor lá no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todos os companheiros da mesa, dizer que, como foi anunciado, eu sou Sônia, presido a nova Central Sindical de Trabalhadores e sou secretária nacional para assuntos da mulher da CNTI, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Então, hoje nós nos reunimos aqui para celebrar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, uma data que vai muito além de uma simples homenagem. Esse é um momento de reconhecimento, reflexão e, sobretudo, da valorização de cada um que, com seu esforço diário, constrói a nossa sociedade. O trabalho dignifica, transforma e impulsiona o progresso desse país. Estar presente em cada conquista coletiva, em cada avanço econômico e social e em cada sonho que se torna realidade. Por trás de toda cidade que cresce, de toda família que prospera, existe a dedicação de homens e mulheres que não medem esforço para cumprir sua missão de trabalhador e de trabalhadora. Mas esse dia também é carregado de história, o dia 1º de maio, que estamos hoje fazendo uma reflexão. Ele nos lembra das lutas por direito, por condições dignas e por respeito, direito que hoje consideramos fundamentais, que foram conquistados com coragem, união e perseverança. E é nosso dever manter viva essa memória, garantindo que esses avanços não sejam esquecidos, mas fortalecidos, nem que sofram retrocessos, que a gente tem visto nos últimos anos, os direitos trabalhistas sofridos bastante retrocessos. E nós demonstramos agora, senador, no dia 15 de abril, a nossa unidade, a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras na marcha da classe trabalhadora. Então, celebrar o trabalho é reconhecer a força que move esse país, é olhar para cada profissão com respeito, e seja no campo ou na cidade, no setor público ou privado, na formalidade, na luta diária pela sobrevivência. E a nossa pauta foi entregue ao senhor agora, a pauta da classe trabalhadora, ela focou principalmente na redução da jornada de trabalho, sem a redução de salário, abaixo o feminicídio, como já foi, como o companheiro Patá falou aqui na questão do feminicídio, que são números alarmantes, e nós do movimento sindical estamos imbuídos nessa luta do combate ao feminicídio, fortalecimento das negociações coletivas, que é fundamental para nós trabalhadores, o fortalecimento das negociações coletivas, a ratificação da Convenção 190, 151, 156. Então, marchamos, demonstrando nossa unidade e o fortalecimento da classe trabalhadora. E se tratando da questão da escala 6x1, eu vou me reportar um pouco a questão de nós, mulheres trabalhadoras, que temos dupla, tripla jornada. Então, falar sobre o fim da redução da escala 6x1, acima de tudo, falar sobre dignidade, qualidade de vida e justiça social. E quando olhamos para o impacto dessas mudanças na vida das mulheres, percebemos que essa pauta é ainda mais urgente. Historicamente, as mulheres acumularam
jornadas múltiplas, além do trabalho formal, ainda recai sobre elas a maior parte das responsabilidades domésticas, do cuidado com os filhos, idosos e família. Essa chamada dupla ou até tripla jornada não é uma exceção, é a realidade de milhões de mulheres trabalhadoras desse país. É importante destacar também que essa transformação não é apenas a pauta das mulheres, é a pauta de toda a sociedade. Famílias mais equilibradas, trabalhadores menos exaustos e uma divisão mais justa do tempo que beneficiam a todos. Portanto, discutir a escala 6x1 e a redução da jornada não é apenas falar da economia ou da produtividade, é de justiça e equidade de gênero, de um modelo de sociedade mais humanas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar mais uma vez, senador Paulo Paim, pela sua trajetória de luta nesses 40 anos que esteve aqui nesta casa, em defesa dos direitos trabalhistas, dos aposentados e, principalmente, em defesa da democracia desse país. Muito obrigado. Mas cumprimento a senhora Sônia Maria Zerino da Silva, que é presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Se eu não me engano, é a primeira mulher presidente da nova Central, né? Meus parabéns pela sua fala. Concedo a palavra ao senhor Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paim e a todas as mulheres na pessoa da companheira Sônia. Cumprimentar também aqui todos os companheiros presidentes de confederações aqui presentes. Não vou nominá-los, mas sintam todos cumprimentados. Bom, sinto muito feliz, senador, em participar da homenagem, de uma sessão tão especial em homenagem ao trabalhador e à trabalhadora. Em vez de só comemorar, eu acho que nós devemos fazer uma grande reflexão e chamarmos os trabalhadores, convocar os trabalhadores para fazer parte da vida do sindicato, para participar da luta. As férias, o fundo de garantia, a licença maternidade, o vale transporte, nada disso caiu do céu. E às vezes a gente vê alguns trabalhadores se voltar contra o sindicato, influenciado pela mídia, influenciado pelas redes sociais, e eles têm que entender que nada para o trabalhador cai do céu, que a luta é dura e que o sindicato só se faz forte com a participação efetiva dos trabalhadores. Nenhuma pauta dos trabalhadores avançam no Congresso Nacional se não tiver efetivamente a participação dos trabalhadores. Então, nós temos que fazer essa reflexão e chamar os trabalhadores para, junto com o sindicato, a gente implementar essas pautas dos trabalhadores, porque nada cai do céu. E temos também, senador, que colocar o ser humano na pauta do mundo. Hoje, em todos os fóruns que a gente vê pelo mundo, falam na sustentabilidade, falam em crescimento econômico, e a gente sente que o ser humano fica sendo deixado de lado. Nós não queremos um país desenvolvido, altamente sustentável, com um povo infeliz, com a pobreza aumentada. Nós precisamos de ter um país desenvolvido, mas que pense principalmente no ser humano. Então, hoje, senador, eu estava ouvindo o seu discurso inicial e já dá em nós, assim, sindicalistas, um aperto no coração. Nós já começamos a ficar saudosos de saber que no próximo ano nós não vamos ter mais um senador aqui no parlamento. A gente já começa a sentir um vazio, porque a importância do senador Paim aqui no parlamento só sabe de verdade quem acompanhou. E aí a gente precisa fazer uma pequena retrospectiva de quando nós, juntamente, capitaneado pelo senhor e juntamente com o saudoso Schultz, invadimos o Salão Verde, tomamos lá e ficamos fazendo uma vigília, desligar a luz e nós amanhecemos o dia lá, porque nós queríamos um salário mínimo de $100.
reforma que o governo Fernando Henrique queria fazer, na reforma trabalhista e sindical, quantas batalhas travadas nos corredores e nos bastidores aqui da casa. Então, a sua falta vai ser, para nós, vai fazer muita falta para nós. E nós temos aí uma responsabilidade de, em sua homenagem, continuarmos essa luta com bravura, com força, e dizer o seguinte: senador Paim, o senhor vai ser para nós sempre um marco do movimento sindical. Então, viva o movimento sindical brasileiro, viva o sistema confederativo e viva os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Muito obrigado. Líder Luiz Arraes, coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Belas lembranças na tua fala aí. Passo a palavra agora ao senhor Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais. Bom dia a todos e todas. Em nome do senador Paim, cumprimentar a todos que estão participando dessa mesa. Senador, eu quero aproveitar essa oportunidade, nessa comemoração, além das homenagens que já foram feitas à tua trajetória aqui no Senado, né, e todo o trabalho que resultou em várias conquistas e avanços, e agradecer, quando fui diretor técnico do Diese, toda a interação, colaboração e atuação conjunta com o departamento. Hoje a Adriana, aqui dirigindo o Diese, também recepciona esse mesmo entendimento. Mas eu quero usar esses minutos aqui para fazer a apresentação e a entrega, que já foi feita na fotografia, mas agora do ponto de vista do conteúdo, a entrega da pauta da classe trabalhadora, que a Sônia, a Patá, Sérgio já trataram, que é a pauta que as centrais sindicais lançaram em uma marcha na Conferência da Classe Trabalhadora realizada no dia 15 de abril aqui em Brasília. Foram milhares de dirigentes e ativistas sindicais que vieram do Brasil todo em uma atividade nacional, e foi assim que as centrais definiram, fazer uma atividade nacional em Brasília, com milhares de trabalhadores representando os sindicatos do Brasil todo, e lançar a pauta da classe trabalhadora para o período de 26 a 2030. São 68 propostas que as centrais apresentam para pensar a agenda dos próximos 5 anos, com as prioridades para 2026. Sônia, Sérgio, Patá já falaram, destacaram: redução da jornada, combate ao feminicídio, a regulamentação do direito de negociação coletiva para os servidores públicos e outras prioridades. Então, já apresentamos a você a pauta, vou te fazer a entrega desse documento. E, junto com a pauta, as centrais lançaram também, no dia 15, 2 documentos de apoio técnico e institucional a esta pauta. Um desses documentos, elaborado pelo DIAP, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é a Agenda Legislativa das Centrais Sindicais no Congresso Nacional. A partir da pauta, nós destacamos quais os projetos que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que têm relação com a pauta, e é sempre bom ver que nas nossas agendas, o senador sempre se faz presente com seus projetos, com as suas iniciativas. Então, entregar a agenda para este ano, para a qual você ainda é protagonista aqui na casa para fazer o avanço dessa agenda. Esperamos que tanto a negociação, o direito de negociação dos servidores públicos, quanto a redução da jornada ainda sejam aprovados esse ano, junto com o seu mandato. E o terceiro documento é a agenda jurídica das centrais sindicais, no STF e no TST. Também uma leitura de quais são os temas do mundo do trabalho, que tem alto impacto sobre o conjunto da classe trabalhadora, que estão em debate no Tribunal Superior do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal. Então, esses são 3 documentos que nós lançamos no dia 15 de abril, que foram apresentados nas atividades que as centrais fizeram e os seus sindicatos promoveram, junto com as federações e confederações nos estados, nos locais de trabalho, nas cidades, de maneira unitária ou em várias atividades, jornadas, debates, eventos culturais. Nessas atividades foram lançadas essas agendas, esses documentos,
E agora, ao longo do mês de maio, junto com o DIEESE, a partir de uma jornada nacional de debate, nós levaremos essas agendas para todas as capitais, apresentando ao movimento sindical também esses documentos e mobilizando em torno das nossas prioridades para esse ano. Então, em nome, mais uma vez, das centrais sindicais, agradecer o seu trabalho e passar às suas mãos esses documentos. Muito bem. Senhor coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganso, que estivemos já juntos por inúmeras vezes, inclusive na presidência do Senado com as centrais sindicais. Parabéns, obrigado aí, pode ir para... Vamos abrir aqui. Obrigado, estamos juntos. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Rubiraci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E é o último nessa mesa, né? Depois vamos para a segunda mesa. Terceira mesa. O Biga vai concluir a segunda mesa. Eu quis dar uma desdobrada aqui. Eu troquei a segunda pela terceira, mas eu quis dizer que o Biga vai concluir a segunda mesa. É certo. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, todos os companheiros, todos os representantes das centrais, todas as pessoas que estão aqui. Eu vou, pela minha ligação com o companheiro Paim, eu vou deixar para falar por último essa questão. E eu queria entrar no problema do nosso país. Essa é uma sessão especial destinada a comemorar o Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras. A situação está grave. Não está fácil a situação. Para que a gente possa derrotar o fascismo, para que a gente possa derrotar o bolsonarismo que tanto prejudicou essa nação, é necessário que o povo brasileiro tenha uma vida digna. É necessário que o povo brasileiro tenha um trabalho de qualidade, um emprego de qualidade. É necessário que o trabalhador possa estudar, possa levar sua família para passear. Nesse sentido, eu queria dizer, como é que vai ter emprego de qualidade e uma indústria pujante com uma taxa de juros de 14,5%? O que significa, nos últimos 12 meses, foram entregues, para quem não produz um prego, R$1 trilhão. Eu não estou exagerando, não é eu que fiz esse número. R$1 trilhão foi entregue de mão beijada para quem não produz um prego. E a situação do Brasil é essa. Você vê trabalhadores, está até conversando hoje com um companheiro, o cara está com a comida aqui andando, ele sente o cheiro da comida e não tem dinheiro para comprar. Que emprego é esse? Tá certo? Então tem que ter uma política industrial que desenvolva a nação, que fortaleça a indústria nacional. E isso só é possível com investimento público de monta. Como é que a nova indústria Brasil vai funcionar se tem um limitador chamado arcabouço fiscal que impede o investimento mais de monta na economia do nosso Brasil? Então essa lógica tem que mudar, para que aí realmente o povo possa sentir as mudanças acontecendo na sua vida. Senhores, vocês sabem quantas pessoas estão endividadas no nosso país? Agora, uma pesquisa recente, mais de 30 milhões de trabalhadores que não conseguem pagar a dívida dele. É claro que essa proposta do governo vai ajudar, mas não resolve. Objetivamente não resolve o conjunto da questão. Então nós precisamos reduzir drasticamente essa taxa de juros, investir na produção, no desenvolvimento e tal. Não venha me querer, de novo, botar um ajuste fiscal em cima de nós, que prejudica quem tem Bolsa Família, que prejudica o BPC, benefício de prestação continuada, que reduz o aumento do salário mínimo. Isso só serve para dar arma para os nossos inimigos. Então o povo precisa viver bem, com dignidade,
para poder ter um país soberano. Um país soberano, ele só é soberano se o seu povo é soberano. Se ele come, se ele estuda, se ele trabalha com dignidade e tal. Então, essa semana passada, teve, na minha opinião, senhores, duas questões importantes. O Congresso Nacional votou a favor do golpe. Entendeu? Quer tirar os caras da cadeia, junto com tudo quanto é tipo de bandido que estrupa, que mata, e etc. e tal, tá certo? Isso é um retrocesso, é inconstitucional e nós vamos derrubar ele. Tá certo? E vamos derrubar porque não é possível viver numa situação dessa no nosso Brasil. Tá certo? Liberar bandido para ficar roubando nós? Que conversa é essa? Nós não podemos permitir, certo? Ao mesmo tempo, eu considero bastante importante essa questão da jornada de trabalho, da redução da jornada, sem a redução do salário, e que, através dessa proposta de acabar com a 6x1, isso é muito importante, e nós vamos conseguir. As demonstrações do 1º de maio no Brasil inteiro foram muito importantes, certo? A marcha que teve aqui, que a nossa querida Sônia Zerino se referiu, foi chave, decisiva, importante para todos nós. Então, nós vamos conseguir os patrões que podem botar a barba de molho, porque esse papo que vai acabar o Brasil, não acabou com o aumento do salário mínimo, com os direitos que a gente tem, por que vai acabar agora? A gente tem dados concretamente que vai melhorar a vida do povo. Por último, eu quero dizer o seguinte, companheiro Paim, eu sou testemunha, porque eu fiquei lhe perturbando aqui um monte de vezes, no sentido de pegar as coisas dos trabalhadores e desenvolver. Você é um homem importante para o Congresso Nacional, um ser humano ímpar. Eu tive a felicidade de lhe ajudar lá na campanha, junto com vários outros companheiros, lá no Rio Grande do Sul. A situação estava tensa, e o senhor falava para nós, vamos ter que jogar pesada. Jogamos pesado e ganhamos, tá certo? E eu não vou pedir para o senhor não ser candidato, não vou pedir porque é uma decisão que eu não posso mudar, não tenho poder para mudar. Mas nós temos que encontrar pelo menos um próximo ao Paim aqui. Tá certo? Nós vamos ter que articular alguém aqui que possa... porque você, como já disseram aqui, atendeu a todos nós. Todas as vezes, que hora fosse, e nunca discriminou nenhuma tendência do movimento sindical. Todas, confederações, federações, sindicatos, centrais A, B, C, D, E, F, G, H, tudo, tá certo? Em benefício do povo. Então, você merece essa honraria que nós demos para o senhor aqui, tá certo? E peço encarecidamente, companheiros das centrais, precisamos contribuir no sentido que tenha um outro companheiro que possa nos ajudar aqui. Porque na eleição passada, abriram o esgoto e saiu um monte de rato que veio para cá, tá certo? Então, evidentemente não são todos, mas saiu. Olha o resultado da votação que teve aqui. Então, vamos botar esses ratos para o esgoto de novo, de volta, e trazer os melhores filhos do povo para poder defender a classe operária e defender a nação brasileira. Vida eterna para você. Que Deus lhe ajude na sua luta, tá certo? Continue nos inspirando, faça livros, faz uns discursos. Se os caras estiverem vacilando aqui, lá do Rio Grande, você faz uns discursos da hora, lá, bota pro cara, ou então mata para nós que a gente vem para cima dos caras, faz os caras falar aquilo que o trabalhador possa fazer. Eu agradeço profundamente. Estamos com saudade, mas vamos te encher a paciência. Você não vai fugir de nós. Não, vamos passar junto. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Grande Biga. Foi o Bigaci Dantas de Oliveira, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Olha, eu vou abrir uma exceção, se você me permitir, que muitos pediram para mim que não poderiam estar presentes e mandariam um vídeo. Mas como tínhamos mais de 20 líderes que gostariam de falar, eu disse que o vídeo eu vou receber com muito carinho, mas na sessão é impossível.
E nesse momento também já cumprimento o Afonso, o Jaci Afonso de Mello, né, Jaci? Que foi diretor junto comigo nas centrais. Hoje ele é diretor do FETEC Centro-Norte. Um abraço para você e a teu nome, simbolicamente, a todos que não foram citados aqui, porque não deu para citar todos. Nesse momento, eu abrindo a sessão, porque o Moacir, da Nova Central, ele foi um companheiro de todos nós, viu? Todos os anos, por isso que eu falei a palavra amarelinho, não sei como é que ele fazia, mas ele botava uns 100 amarelinhos lá nas campanhas dos nossos mandatos. E ele teve um problema sério, eu vou dizer, Moacir, porque eu também tive um problema sério, por isso que eu não tive aqui no dia 15, viu? Na passeata e na caminhada das centrais. Estava marcado para mim vir, mas eu tive que me operar, tive que ir para o Sírio-Libanês, São Paulo, e fiz uma série de exames lá que me recomendaram muito cuidado, né? E por isso é um dos motivos que eu não aceitei, apesar do carinho de todos vocês, ser candidato mais uma vez. Eu tenho certeza que seria mais uma eleição que eu estaria de volta aqui. Mas só não aceitei, porque eu tenho que fazer esse tratamento da minha saúde, né? Mas o Moacir, viu, Moacir, eu vou dizer, Moacir, nós não temos o mesmo problema, mas eu tenho um problema que eu tenho muito cuidado. O Moacir teve um problema sério, operou já 2 vezes, se eu não me engano, vocês sabem mais do que eu, né? E ele não pôde estar aqui hoje. E ele gravou um vídeo de 5, 6 minutos, e aí conversei aqui com a consultoria do Senado. Ele disse, não, se é um sindicalista e ele com problema de saúde que passou e queria muito falar uns 5 minutos, eles abriram, então, para que ele possa falar por videoconferência. Moacir, os amarelinhos, jamais vou esquecer. Olha ali, ele está com a amarelinha, não sabia que ele gravou em amarelo. Vai lá, amarelinho. Prezado senador Paulo Paim, prezado presidente da Contrato, sua pessoa, gostaria de cumprimentar a todos os dirigentes sindicais aqui presentes, companheira Sônia, presidente da Nova Central, na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Senhores senadores, senhoras e senadores, hoje é um grande dia de agradecimento. Eu gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pelo apoio, pela dedicação e pelo período em que eu estive na frente da Contrato, do Fórum Sindical, da Nova Central, pelas ações, pelas nossas lutas, a qual tivemos presentes durante esse período que Vossa Excelência teve no Congresso Nacional. A nossa participação, gostaria de fazer uma pequena lembrança, que a nossa aproximação com o senador Paim começou lá em 2001, no governo Fernando Henrique. Na época em que já foi tentado alterar a CLT no artigo 618. Na oportunidade, ainda os meios sociais não eram os mesmos de hoje, e que o senador hoje, na época deputado, saía lá da Câmara das discussões e ia trazer as discussões para nós que estava fora do Congresso Nacional, porque não deixava nós entrar. Só entrava dentro da casa quem era amigo do rei e quem defendia a flexibilização. Lembro, como fosse hoje, que para mim ter acesso à Câmara dos Deputados, nós precisamos de entrar com uma medida judicial através do nosso advogado Gilberto Seródio, que nos permitiu entrar dentro da Câmara dos Deputados. E o senador Paim foi sempre um guerreiro presente nas nossas lutas. Na oportunidade, eu lembro como fosse hoje, num discurso seu, da tribuna, da Câmara dos Deputados, que contestava a alteração do artigo 618, retirou algumas folhas de uma Constituição e encaminhou essa Constituição da tribuna, onde ele falava, à mesa diretora da Câmara. Oportunidade é essa, que tentaram inclusive caçá-lo, mas não foi para frente. E nesse mesmo discurso, em que Vossa Excelência dizia, perdemos aqui na Câmara, mas eu vou para o Senado para discutir novamente e derrubar essa tentativa de flexibilização da CLT. E a partir desse momento,
Nós tornamos praticamente amigos pessoais na luta e na defesa dos trabalhadores. Na oportunidade, chamava-se e criticava o senador como o homem dos $100, o homem do salário mínimo de $100. E dizia que o Brasil ia quebrar, que não ia suportar o pagamento de $100 do salário mínimo. Hoje, nós estamos em torno de $324 e está muito bem, obrigado. O salário mínimo, o valor dos aposentados, fazem parte da economia de muitos municípios que ficam aguardando o dia do recebimento. Não podemos esquecer também de diversos estatutos que Vossa Excelência aprovou dentro dessa casa e que hoje virou lei a nível nacional. O Estatuto do Idoso. E aí me faz fazer um parênteses. Quantas noites foi discutido, inclusive passamos algumas noites dentro do Senado, junto com os aposentados. Cacobap, em defesa da Previdência, do reajuste do salário e propriamente do Estatuto. Não podemos esquecer também da igualdade racial, do Estatuto do Trabalho que está sendo discutido, a Lei da Inclusão Social, a luta dos aposentados, pensionistas, a CPI da Previdência, em que Vossa Excelência provou a todo o Brasil que a Previdência não era deficitária, ela era mal gerida, e que o valor que era retirado da Previdência para outros fins era o que deixava a Previdência deficitária, mas não por causa dos seus aposentados. E agora vamos lembrar a luta pelas 40 horas semanais. Só para fazer um parâmetro, de 1943 a 1988, já se passaram 45 anos. E nós normalmente conseguimos ultrapassar das 48 horas para as 44. Isso foi na época da Constituinte, em que Vossa Excelência participou, efetivamente, para essa redução. De 88 para 2006, de 1988 para 2026, já se passaram 38 anos. E aí continuamos lutando para reduzir das 44 para 40 horas. Já foi feito projetos, já fizemos as centrais sindicais, o movimento sindical, já chegaram a entregar projetos dentro da casa, mas não foi para frente. Agora, novamente, Vossa Excelência está na discussão do 6x1. Esperamos que isso seja ainda aprovado nesse mandato do presidente Lula e no término do seu mandato. Gostaria ainda de lembrar, senador Paulo Paim, das eleições. São 4 mandatos de deputado federal e 3 mandatos para senador. A nova central, a contrato, os sindicatos que participaram da nova central tiveram uma participação que eu posso dizer a todos, de muito orgulho, e trabalho no Rio Grande do Sul, fazendo parte da campanha de Vossa Excelência. Hoje, Vossa Excelência participa da última sessão em homenagem ao trabalhador do 1º de maio. Pode ter certeza que dever cumprido, que o seu mandato foi histórico e com muita honradez, porque o Brasil inteiro, que nem nós tivemos a oportunidade de andar nesse Brasil inteiro, em defesa dos trabalhadores, e aonde Vossa Excelência passa, todo mundo tira o chapéu. Por onde Vossa Excelência passa, todo mundo o conhece. Se Vossa Excelência fosse candidato pelo Brasil, eu tenho certeza que seria mais votado de todos os senadores aqui da República. Portanto, lamento profundamente de não poder estar presente nesse momento, nessa homenagem. Mas não vai faltar oportunidade. Ainda falta um bom tempo para terminar o seu mandato. Estaremos juntos e para dar um grande abraço a Vossa Excelência. Parabéns, pode ter certeza. Muito bem, amigo Moacir. Muito obrigado. O depoimento que eu sinto, que é de alma, de coração, né? Eu devo lançar um livro no fim do ano com o nome Fiz Política com Alma. Poderia dizer Fiz Política com Coração, mas preferi o título Fiz Política com Alma. E o Moacir, vocês notaram que ele estava falando lento e devagar. Teve um problema muito sério, senão tenho certeza que ele estaria aqui conosco.
eu queria dar uma salva de palmas a todo o movimento sindical, na figura também do Moacir, como de todos os Moacir, como de todos. Agradeço a todos os convidados que estão aqui nessa mesa. Vamos agora para a terceira mesa e já passo a chamá-los, dando uma salva de palmas nessa mesa. Vamos tirar fotos como as outras mesas também tiraram. Eu gostei do livrinho que vocês fizeram, viu? Vai para a minha autobiografia. Valeu, valeu, valeu. Um abraço a todos. Valeu, foi bom, muito bom. Fala boa a todos. Convidamos para compor a última mesa o senhor Wilson Pereira, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Convidamos o senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Convidamos senhor João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Convidamos senhor José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Convidamos o senhor Tarcísio Brandão Melo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Convidamos agora o senhor José Antônio Pastoriza Fontoura, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. E, por fim, o senhor Eduardo Anunciato Chicão. O Eduardo Anunciato, chamado também de Chicão, é vice-presidente da Força Sindical. Registrar que teremos mais duas falas, é porque não tinha mais lugar na mesa, só por esse motivo que eles não foram chamados. Nesta mesa ainda falarão a senhora Adriana Augusta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E também usará a palavra o senhor Alexandre Caso, secretário nacional de Relações Institucionais da Intersindical. Então, passamos a palavra de imediato ao senhor Wilson Pereira, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Obrigado, senhor. Vai lá, meu amigo. Firme. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, demais componentes da mesa, autoridades presentes nesta sessão, senhoras e senhores, povo brasileiro. É uma data histórica. Não sei se não é a última vez que eu falo desta tribuna. Digo isto porque nós temos, nesta casa, no Senado Federal, o senador Paulo Paim. Não sabemos se o movimento sindical vai ter outra oportunidade de falar desta tribuna. Isto
é um momento de tristeza. Por outro lado, senador Paim, é um momento de alegria, de saber que Vossa Excelência cumpriu muito bem o seu papel aqui no Senado Federal e vai ter, logicamente, um merecido descanso, logicamente que nós achamos também que é difícil Vossa Excelência só descansar, porque não para. Não é verdade? E como disse aqui o Patá, não tem como falar do Dia dos Trabalhos sem falar do senador Paulo Paim. Eu conheci esse guerreiro em Curitiba, no ano de 1987, quando lá esteve para discutir com o movimento sindical as questões trabalhistas. Enfim, estivemos lá, senador, não sei se Vossa Excelência recorda, mas no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Lembro como se fosse hoje, lotado. Maravilha. Muito obrigado. Isso se deu, logicamente, em 87. E ele debateu com as lideranças sindicais as questões da liberdade sindical, a redução da jornada de trabalho, a valorização do salário mínimo, direitos trabalhistas e outras questões. Mas eu quero relembrar, senador, a gente precisa lembrar um pouco do passado. E eu digo isso porque, verificando as minhas anotações, que eu tenho o hábito de fazê-las, eu fui lá, encontrei a ata da 338ª sessão extraordinária do Congresso, em 1º de setembro de 1988, sob a presidência do senador Ulisses Guimarães. E Vossa Excelência, na oportunidade, lá está na ata, pediu a palavra e assim se dirigiu ao povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, indiscutivelmente é hoje um dia histórico. Provavelmente gerações futuras não passarão por um dia como hoje, em que estamos terminando a votação em segundo turno na Assembleia Nacional Constituinte. Neste momento, gostaria de fazer rápidas considerações, dizia Vossa Excelência. Primeiro, quero dizer que foram quase 2 anos em que estivemos neste palco e me afastei do ambiente natural. Foram quase 2 anos. 2 anos sem entrarmos nas greves. Quase 2 anos sem irmos às portas das fábricas. Quase 2 anos sem estarmos de corpo presente ao lado de trabalhadores. Foram quase 2 anos de luta em uma arena diferente, no plenário do Congresso Nacional Constituinte. É emocionante, senador, fazer a leitura desta ata. E hoje me sinto como se estivesse terminando uma batalha, mas sabemos que a luta não termina aqui. Concluímos apenas mais uma fase. Valeu! Levo na mochila as propostas aprovadas, orgulhoso sim, mas da classe trabalhadora. Vivi 2 anos num palco de estrelas, umas com mais brilho, outras mais com o mesmo valor, porque tínhamos apenas o poder de um voto. Não me arrependo de nada, das negociações, do discurso, do forte no plenário e do pronunciamento leve à caça do voto. Ou quando as galerias, junto com os trabalhadores, discutia até mesmo com segurança para me permitir que pressionassem o Centrão, sim, foi importante. Às vezes, aqui mesmo dentro da casa, me olhavam e notava que não estava de marcação, ou melhor, de macacão, avental, botina ou as luvas de couro usadas na fundição. Estava eu
não mais como um operário de construção civil, mas sim como um operário construído de Vinícius de Moraes, de paletó, gravata, camisa branca, no meio dos figurões. Olhava para trás e a imagem vinha dos meus irmãos negros, brancos, índios, mulheres, crianças, velhos, enfim, de todos os explorados, e cada vez mais entendia que tinha que arrancar o que fosse de melhor dessa Constituição para toda a nossa gente e as futuras gerações. Com o tempo, com a nossa organização, participação e pressão, haveremos de fazer a reforma agrária, dizia Vossa Excelência. Podemos não ter o trator, mas serão milhões de pés a arar a terra, num ruído tão grande que haverá de atropelar a UDR. Aqui, aprendi a divergir sem odiar. Aprendi a respeitar, admirar e respeitar as pessoas, conhecer pessoas como Cristina Tavares, uma leoa, uma guerreira que luta contra obstáculos da vida e os enfrenta como uma deusa. Não permite que lhe dobre a espinha. Continua firme na tribuna, defendendo a nossa gente e o seu país. Sim, valeu. A classe operária, eu quero dizer que isto aqui faz parte do grande jogo do poder. Temos capacidade e competência para construir um país melhor. Temos que fazer política, temos que disputar eleições, temos que nos preparar cada vez mais. Este país depende de nós, precisa de nós. Aos operários, quero apenas deixar esta mensagem. Este palco faz parte do grande jogo do poder. Os trabalhadores provaram que têm competência e devem fazer claramente que este país precisa, cada vez mais, de operários de todas as instâncias. Este é o país que precisa da classe operária, era o que tinha de dizer. E aí vieram as palmas que caíram com brilhantismo para o seu pronunciamento. Quando Vossa Excelência se referiu à questão de 23 de setembro de 88, que falava sobre a questão da publicação da ata da Assembleia Nacional Constituinte, era porque no dia 8 de outubro de 1988 seria proclamada a nossa Constituição Cidadã. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita força nessa nova caminhada e estejamos juntos para sempre. Muito obrigado, senhoras e senhores. Próximos. Esse aqui é o senhor presidente da Confederação, o senhor Gildo João Alves. Tem toda a lista aqui, estou querendo me encontrar aqui. Então, chamamos nesse momento o senhor presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos. Senador Paulo Paim. Pois não, senador. E o sistema, eu não fiz a devida consideração ao diretor-presidente da Confederação dos Trabalhadores no Turismo e Hospitalidade, o senhor Wilson Pereira, que ele resgatou uma ata do tempo que eu estava lá
na Assembleia Nacional Constituinte, fazendo um dos pronunciamentos, porque eu falava quase todo dia na tribuna, porque vinha orientação de quem? Dos trabalhadores. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, eu quero dizer que aquele discurso que você resgatou e achou importante foi construído pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, como eu faço até hoje. Eu falo quase todo dia aqui, e alguém me diz que tu busca tanto assunto para falar. Eu não busco, eles remetem para mim, os trabalhadores remetem e eu acabo traduzindo nessa tribuna praticamente todos os dias, como falarei hoje à tarde. Então, uma salva de palmas a esse trabalho histórico aí. E que emocionou a todos nós. Assim, é com você, João Domingos. Eu só pediria, por gentileza, que repusesse meu tempo. Agora. Senador Paulo Paim, demais autoridades da mesa, senhoras e senhores aqui presentes e os que nos assistem pela internet. Senador, literalmente em todas as oportunidades, e foram várias, centenas talvez, que eu tive de falar em qualquer público, na sua presença, eu sempre procurei dimensionar exatamente o que significa o senador Paulo Paim. Eu sempre fiz questão de destacar que o senhor é muito mais do que um senador. O senhor representa muito mais do que a bancada de senador. Eu sempre disse que o senhor representa, na prática, uma verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, do mundo social como um todo. Por isso, senador, eu lembrando disso, e é assim que eu penso, me deu um aperto no coração o seu discurso hoje. Pensar que, a partir do ano que vem, nós não estamos perdendo um senador, nós estamos perdendo uma instituição e a mais guerreira nos últimos 40 anos aqui no Congresso Nacional, desde a Constituinte, como já foi bem lembrado aqui. Isso é particularmente preocupante, porque nós estamos vendo a tendência, nós já temos uma ridícula correlação de forças aqui no Congresso Nacional e estamos vendo uma tendência de ter muito mais dificuldade. Mas nós respeitamos, apoiamos a sua decisão. Só esperamos que não percamos você, percamos o senador, mas a instituição que continue a nos proteger e a nos honrar, como sempre fez. Mas, senador, aqui é uma sessão de homenagem ao Dia dos Trabalhadores. E todos os trabalhadores do Brasil têm que comemorar, no mínimo, pela possibilidade concreta da redução da jornada. Mas uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores aqui no Brasil estão especialmente no momento de muito entusiasmo, de muita mobilização, de muita comemoração. É porque depois de 48 anos, eu, particularmente, estou nessa luta, muito mais do que isso, que eu participei da luta pela homologação da Convenção 151, que traz o tripé das relações de trabalho no setor público, com ênfase na negociação coletiva. Pois bem, senador, depois de 48 anos, o presidente Lula, no dia da nossa marcha, assinou o decreto-lei, já tramita na Câmara dos Deputados, que estabelece a negociação coletiva no setor público. Às vezes fica incompreensível, porque meio século para conseguir algo tão natural que somente os servidores públicos não têm, que é o simples direito à negociação. Mas nós compreendemos a dificuldade e estamos em fase de comemoração. Por isso, senador, eu queria trazer mais um desafio para o senhor. Nós começamos uma jornada e vamos fazer 5 grandes eventos pelo país inteiro, um em cada região, durante a tramitação na Câmara dos Deputados. E vamos repetir essas mesmas jornadas durante a tramitação aqui no Senado. Então, senador, esse desafio consiste basicamente em que o senhor empreste mais uma vez para nós a sua energia, o seu poder de articulação, a sua credibilidade, reivindicando desde já para que possamos também articular, como fizemos na relatoria da Câmara dos Deputados, que o senhor reivindique a relatoria do projeto e tramita na Câmara com o número de 1893, se não me engano. Para que possamos, ao mesmo tempo,
ter essa sinergia, mas também uma troca de oportunidades. O senhor nos empresta todo o seu poder aqui, de articular aqui nessa casa, o seu fácil trânsito em todos os partidos, em todas as lideranças, e, em troca, nos oferece a oportunidade de fazer mais uma jornada conosco pelo Brasil, para que os servidores e as servidoras públicas, os trabalhadores em geral, possam expressar pessoalmente, na sua presença, a enorme gratidão que tem. Todas as lutas importantes, civilizatórias, humanitárias, de alto impacto no mundo do trabalho, passou por vossas mãos. Questão, desde a luta do salário mínimo, a valorização do salário mínimo, foi sua primeira luta, passando pelos negros, passando pelos idosos, pelas crianças, pelos servidores públicos. Eu rememoro aqui, inclusive, que a grande sessão de homenagem ao cinquentenário da nossa confederação foi de sua autoria. E juntos nós já percorremos esse país, defendendo as pautas de servidores públicos. Então, nós gostaríamos muito de ter essa oportunidade, de um lado, os servidores públicos expressar a sua eterna gratidão, de outro, que o senhor nos ajude a aprovar algo tão fundamental, mas tão difícil como a negociação coletiva. Por quê? Porque os governos, os gestores, não conseguem, eles só enxergam a negociação coletiva como sendo um instrumento de poder do sindicato, e o é, de fato. Mas, antes disso, negociação coletiva é a mais importante e poderosa ferramenta de gestão, instrumento de gestão que pacifica as relações de trabalho, que antecipadamente, preventivamente, supera os conflitos. E isso tudo é traduzido em produtividade, é produzido a bem da gestão pública, mas, sobretudo, dos usuários do serviço público. Então, senador, terminando, eu quero, em nome dos servidores públicos, antecipar essas homenagens. Mas eu dizer que o senhor seja, no mínimo, o construtor master do movimento sindical junto a essa casa aqui, nessa sua nova fase de vida. Eu não diria... Eu me deu vontade de pedir, não nos abandone, mas o senhor jamais faria isso. Não é justo eu pedir isso, é como se eu prevesse uma coisa dessa. Só continue a nos orientar, a nos liderar e a nos agraciar com tantas vitórias como o senhor já o fez. Muito obrigado, parabéns, meu eterno senador. Muito bem, João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. É como eu digo, eu saio do Congresso, mas não saio do bom combate, né? Em defesa dos trabalhadores, do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Eu sou que nem aquele jogador que ele gostaria muito de estar na seleção, mas ele não tinha sido convocado. Agora, se você me convocar, eu vou. Para mim, estar nessa seleção junto com vocês, caminhando o Brasil pela jornada de 40 horas, e quem sabe amanhã depois pela 4x3, né? Por que não? As 36. E como também a luta dos servidores, ok? Concedo a palavra de imediato ao senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia à mesa. Cumprimento toda a mesa na pessoa do senador Paulo Paim. E, realmente, senador, o senhor fará muita falta nessa casa. Não só nessa casa, mas na luta do Congresso Nacional em prol de que já foi muito bem relatado aqui. E quero ressaltar a presença do FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, junto com as centrais. Estamos todos aqui unidos numa mesma missão, numa mesma trincheira. E também quero falar principalmente com quem estiver nos assistindo, quem estiver acompanhando esse trabalho fantástico, porque aqui estão reunidos os representantes de praticamente todos os brasileiros, de todos os trabalhadores do Brasil. Tá? E nós temos uma coisa que
para cada um que está nos assistindo agora, o que eu diria? Tenho certeza que cada um já passou pelo momento de fazer um foco em alguma coisa que era muito importante na sua vida, de centralizar esforços em coisas importantes na sua vida, e viram milagres acontecer, viram situações se alterarem profundamente, graças a essa força de mobilização própria, sua mesmo, em função de alguma coisa. E o que isso nos leva mais uma vez? Sabemos que temos aí pela frente situações muito complicadas para enfrentar, mas se nós soubermos fazer essa mobilização, esse foco, nós vamos superar esse momento e vamos, já tivemos todos, repito, todos já tivemos prova de que isso é possível, que nós podemos sim mudar o curso dos acontecimentos. Então, eu quero referir-me um pouquinho à fala que foi feita aqui também de falarmos com os trabalhadores, servidores públicos e da iniciativa privada, para que eles venham se somar e despertem para a necessidade e a gravidade dos problemas que teremos pela frente, para que nós nos unamos, tá? Para que façamos e também passemos a usar a inteligência artificial, que muitas vezes é usada contra os trabalhadores, né? Com todo respeito à dinâmica da história, que é irreversível, mas sabemos que muitos postos de trabalho se perdem, muitas situações se complicam, mas nós podemos sim usar a inteligência artificial em favor dos trabalhadores. Nós podemos usá-la para fazer com que haja um equilíbrio nessa relação toda. E isso é da maior importância nós termos em mente. Sim, vamos usar a inteligência artificial também em favor dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público e do setor privado de todo o Brasil, em benefício de toda a sociedade. A gente sempre faz questão de ressaltar que o equilíbrio, o que dá uma relação saudável entre mercado e sociedade, para que ambos caminhem bem, nós precisamos de uma estrutura de Estado sadia. E a gente alerta muito até o próprio mercado. Olha, vocês precisam de uma estrutura de Estado sadia para a própria vida do próprio mercado. Então, nós queremos ter registrado temos um último minuto, de fazermos uma mobilização muito grande para que a sociedade perceba a importância das estruturas de Estado, senador, com os desvios que foram aqui apontados, são exceções. Os desvios que foram levantados aqui são exceções. A grande estrutura de Estado trabalha pela sociedade brasileira, trabalha pelo Brasil. Então, fica aqui a nossa mensagem de fazermos uma mobilização muito grande para revertermos os desenhos sombrios que se avizinham e podermos fazer deles bons momentos. Dentro dos meus 5 minutos, concluo. Muito obrigado. Muito bem. Meus cumprimentos ao senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que fez um chamamento geral aí a todos, estamos juntos. Concedo a palavra nesse momento ao senhor José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Paulo Paim, queria de pronto agradecê-lo e, ao saudá-lo, saudar todos os componentes da mesa e também a plenária e a todos que nos acompanham. Eu tenho certeza, senador, que se o nosso saudoso Zé Calixto estivesse nesse momento aqui, nesse ano, inclusive, que completamos 80 anos, seria digno de muita honra tê-lo presente. Me permite uma parte? Claro. Olha que eu não fiz em toda a sessão. Mas o José Calixto teve um papel numa época que você não imagina. Reunido todo o movimento sindical no Rio Grande do Sul. E ele tinha que decidir e apoiar o peão, negão, metalúrgico lá de Canoas ou alguém que já estava no Senado.
E ele chegou lá e disse, olha, tenho o maior respeito por quem já está lá, e era uma pessoa que era gaúcha, né? Mas eu não tenho como eu não apoiar o senador Paim, eu jamais vou esquecer isso. E eu cheguei, eu vi o Olívio naquele momento para a Constituinte. Faço só essa parte, mas ele está lá em cima, mas esse episódio eu jamais vou esquecer e guardei para sempre. José Calixto. José Calixto Ramos, inclusive aqui para nós, nesse momento histórico, né? Eu queria aqui... Acaba que nós temos que render homenagem, né, a essa história do senador Paulo Paim, e nesse momento histórico emblemático, não se pode dizer que não há nenhuma confusão, né? É muito claro, a história da classe trabalhadora, sobretudo da proteção social do trabalho, tem a assinatura do senador Paulo Paim. Nós temos que reconhecer isto muito claramente. Mas eu queria, aqui, agradecendo às autoridades presentes, ao sindicalista, à companheirada, né, aos camaradas presentes de sindicatos, de federações, confederações e centrais sindicais, e dizer, né, da satisfação de poder estar aqui nesse ato ao celebrar o Dia do Trabalhador, que é também celebrar a história da dignidade humana, né? Muita coisa foi falada, muita coisa já foi rebatida, repisada, mas é importante, senador, trazer aqui alguns elementos. Nenhuma sociedade se sustenta sem o trabalho. Nenhuma democracia permanece viva quando despreza aqueles que produzem a riqueza coletiva. Nenhum projeto nacional alcança legitimidade quando transforma o trabalhador em peça descartável da economia. O senhor já disse isso para nós várias vezes. Por isso, esta sessão solene possui um significado especial. Hoje, não celebramos apenas uma data histórica. Celebramos também uma trajetória pública que se confunde com a própria defesa histórica dos direitos sociais do Brasil contemporâneo. É impossível fazê-lo sem reconhecer a figura do senador Paulo Paim. Nós iniciamos com uma homenagem das centrais, outros dirigentes também reforçaram e eu aqui quero reiterar, né, essa homenagem. Homenageá-lo, senador Paulo Paim, é homenagear a persistência da ideia que o trabalho possui valor humano, social, moral e civilizatório. Em tempos marcados pela precarização, pela fragmentação das relações laborais, pela corrosão da proteção social e pela tentativa de transformar direitos em meros custos econômicos, sua trajetória permaneceu e permanece como uma das vozes mais constantes em defesa daqueles que vivem do próprio trabalho, que dependem do seu próprio trabalho para viver. Filho da classe trabalhadora, metalúrgico, sindicalista, constituinte comprometido com a justiça social, parlamentar cuja história jamais se afastou da realidade concreta do povo trabalhador. Ao longo de décadas de vida pública, senador Paulo Paim, você ajudou a escrever capítulos fundamentais da proteção social brasileira e, por que não, mundial, né? Seu nome está associado a algumas das mais importantes conquistas legislativas do país. Aqui vou repisá-las, né? Já foram faladas várias: o fortalecimento da Seguridade Social, a defesa permanente da Previdência Pública, a valorização do salário mínimo, a proteção das aposentadorias, a luta pela redução da jornada de trabalho, que é uma luta incessante. Ela inaugura a história do movimento sindical lá na Revolução Industrial e permanece viva. E a sua defesa na sua pessoa, ela é uma constante. A defesa da liberdade sindical, o combate à discriminação, a valorização da pessoa idosa, a inclusão das pessoas com deficiência. E poderia citar diversas outras aqui. Mas a sua maior contribuição ultrapassa os próprios textos legislativos. É importante, senador Paulo Paim, porque há parlamentares que exercem mandatos e há parlamentares que se tornam referência histórica de uma causa. Paulo Paim, você tornou-se uma referência permanente na defesa do trabalho digno,
da cidadania social e da dignidade humana. Sua atuação atravessou diferentes ciclos políticos, econômicos e ideológicos, sem abandonar aquilo que talvez seja o núcleo ético mais importante da Constituição de 88. A centralidade do trabalho, da pessoa humana e do valor social também do trabalho. Senador Paulo Paim, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras aqui representados, registramos o nosso reconhecimento pela coerência da sua caminhada pública. Num tempo em que tantas convicções se dissolvem diante das conveniências momentâneas, sua trajetória demonstrou fidelidade histórica à defesa do trabalho, da justiça social e, sobretudo, da democracia, porque não há democracia sem um trabalho consistente, sem a força viva pulsante da ação de quem organiza a classe trabalhadora. É importante também, né? Sua presença nesta casa tornou-se para milhões de brasileiras e brasileiros símbolo de escuta, conforme muitas vezes foi dito aqui, de diálogo, acolhimento e, sobretudo, resistência social. Mais do que homenagear o trabalhador, um parlamentar operário, essa sessão reconhece um compromisso histórico com aqueles que constroem diariamente este país, os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Nesse dia e sempre, senador, tenha certeza, e será reconhecido pelo povo trabalhador como alguém que jamais abandonou suas causas fundamentais. Que essa sessão solene do Dia do Trabalhador reafirme que o trabalho digno não é apenas uma dimensão econômica da vida, é fundamento da cidadania, é condição da democracia, é expressão da dignidade. E enquanto houver quem defende esses valores com sua coragem pública, senador, a esperança social brasileira continuará viva. Vida longa ao senador Paulo Paim. Um grande abraço. Muito bem, vida longa à classe trabalhadora, parabéns. Esse foi o José Reginaldo Inácio, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que se referiu aqui ao Calixto, porque o Calixto foi um grande presidente dessa mesma confederação, que você hoje dirige com muita competência, com muita maestria, com a liderança que você é, né? E o Calixto teve 2 episódios. Um na Constituinte, como eu falei do Moacir, né? E outro, quando eu inventei que eu tinha sido senador. Ele foi lá e fez o mesmo discurso, praticamente. Muito obrigado. Concedendo a palavra neste momento ao Tarcísio Brandão Melo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura. Senador Paulo Paim, estou rouco porque dia 1º foi trabalhoso, tivemos várias atividades. Falar do senador é fácil, difícil é ser o senador. Senhor senador Paulo Paim, trabalhadores e trabalhadoras, demais autoridades aqui presentes, receba esse convite com honra e, sobretudo, com senso de responsabilidade. Está nessa mesa em uma sessão especial dedicada ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no Senado Federal. Não é apenas um reconhecimento pessoal, é o reconhecimento da importância da luta da classe trabalhadora brasileira. O 1º de maio não é uma data comemorativa qualquer. É uma data de memória, de resistência e de reafirmação dos nossos direitos. É o dia em que lembramos que cada conquista da jornada de trabalho aos direitos sociais não foi concedida, foi conquistada com luta, organização e coragem. E é justamente por isso que este momento não é apenas de celebração, e sobretudo de reflexão.
Vivemos um período de profundas transformações no mundo do trabalho. A tecnologia avança, novas formas de contratação surgem e, ao mesmo tempo, vamos crescer a precarização, a insegurança e a tentativa de fragilização das organizações sindicais. Por isso, debates como o fim da escala 6x1, aqui mencionado, são fundamentais. Não estamos falando apenas de jornada de trabalho. Estamos falando de qualidade de vida, de saúde física e mental, de convivência familiar e de dignidade humana. Não é razoável que em pleno século XXI, trabalhadores ainda sejam submetidos a jornadas exaustivas, com pouco ou nenhum tempo para viver. O trabalho deve dignificar, não adoecer. Defender melhores condições de trabalho é defender um país mais justo. E, nesse contexto, é preciso reafirmar o papel do sistema confederativo. O movimento sindical continua sendo instrumento essencial de equilíbrio nas relações de trabalho. Sem organização coletiva, o trabalhador fica fragilizado diante das forças econômicas. O Brasil precisa fortalecer o diálogo social, valorizar a negociação coletiva e garantir que os trabalhadores tenham voz ativa na construção de suas próprias condições de vida e de trabalho. Como presidente da CNTEC, entidade que há 6 décadas atua na defesa dos trabalhadores em educação e cultura, posso afirmar: não há desenvolvimento sem valorização do trabalho. Não há democracia plena sem justiça social. Celebrar o Dia do Trabalhador é, portanto, renovar compromissos. Compromisso com a dignidade, com os direitos e compromisso com o futuro. Que este parlamento continue sendo espaço de escuta, de diálogo e de construção de soluções. Que coloque o ser humano no centro das decisões. Isso é fundamental. Finalizo, e aqui gostaria, a luta é da classe trabalhadora, não pertence ao passado. Ela é atual, necessária e continuará sendo enquanto houver desigualdade. Quero, nesse momento, fazer uma pequena homenagem a um grande trabalhador que tem nos auxiliado, todos nós, todo o movimento sindical. Quero aqui, na pessoa do doutor Cristiano Meira, cuja atuação técnica é comprometida, tem sido decisivas nas pautas da classe trabalhadora, especialmente como autor e referência do tema 935, que trata da contribuição assistencial, um debate central para o fortalecimento das entidades sindicais e da própria representação sindical. Meu muito obrigado, Cristiano. Como um Dia do Trabalhador, você merece essa homenagem. Senador, para encerrar, quero lhe agradecer muito. É uma pena. Eu queria dizer aqui, #Fica Paim. Você é uma pessoa extremamente importante pela história, pelo movimento sindical. Mas eu continuo, fica, Paim. Sei da sua decisão e eu respeito e vamos seguir em frente. Mas eu espero que você não saia do movimento sindical, que você continue com os seus discursos, com as suas palavras, mesmo que nos bastidores. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade. Pode ter certeza que continuarei, não aqui no Congresso, nas ruas, nas universidades, nas portas de fábrica, fazendo tantas palestras quantas forem necessárias. Esse foi o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, Tarcísio Brandão Melo. Passamos agora a palavra ao senhor José Antônio Pastoriza Fontoura,
diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT. A todas e a todos. Agradeço ao senador Paim o honroso convite feito ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O nosso presidente Bob Machado, também gaúcho, está num curso no exterior, motivo porque não está aqui nessa homenagem. Mas posso dizer? Sim. Ele é tão teimoso como eu sou. Ele me ligou umas 10 vezes lá do exterior, não sei onde é que ele estava, se era no exterior. Se não estava garantido a tua fala, eu digo. Está garantido, presidente. Então tá, agora eu vou continuar a minha jornada. Me senti muito honrado com essa escolha, mas também disse ao presidente Bob que qualquer colega de diretoria dos diferentes rincões do nosso país estaria apto a estar aqui presente e fazer essa homenagem ao senador. Porque nós temos um senador da República que transcende o aspecto apenas territorial do seu estado. Nós podemos dizer, que, sem medo de errar, que o senador Paim é um senador do país, é um senador dos nossos trabalhadores, do Oiapoque ao Chuí. Não há quem desconheça, sendo trabalhador, o mérito da trajetória do senador Paim. Não vou me referir aqui ao nosso dia, no 1º de maio, nem o objeto da nossa futura jornada 5x2, porque já foi falado com muita propriedade por todos aqueles que nos antecederam. Quero dividir a minha fala em duas partes, o passado e o presente. No passado, a nossa convivência com o senador Paim, ela se confunde com a história do SINAIT, porque o SINAIT foi o primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil, fundado exatamente no dia da promulgação da Constituição de 88. De lá para cá, passamos a encontrar no senador Paim uma referência e aquele que nos apoiou nas nossas iniciativas, que eu me permito dizer agora em breves momentos. Neste passado, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando era a ministra Dorothea Werneck, convencemos a ministra que o Fundo de Garantia era um fundo de natureza trabalhista, porque substituía a indenização de antiguidade, e esses 8% do Fundo de Garantia equivalia a 1/12 da indenização de antiguidade prevista na CLT. Quem tivemos o apoio? Senador Paim. Num segundo momento, apresentamos à ministra Dorothea uma proposta de MP, trazendo várias modificações na CLT, no tempo em que se legislava a favor dos trabalhadores. Mostramos à ministra que alguns dispositivos legais estavam completamente inócuos, precisavam de aperfeiçoamento. Cito alguns. Prazo para pagamento de rescisão contratual, não tinha na lei. E a inflação naquele período era 84%. E grande parte dos empregadores aplicavam o dinheiro no overnight e deixavam para o pagamento da rescisão contratual depois que tivesse embolsado esses recursos. Colocamos prazo para a rescisão contratual. Acabamos com a farra do aviso prévio dispensado. O aviso prévio só ficou de duas formas, ou indenizado ou trabalhado. E mostramos à ministra a necessidade de atualizar a questão do trabalho da mulher, porque no passado a mulher não podia trabalhar em serviço insalubre e perigoso, para realizar hora extraordinária apenas compensação. Fizemos uma mudança equiparando a mulher a todos os trabalhadores, com os mesmos direitos e deixando apenas, por questão óbvia, o respeito à maternidade. E apresentamos também uma proposta nessa medida provisória de pagamento dos salários, fosse qual fosse a periodicidade, no primeiro dia útil ao período vencido. E o senador deve se lembrar isso. Senador Fernando Henrique Cardoso, o senhor e
o SINAIT. O senador, na época deputado, Paim, vamos fazer esse pagamento acontecer nesse primeiro dia útil subsequente ao período vencido. O senador Fernando Henrique Cardoso apresentou uma proposta de conciliação não só no primeiro dia, mas no 5º dia útil para o pagamento. Nós ficamos desesperados, o senador lembra disso. Terminado a sessão, a proposta vencedora foi do senador Henrique Cardoso, e o senador nos levou a conversar com ele. E a gente disse, ministro, ou na época senador, o 5º dia útil da CLT praticamente restabelece o mesmo prazo de 10 dias consecutivos. Não, mas a lei diz 10 dias úteis. Não, senador. O Decreto-Lei 369, com a mesma equivalência da CLT, trouxe o prazo para 10 dias. Ora, 5º dia útil praticamente vai ser elas por elas. O senador ficou de fazer um projeto apoiando a proposta do hoje senador Paulo Paim, mas quando foi para ministro da Fazenda, esqueceram-se os... Bom, para encerrar, senador, como já disse o poeta, eu que não creio, peço a Deus por minha gente. E o que eu quero pedir a Deus nesse momento é pelo senhor. Que o senhor continue com a nossa luta e nós vamos estar sempre juntos. Muito obrigado. Esse foi o nosso querido amigo gaúcho, José Antônio Pastoriza Fontoura, diretor do Sindicato Nacional dos Auditores de Trabalho, foi presidente, inclusive, dessa entidade, e que dialogamos muito durante esses anos e construímos junto, naturalmente, algumas propostas que foram importantes para os trabalhadores. Concedo agora, então, para o último desta manhã-tarde, 1:55, concedo a palavra ao senhor Eduardo Anunciato, vice-presidente da Força Sindical, e permita que eu diga que a Força Sindical quase que acampou lá em frente ao meu escritório, exigindo que eu fosse candidato, mas, enfim, construímos um entendimento com todas as centrais. Bom, quero saudar a mesa aqui na pessoa do companheiro, me permite chamar de companheiro Paim, na pessoa do companheiro Reginaldo, saudar todas as confederações presentes e os sindicatos, e dizer o seguinte, Paim, todas as falas ovacionaram o seu histórico, a sua vida, mas eu quero dizer, se cuide para continuar cuidando da gente. É o que eu quero dizer aqui, se cuide para continuar cuidando da gente. Você sempre estará junto com a gente, eu não tenho dúvida disso. A coerência, a retidão do seu trabalho demonstra a sua alma, como você falou do livro, eu acho que a palavra é essa mesmo. Como eletricista que sou, eu digo o seguinte, um cabo com alma de aço, ele se rompe se perder a sua alma. Você nunca perdeu a sua alma, sempre esteve do lado certo da história e do lado do trabalhador. Então, muito me honra estar nesse momento aqui podendo falar. E estou aqui porque o companheiro Miguel, presidente da Força Sindical, não pôde estar porque está cuidando da saúde também. Então, quero deixar esse registro aqui, um forte abraço que ele mandou para o senhor e dizer que no dia do meu aniversário, que é hoje, eu ganhei um grande presente de estar aqui podendo usar a palavra nessa plenária histórica, que se tornou mais histórica ainda com os pronunciamentos feitos em referência ao senhor. Mas quero dizer aqui, como trabalhador que sou, e representando o Dia dos Trabalhadores, que o senador é um senador de vanguarda. Geralmente, quando a gente vai ganhando idade, ganhando experiência, a gente às vezes muda um pouco a forma de ser, mas o senador não mudou. A proposta do senador é a proposta de vanguarda, 36 horas é a melhor proposta que existe para os trabalhadores hoje, eu quero dizer isso aqui. Lá no nosso sindicato, eu acho que a gente tem que viver de exemplos, como o senhor sempre fez. A gente implementou no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo 4.3, porque eu acho que a gente tem que dar exemplo. E funcionou muito bem a 4.3. A 4.3, para os nossos empregados do sindicato, para os trabalhadores do sindicato, passou a produzir mais. Os trabalhadores trabalhando numa escala 4.3. E lá, como alguns diziam que não dava para conciliar a escola e tudo, colocando uma horinha a mais, porque tem aquela adaptação para as 36 e 40 horas, optaram em ficar em 5.2. E falamos, ok, 5.2 então e 4.3 é o que nós temos hoje lá. E funciona muito bem.
Voltando para lá, a gente vai implementar a 36 para todos, que eu estava aqui pensando sobre essa questão, vou falar depois com o meu tesoureiro lá, o Reginaldo conhece, nós vamos ajustar essa questão financeira, mas vamos reduzir para 36. Por quê? A escala Paim, a jornada Paim, que é 36 horas, quero dizer aqui, a gente tem que usar esse nome, jornada Paim, 36 horas é a melhor para os trabalhadores brasileiros e para as trabalhadoras brasileiras. Dizer aqui é o seguinte, nós fizemos alguns trabalhos nos últimos dias, referente às ODS. Né? E as ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil criou o 18º, que é a questão do racismo, e no mundo são 17, a gente fez um estudo profundo com o auxílio do DIEESE e outros companheiros, 200 entidades participando, a gente discutindo, e chegamos a uma conclusão, pai. Não há que se falar de sustentabilidade no país sem falar de valorização do trabalhador. Né? A gente chegou na questão do salário mínimo, que você tem um papel fundamental no crescimento do salário, mas a gente sabe disso, que o nosso salário hoje está distante da realidade de garantir a dignidade plena para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, a gente chegou num momento aqui, em conjunto com a nossa confederação, a gente vem trabalhando sobre essa questão, de aumentar o salário mínimo para um patamar maior, acima do que ele está hoje, para garantir a dignidade plena da classe trabalhadora. Hoje, reduzir jornada é fundamental, mas sem valorizar, enquanto tiver um trabalhador com dificuldade de ter um teto para morar, e temos muito, com dificuldade de colocar comida na mesa da sua família e dele próprio, como o Bira falou aqui, é humilhante um trabalhador carregar a comida nas costas, sentindo o cheiro de comida e com o estômago vazio, roncando. E é uma realidade de muitos trabalhadores hoje. Enquanto tiver gente nessa condição, pessoas nessa condição no nosso país, o movimento sindical vai estar vivo, vai estar lutando. E eu convoco aqui os trabalhadores nesse dia de reflexão a virem junto com a gente para essa luta, para colocar mais país aqui no Senado, para colocar mais país no Congresso Nacional, que só assim a gente vai mudar a correlação de força dessas duas casas e vamos construir leis pró-trabalhador. Porque hoje o que nós temos são pessoas com ganância extrema e sem uma visão humanitária, que é isso que diferencia o país de todos esses outros. Ele é humano. Ele veio do Senai, como ele falou, ele sabe, como um garoto, querendo progredir, buscando conhecimento. Sem tempo não dá para buscar conhecimento. Né? Sem oportunidade não dá para buscar conhecimento. Então, é essa humanidade que nós temos que trazer para dentro do Congresso Nacional. Então, eu conclamo os trabalhadores aqui. Univos, vamos nos unir a todos e vamos trazer gente para dentro do Congresso com mais humanidade, mais país para dentro do Congresso. Eu vou resumir aqui essa fala dizendo o seguinte: não tem como mudar fazendo as coisas do mesmo jeito. Não tem como mudar fazendo. Nós temos que romper. Tem que haver uma ruptura nesse sentido e os trabalhadores têm que entender que não dá para encher a casa de patrão e querer o ganho para o trabalhador. Nós temos que ter mais trabalhadores aqui, pessoas que comeram marmita, que pegaram o ônibus lotado, pessoas que conhecem a realidade do dia a dia para poder alterar a realidade do Brasil. Porque não dá para ter um país rico com o povo pobre. Não existe essa realidade. E a economia que é defendida muitas vezes nessas duas casas é essa economia de um país rico com o povo pobre. Isso não faz sentido nenhum, nem para o Brasil, nem para nenhum lugar do mundo. Nós temos que fazer essa avaliação juntos aqui e refletir nesse sentido de construir um futuro melhor para todos. Se o Brasil estiver bem e tiver ainda um brasileiro passando fome, o Brasil não está bem. Esse é o sentido das coisas. Estamos juntos na luta e a luta faz a lei. Forte abraço, gente. Annunziato, o Eduardo Annunziato é vice-presidente da Força Sindical e se você não fala, eu quebra-mola lá em Porto Alegre me mata. Eu é um grande amigo meu lá da Força, que preside o Sindicato de Gravataí. Tamo junto. Valeu, um abraço. E parabéns aqui, fica pelo teu aniversário, né? Obrigado. Aceite um abraço coletivo aqui de todos nós nessa tua data e que você podia estar almoçando com a família, com os amigos, veio trabalhar aqui no Congresso. Que isso aqui é trabalhar, viu? Alguém pensa que não, mas cada um que está aqui deixou o seu dia a dia para defender os interesses dos trabalhadores. Agora temos que terminar, pessoal. Né? Eu, por mim, ficaria mais tempo aqui e passaria a palavra para cada um de vocês. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado, eu agradeço a todos que nos honraram e aqui participaram de um debate sobre o 1º de maio, mas fizeram muita homenagem a esse humilde senador, que é um admirador do povo brasileiro.
Eu sempre aprendi na vida a ouvir bastante e falar menos. E foi muito bom ouvi-los aqui, porque eu saio daqui, com certeza que eu aprendi muito mais do que eu já, nesses 50 anos de vida pública, entre líder estudantil, sindical e 40 no Congresso, aprendi. Mas também aprendi, vocês podem ter certeza, que a classe trabalhadora desse país merece o troféu de primeiro lugar. Que são guerreiros, são lutadores e fizeram esse país. Eu disse no meu discurso, eu vou dizer essa frase. Será que nós, que fomos o último país do mundo a conseguir a abolição da escravatura, vamos ser também o último país do mundo a ter uma jornada de 40 horas ou de 36 mais na frente, que a proposta original de 2015 diz isso? Eu vou torcer para que não. Estou muito convicto que as 40 horas nós vamos aprovar esse ano, mas deixaremos já como meta, olhando para o horizonte, as 36 horas semanais, para o bem do povo brasileiro, para o bem dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um beijo no coração de cada um de vocês, todos, homens, mulheres. Política faremos sempre com alma. Uma salva de palmas a vocês. Está encerrada a sessão. Nós vamos fazer uma foto aqui com os guerreiros e guerreiras. Subam aqui, por favor, todos que ficaram no plenário têm o nosso convite para subirem aqui, nós fazemos uma foto aqui na frente. Todos e todas, hein? Homens e mulheres, e dentro daquilo que eu defendo, sem nenhum tipo de preconceito. É aqui na frente. É aqui na frente. O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Calendário Eleitoral 2026. De 13 a 15 de maio, a Justiça Eleitoral realiza a confirmação das correções dos sistemas eleitorais. O objetivo é verificar se as melhorias implementadas após o teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2025 foram aplicadas corretamente. O teste público ocorreu entre 1º e 5 de dezembro do ano passado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. De todos vocês conosco aqui nessa segunda audiência pública, e eu gostaria de iniciar essa segunda audiência nessa comissão dedicada ao direito das coisas e ao direito empresarial dentro do projeto de modernização do nosso Código Civil. Diferente da nossa abertura anterior, hoje eu quero ser mais específica sobre o caminho que nós estamos trilhando aqui. Segundo destacou o professor Flávio Tartucci em nossa última reunião, podemos estar vivendo um momento histórico de convergência entre civilistas e comercialistas em prol de um sistema mais harmônico.
E o nosso objetivo não é inovar por inovar, mas sim consolidar os avanços que garantam a segurança jurídica e a estabilidade das relações privadas. Na audiência anterior também tivemos um amadurecimento do debate que já sinaliza consensos fundamentais em temas como os contratos empresariais e o reforço da autonomia do direito empresarial, garantindo que a livre concorrência e a força obrigatória dos contratos sejam princípios norteados para quem gera empresa e riqueza nesse país. Foram levantados pontos que podem representar avanços, como a modernização dos sistemas de garantias de penhor, hipoteca e propriedade fiduciária. Os dispositivos que tratam do penhor de safra e do penhor rotativo podem ser especialmente relevantes para o agronegócio brasileiro e merecem a nossa especial atenção. Como ministra que fui da Agricultura, conheço de perto o quanto isso significa para quem produz no campo. Merece também menção, fora das principais controvérsias, a modernização do regime do condomínio edilício, o regramento da hospedagem atípica e a possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Acho que são 3 pontos aqui do cotidiano da vida das pessoas e que é muito importante. São medidas que dialogam com o cotidiano de milhões de brasileiros que vivem em condomínio em todo o país. Por outro lado, reconhecemos que temas como os fundos de investimento ainda geram controvérsias intensas. Por isso, essa audiência é o espaço para o contraditório técnico. Se um ponto ainda não estiver maduro o suficiente para garantir o investimento e a estabilidade, teremos a prudência de observar, priorizando o que já une a comunidade jurídica. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados, especialistas, dos servidores dessa casa, super dedicados a essa comissão, e que tornam esse trabalho possível, e a todos os cidadãos que nos acompanham pela TV Senado e pelo E-Cidadania. O trabalho da Comissão de Juristas nos entregou um norte. Agora cabe a nós, o Parlamento, o refinamento necessário para entregar ao Brasil um Código Civil à altura dos desafios do século XXI. Que tenhamos uma audiência muito produtiva, como sempre. Quero também aqui cumprimentar e agradecer o presidente Rodrigo Pacheco pela presteza constante na condução dos trabalhos desta comissão, sempre com equilíbrio, dedicação e elevado senso de responsabilidade. Então, vamos começar. E hoje eu quero pedir para vocês que nós vamos ter que seguir os 10 minutos, dentro dos 10 minutos, porque nós temos 11 ilustres juristas e participantes que a gente precisa ouvir com muita atenção, mas aí o tempo vai ficando, e eu tenho que viajar depois do almoço. Então, queria agradecer a todos vocês pela presença e vamos começar com o nosso... daremos início, então, à nossa segunda audiência pública, destinada a discutir os temas de direito das coisas e direito empresarial. Esta é uma reunião interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet e em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Comunica aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma: cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Após a fala de cada convidado, será dada a palavra ao relator para os seus questionamentos e, em seguida, aos parlamentares presentes. São convidados para essa audiência Dr. Marcelo Guedes Nunes, professor de Direito Empresarial da PUC São Paulo, doutora Ana Raquel Fortunato dos Reis Streik ou Strack? Strack, coordenadora da Subcomissão de Direito Patrimonial, Família e Sucessões da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, Dr. Paulo Doron Heder de Araújo, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Ricardo Alexandre da Silva, advogado e professor, Saul Emanuel de Melo Pinheiro Alves, advogado, Alfredo de Assis Gonçalves Neto, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná.
doutora Juliana Cordeiro de Faria, advogada professora da Universidade Federal de Minas Gerais e representante da Confederação Nacional da Indústria. Dr. Marco Aurélio Bezerra de Mello, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Paula Andréa Forgione, professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da USP. Doutora Rosa Maria de Andrade Neri, livre docente em Direito, advogada e relatora geral da Comissão de Juristas, constituída pelo Senado Federal para a atualização do Código Civil. E doutor Flávio Tartucci, pós-doutor em Direito Civil, advogado, professor e relator geral da Comissão de Juristas, constituído pelo Senado Federal para a atualização do Código Civil. Passo a palavra ao senhor Paulo Doron, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A palavra é sua por 10 minutos, doutor Paulo. Bom dia, senadora. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre com muita honra que venho ao Senado. O professor Flávio Tartucci já estava me advertindo, porque é a terceira vez que eu falo nas audiências públicas aqui, estou até podendo pedir música no Fantástico. Mas a fala de hoje, e antes de iniciar a fala, também queria agradecer ao Henrique especialmente, mas a todos os funcionários do Senado que apoiam essa comissão. Como a Vossa Excelência bem disse, o trabalho é muito bem executado e hoje eu pedi que pudesse falar em primeiro porque eu também tenho uma viagem e eu preciso sair um pouco mais cedo, então provavelmente não vou conseguir ficar até o final. Então, professor Flávio, talvez eu não consiga ouvir a sua réplica hoje, mas eu vou ver no YouTube e depois eu te mando mensagem, se for o caso. Queria também fazer uma menção especial à querida professora Paula Andréa Forgione, que foi minha professora nos bancos da graduação da USP, depois foi da minha banca de doutorado e nós juntos vimos estudando e debatendo e eu com ela aprendo muito sobre o direito empresarial, então também é uma honra poder ladeá-la aqui hoje, fico muito honrado de poder estar aqui, seu aluno hoje aqui trazendo algumas considerações. Mas eu não vou falar sobre direito empresarial, professora Paula, hoje eu vou falar sobre direito das coisas. Até em deferência à senadora Tereza Cristina, que muito corajosamente, é preciso dizer, assumiu a subrelatoria do direito das coisas, e que é um tema, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo é milenar, porque a base do direito romano é muito forte e muito clara, mas ao mesmo tempo é absolutamente contemporânea, porque os desafios que envolvem a propriedade, a posse, o direito condominial, os fundos de investimento que foram colocados também como natureza de condomínio e tantos outros temas. Então, ao mesmo tempo, é um tema tradicionalíssimo e um tema muito, muito contemporâneo. Eu queria começar, eu trouxe uma apresentação de slides, se pudesse projetar, por favor. Pode passar para o próximo, por favor. Eu resolvi falar de um artigo em especial que tem me gerado muita preocupação, senadora, que é a proposta do parágrafo único para o artigo 1202. O artigo 1202 é o artigo que sempre tratou da definição ou da qualificação da posse se o possuidor possui de boa ou má fé. E por que isso é relevante no direito privado? Porque o possuidor de boa fé passa a ter um tratamento favorecido pela lei. Então, se o possuidor de boa-fé constrói no terreno alheio, ele tem um tratamento favorecido. Se o possuidor de boa-fé realiza benfeitorias, ele pode fazer a retenção até que aquilo seja restituído a ele. Então, há todo um tratamento importante direcionado ao possuidor de boa-fé, porque ele está de boa-fé. E o parágrafo único do artigo 1202, ele me preocupa por quê? Porque ele tentando, e de forma bem intencionada, sem sombra de dúvida, dar mais clareza para essa definição, no meu modo de ver, da maneira como o texto está escrito, ele gera o risco de uma interpretação que pode ser, sem exagero da expressão, catastrófica. Por quê? Porque, veja, ele diz o seguinte, olha, será considerado cessado o caráter da boa-fé da posse na data da interpelação válida do possuidor. Então, comunica o possuidor que ele está no terreno alheio.
por citação, notificação ou protesto, até aí tudo bem. O problema está onde eu grifei. Se vier a ser reconhecida contra ele a pretensão possessória ou petitória do interpelante. O que quer dizer isso? Na minha leitura, que a posse só perderá o caráter de boa-fé quando houver o trânsito em julgado do processo judicial que discute se aquela posse é ou não de boa-fé. Se aquela pessoa podia ou não podia estar naquele terreno, naquele imóvel rural ou em qualquer outro lugar. Ao permitir essa interpretação, e eu nem estou dizendo que essa é a única interpretação possível, estou dizendo que é uma interpretação possível, né? E, para mim, quando a gente vai mexer num tema tão difícil, tão assentado e tão, vamos dizer assim, relevante, a possibilidade de termos uma interpretação que leve a esse raciocínio que eu acabei de desenvolver é suficiente para me parecer que não vale a pena manter a redação tal como está. Mas vamos dizer, mas Paulo, qual é o problema de eventualmente só se reconhecer isso ao final do processo, né? Só depois que for reconhecida a pretensão em relação a quem peticiona? O problema, eu fiz ali algumas repercussões, né? A professora Juliana Cordeiro de Faria, que está aqui do meu lado, vai endereçar um outro artigo que é bastante polêmico e que gera bastante discussão, que é o artigo 1228 do Código Civil, e os seus parágrafos, que é um artigo que tentou propor lá, em 2002, uma espécie de uma desapropriação social, mas que não era desapropriação até então, porque a indenização teria que ser paga pelas próprias pessoas que ocupam os imóveis. Com a mudança que se pretende inserir no Código agora, com o PL, o pagamento dessa indenização vai para o Estado. Não se sabe se é a administração municipal ou federal, depende se o imóvel é rural, se ele é urbano, mas a ideia é transferir esse ônus para o Estado, né? O meu problema é o seguinte: um determinado grupo de pessoas ocupa um imóvel, urbano ou rural. Aí, ali, faz plantações ou construções. O proprietário desse imóvel resolve reclamar e diz o seguinte: olha, eu vou entrar com uma ação possessória. Esse processo dura mais de 5 anos. Enquanto o processo não acabou, aquelas pessoas vão ser consideradas possuidores de boa-fé. Portanto, terão direito de reter as benfeitorias que fizeram e, passados 5 anos, dá o prazo da desapropriação social. Ou seja, o Estado vai ter que pagar uma indenização por um imóvel que foi ocupado e que a discussão processual não terminou, mas já adquiriu um direito no meio do caminho. Então, na minha leitura, isso gera um incentivo à ocupação de terras urbanas e rurais no Brasil. E isso me gera grande preocupação. Grande preocupação por quê? Porque se a gente for olhar, por exemplo, para o artigo 1198, parágrafo 2º, o artigo 1198, parágrafo 2º, passou a dar aos detentores... Quem é o detentor? Detentor é quem está num determinado imóvel representando o possuidor. Então, é o caseiro, é o guarda noturno, é o segurança. São as pessoas que, em nome do possuidor, exercem a guarda daquele imóvel. Pelo artigo 1198, parágrafo 2º, agora o detentor poderá se valer da autodefesa da posse, ou seja, poderá utilizar de atos próprios para impedir invasões, para impedir qualquer coisa. Então, nós estamos, de um lado, dando poderes a guardas noturnos, vigias, seguranças armados para defenderem a posse imobiliária. E, por outro lado, estamos criando um sistema que incentiva a ocupação de terra alheia. Para mim, isso é a receita de um barril de pólvora, que a gente poderia evitar simplesmente excluindo esse parágrafo único do artigo 1202. Todo o problema que eu refiro aqui, ele se amaina ou é bastante mitigado se a gente conseguir excluir este artigo. Eu inclusive, já passei para a sua assessoria esse ponto. Aí, se puder passar para o próximo, por favor. Para concluir e tentar ficar dentro do meu tempo, eu queria apenas mencionar uma novidade muito importante que houve esta semana, né? Lá, nós, no Instituto dos Advogados de São Paulo, temos acompanhado atentamente as discussões aqui no Senado a respeito da reforma do Código Civil e
reunimos numa publicação que foi disponibilizada de maneira digital ontem, portanto é uma coisa muito recente, 2 estudos muito relevantes sobre os impactos econômicos de determinadas mudanças propostas no PL 04 de 2025. Inclusive, isso foi noticiado pela imprensa na semana passada, no jornal Valor Econômico, e esses estudos foram já encaminhados de maneira digital aos gabinetes de todos os senadores da República. Então, Vossa Excelência, imagino que tenha recebido isso ontem de maneira digital. Hoje está havendo um encaminhamento para todos os deputados federais na Câmara. E a partir da semana que vem, quando nós tivermos a versão impressa, eu também virei aqui ao Senado e procurarei entregar a cada um dos gabinetes dos senadores, especialmente os senadores que fazem parte desta comissão, porque as conclusões, os resultados a que chegaram esses 2 estudos são realmente muito preocupantes. Se puder passar só para mais um, e eu vou terminar aqui. Então, esse é o estudo da LCA Consultoria, uma grande consultoria de economia e finanças brasileira. E nesse estudo, eles mencionam o impacto, eles calculam, na verdade, o impacto que determinadas mudanças propostas, se aprovado o texto tal como está originalmente proposto, teriam na economia brasileira. Então, nós estamos falando, por exemplo, vou pegar aqui o tema específico da alienação fiduciária e a discussão do parágrafo único do artigo 1361, que acrescenta a ordem pública como possibilidade de ineficácia ou até de invalidade da alienação fiduciária. O impacto que a LCA Consultoria identificou para este item específico varia, num cenário otimista, em 54 bilhões de reais e num cenário pessimista, 160 bilhões de reais. Um único parágrafo único de um único artigo do Código, porque ele coloca em risco, na opinião da LCA Consultoria, com a qual eu concordo, o sistema de garantias fiduciárias no Brasil. Como Vossa Excelência bem pontuou no discurso de abertura, é o motor do crédito, tanto do crédito rural quanto do crédito urbano no Brasil. Então, nos preocupa muito e, naturalmente, a gente terá tempo para refletir sobre isso. Eu queria simplesmente fazer a menção de que esses 2 estudos estão disponíveis e estarão nas mãos de todos os parlamentares até o final do dia de hoje. Muito obrigado, senadora Tereza Cristina, por essa oportunidade. Agradeço. Muito obrigada, doutor Paulo. E vamos passar, então, agora a palavra para o senhor Marcelo Guedes Nunes, professor de Direito Empresarial da PUC São Paulo. Com a palavra, doutor Marcelo. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite e o espaço que me foi concedido para debater um pouco da minha matéria, a matéria que eu leciono na Pontifícia Universidade Católica, que é o Direito Empresarial, e cumprimentar a todos os integrantes e aos servidores do Senado na pessoa da nossa presidente, senadora Tereza Cristina, cumprimentar os membros da comissão que arduamente trabalhou no projeto, na pessoa da professora Paula Foggioni, minha colega e querida companheira dos inúmeros congressos, arbitragens, enfim, atividades que a gente divide em várias frentes acadêmicas e profissionais. E de fazer uma breve ressalva, dizendo que eu já participei de comissões legislativas, sei o quanto é difícil trabalhar, então, enfim, por vários motivos, seja pela envergadura da tarefa, seja enfim, pelas dificuldades inerentes a qualquer processo humano de debate, de discussão, e que eu sempre me solidarizo e me cumprimento com todos aqueles que dedicam de maneira, que se entregam de maneira gratuita e aberta para o trabalho de construção de políticas públicas, que não é algo trivial, E isso, claro, eu digo porque a minha posição hoje não é muito confortável, porque eu venho na posição de quem traz críticas. Eu sempre falo que, enfim, é fácil criticar, é difícil fazer, então acho que é importante a gente pontuar, fazer essa ressalva.
Mas a verdade é que o projeto na parte empresarial me preocupa e nos preocupa muito. Eu acho que eu falo em nome de uma parcela grande da comunidade empresarialista, de advogados e professores de direito empresarial, né? E eu digo isso porque existem, de fato, e eu vou ser bem direto, como eu sempre sou, muitos erros no projeto. E eu digo assim, não são erros do ponto de vista de eu tenho uma forma de pensar e o colega ou a colega tem outra, um posicionamento doutrinário. É erro de sistematização, erro de data, erro de referência cruzada, né? Em torno de uma matéria que é fundamental. A gente está falando do pulmão produtivo do país. A gente está falando das sociedades limitadas, a gente está falando de matérias que afetam empresários individuais também. Eu vou passar rapidamente por isso. São inúmeros problemas que indicam, na minha visão, que os empresarialistas que participaram do projeto, apesar de valorosos, eles eram poucos. E que o projeto ele foi discutido e votado por uma maioria não especializada. É a única explicação. Uma maioria que não entende da matéria empresarial, né? Numa estratégia de política pública que é incompatível com o século XXI. É uma estratégia oitocentista para o século da inteligência artificial, para o século da sociedade da economia de dados. Eu vou passar rapidamente por alguns exemplos só para ilustrar, né? O primeiro, data de referência de balanço na apuração de haveres. Aqui, quem trabalha com direito empresarial sabe que a dissolução de sociedade, a briga de sócios dentro de limitada, é o contencioso empresarial mais frequente. A gente está falando de algo em torno de 4.000 processos por ano no país, estimados, né? Um sócio saindo, ou sendo expulso, ou se retirando. Ponto fulcral dessa discussão é a data em que o balanço é levantado. Quanto que o sócio tem que receber? Porque se você muda a data, você muda o valor, né? Essa matéria era omissa em quase 90% das sentenças até a última reforma do Código de Processo Civil, e essa é uma matéria que é tratada no CPC, e eu também abro um parênteses, não entendo porque tem tanta regra processual dentro de um código que é de direito civil, né? Tem um procedimento inteiro de dissolução total sendo regulado no 1111. O que um procedimento processual está fazendo dentro do Código Civil, né? Mas vamos lá, a data foi arrumado lá no 604, no 605 do CPC, fixando uma data correta. Falou, se retirar a data é X, se for expulso a data é Y, pode criticar, pode aceitar, mas é uma data só. O projeto vem e traz 3 datas. Então, a confusão que foi arrumada, ou foi razoavelmente endereçada no CPC, ela é reestabelecida de maneira exponencial. Então, agora, um juiz não especializado vai se deparar com 3 datas. Tem uma no 1031, uma no 1085 e uma no 1086. Uma chamada data de resolução, a outra data de referência do balanço, depois uma data de referência de liquidação. Essas categorias não existem na doutrina, essas categorias não estão em lugar nenhum, elas não estão na jurisprudência, né? Isso vai dar uma enorme confusão. A gente diz hoje que são 4.000 processos, mas isso tem uma visa atrativa, isso vai aumentar a quantidade de litígios. Segundo ponto, cláusulas obrigatórias, né? É um eixo central do pensamento empresarial, é simplificar, desburocratizar. E a limitada, assim, o empresário individual, mas de um lado, mas o sócio de uma sociedade limitada, ele é um pobre coitado. A gente sabe pelos dados, tem pesquisa da GV, né, do meu colega Paulo, que é o que eu gosto muito, sempre cito, mostrando que o CAPEX é mínimo, o sujeito cata centavo para poder investir, né? Mostra que 66, 2/3 são pequenas ou microempresas, empresas de pequeno porte, microempresas, né, sem CAPEX. E o projeto traz cláusulas obrigatórias. Então, por exemplo, tem uma cláusula que diz que você precisa dizer se você quer ou não quer arbitragem. A arbitragem ela é estruturalmente incompatível com a limitada, né? A resposta é, assim, na esmagadora maioria das vezes, 99,99 infinitesimal, é não. Por que você vai induzir a sociedade limitada a aderir à arbitragem? Isso aconteceu em franquias e foi um desastre. Os juízes depois são obrigados a reagir e dizer não dá para aplicar porque eles não têm dinheiro. O CAPEX é R$10.000. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer o contrário do que é a intenção do projeto, que é gerar uma jurisprudência contrária às cláusulas compromissórias. Foi o que aconteceu na franquia. A franquia é um contrato também que tem um empresário, que a gente não fala que ele é hipossuficiente, porque isso não se aplica, mas ele é dependente, né? Cláusula obrigando ele a indicar e-mail de contato. A comunicação por e-mail é muito bem-vinda, mas você não pode colocar isso no contrato social. Agora, o sócio, para trocar de e-mail, vai ter que pedir autorização para a maioria dos demais sócios? Não faz sentido.
Sociedade limitada não altera contrato social, a grande maioria delas. Né? Cláusula indicando qual é o critério de apuração de haveres. Assim, a regra hoje, né, do CPC é, na omissão do contrato social, você tem uma regra supletiva. Então, assim, pressupõe-se que você pode ser omisso. Isso chama lacuna eficiente. A professora Paula, que ensina também a análise econômica do direito muito bem, conhece bem o conceito. Você fala, você não vai negociar tudo. Você não precisa. A lei vem e ela estabelece algumas regras supletivas para poupar você desse trabalho. O código, o projeto, vem e ele cria a cláusula como obrigatória, depois prevê uma regra supletiva. Você fala, bom, se a cláusula é obrigatória, não vai ter lacuna para suprir. Então, isso que eu digo, são equívocos de concatenação sistemáticos. Né? E a questão ainda da citação por e-mail, né, de inclusão dos e-mails, só para terminar, no momento em que ele for incluído e não conseguir mudar, vai criar uma incompatibilidade entre o banco de dados do cadastro do Poder Judiciário, que tem os e-mails para citar, o e-mail que consta do contrato social, o e-mail que consta do requerimento de entrada na junta, e se você tem uma insegurança sobre quem ou como citar, você não consegue instrumentalizar nenhum dos outros direitos. Para terminar, né, um último ponto é o 1077, que também a gente tem uma questão de quórums. Né? O Código Civil, quando ele foi promulgado pela primeira vez e cometeu o mesmo erro de ter uma lei que não tinha empresarialista discutindo e passou um monte de regra que depois nós fomos obrigados a lidar, né? Estabeleceu aquele quórum esquisito de 75% e tal, que depois a lei veio e corrigiu. Né? Hoje vem o projeto e fala, vamos reduzir tudo para maioria simples. Né? O que eu acho positivo. Mas o 1077 vira e fala... no entanto, você tem uma regra de aprovação da anuência de todos os sócios atingidos, né, para os casos de alteração do contrato social em que mexam nas regras de apuração de haveres, resolução em relação ao sócio e afete direito das cotas. Tudo que está no contrato social é direito das cotas. Direito de preferência é direito das cotas. Cláusula de resolução de disputa é direito das cotas. Né? Aumento do capital social é direito das cotas. O 1077 cria um regime de unanimidade. Ele vai travar o investimento. Eu acho que a conta da Luciana é pequena. Tá? Assim, posso ser franco? O problema é muito maior. É muito maior. É muito maior. E nós precisamos olhar para isso. Para terminar, fazer uma conclusão rápida aqui, eu poderia, enfim, gastar amanhã aqui nessa conversa. Mas, vamos lá. Século XXI, senadora. A nossa estratégia de elaboração de política pública, em que a gente mexe em regra processual sem ter processualista, em que a gente mexe em regra empresarial, tendo poucos e valorosos empresarialistas, mas eles não são maioria, né? Ela é potencialmente desastrosa. A gente está num século que a gente tem que enfrentar a China, a gente tem que enfrentar Estados Unidos, a gente tem que enfrentar Paquistão, Índia, Europa. Né? Nós precisamos ter uma estratégia mais especializada. É muito complicado você ter advogado de direito de família votando matéria empresarial, advogado empresarialista votando animal senciente, todo mundo votando IA. Assim, não é assim que se faz política pública no século XXI. Cada eixo temático desses merece uma estratégia própria, inteiramente dedicada. Né? E é isso que o pequeno e o médio empresário esperam de nós. Nós somos 24 milhões de empresários no Brasil, 4,5 milhões ao ano entram novos. Essa demografia empresarial, ela explica as mudanças políticas que estão acontecendo no país e dentro dessa casa legislativa. Em 10 anos vai ter mais empresário do que empregado com carteira assinada no Brasil. Errar com essa gente é um erro grave, é um erro econômico grave e é um erro político muito grave. Não é assim que se faz política pública. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo Guedes Nunes. Nós vamos olhar com carinho, porque eu penso um pouco parecido com o senhor, ou bastante parecido. Bom, vamos lá. Agora passo a palavra ao senhor Samuel Emanuel de Melo Pinheiro Alves, advogado que participará por videoconferência. Com a palavra, doutor Saúl Emanuel. Bom dia, eu me dirijo a todos que participam presencialmente ou por videoconferência, cumprimentando-os
na pessoa da excelentíssima senhora senadora Tereza Cristina, e prometo que farei uma intervenção muito objetiva apenas para apresentar não críticas, mas sugestões relacionadas a 3 dispositivos que, tal como se encontram no projeto de lei número 4, penso que poderiam ser aperfeiçoados. O primeiro desses dispositivos, ao qual gostaria de aludir, é precisamente o artigo 1228 do Código Civil de 2002. Na minha modesta perspectiva, esse dispositivo do Código Civil de 2002 é um exemplar daquilo que o Código Civil de 2002 tem de pior. E é, por isso mesmo, um dispositivo que deveria ser considerado, numa discussão legislativa como a presente, como um dispositivo a ser revogado. Isso porque é um dispositivo que, como já foi ressaltado por um ilustre professor que me antecedeu, é um dispositivo que, na realidade, termina por instituir uma espécie de procedimento paralelo de desapropriação, quando, na realidade, esse instituto da desapropriação não pertence ao campo do direito civil, nem sequer pertence ao campo do direito privado. Então, este dispositivo, me parece, na realidade, um dispositivo estranho, né, que não deveria sequer figurar num diploma legislativo dessa espécie. A desapropriação, ela está detalhadamente disciplinada, não apenas na Constituição Federal, por regras dotadas de uma carga normativa muito mais detalhada, e, além disso, está disciplinada também em legislação especial, né? Esse instituto, na verdade, ele obviamente, ele não diz respeito a relações horizontais travadas entre particulares, né? Pelo contrário, a desapropriação, obviamente, né, ela instaura, ou ela se desenvolve numa relação jurídica marcada pela sujeição do administrado perante a administração pública. É uma relação jurídica, portanto, manifestamente vertical e disciplinada inteiramente por normas imperativas. Como eu disse, a disciplina desse instituto já está muito melhor tratada, tanto por regras da Constituição Federal, como por regras veiculadas em legislação específica. Então, me parece que o projeto de lei, né, poderia, na realidade, tratar dessa matéria de uma maneira mais simples, mediante a revogação de todo o artigo 1228 do Código Civil. Mas, se essa sugestão soar um tanto quanto radical, né, eu gostaria de levantar, muito brevemente, apenas uma discussão com relação ao parágrafo 7º, que o projeto propõe que se inclua no artigo 1228. Este parágrafo 7º, ele, mais uma vez, assim como o caput do dispositivo, recorre a uma expressão dotada de uma manifesta vagueza, né? E talvez mesmo de um certo teor equívoco, porque ao mencionar que, ao preceituar que a administração pública, né, assumirá a obrigação de indenizar o proprietário nas hipóteses em que se tratar de possuidores de baixa renda. Então, como eu disse, mais uma vez, o recurso a um conceito jurídico indeterminado, não se sabe o que virá a se considerar como um possuidor de baixa renda e, por consequência, não se sabe em que situações a administração pública
será posicionada no polo passivo dessa relação processual e possivelmente vir a ser condenada a indenizar o proprietário que tenha sido expropriado. Bom, eu mencionei que eu me deteria apenas em 3 dispositivos. O primeiro era precisamente o 1228 e o segundo deles seria o artigo 1219, né, em cujos parágrafos 1º e 3º o projeto de lei propõe que se apliquem também às accessões os direitos que são atribuídos ao possuidor de boa-fé, né? Além disso, estipulando que seria nula qualquer cláusula de renúncia antecipada a esse direito em contratos de adesão. Bom, no ambiente rural, as cessões não são um detalhe, né? Ao contrário, representam economicamente algo de muito relevante. Plantações, lavouras, silos, galpões, infraestrutura pesada. Por isso mesmo, garantir o direito de retenção sobre as cessões pode significar que o proprietário da terra ficará impedido de retomar a posse de sua fazenda ao fim de um contrato de arrendamento ou parceria, até que pague indenizações astronômicas referentes a tudo que foi plantado ou construído no local. Ao cogitar-se de uma cláusula de renúncia a esse direito, em relação às accessões, o proprietário estaria diante ainda de uma outra dificuldade jurídica, que seria a possibilidade de que tal cláusula viesse a ser considerada nula, bastando para tanto que o Poder Judiciário viesse a entender que aquele contrato se configura como um contrato de adesão. Então, este é um outro ponto que me parece problemático, a extensão às accessões dos efeitos que se atribuem à posse de boa-fé. E, finalmente, gostaria de tecer um comentário a respeito do artigo 966. Aparentemente, veicula um preceito inofensivo, que talvez não despertasse maiores consequências práticas, mas, de todo modo, me parece que, por ser um dispositivo fundamental, um dispositivo básico no livro do referente ao direito empresarial, deve merecer alguma atenção. E o problema na redação proposta no projeto de lei vem mais uma vez sob a forma de uma cláusula geral, ou mais precisamente de um conceito jurídico indeterminado, que é o que me parece que há aqui. O dispositivo alude ao definir o que se entenda por empresa, que seria aquela atividade organizada que é desenvolvida, abre aspas, em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano. Eu tenho sérias 60 dúvidas segundos. Quanto ao que poderia significar, no contexto de relações civis, né, essa expressão valores sociais do trabalho. Me parece que aqui nós estaríamos introduzindo elementos de baixa significação normativa no campo do direito civil e, muito pior, a expressão subsequente que vem, que é capital humano. Em direito, eu ignoro o que poderia significar essa expressão capital humano, muito menos no que diz respeito a direito empresarial. Então, me parece que essa redação não é particularmente feliz e eu suponho que seria muito mais proveitoso que fosse mantido o texto atual do Código Civil de 2002, apesar de críticas que se poderiam apresentar em relação também à vigente redação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saul Emanuel, pela sua colaboração.
Agradeço a participação e agora eu passo a palavra à senhora Ana Raquel Fortunato, coordenadora da Subcomissão de Direito Patrimonial, Família e Sucessões da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo. Com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, excelência, bom dia a todos os professores presentes, agradeço muito ao senador Marcos Pontes, que me promoveu, me proporcionou, né, a presença aqui. Obrigada. E é bastante... É um sentimento indescritível estar aqui, porque eu sou da geração que foi para as ruas lutar pela abertura política. Então, do movimento Direta Já, e como diz Elisa, a gente está aqui, nossos filhos, fazendo a festa pela democracia. E falando de democracia, eu já queria entrar direto justamente nessa questão do debate e numa posição um pouco contrária ao que os professores colocaram aqui, né? E nesse momento eu estou falando em nome da comissão, mas eu também agora, pelo teor das discussões, queria falar também como economista, sou economista, formada pela PUC-Rio, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é, nos números, cuidado com o modelo econométrico que foi montado. Montado, né, cada um tem uma maneira, o tratamento das variáveis. Antes de ver o número, precisa entender esse tratamento das variáveis, porque essa reforma do Código ela está trazendo estabilidade. A estabilidade ela impacta diretamente no custo de transação. E aí eu tenho uma redução do custo do Brasil, quanto mais estável for o sistema. Então, tem que ver como no modelo macrométrico foi tratada a variável. Aqui eu falo na posição de economista. Dos haveres, a nossa posição é contrária. Foi fantástico obrigar que os haveres, né, no 997, vai trazer como item obrigatório. Por quê? A gente vê nos dados brasileiros que a sobrevivência da empresa é de 18 anos. E a gente começa a pensar, por que esses 18 anos? E aí, já entrando na parte da proposta, provavelmente o maior problema está no pagamento dos haveres. Como o professor falou, a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Então, estou falando de de contratos não muito elaborados e poucos sócios. Então, a saída de um sócio, um falecimento, tudo isso gera um impacto muito grande para a empresa. Então, precisa ver os haveres. E aí já entra a nossa discordância em relação ao artigo 1031, parágrafo 2º, porque ele prevê o pagamento em dinheiro à vista em parcela única. Dinheiro é o ativo mais precioso que a empresa tem, porque ela dá maior liquidez. Então, em 90 dias é muito pouco para a empresa normalmente ela vende faturada e em parcela única. Então isso vai quebrar o caixa da empresa, se é que não vai impactar a sobrevivência, porque eu posso estar falando em pagar 30%, 50% das cotas, né? Então essa seria o nosso primeiro cotejo. O segundo, ainda em relação ao 1031, é porque hoje ele fala, a omissão gera o balanço especialmente levantado. No balanço especialmente levantado, o STJ entende que é o balanço de determinação. E como a gente falou aqui, justamente, como não é obrigatório, a gente tem na prática quase a totalidade de omissão. Faço 15 anos de perícia judicial e não vi um contrato que elegesse o método. Ele, no máximo, ele fala a forma de pagamento, mas o método não. E qual é o problema de eleger um método único? Um método único que pessoa jurídica é igual a pessoa física. Cada um tem sua característica. Então, o que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Então, tem que fazer o cotejo de qual é a característica, concretizando o que eu estou falando para se tornar mais tangível. O balanço de determinação de 606 do Código de Processo Civil, ele usa o balanço patrimonial. Se ele usa o balanço patrimonial, eu tenho de um lado ativo, investimento, que é da empresa, e do outro lado eu tenho passivo e patrimônio líquido. Nesse método de apuração, o valor da empresa é o patrimônio líquido. E eu tenho uma regra contábil que os valores têm que se equivaler. Se esses valores têm que se equivaler, acaba sendo intuitivo que a empresa que tem ativo
vai ser a empresa que vai estar perto do valor de mercado. Então, por exemplo, ela não vai servir para o escritório de advocacia, que às vezes nem o local comercial é dele, mas a lucratividade é muito grande. Então, a nossa sugestão é que esse 1031 deixasse, assim como acontece já no 606 do Código de Processo Civil, que deixasse para o perito especializado dizer qual o método que é adequado. A gente já tem que é o perito que vai avaliar a empresa pelo balanço de determinação. Então, é um passo atrás. A nossa sugestão é que o perito diga qual é o melhor método de avaliação da empresa. Feito isso, do 1031, agora a gente parte para o 1027. O 1027 ele já traz esse cotejo família e empresa. Ao contrário até do que o doutor falou, né, que eu acho que o familiarista precisa votar em questões empresariais, porque a gente tem a questão empresarial muito forte, porque 97% das nossas empresas, tirando as MEIs e o empresário individual, são limitadas. Então, se são limitadas, eu tenho um affect societatis, não entra terceiros, a menos que o contrato deixe. Então, se não entra terceiros, toda essa questão de herança, né, de falecimento do sócio, ela impacta muito a nossa empresa. Então, o 1027 hoje, o que ele fala? Que não vai dissolver, porque a questão da conjugalidade é questão particular dos sócios. Então, a figura anômala do meeiro que não é sócio, ele vai manter o capital investido. E, por isso, fala que distribui os lucros. Hoje, qual é a discussão que a gente tem? Qual é a natureza desses lucros distribuídos? Ela vai amortizar o valor econômico das cotas ou ela vai ser a remuneração do investimento? E, nisso, acertadamente, a reforma do Código Civil está falando, não, ela não vai amortizar, ela vai ser a remuneração do investimento, porque, realmente, a remuneração do investimento na empresa é o lucro distribuído. Então, esse ponto, a nossa posição é pela concordância, só que a gente gostaria de propor inserir 2 parágrafos no 1027. O primeiro parágrafo que nós gostaríamos de propor é o seguinte: porque na data da apuração, no valor econômico das empresas, como o doutor falou, precisa da data da apuração dos haveres. Então, naquele momento, congela. E naquele momento que congelou, e aí, mais uma vez, acertadamente, a reforma está corrigindo esse problema de datas para o fim da conjugalidade, ela já deixa claro que é a separação de fato, que se coaduna com o encerramento do regime de bens. Então, naquela separação de fato, vai congelar a empresa. Então, tudo que ela valorizar depois não vai mais se comunicar. Então, qual é o problema? Eu vou distribuir lucros que não vai amortizar minha dívida. Só que a valorização da empresa não vai se comunicar também. Então, para evitar pensamentos nefastos do sócio, o que a gente gostaria de propor? Pode mudar o percentual da distribuição de lucros, desde que por justa causa. Porque desse jeito a gente não engessa a empresa, mas, ao mesmo tempo, a gente faz a justeza da relação de não deixar, porque é uma derivação lógica. Claro que se eu estou distribuindo 50% e 50% não vai amortizar meu saldo, por que eu não vou reter 90% se o 90% a valorização das cotas não vai se comunicar? Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão que a gente gostaria de fazer é a seguinte, porque aí já é ao contrário. O 608 do Código de Processo Civil fala que, uma vez apurado, esse valor apurado vai ser corrigido, correção monetária e juros de 1%. Só que o não sócio, né, ele não vai receber os lucros, então ele já está tendo a remuneração do capital. Para não ter bis in idem, a gente gostaria de sugerir que fosse inserido o parágrafo 2º dizendo que o valor apurado só vai ser corrigido pela correção monetária, porque ele já está sendo remunerado. Voltando para a parte da apuração dos haveres, no pagamento, nessa parte do pagamento, a nossa proposta também, que eu acabei não falando qual seria a proposta da nossa comissão para alteração da forma de pagamento, era também que um perito especializado,
O mesmo perito que está lá, que vai apurar, ele já está presente, né, nesse processo. Agora, esse perito, ele vai ter mais 2 trabalhos. Ele vai ter o trabalho de dizer o método e ele vai ter também o trabalho de dizer assim, qual vai ser a forma que eu vou apurar esses haveres? Qual vai ser a forma que eu posso pagar esses haveres para manter a preservação da empresa? Porque essa questão de 18 anos de sobrevida é uma inversão da lógica. Porque a pessoa jurídica ela é uma ficção jurídica para ser permanente diante da nossa finitude. Só que hoje a gente tem a finitude humana em 76 anos e a finitude da empresa em 18. Então, esse pagamento de haveres se preserva. Só que também, para a gente amarrar as 2 pontas, até que seja pago todos os haveres, tem a participação proporcional dos lucros. Essa é a nossa proposta para o parágrafo 2º. E, para encerrar, a gente gostaria de falar sobre o artigo 1660, os incisos 8 e 9 que estão sendo propostos na reforma. Esses incisos, eles falam o seguinte, que ainda que, porque aí já é de direito de família, mas fala sobre os bens empresariais. Ainda que a empresa tenha sido constituída antes da conjugalidade, a valorização das cotas e os lucros retidos vão se comunicar. Isso hoje é uma posição contrária do STJ, que entende que valorização é um mero fenômeno econômico e lucros retidos pertencem à empresa. Mas, na verdade, a nossa é pela concordância dessa redação. Por quê? Porque a valorização da empresa, ela vem do trabalho. Voltando àquela lógica, ativo, passivo, patrimônio líquido. Se eu mantenho a alavancagem da empresa, o patrimônio líquido só vai crescer se o ativo crescer. Se esse ativo, quando o ativo cresce, eu aumento a carteira de clientes, se eu aumento o giro do ativo, que eu aumento a eficiência. 60 segundos. Isso é fruto do trabalho. Se é fruto do trabalho, entra a lógica do esforço comum, aí da comunhão de vida. Então, a valorização das cotas é fruto do esforço comum e daí a comunicabilidade. E os lucros retidos, ele acaba sendo até por uma localização mesmo do balanço patrimonial. Os lucros retidos, eles ficam... Prejuízo e lucro acumulado, ele está no patrimônio líquido. Então, ele é do sócio. Se ele é do sócio, ele precisa se comunicar. É isso que a gente gostaria de contribuir para as discussões e por esse hercúleo trabalho que está sendo feito de atualização, porque ele está exatamente em sintonia da teoria tridimensional de Miguel Reale. Está se adaptando às normas, aos valores contemporâneos. E a essa necessidade pulsante de modificação, porque a gente não pode ter empresas durando só 18 anos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Raquel, pelas suas considerações. E eu passo, então, agora a palavra ao doutor Ricardo Alexandre da Silva, advogado e professor, que participará por videoconferência. Muito obrigado pela sua participação, doutor Ricardo. Bom dia, eu cumprimento Sua Excelência, a senadora Tereza Cristina. Agradeço muitíssimo pelo convite que me foi realizado e queria dizer que é uma grande honra, um grande prazer participar dessa audiência. Lamentavelmente, por conta de compromissos profissionais previamente assumidos, eu não pude estar presente como gostaria na audiência, né? Mas espero trazer aqui minhas contribuições que acredito poderão ensejar algum debate e, claro, poderão eventualmente oportunizar a melhoria do projeto naqueles pontos em que eu tratar. A minha formação como especialista, mestre e doutor é no processo civil e, nesse sentido, fiquei muito feliz com as palavras do professor Marcelo Guedes, porque justamente ele apontava a necessidade de termos aqui uma multidisciplinariedade, né? Termos processualistas também tratando de temas processuais. Reconheço que o trabalho de atualização de um diploma como o Código Civil é hercúleo e, portanto, inevitavelmente ocorrerão alguns erros, equívocos, imprecisões, além de pontos que seguramente representam melhorias. Então, por isso, apresento aqui as minhas congratulações a todos que trabalham nesse projeto. Eu começo salientando que a minha preocupação como advogado
e no plano teórico, porque escrevi um livro específico a respeito da tutela da posse, das ações possessórias, que integra uma coleção de comentários ao Código de Processo Civil e, felizmente, vem sendo bastante acatado pelos tribunais, como na função de advogado e também de teórico, eu prezo pela proteção da posse e eu procuro, com essa abordagem de proteção da posse, assegurar que haja pacificação nas relações possessórias, pacificação nas relações fundiárias e, sobretudo, segurança jurídica. Como eu prezo por isso, quero dizer que minhas ponderações são destinadas a assegurar a tranquilidade do agronegócio, a maior efetividade das tutelas possessórias. O agronegócio, como sabemos, responde por aproximadamente 25% do produto interno bruto, gerando algumas dezenas de trilhões de reais para a nossa economia. E, portanto, entendo que é um ramo crucial, ninguém discordaria disso, que merece todo o nosso cuidado, toda a nossa proteção. Então, vamos lá, trazendo aqui algumas contribuições, eu inicio elogiando as alterações que foram realizados, por exemplo, nos artigos 197 e 198. Nos 1197, indica-se que a posse indireta, que a posse direta não anula a posse indireta na redação atual. Há uma superioridade na redação do projeto, porque se diz que não haverá impedimento ao exercício da posse. Claro que invocar aqui a expressão não anula acaba sendo algo que leva a alguma confusão, que leva a algum desvio de raciocínio, trazendo, por exemplo, a esse âmbito a teoria das nulidades, quando, na verdade, o que se pretende dizer é o que justamente diz o projeto hoje. Não haverá impedimento ao exercício da posse indireta pela posse direta. Isso é excelente, isso permite um maior esclarecimento a respeito do tema. Também no artigo 1197, também no artigo 1198, quando se fala sobre o detentor, realiza-se um acréscimo muito importante, dizendo que o detentor, aquele que não chega a ser possuidor, será não apenas o que estiver em relação de dependência com o possuidor, mas também o que estiver em relação de subordinação. É um acréscimo, como se nota, bastante importante e muito bem-vindo. Se, por um lado, há esses elementos de aprimoramento, há outros que me parecem ensejar problemas e que, portanto, devem ser objeto da nossa reflexão. O artigo 1196, por exemplo, diz que a tutela da posse aplica-se no que couber aos bens imateriais. Isso é uma restrição indevida, porque sabemos, e é consolidado já desde muito tempo, desde décadas atrás, por exemplo, pelo professor Moreira Alves, que a expressão coisa corpórea abrange todo e qualquer bem que possa ser sentido por nós. Contrariamente ao que havia no direito romano, não é apenas aquele bem que pode ser tocado, mas todo e qualquer bem que possa ser sentido. O artigo 83, inciso 1º, do Código Civil, preconiza, estabelece que também as energias com valor econômico devem ser consideradas como coisas corpóreas. E temos já a súmula 193 do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula com aproximadamente 30 anos, que estabelece a possibilidade de uso capião de linhas telefônicas. Sendo assim, por que se utilizar da expressão restritiva no que couber? Há pura e simplesmente aqui uma tautologia, caso entendamos que todos os bens materiais e imateriais são suscetíveis de tutela possessória, uma desnecessidade, portanto, ou o que seria pior, a expressão, a locução no que couber restringiria a tutela da posse. Só algumas situações dos bens imateriais. Não me parece que isso seja oportuno em 2026, quando temos, inclusive, uma profusão de moedas virtuais. Então, me parece que essa expressão no que couber deveria ser
retirada, excluída, porque, afinal de contas, hoje já se admite, com a expressão coisas corpóreas, tudo aquilo que puder ser sentido por nós, seres humanos. Tudo aquilo que puder ser percebido. Se é assim, estão seguramente incluídas as coisas materiais. Seguramente estão incluídas as coisas materiais. Bom, indo agora para o artigo 1198, se por um lado, no caput, há uma redação que aprimora o texto, ao dizer não só que haverá uma relação de subordinação do detentor, como também uma relação de subordinação, nós temos aqui um problema no parágrafo 2º. Por quê? Porque se menciona que o defensor poderá realizar a autodefesa da posse. O que significa essa autodefesa? Significa aquelas situações em que há uma agressão e com isso se pretende a retirada da posse, caracterizando-se uma situação de esbulho, ou haverá no mínimo uma turbação, o que propiciaria a legítima defesa. É saudável que fique esclarecido esse ponto, porque atuei em diversos processos em que se questionava o limite da ação do mero detentor. Mas, por que apenas dizer autodefesa e não contemplar a possibilidade de que ele haja, inclusive, por meios judiciais na defesa da posse? Muitas vezes o possuidor não se encontra na localidade, não sabe da invasão. E aquele que detém a posse em seu nome poderia e deveria agir em juízo para a tutela da posse. O Código de Processo Civil, aliás, permite uma série de hipóteses de legitimação extraordinária. Isso está contemplado no artigo 19. É possível que alguém litigue em nome próprio de direito alheio. Por que não autorizar que o detentor também, em situações emergenciais, em situação de urgência, promova os interditos possessórios? Então, acredito que dizer apenas autodefesa da posse é pouco. Deveria ser assegurada também a tutela da posse. E aqui eu chego ao artigo 1202, que já foi objeto de análise nessa nossa audiência. O professor 60 segundos. O professor Paulo Doron mencionou que ele seria um dispositivo problemático, porque teríamos de aguardar o trânsito em julgado. Eu não creio que ali resida o problema, porque o dispositivo fala que haverá retroação. Só que ele menciona a retroação, a data da notificação, protesto ou citação extrajudicial ou judicial. Primeiro, que não existe citação extrajudicial, porque ela é a chamada de alguém a uma relação processual. E, segundo lugar, por que não admitir comunicações eletrônicas? Por que não substituir notificação, protesto e citação por comunicação? O Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a possibilidade de comunicações e relações de consumo sejam realizadas por meio de aplicativos de mensagem. Tal qual redigido, esse dispositivo propiciará que o possuidor de má-fé sempre questione o meio pelo qual ele foi informado da perda da boa-fé da sua posse. Isso desestabiliza as relações sociais. Essas são as minhas contribuições. Agradeço, reitero que foi um enorme prazer e uma honra participar dessa audiência. Muito obrigado. Obrigada, professor Ricardo, pela sua participação. E vamos continuando aqui dentro do nosso horário, agradecer a todos que estão aí colaborando. Vamos passar agora a palavra para a professora Juliana Cordeiro de Faria, advogada, professora da UFMG e representante da CNI. Com a palavra, a doutora Juliana. Senhora presidente, senadora Tereza Cristina, em nome de quem também saúdo a todos os presentes, em especial a comissão de juristas, a Confederação Nacional da Indústria, ela comparece a essa audiência pública com profundo respeito à responsabilidade institucional desse Senado Federal, que tem diante de si uma tarefa de grande relevância. Há cerca de 8 meses, essa casa vem promovendo audiências públicas e recebendo contribuições de especialistas, representantes da sociedade civil e setores produtivos, como os dessa manhã, as relevantes contribuições que tivemos nessa manhã. Esse processo
processo de escuta, ele revela, na verdade, senadora, a seriedade do momento e a consciência de que uma reforma dessa magnitude, ela precisa ser examinada com prudência técnica e atenção a seus efeitos concretos. E aqui eu gostaria de destacar a fala do professor Paulo Doron, que já existem estudos de impactos disponíveis, e esses estudos têm recomendado cautela, e, inclusive, os números contidos num estudo coordenado pela professora Luciana Yeung, do INSPER, eles soam um alarme para todos nós. Em cenário pessimista, e que não é tão pessimista assim, porque ela só analisou uma pequena parcela das modificações, as perdas, só no primeiro ano de vigência do Código, podem chegar a 193 bilhões de reais. Então, é uma dimensão e são números de grande magnitude. A CNI também informa, dada a relevância da importância dos estudos de impacto, ela vem desenvolvendo esses estudos e, em breve, eles estarão disponíveis para a consulta pública. Então, é preciso que, diante da reforma dessa discussão, nós precisamos, sim, medir os efeitos do PL sobre o custo de produzir, investir, financiar e empreender aqui no Brasil, especialmente em um país que já é tão pressionado pelo custo Brasil. Essa preocupação, para nós, ela se torna ainda mais grave quando nós olhamos para a trajetória recente da indústria brasileira. Segundo a série histórica no perfil da indústria brasileira, senadora, que está disponível na CNI, a participação da indústria no PIB caiu de 44,1% em 1980 para 23,4% em 2025. Então, nós estamos, portanto, discutindo uma reforma estrutural do direito privado em um país cuja base industrial já vem perdendo densidade, competitividade e espaço na economia nacional e global. Por isso, qualquer alteração capaz de ampliar a insegurança jurídica, encarecer crédito, fragilizar garantias ou aumentar custos de transação deve ser, sim, examinada com redobrada cautela. E essa cautela é ainda mais necessária aqui no direito das coisas, pois ele está no centro da economia real. Ele vai organizar a propriedade, a posse, as garantias, a circulação dos bens, a confiança necessária para que os ativos eles possam ser financiados, utilizados e integrados à atividade produtiva. Então, nessa perspectiva, antes de tratar de alguns dispositivos centrais na minha fala, na verdade, eu vou tentar falar de dois, mas eu acho que vai ficar só em um. Eu gostaria de registrar duas preocupações bastante breves. A primeira diz respeito aos fundos de investimento. Aqui a CNI soma a voz crítica, a sua voz às críticas que foram formuladas pelos especialistas que foram trazidas na última audiência pública e com alta densidade técnica. O PL, ele intervém em matéria sensível e reorganizada pela resolução da CVM 175 com profundidade em 2022. Ou seja, o mercado ele ainda está assimilando uma arquitetura nova e nós já estamos fazendo proposições de mudança. Então, ao alterar esse regime sem uma necessidade demonstrada e sem essa mesma precisão técnica, o que o projeto pode gerar é uma sobreposição normativa, insegurança regulatória, custos de coordenação e instabilidade em um setor que é tão essencial ao financiamento da economia. Então, aqui, senadora, para nós a melhor reforma é a autocontenção legislativa, permitir que o regime recém-construído amadureça antes de submetê-lo a uma nova instabilidade. A segunda preocupação envolve a propriedade fiduciária e a alienação fiduciária. Trata-se de um dos pilares do sistema do crédito brasileiro e aqui também qualquer fragilização desse regime, ele vai repercutir diretamente no custo do financiamento, na concessão do crédito e na segurança das operações. Mas eu quero falar aqui e já foi mencionado tanto pelo professor Doron como pelo professor Saul Samuel, em relação ao artigo 1228, especialmente seus parágrafos 4º e 9º. Aqui eu gostaria de começar com uma precisão técnica. A chamada desapropriação judicial privada ou desapropriação por posse e trabalho, ela não é uma criação deste PL, ela já existe no Código Civil atual, no parágrafo 4º do artigo 1228, e já é por si só uma figura problemática no
atual Código. É um instituto híbrido de difícil acomodação, a nosso juízo, tanto constitucional como dogmática. Ela não é um uso capião, por quê? Pressupõe indenização. Não é desapropriação administrativa, por quê? Não nasce de um procedimento público regular, nem de declaração prévia de utilidade pública ou interesse social. Não é compra e venda, porque não há consentimento do proprietário. Também não é uma mera defesa petitória ou possessória, porque pode conduzir à perda definitiva da propriedade pelo proprietário. Então, ela é, em suma, uma fórmula de difícil compatibilidade com a segurança jurídica que nós estamos buscando tanto. Então, aqui, pelo parágrafo 4º, o proprietário ele pode ser privado do imóvel quando houver posse coletiva por mais de 5 anos, com obras ou serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Aqui já há uma discricionariedade judicial muito grande para essas avaliações, tanto do elemento subjetivo da boa-fé, quanto desse interesse social e econômico relevante. Então, o que o PL vem e faz? Ele agrava esse quadro, ao permitir que essa regra incida não apenas na ação número 1, que ela incida não apenas na ação reivindicatória, mas também em ação de reintegração de posse. Ou seja, justamente quando o proprietário ele vai procurar o judiciário para recuperar o bem, ele pode acabar, diante da inércia do próprio judiciário em dar o cumprimento aí às ordens respectivas, acabar vendo essa ocupação prolongada ser convertida em fundamento para perder a própria propriedade. E essa é exatamente uma hipótese que foi do caso piloto, que está aí tratado no recurso especial 1442-440 do Superior Tribunal de Justiça. E isso a nosso juízo, não pode admitir. O problema brasileiro, senadora Tereza, não é a falta aqui de instrumentos para retirar a propriedade de particulares que não vão cumprir a sua função social. O problema aqui, muitas vezes, para nós, é a falta de efetividade para proteger o proprietário quando a sua posse é ilicitamente subtraída. Então, aqui o PL, a nosso juízo, ele erra no diagnóstico. Em vez dele fortalecer a resposta contra o esbulho e contra a consolidação do fato consumado, o que ele está fazendo é ampliar um mecanismo que pode transformar a ocupação prolongada em um caminho para a aquisição compulsória da propriedade. E a indenização aqui não resolve o problema. O parágrafo 6º, ele afirma que o juiz fixará a justa indenização devida aos proprietários pelos ocupantes e que, paga o preço, a sentença valerá como título para o registro de imóvel em nome dos possuidores. Mas essa solução, senador, ela parte de uma ficção. Nos casos em que essa regra tende a ser invocada, os ocupantes, na prática, frequentemente, eles não terão a capacidade econômica para pagar a indenização. Então, nós vamos aí para o parágrafo 7º, que vai tentar deslocar a conta para a administração pública, e aqui se usa a expressão administração pública, quando os possuidores forem exatamente de baixa renda, desde que tenha havido a sua intervenção no processo. Mas aí surgem novas perguntas. Que administração pública? Município, Estado, União, todos em litisconsórcio? Haverá solidariedade, subsidiariedade? Qual que vai ser a fonte orçamentária? A competência será da Justiça Federal, da Justiça Estadual? O texto ele não vai responder. 60 segundos. O parágrafo 8º agrava ainda mais esse quadro ao permitir que os possuidores se valham desse direito por uma ação autônoma para se manter na posse. Isso vai alterar a natureza prática do Instituto. A desapropriação judicial privada, ela vai deixar de funcionar apenas como um argumento defensivo e em uma ação proposta pelo proprietário e vai passar a poder ser manejada ofensivamente pelos ocupantes. Em outras palavras, quem ocupa o imóvel alheio passa a ter uma via própria para pedir ao judiciário a estabilização da posse e, ao final, a transferência compulsória da propriedade. Esse ponto é extremamente sensível. O Código Civil ele não deve criar uma ação autônoma que incentive a transformação da ocupação prolongada em estratégia jurídica de aquisição. O sinal institucional, senadora, é muito ruim. Em vez de desestimular o esbulho e a consolidação do fato consumado, a lei passa a oferecer uma via processual para sua legitimação posterior. Aqui, nós vamos ver que esse artigo 1228, para finalizar,
toda essa justaposição do 1228 proposto, em poucos parágrafos nós estamos vendo que ele tenta concentrar função social da propriedade, ocupação coletiva privada, indenização pelos ocupantes, eventual custeio público, ação autônoma dos possuidores, e ainda tem o parágrafo 9º com uma retrocessão administrativa, que é tema de direito público. Então, o nosso resultado aqui é um dispositivo excessivamente carregado, de difícil aplicação e propenso a confusões interpretativas. E o núcleo do problema, ele permaneceu o mesmo. A propriedade pode ser perdida por uma decisão judicial, enquanto a indenização ela vai se converter em uma disputa futura sobre quem deve pagar. Então, neste cenário, a sugestão da CNI ela é bastante objetiva. Ela visa suprimir os parágrafos 4º e 8º do artigo 1228 proposto e ainda achamos que é uma grande oportunidade desse Senado reavaliar a própria permanência dessa figura no Código Civil atual. Então, muito obrigada, senadora, pela oportunidade, mais uma vez, da CNI trazer aí a sua contribuição, né? E a gente tem certeza que esse Senado Federal, que é a Casa do Povo, vai analisar todas essas questões, todas essas ponderações, e nós vamos chegar ao melhor código que o Brasil pode ter. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana, que assim seja. Bom, vamos passar agora a palavra para o senhor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, advogado e professor da Universidade Federal do Paraná, que participará por videoconferência. Com a palavra, doutor Alfredo. Quero inicialmente pedir para a senadora Maria Tereza que receba meus agradecimentos por essa convocação e quero, em razão do tempo, pedir desculpas por não fazer uma referência maior aos presentes nesta comissão, senão na pessoa de Paula Forgione, do Marcelo Guedes Nunes e do Ricardo Alexandre da Silva, que me lembrei agora que estão aí presentes, são pessoas da minha convivência. Dado o estreito tempo que tenho para observar, queria chamar a atenção dos senhores para o parágrafo 2º do artigo 966. O parágrafo 2º do artigo 966 procura excluir do conceito de empresário as pessoas que exercem atividade intelectual e rural nos dias atuais. Mas para o ruralista, há uma disposição que permite que ele se torne empresário mediante a inscrição no registro. A proposta do projeto é semelhante, apenas acrescentando o seguinte, que diz que não é considerado empresário quem exerce atividade de profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. E aí faz essa ressalva geral. Salvo ser requerida a sua inscrição no registro público de empresas mercantis, ressalvadas obrigações assumidas anteriormente. Pois bem, esta ressalva coloca a possibilidade de qualquer atividade intelectual tornar-se empresarial, portanto, sujeita ao regime do direito de empresa, independentemente da natureza da atividade intelectual que seja exercida. Advogado, contador, médico, etc. Isso produz o seguinte efeito: os intelectuais estarão também sujeitos às regras de insolvência dos empresários. E nós não temos aqui, vamos unificar o regime de insolvência. Não é assim. Imaginem os senhores, claro, o advogado tem uma regra específica, talvez não conseguissem apanhá-lo nessa regra, porque o Estatuto da Advocacia diz que ele não é empresário e ele tem uma sociedade simples. Mas suponhamos que o advogado fosse insolvente. O que aconteceria? Como ficaria o segredo profissional? O cliente dele teria de mudar de
de atendimento, mesmo tendo a confiança só nesse advogado, o administrador judicial teria como se imiscuir na atividade da advocacia? Então, vejam, não me parece que o parágrafo, agora colocado como segundo, do artigo 966, possa ser tratado como despreza. Registra logo no registro de empresa que está tudo resolvido. Não resolve nada. Ninguém pensou nos efeitos das consequências dessa disposição. Eu queria dizer que eu tenho sido crítico do projeto justamente por essas incongruências, porque acho que as coisas precisariam ser discutidas mais detalhadamente, sob pena de se chegar a esses impasses. No caso específico, sobre a falta de visão do que pode acontecer com o registro para transformar uma sociedade intelectual em sociedade empresária. Bom, eu vou escolher mais 2 temas por conta da dificuldade que teria em expressar minhas observações em mais artigos, como, por exemplo, do direito de retirada, do conceito de empresa e assim por diante. Eu quero observar algumas coisas também relevantes. O projeto recria a sociedade civil sem nenhuma necessidade. O que aconteceu? No legislador do Código Civil, preocupou-se ele em criar uma sociedade simples e nesse termo ele incluiu tanto um tipo societário que não é empresarial, como também uma estrutura geral da legislação relativa às sociedades em geral. Então, ele é tipo, ao mesmo tempo, e tronco das lacunas das demais sociedades. Isso já foi absorvido pela doutrina, está tranquilo nos tribunais, e agora nós iríamos criar, de novo, a sociedade civil, ao que me parece, para deixar o tipo que na sociedade simples existe, para ser tratado diferentemente das regras gerais das sociedades. Mas olhem a confusão que gera. Eu até faço umas colocações. É só pensar por que mudar aquilo que está funcionando bem. Nós vamos restaurar a sociedade civil. E depois, por exemplo, o Estatuto da OAB, me lembrei agora, tem uma regra lá que dizia que a sociedade será civil. Mudaram para dizer que a sociedade de advocacia é uma sociedade simples. Agora nós vamos ter que alterar o dispositivo de novo, porque a sociedade simples passará a ser um nada. Não é? E há outras repercussões que não foram pensadas. O que me preocupa, na verdade, é a eliminação dos tipos societários, da comandita simples, da sociedade em nome coletivo e, apesar do legislador, do projetista não ter pensado nisso, da sociedade em comandita por ações também. Eu queria lembrar que as sociedades, só à guisa de exemplo, as sociedades em conta de participação eram sociedades relegadas ao esquecimento. E hoje em dia são sociedades extremamente utilizadas. Como o direito brasileiro adotou o princípio da tipicidade em relação às sociedades, a pergunta que fica é: por que excluir uma opção que o empresário hoje tem? Mas não tá sendo usada. Deixa lá. Aliás, não está sendo usada muito, porque ocasionalmente um ex-aluno meu lá de São Paulo mandou para mim 2 sociedades registradas recentemente, em 2024, na Junta Comercial de São Paulo. 2 sociedades em comandita simples. Há mais comandita por ações, mas observem, senhores, que existe ainda uma pequena utilidade. Por que eliminar algo que funciona muito bem no estrangeiro, por exemplo? Nós temos as sociedades em comandita francesas, nós temos sociedades em comandita justamente para atender o interesse das profissões intelectuais. Exemplo de uma sociedade de médicos. Os médicos hoje não dirigem mais hospitais aqui no Brasil, são empresas que não têm nada a ver com a medicina.
Ao passo que uma sociedade de médicos em comandita permitiria que o médico atuasse na sua profissão, porque a sociedade de comandita na parte dos comanditados, é uma sociedade de trabalho, e que tivesse também investidores para guarnecer o médico com a estrutura necessária para exercer a sua atividade, que é bem diferente daquelas que não usam equipamentos caríssimos, como normalmente são utilizados. Então, me parece que excluir por excluir, porque está em desuso, não deve funcionar. E é interessante notar que a sociedade em comandita por ações seria mantida, só que o artigo 1090 atual diz o seguinte: a sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes 60 segundos. deste capítulo. Encerro já. Lamentavelmente, não vou abordar outras coisas muito importantes. Só que, o que significa isso? Significa que o capítulo referente às sociedades em comandita contida hoje no Código Civil foi revogado. E aí vem a nova redação do artigo 1090. É proposta a seguinte redação: a sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações e rege-se pelas normas relativas à sociedade anônima. E eu pergunto, então, quais são as normas que regem a sociedade em comandita por ações? Nenhuma. Eu acrescentaria que houve uma alteração legislativa para dar voto plural para as ações da sociedade em comandita e erradamente foi colocado no Código Civil. Mas é o único dispositivo que não resolveria absolutamente nada. Desculpe-me pela demora e agradeço a oportunidade de fazer algumas críticas que não significam que eu não tenha alguns elogios ao Código, ao projeto. Só que nesse apertado espaço de tempo não pude fazer nenhuma referência a esse respeito. Obrigado. Muito obrigada, professor, mas quero deixar à sua disposição que o senhor possa mandar sugestões que não conseguiu nesses 10 minutos nos passar, para que a gente avalie, enfim, avaliação dos gabinetes. Teremos emendas ainda de outros senadores após o relatório, então fique à vontade para mandar as suas sugestões por e-mail, tanto para a comissão quanto para o meu gabinete. Muito obrigada. Farei isso sim, senadora. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria agora, então, de passar para o doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Prazer em vê-lo aqui para suas considerações. Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador, doutor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que também nos acompanham pela TV Senado. Inicialmente, senador, eu vou pedir licença para cumprimentar essas pessoas na pessoa de Vossa Excelência, que eu comentava com a professora Paula o quanto estamos todos encantados com a condução do trabalho, não só na lhaneza do trato, mas, sobretudo, com o comprometimento dessa casa, na pessoa de Vossa Excelência, com o aprimoramento desse texto. Sabemos todos nós que a sua profissão é da engenharia na agronomia e como a senhora tem tentado, com muita competência, se cercar de conhecimentos jurídicos para dar ao povo brasileiro o melhor texto do Código Civil. Eu tinha separado alguns temas para falar do Código do projeto, mas houve uma mudança de rumo aqui diante da fala dos colegas que me antecederam. Então, eu não sei se eu terei tempo de falar de outras questões, como, por exemplo, a adjudicação compulsória extrajudicial, a referência expressa à possibilidade de usucapião extrajudicial, o direito de laje com uma roupagem muito mais ligada à realidade popular do que a que hoje se encontra,
no Código Civil de 2002, entre outras questões. A intervenção do caráter da posse, os prazos do capião, e isso ficará, então, para o dia 14, porque eu acho que eu vou usar o meu tempo para, em respeito, em deferência aos ilustres professores, fazer as minhas considerações do que foi colocado anteriormente. Primeiro, eu queria falar sobre o 1202, parágrafo 2º, do Código Civil, aqui criticado. E essa crítica, no meu modo de ver, ela é absolutamente incorreta. Não podemos jamais analisar um parágrafo sem análise do caput. Então, a pessoa fala que o parágrafo único está errado e não diz o que é posse de boa-fé. E não diz o momento em que cessa a boa-fé. O que o projeto está fazendo é estabelecer segurança jurídica, estabilidade, para esse árduo momento do magistrado de definir quando cessa a boa-fé. Então, a gente tem que saber o que é posse de boa-fé. Essa boa-fé não é objetiva, ela é subjetiva. O possuidor de boa-fé é aquele que traz consigo a convicção, senadora, de que tem o melhor direito. E como ele tem o melhor direito, e aqui já foi falado, ele tem algumas benesses processuais e materiais, como, por exemplo, a indenização das benfeitorias e accessões. Ele tem direito aos frutos, a responsabilidade civil dele é mitigada, tudo em atenção à eticidade da sua posse. Por exemplo, um possuidor de boa-fé que tenha trabalhado décadas para um dono da terra, e em determinado momento o dono da terra, perto do seu falecimento, ele diz: pode ocupar essa terra e plantar, que ela é sua, e não regulariza. Pode ser que alguém tenha o espólio desse fazendeiro, pode reclamar a propriedade da terra. Mas pode acontecer também que ele está de boa-fé e exercendo a posse, chamada posse social, dando função social àquela propriedade. Então, na jurisprudência, é dramática essa situação. Quando cessa a boa-fé? 3 correntes. Quando cessa esse sentimento subjetivo de que eu tenho o melhor direito? Na propositura da ação, na citação ou numa interpelação prévia na qual aquele possuidor ele é confrontado com o melhor direito. Nós optamos pela melhor. A opção aqui, eu faço justiça à professora Rosa Neri, que colaborou muito com essa redação, que foi um momento difícil. Quando é que cessa a boa-fé? Quando cessa a boa-fé. Quando cessa a boa-fé? Quando a pessoa toma conhecimento de que tem alguém com o melhor direito. Por que tem que ser na citação? Por que tem que ser na propositura da ação? Não! Eu estou possuindo um imóvel, recebo uma interpelação, uma notificação, dizendo: comprei o imóvel que você está possuindo. Naquele momento, cessou a minha boa-fé. Quando o processo caminhar, retroagirá a que momento? Esses benefícios materiais e processuais, ao momento da interpelação. Então, esse dispositivo, eu quero dizer aqui que ele é excepcional, exatamente na forma como está redigido. Outra questão que foi aqui falada, e aí eu acho que pode ter um aprimoramento, diz respeito à propriedade fiduciária. Porque o que nós fizemos à semelhança de vários outros países? Nós trouxemos a propriedade fiduciária a sua dupla perspectiva. A perspectiva de garantia, que está intacta, regida pelo Decreto-Lei 911 de 69 para bens móveis e pela Lei 9.514/97 para bens imóveis. Ela está intacta, intacta. Só que nós colocamos o quê? O que hoje é praticado, inclusive nos fundos de investimento imobiliário, que é a fidúcia gestão, a fidúcia função. Eu acho que falta conhecimento disso. Por quê? Porque não há problema nenhum na garantia real. Isso é importante, senador. Não há problema nenhum na garantia real. Agora, na fidúcia pelo trust, existe, inclusive em holdings familiares, fraudes.
transferências que são fraudulentas. Então, o Código da Eticidade diz que se essa propriedade fiduciária função, ela contrariar a lei, fraude, ela deverá ser desconsiderada. Agora, qual o juiz que não fará isso? Com ou sem a lei, se ofende norma de ordem pública. Agora, talvez, eu comentava com o professor Flávio, poderíamos colocar a propriedade fiduciária, no parágrafo 1º, função, propriedade fiduciária de gestão. A propriedade fiduciária, pelo amor de Deus, ela não é apenas de garantia. Então, essa preocupação, ela é absolutamente descabida. Muito bem. Agora, eu queria estabelecer, senadora, a nossa total concordância com a revogação, com a não adoção dos parágrafos 3º a 8º do artigo 1228. Revogar, quer dizer, não adotar, né? Porque estamos ainda em projeto de lei. Já era um ornitorrinco jurídico antes e agora ficou muito inchado com vários enunciados do CJF que foram aprovados para tentar melhorá-lo. Mas é algo que não saiu do papel. A verdade é essa. E eu me recordo que o professor Marcelo Milagres, colega da professora Cristiane, professora Juliana, ele defendeu isso na comissão. E eu fui aquele que falou assim, olha, porque essa foi uma orientação que me pareceu adequada. Que eu falei na última vez que eu estive aqui. Coloca, o Senado tira. Porque é muito mais difícil não ter e descobrir que tem que colocar do que propriamente ter e falar assim, ó, isso não está legal. Então, com o beneplácito do relator geral, meu amigo, meu irmão que está aqui ao meu lado, eu vou concordar expressamente com o parecer da CNI. Com relação aos fundos de investimento, a tentativa inicial foi adequá-los à regra, à resolução 175 da CVM, de 2022. 60 segundos. E o trâmite no anteprojeto acabou dando alguma modificação. Mas eu estou também convencido da necessidade de uma autocontenção legislativa. E há um dispositivo, professora Juliana, que fala o seguinte, que a CVM caberá essa regulamentação. Então, deixa esse dispositivo e talvez enxugue em outras partes. Então, senhora senadora, estou com 29 segundos e me reservo... Pode. Estou achando que a senhora está gostando de eu falar, hein? Eu estou achando... Não dá essa colher de chá, senadora. Carioca. Então, eu vou deixar aqui como spoiler o Pacto Marciano, interessantíssimo para o direito real de garantia e para o agronegócio, a adjudicação compulsória extrajudicial, um dialoga com a empresa, o outro dialoga com o povo, com a população, que tem aqueles documentos antigos, o termo de quitação entra em juízo, fica 10 anos. Morre todo mundo. Quer dizer, vai no cartório, termo de quitação, sai daí com título de propriedade. É isso que a gente quer. E que já foi feito para os adquirentes de lote, a gente quer, na realidade, abrir. A questão do direito de laje, autonomia da posse, possibilidade de cessão, uso capião da laje, temas muito interessantes que o abuso do direito de propriedade definido no projeto, na sua perspectiva objetiva, e não mais aquela coisa, aquela cafonalha, de falar, abusa do direito quem tem a intenção de prejudicar. Como é que é o julgador, vou saber a intenção de alguém? Não. Se você tem trabalho escravo, você não cumpre a função social. Se você está destruindo o meio ambiente, você não cumpre a função social, independentemente dessa intencionalidade que só traz insegurança. Então, senhora senadora, mais uma vez, fico muito feliz de participar, uma alegria enorme, uma honra muito grande, e se Deus assim permitir, quinta-feira estaremos novamente juntos. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador.
Olha, vocês fiquem à vontade, 1 minuto, 2, é porque a gente não pode liberar geral. Eu ficaria aqui mais tempo, porque a matéria é tão interessante e eu aprendo tanto, então é muito interessante ficar aqui ouvindo vocês. Então, agora eu gostaria de passar para a doutora Paula Andrea Forgione. A palavra está com a senhora, que é a relatora parcial do livro de Direito Empresarial do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. Muito obrigada, senhora senadora. Como já adiantou o nosso desembargador, todos estamos encantados, e a palavra é essa, com a sua condução, e nos sentindo muito ouvidos e sentimos a sua legítima preocupação com fazer um grande trabalho em prol, falo da minha área, das empresas e dos agentes econômicos. Então, em relação à política pública que foi falada aqui, todos nós estamos tentando fazer um bom trabalho, todos nós estamos extremamente preocupados com a competitividade brasileira. Acho que isso é um dos nossos grandes nortes. Queria agradecer as referências do Dr. Paulo Doron, foi um dos alunos mais brilhantes, eu sempre falo isso para ele, que eu já tive, do querido amigo Marcelo Guedes. Eu preciso tratar ele bem, porque ele vai dar aula para mim na quarta-feira, vai me substituir, eu convidei, então eu preciso tratar ele bem, senão eu fico sem substituto. Enfim, depende do que eu falar, né? E ao meu querido professor Alfredo também, que esteve presente em todas as minhas bancas na minha vida. Tem poucos comercialistas, né? Então, ele ia sempre do Paraná, em todas as bancas, doutorado, livro de docência, titular, estava lá o professor Alfredo. Então, é uma honra estar aqui com eles, discutindo essas matérias. Hoje não se falou muito de contratos. Contratos é um tema que realmente nos preocupa, debatemos muito no nosso último encontro, etc. E hoje nós vamos nos concentrar mais em societário. Ninguém aqui tem um apego exagerado ao texto, não é absolutamente nada disso. E nós estamos aqui para ouvir e, na medida do possível, na medida em que os senhores senadores entenderem que isso é adequado, conveniente, oportuno, colaborar com o trabalho do Congresso, porque é assim que tem que ser, assim que é o jogo democrático. De qualquer maneira, nós acreditamos que é melhor estar aqui e não perder essa oportunidade de modernização do direito empresarial que o Congresso está nos dando. A questão, o professor Alfredo mencionou, não se preocupou com as consequências, aí na área do societário, não. Na área do societário, eu me sinto à vontade para ponderar o que foi exaustivamente debatido na subcomissão de direito empresarial, e eu acredito que eu falo em nome de todos os colegas aqui. Uma coisa que o professor Marcelo fala, que eu acho que nós temos que pensar, é a questão das datas apontadas, das 3 datas, dos 3 artigos, sim. Mas, por exemplo, o que o procedimento de dissolução total está fazendo aqui no Código? Eu respondo, foi uma demanda dos juízes, porque eles não têm... Saiu do Código de Processo e nós acreditamos que eles esqueceram da dissolução total. Os nossos juízes estão aplicando o Código de 39 de processo, porque não tem regra. Então, isso foi feito por quem... Enfim, entende do riscado, foram sugestões, né, de novo, dos juízes, para que nós, o desembargador Ciampolini trabalhou muito nisso, para que nós tenhamos essa regra. Já que estamos com a mão na massa aqui, vamos trabalhar com isso. Então, tem uma função tudo isso, né? A questão das cláusulas obrigatórias do contrato social. Nós sabemos como ninguém que 97% das sociedades desse país, um pouco mais, são limitadas, que muitas vezes são agentes econômicos de menor porte. Nós não temos dúvida. Agora, nós precisamos entender que o contrato social é a base. Antigamente, nós tínhamos os contratos de papelaria. Hoje, enfim, todo mundo pega um modelo na internet, etc. Algumas coisas precisam ser ponderadas pelos agentes econômicos que estão se associando, porque se eles não fizerem isso, quem vai decidir é o juiz. E cá entre nós, os juízes têm essa lenda urbana que o juiz adora intervir em empresarial, isso não é verdade. Os juízes querem encontrar a regra. Então, nós estamos no campo do empresarial, isso tem que constar do contrato social. Então, por isso, cada um daqueles incisos, professor Marcelo, tenha certeza, foi extremamente pensado. Nós temos 10 minutos aqui, mas nós podemos conversar longamente. A questão, por exemplo, do método de apuração de haveres. Pensa que nós não enxergamos isso? Nós estamos colocando as cláusulas aqui, mas foi uma ponderação do Estado
que Vossa Senhoria chamou a atenção do estado que nós estamos no Brasil. Realmente, a gente sabe que não vai acontecer 100%. Então, enquanto não acontecer, você precisa ter uma regra geral, porque senão o juiz vai fazer o quê? Então, nós colocamos aquilo como uma regra geral, mas o norte é sempre um contrato social. A gente acredita na liberdade do agente econômico. Então, o contrato social está lá, e só que tem uma regra cogente para caso não se coloque, sei lá, passe alguma coisa, não se coloque. E ali, com certeza, o professor observou que a gente fala nos ativos gerados internamente. Isso é uma revolução silenciosa. Nós nos baseamos no Código de Processo, porque ninguém aqui, a nossa missão não foi revolucionar o universo. Muito pelo contrário, nós somos muito comedidos. A única inovação são os ativos gerados internamente, porque nós somos contra o enriquecimento sem causa. Se a riqueza gerada fica na empresa, e tem que ficar, nós protegemos a empresa, mas também o sócio que sai tem seus direitos, porque senão é enriquecimento sem causa de quem fica. Ainda mais na sociedade de menor porte. Então, é um balanço que foi muito ponderado e é sensível, é difícil, algumas opções foram feitas. Então, tem que ter um método de apuração, não tem jeito, nós não podemos deixar... Um personagem dos nossos debates era o Chicão, que é o funileiro da minha família, e tem uma sociedade limitada. Então, a nossa preocupação era sempre o Chicão. Repare que nós não mexemos nas regras de contabilidade, a gente sabe os problemas que tem lá. Falo, Deus me livre. Tinha gente pleiteando que nós falássemos que tem que ser adotadas as regras internacionais. Eu olhava e falei, o Chicão vai ter que adotar a regra feita em Londres? Não tem o mínimo cabimento. Então, a gente tem muita consciência da nossa realidade. A questão da arbitragem, ninguém falou que ela é obrigatória. E, normalmente, nas limitadas, às vezes nós temos situações de desnível grande, mas, normalmente, nas limitadas, você tem uma opção. Né? E a gente julga tanto, e é tão bom, é tão... eficiente que haja arbitragem em sociedades limitadas, que realmente se deu essa opção para o agente econômico. Não é obrigatório, nem pode ser. É uma opção. Nada a ver com o caso de franquias, tá? Nada a ver. A arbitragem nas franquias é realmente um problema muitas vezes, e a arbitragem não serve para tudo, como sempre diz o professor Carmona, um dos autores da lei. A questão dos e-mails, por favor, tem que deixar. A nossa discussão era se um ou dois, a subcomissão era a favor de um só, para não dar confusão. Nós sabemos dessa questão dos contratos sociais, da junta comercial, que não se altera, etc. Ali, o professor Wagner Armani, de Campinas, no último Congresso de Direito Comercial, deu uma ideia genial. Gente, faz só uma coisa de um pedido de averbação para a junta. Você resolve isso assim. A pessoa vai mudar de e-mail, tem que comunicar. Excelência, como é que vai fazer? Se eu preciso notificar uma sociedade com sócios estrangeiros, eu preciso ter um e-mail hoje em dia, como já foi dito aqui também. Então, com todo respeito a acatamento, nós temos que colocar e-mail ali. Agora, um procedimento muito simples na junta, de mera averbação, que é, repito, a ideia não é nossa, por isso nós estamos aqui, nós escutamos. Se os senadores quiserem a nossa ajuda, realmente há pontos de evolução, com certeza, né? Cláusula de apuração de haveres, nós já falamos, não tem lacuna eficiente aqui. A lacuna vai ser decidida pelo juiz. Então, é um problema. Essa coisa de falar, vamos deixar uma lacuna eficiente, alguém vai ter que decidir. E aqui eu já entro no que a doutora Ana Raquel falou. Apuração de haveres, para determinar quanto o sócio tem direito, é um número construído. Não existe um número pronto a ser descoberto. Vamos descobrir qual é o número é um número construído. E nisso o método é fundamental. Aí eu discordo. Discordo da doutora Ana Raquel. Há alguns peritos, algumas empresas de perícia, algumas empresas de perícia que pedem, por favor, para o tribunal arbitral ou para o juiz, me dê um método. E o tribunal tem preguiça de julgar, às vezes, porque o mais difícil é escolher o método. Então, vamos deixar que o agente econômico... 60 segundos. Eu não falei nada aqui. Eu estou à disposição da senadora, das suas equipes, para poder responder aqui. Eu vou falar uma coisa muito rápida para o professor Alfredo. Olha...
A questão das sociedades que não são utilizadas, tem 5 ou 6 no país, gente. A gente cumpriu ordem. Se não quiser cumprir, não cumpre. Senador Pacheco e ministro Salomão disseram, olha, tira o que não está sendo usado, vamos simplificar, etc. Não é usado. Tem alguns, com todo respeito, por favor, saudosistas, que falam, vamos acabar com a sociedade comandita simples. Ninguém usa. Né? Uma pessoa ou outra, etc. A gente só fez o que mandaram. Tá? Agora, são 3 revoltados contra isso. Nós temos 3 juristas que eu não vou, não revoltados contra isso, mas é a regra, né? Uma certa nostalgia. A questão das sociedades de serviços também foi muito pensado, principalmente por questões tributárias. E realmente, como se sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, etc., às vezes a profissão intelectual vira uma grande indústria. Então, são os grandes escritórios, as grandes empresas de auditoria. Então, às vezes, a própria... De novo, nós acreditamos na liberdade. É tudo uma opção. Ninguém está obrigando ninguém. Mas dá essa opção. Então, um grande escritório de advocacia, com todo... Nós pensamos, professor, não é que ninguém pensou nas consequências, não. Com todo respeito e acatamento, acredito que a subcomissão foi bastante responsável nisso. De dar essa opção. Nos Estados Unidos, por exemplo, as sociedades de advogados quebram. Então, se a empresa quiser se valer do regramento empresarial, e vamos lá, às vezes um escritório de advocacia não é por uma questão de tradição também, mas o agente econômico pode querer outro caminho, respeitando todo o código de ética, uma coisa não exclui a outra. Então, são opções. Meu único apelo, Excelência, na linha do que disse a doutora Ana Raquel, não podemos perder a questão da valorização das cotas para proteger as mulheres. A senhora não sabe o que tem de advogado de marido falando isso é um absurdo. O exemplo dos caminhõezinhos que nós já demos, isso é um exemplo de um juiz muito habituado. O casal tem uma sociedade, o caso que só o marido participa, o casal, quando casa, tem um caminhãozinho. Depois de 50 anos, tem 50 caminhõezinhos. Se isso está na sociedade, a mulher não tem direito a nada. Isso realmente é uma coisa... As sociedades existem para promover o desenvolvimento do país, não esse tipo de enriquecimento sem causa, né, dos homens. Então, eu fecho aqui, agradeço o elogio da doutora Ana Raquel. Isso é uma coisa que a subcomissão faz, a comissão inteira faz muita questão. E tem um lobby muito grande para derrubar. Então, eu chamo a atenção desse ponto. Nós não podemos perder essa oportunidade de correção desse erro no sistema. Muito obrigada, senhora senadora. Me perdoe ter me empolgado aqui e eu estou à disposição da senhora, da sua equipe, não só eu, como toda a subcomissão de empresarial. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Paula. E nós vamos precisar, sim, e nós vamos votar daqui a pouco uma outra audiência e eu vou conversar com o presidente da comissão, com o senador Pacheco, para ver se talvez a gente faça mais uma ainda. Eu só acho que a gente não precisa ter pressa. Nós precisamos entregar um serviço, um trabalho para a sociedade que ela espera da gente. Senão é melhor deixar como está, né? Então, acho que para todo o trabalho que vocês tiveram precisa ser debatido para não haver esquecimentos, como eu acabei de ouvir. Esqueceram de colocar lá atrás, os juízes hoje não sabem o que fazer. Então, eu acho que essas discussões são muito importantes e eu aqui quero a cada um de vocês que trouxe aí um ponto, não só de convergência, mas de senso ou dissenso sobre o que está posto, eu acho muito importante. Esses pontos precisam ser debatidos para que nós não vamos acertar tudo, né? Com certeza, mas que a gente acerte o máximo possível. Bom, quero passar então a palavra agora à professora Rosa Maria de Andrade Neri, relatora geral do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil, que participará por videoconferência. A senhora tem a palavra, professora. Muito boa tarde, senhora senadora, presidente desta nossa sessão. É um prazer estar aqui. A todos cumprimento em sua pessoa. Toda moeda tem duas faces, excelência. Eu ouvi com atenção todos os eminentes professores que falaram e sei que há críticas muito ponderáveis. Mas
algo especificamente me chama a atenção e que vale a pena ponderar como sendo o centro da discussão de hoje, em que tratamos de direitos reais e de direito empresarial. O direito empresarial, ele tem conexões enormes com o direito real, com o direito contratual, com o direito de família e com o direito de sucessões. O professor Marcelo, meu querido colega da PUC de São Paulo, chamou atenção sobre o fato de que a visão de outros profissionais talvez tenha trazido para o direito empresarial uma linguagem que ele não deva ter. Mas não será o contrário, professor? Não é justamente esta presença total da circulação de riquezas, que tanto diz com a nossa civilidade, que merece essa interlocução com todos os organismos do sistema de direito privado? Veja, Vossa Excelência, professor Marcelo, usou uma expressão que eu achei forte, mas altamente didática. Disse que 2/3 dos nossos empresários são pobres coitados. Há coisa de 15 dias, ouvi num importante veículo de comunicação que 40% da produção agrícola, dessa nossa maravilhosa produção agrícola brasileira, provém de pequenos microempresários. Logo, nós estamos falando, sim, de pobres coitados, mas são eles produtores de grande movimentação de riqueza no Brasil. Quando nós ligamos o direito de contratos com o direito de empresa, que cuida desses 40% ou mais de pessoas com pobreza econômica, mais força de trabalho, mais força empresarial, mais capacidade de fazer circular riquezas, nós temos uma interlocução difícil. A professora Paula acabou de dizer das questões de direito de família e de empresa. Nós temos os mesmos problemas com direitos reais. Veja essa figura esquisita do fundo de investimentos, esses seres poderosos que, como o personagem da famosa peça Esperando Godot, nunca chega, nós não sabemos quem é, e ninguém sabe também o que eles possuem. Nós temos dificuldades de entender as cláusulas gerais nos contratos e queremos que elas se prestem só a resolver problemas entre pessoas individuais e não entre as empresas, mas quem tem experiência de direito civil e empresarial nas questões jurídicas desse nosso Brasil enorme, sabe que os contratos são invocados com questões que precisam da ajuda da interpretação do juiz, precisam de cláusulas abertas para resolver problemas empresariais. Então, essas dificuldades nós tivemos como relatores gerais, professor Tartucci e eu, em face de todos os relatores, subrelatores das outras matérias de direito civil. Eu sei que existem muitos pontos que precisam ser melhorados. Eu também me coloco à disposição para ajudar. Eu sei que existem questões que precisam ser ajeitadas. Mas a crítica severa que nós temos sofrido merece uma mão na cabeça. Nós precisamos pensar muito bem de que brasileiros nós estamos falando, de que lei nós queremos e até que ponto nós devemos abrir mão de enfrentar problemas. A usucapião de direito privado, ela é infernal. Nós sabemos disso. Já era, agora ela está com seus chifres um pouco mais levantados, mas ela também tem a sua função. Eu gostaria de dizer que concordo, de certa maneira, com as críticas do professor Alfredo. Eu também sofro um pouco quando nós perdemos alguns institutos
que podem ser úteis não para a grande quantidade de pessoas, mas para algumas, e que isso não desmerece as funcionalidades que eles têm. Eu agradeço a todos pelas importantíssimas considerações, respeito muito todas as opiniões e me coloco à disposição da eminente senadora Tereza Cristina, que também tem compreendido as dificuldades do nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Rosa Neri. Um prazer sempre ouvi-la, pela sua ponderação. Mas eu acho que a gente tem que ter mais um tempinho. Eu vou ver se eu convenço o nosso presidente aqui do Código Civil para que a gente estenda um pouquinho as discussões, o tempo, né, dessa comissão, que eu acho que ela é tão importante que nós não podemos precarizar nada aqui. Nós temos que absorver aí tudo que vocês têm a colaborar e é claro que não teremos nunca consenso total, mas temos que ouvir os dissensos para melhorar, né, aquilo que já é consenso às vezes. Bom, eu gostaria de passar agora, então, a palavra final da nossa audiência de hoje para o senhor Flávio Tartucci, doutor Flávio Tartucci, nosso relator geral do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, senadora. Muito honrado, inicialmente, pela citação na fala inicial de Vossa Excelência. Inclusive, Vossa Excelência trouxe temas que nos parecem são temas de consenso e hoje, talvez não, com certeza, encontramos outros aqui nessa importante audiência pública. Quero saudar todos os meus colegas, os colegas da Comissão de Juristas, também os colegas que vieram como convidados. Quero saudar os colegas que também estão aqui conosco, contribuindo de forma, digamos, corriqueira, professora Juliana, professor Paulo, e dizer também, como já foi falado pelo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, e também consultando outros colegas da comissão, que, da minha parte, como relator geral, eu concordo com a retirada dos parágrafos, aliás, não só 4º e 5º, mas também o parágrafo 3º, que, usando uma expressão do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, não sobre esse tema, é um estranho no ninho, porque esses institutos tratam de desapropriação e não devem estar no Código Civil. Nós adotamos, na metodologia para desapropriação judicial privada por posse de trabalho, usando a expressão do Miguel Reale, a metodologia de adotar o entendimento majoritário da doutrina, dos enunciados de jornada e do julgado do STJ, o principal e talvez o único, que tenha analisado o tema, o recurso especial 1.442.440 do Estado do Acre, inclusive mencionado pela professora Juliana. De fato, talvez, como é um instituto que não teve a devida aplicação, um instituto que foi incluído na lei pela genialidade do professor Miguel Reale, seja o momento do Senado refletir e que a gente retire esses parágrafos. Com devido respeito ao doutor Saul, não dá para retirar o caput do 1228, que são os atributos da propriedade, já estavam no 524 do Código 16, nem a função social da propriedade e função socioambiental, que estão na Constituição, e também não dá para tirar o abuso de direito no exercício da propriedade, que é um instituto secular do direito privado. Então, talvez, aqui a contribuição de vocês da CNI, também do doutor Paulo Doron, doutora Juliana, e o doutor Saul também, que fez a menção, acho que nós podemos chegar ao consenso de retirar esses parágrafos. Afinal de contas, a gente fala muito sobre esse instituto, e nos livros, nas aulas, e ele praticamente não tem aplicação prática. Bom, em relação à exposição do professor Marcelo Guedes, eu quero aqui deixar alguns esclarecimentos sobre os nossos trabalhos, né? E deixar bem claro que, por exemplo, os temas que surgiram hoje, professor, todos esses temas vieram da Subcomissão de Direito Empresarial. 90% das propostas que eles, aliás, até mais do que eles propuseram, nós acatamos e não foram sequer levados à votação, porque houve consenso. Eu lembro que na votação final, basta ver as audiências que nós fizemos em 2024, nós debatemos contratos empresariais, debatemos sociedade estrangeira, numa proposta que é polêmica, e que não surgiu até aqui, até esse momento não surgiu. Não surgiu esse debate ainda aqui, né, da sociedade estrangeira. Nós debatemos o 1027 seguintes, que aí é fundamental a interação com direito de família e sucessões.
porque a gente teve que mudar o artigo 1660. Então, professor, com o devido respeito, aqui nós ouvimos os especialistas e o que eles propuseram, nós adotamos. Convido Vossa Excelência a depois ver as audiências que foram feitas entre 1º a 5 de abril de 2024, houve consenso da comissão em quase tudo o que foi proposto com eles, inclusive em relação aos temas que Vossa Excelência expôs aqui, o professor Alfredo. Em relação à fala do professor Alfredo, num primeiro momento, eu fui contra essa divisão tripartida, mas eles me convenceram do contrário. Tanto que a gente nem levou isso para votação. A professora Rosa também. Então, a fala aqui da professora Paula rebatendo esses aspectos tem a nossa concordância, a concordância da Comissão de Juristas. Nós entendemos que trazem, sim, certeza, segurança e estabilidade para as relações empresariais. E como eu disse na minha última fala, senadora, Vossa Excelência destacou isso, isso é inédito. Isso é inédito. Porque os civilistas acataram as posições dos especialistas de direito comercial, na sua grande maioria. A professora Paula Forgione e o grupo de direito empresarial fizeram aqui algo histórico. Porque até então, a professora Paula merece todos os méritos por ter conseguido exercer essa liderança, porque até então isso era impossível. Nós aderimos àquilo que foi essencialmente proposto pelos especialistas de direito empresarial, pela subcomissão de direito empresarial, em todos os temas que foram expostos hoje. Bom, eu também não poderia deixar de mencionar os estudos econômicos, né? Eu, inclusive, fui ouvido naquela matéria do valor econômico. Foi muito bom ter aqui a doutora Ana Raquel, que é advogada, também é professora de Direito e é economista, né? Uma fala dela muda a variável e a conclusão pode mudar. Você pode escolher dispositivos para criticar e gerar um prejuízo econômico. E aqueles que, pelo contrário, não trazem prejuízo econômico, eu tenho que compensar com esses que supostamente trazem. E uma questão que também é interessante dessa matéria é que, nessa matéria específica, todas as propostas que foram ali analisadas nessa matéria, sobre o 406 do Código Civil, sobre os juros, sobre a função social do contrato, sobre a matéria de seguro, essas propostas já caíram. Nós já não temos mais um anteprojeto e o projeto 4/2025, originalmente pelos trabalhos que foram feitos aqui. E possivelmente também nós não teremos o caráter pedagógico da indenização, né, que nos estudos mostram prejuízos. Então, eu chamo a atenção dos senhores senadores, depois também dos deputados, né, como é que esses estudos são conduzidos, esses estudos de prejuízos econômicos. Porque o 966, que trata, aliás, da valorização do capital, como está na Constituição, né? Está na Constituição. Foi dito aqui, eu nunca vi esse conceito de capital humano, está na Constituição. Está no artigo 170 da Constituição. Os estudos econômicos também vão analisar os benefícios que esses dispositivos trazem, a parte de penhor, por exemplo, que foi mencionado para Vossa Excelência. Então, eu acho, com devido respeito, eu estudei um pouco de estatística no meu doutorado, sobre causalidade, né? E eu lembro de uma frase de um estatístico, que estatística é a arte de enganar por números. Então, até qual medida a gente vai levar em conta também a estatística quando você faz uma seleção pontual para tentar, eventualmente, derrubar todo um projeto que precisa ser analisado globalmente. E uma questão também que eu trago para reflexão. Direito de família e sucessões e estatística também é levado em conta, porque as análises aqui foram só para os livros de contratos e responsabilidade civil. Bom, algumas questões que foram ditas também, o doutor Ricardo mencionou aqui a participação de processualistas. Nós temos processualistas, pessoas que estudam o processo, que participaram da comissão de juristas, e processualistas também foram ouvidos. Eu cito o próprio professor Nelson Neri Júnior, por razões óbvias, o professor Fred Didier, que fez propostas que foram acatadas, o professor Alexandre Câmara, com quem eu falei, conversamos sobre várias das propostas, desembargador, colega lá do desembargador Marco Aurélio do Rio de Janeiro, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, entre outros, também foram ouvidos e fizeram propostas, fizeram sugestões. A gente procurou, de uma forma interdisciplinar, ouvir todos os colegas. E eu gostaria aqui de finalizar, senadora, para pontuar, que foi dito aqui pelo doutor Saul, sobre o artigo 1219, né, sobre a questão da posse e as benfeitorias. O 1219, não 1229, o 1219,
quando ele faz uma menção no parágrafo 2º na nossa proposta às accessões, as construções e plantações, isso é entendimento hoje praticamente consolidado na jurisprudência do STJ e na jurisprudência estadual. Esse é um tema, com devido respeito à fala do Dr. Saul, que existe uma posição amplamente majoritária. O parágrafo 3º é polêmico, a respeito da renúncia às benfeitorias necessárias e úteis em contrato de adesão. Mas eu trago aqui duas reflexões. Se os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, inclusive os celebrados no agronegócio, nós não teríamos grandes problemas 60 segundos. Em relação a esse parágrafo. E a conclusão pela nulidade da cláusula de renúncia às benfeitorias necessárias, sobretudo as necessárias, né? Ela já é retirada do artigo 424 do Código Civil, né, que diz que nos contratos de adesão são nulas de pleno direito as cláusulas que implicam na renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Ora, o possuidor de boa-fé tem direito de ser indenizado por essas benfeitorias. Então, é uma interpretação que decorre desse dispositivo. Na comissão de juristas não houve polêmica quanto a essa proposta, mas reconheço aqui que, sem dúvida, é polêmica a proposição. Por fim mesmo, em relação à propriedade fiduciária, foi muito bem dito aqui pelo desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello que a nossa preocupação sobre a matéria de ordem pública, no parágrafo 1º do artigo 1361, diz respeito à propriedade fiduciária com finalidade de garantia ou de cumprimento de com finalidade de cumprimento de determinada função, não alienação fiduciária com finalidade de garantia. Porque aqui o objetivo, e também houve muito debate, senadora, foi de regulamentação do trust. Não uma regulamentação definitiva, o que vai depender de lei especial. E o objetivo aqui foi justamente coibir fraude e violar a violação à norma de ordem pública. A professora Paula disse isso aqui, inclusive na exposição passada, está na lei da liberdade econômica, artigo 3º, inciso 8º. E aí, professora Juliana, com o devido respeito, parece que há um consenso que não vamos mexer no fundo dos investimentos, porque a lei da liberdade econômica fez as alterações. Ora, foi a própria lei da liberdade econômica que colocou a matéria de ordem pública para controlar todos os contratos, mais do que contratos, negócios jurídicos empresariais paritários, no artigo 3º, inciso 8º. Então, nós estamos mantendo a coerência, né? Se estamos adotando a lei da liberdade econômica em um ponto, temos que adotar nesse outro ponto também. Mas, de qualquer forma, como foi dito aqui, talvez uma sugestão para a vossa assessoria, senadora, é mencionar nesse comando a propriedade fiduciária que visa a função, né, com finalidade de funcionalização, como está aqui no dispositivo, para cumprimento de determinada função, né? Então, para esse controle estar relacionado somente a essa propriedade e não a propriedade fiduciária com finalidade de garantia, porque essa foi mantida incólume. Não há no projeto nenhuma alteração no Decreto-Lei 911/69 e nem na Lei 9.514. Nada é alterado pela proposta de reforma. Muito obrigado, senador. Uma grande honra, mais uma vez, essa histórica audiência pública de debate de temas tão importantes como direito das coisas e direito empresarial. Muito obrigado aos colegas também. Muito obrigado, professor Tartucci. Vamos agora, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 16ª reunião realizada em 15 de abril de 2026. As senhoras senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nos termos do artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, coloco em votação em globo os requerimentos número 9, 10, 12 e 14, todos de 2026, conforme pauta publicada. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião e desejo aí um bom retorno a todos vocês às suas casas. Boa viagem, senadora.
Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. É um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né, são várias crinas de cavalo, e em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Calendário Eleitoral 2026. De 13 a 15 de maio, a Justiça Eleitoral realiza a confirmação das correções dos sistemas eleitorais. O objetivo é verificar se as melhorias implementadas após o teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2025 foram aplicadas corretamente. O teste público ocorreu entre 1º e 5 de dezembro do ano passado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. O presidente do Congresso promulga a lei da dosimetria, que vai reduzir as penas para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Chega ao Senado o projeto que trata da exploração de terras raras no Brasil. O plenário aprova projeto que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem as mulheres. E já está valendo a medida provisória do novo Desenrola Brasil.
Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O presidente do Senado e do Congresso promulgou a lei da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O veto total ao projeto da dosimetria foi derrubado na semana passada em sessão do Congresso Nacional. O presidente da República tinha até esta quarta-feira para promulgar a lei. Com o fim do prazo, coube ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, declarar válida a norma. A lei vai unificar as penas dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e facilitar as regras para a progressão de regime. Neste caso, um condenado poderá ir para o regime semiaberto após cumprir 20% da pena. Antes da apreciação do veto, Davi Alcolumbre anunciou a retirada do PL da dosimetria de trechos que conflitavam com a lei das organizações criminosas. Com isso, chefes de facções e condenados por crimes hediondos não serão beneficiados. No dia da derrubada do veto, os defensores da dosimetria argumentaram que os ministros do STF aplicaram uma punição muito elevada. Julgamentos que tecnicamente foram reprováveis porque não houve individualização das condutas, foram julgados no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado e depois pessoas muito simples receberam penas absurdas. 14 anos de prisão para Débora do Batom. Já os contrários à derrubada do veto da dosimetria argumentaram que o Congresso Nacional revisou sentenças do Judiciário. Trata-se de tentar dar continuidade a uma triste tradição da história brasileira, meu querido Chico Alencar, historiador como você é. A tradição de anistiar que atenta contra a democracia. É a antessala da anistia que vocês querem para querer novamente voltar ao poder e darem golpe de Estado. No total, 1.402 pessoas foram condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro. Dessas, as 190 presas em regime fechado poderão solicitar a revisão das penas, que não será automática. Desde a derrubada do veto na semana passada, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou 16 pedidos, alegando que a lei, até então, não havia sido promulgada. Já chegou ao Senado o projeto que trata da exploração de terras raras no Brasil. Entre as novidades está a criação de um fundo para incentivar a extração de minerais considerados vitais. Entre eles, o nióbio, usado na produção de baterias de carregamento rápido. Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o Senado deve analisar o projeto que cria a Política Nacional para a Exploração de Minerais Críticos e Estratégicos no país, entre eles as terras raras. Apesar de serem chamadas de terras raras, esse grupo de 17 elementos químicos encontrados na natureza são abundantes em vários países. O Brasil possui a segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da China. As terras raras são fundamentais na fabricação de ímãs superpotentes para motores de veículos elétricos e turbinas eólicas, além de componentes eletrônicos como smartphones, telas e equipamentos de defesa. A proposta prevê incentivos para a exploração, processamento e reciclagem das terras raras e de outros minerais. O texto também cria o Fundo Garantidor da Atividade Mineral com aporte inicial de R$ 2 bilhões. O dinheiro será usado para apoiar empreendimentos no setor. O projeto, instituindo um programa de incentivo ao beneficiamento e à transformação desses minerais, com incentivos federais que podem chegar a até R$ 5 bilhões em créditos fiscais. A proposta também prevê o Conselho Nacional para a Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos, vinculado à Presidência da República. Ficará a cargo do Conselho elaborar uma lista de minerais críticos e estratégicos e que será revisada a cada 4 anos. Os minerais críticos são aqueles em que a disponibilidade está em risco. Os minerais estratégicos são recursos considerados essenciais para o desenvolvimento do país. O Brasil registrou no ano passado mais de 160 bilhões de chamadas de telemarketing com o uso de robôs. Para conter essa prática abusiva, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que proíbe esse tipo de ligação.
A proposta será votada agora pela Câmara dos Deputados. O telemarketing por bots ou robôs no Brasil atingiu proporções alarmantes, consolidando o país como um dos principais alvos desse tipo de prática abusiva. A média é de 305 mil ligações por minuto. Apenas em 2025, foram registradas mais de 160 bilhões de chamadas curtas de até 6 segundos, de acordo com o levantamento do Instituto de Defesa de Consumidores. Para enfrentar essa prática abusiva, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou o projeto que proíbe o uso de robôs ou gravações automatizadas sem uso de humanos, para a venda de produtos ou serviços que descumpram as normas da Anatel. A proposta de proibir ações de venda remota por intermédio de robôs e gravações possui a finalidade de proteger os consumidores, evitando que eles comprem produtos ou adiram a serviços sem ter acesso a todas as informações essenciais. A proposta permite as ligações automatizadas e sem intervenção humana apenas nos casos de formalização de contrato ou adesão à venda anteriormente realizada por outros canais, a chamada dupla checagem. Permitindo o uso dessa modalidade para assegurar a transparência em contratações de produtos ou serviços efetuados por outros meios, especialmente os canais eletrônicos. Inclui, assim, ligações para confirmar contratações feitas por consumidores via internet ou aplicativos, técnica conhecida como dupla checagem. Aprovado pelo plenário, retorna para a Câmara dos Deputados o projeto que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem as mulheres. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a avaliação completa da saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde. O SUS deverá organizar rotinas de atendimento que incluam exames e acompanhamento periódico, considerando fatores como idade, condição socioeconômica, local de residência e eventual deficiência. O objetivo é ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem a população feminina. O projeto também prevê a realização de campanhas públicas de conscientização sobre atividade física, alimentação, vacinação e exames preventivos. A intenção é reforçar o cuidado contínuo e reduzir doenças que são detectadas apenas em estágio avançado. Também foi aprovado um projeto que prevê estímulo ao trabalho de artesãs. A proposta segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o apoio do governo a associações de mulheres artesãs. Esse estímulo pode incluir campanhas de valorização do trabalho, além do suporte à organização, ao fortalecimento e à manutenção das associações de mulheres artesãs. A União, estados e municípios devem ainda estimular a comercialização dos produtos artesanais, com a realização de feiras, exposições e outros espaços de divulgação. As medidas de estímulo à comercialização dos produtos artesanais, de apoio à organização associativa das artesãs e de assistência técnica às suas atividades têm potencial de impacto socioeconômico relevante, beneficiando diretamente as trabalhadoras e suas comunidades. Ampliação dos direitos no tratamento de pessoas com deficiência e mais segurança para as mulheres vítimas de violência. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta semana projetos que garantem mais qualidade de vida a essas vítimas. O projeto cria o programa Mulher Alerta, que prevê a distribuição de um aparelho sinalizador de emergência para mulheres em situação de violência doméstica. O dispositivo será conectado às autoridades de segurança pública, permitindo o rastreamento da vítima e o envio imediato de agentes. A compra dos equipamentos e o sistema de monitoramento serão feitos por meio de convênios entre a União, estados e municípios. Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor. O projeto foi aprovado na mesma semana em que foi divulgado o Mapa Nacional da Violência contra a Mulher, realizado pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Segundo o mapa, cerca de 3.700.000 mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2025. Os dados apontam ainda que quase metade das mulheres que pediram medidas protetivas relata o descumprimento dessas decisões.
Para reforçar a proteção às mulheres, também foi aprovado o projeto que dá prioridade a elas em situação de violência doméstica na realização de exames periciais. A proposta altera a Lei Maria da Penha para garantir atendimento mais rápido e evitar a perda de provas, o que, segundo a relatora, a senadora Mara Gabrilli, pode ser decisivo para responsabilizar os agressores. A demora na realização da perícia implica risco concreto de perda irreversível de evidências, comprometendo o êxito da persecução penal e favorecendo a impunidade. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram ainda 2 projetos que garantem maior acesso à saúde para pessoas com deficiência. O primeiro prevê o uso de telereabilitação, com atendimento remoto para ampliar o acesso de pacientes. O outro garante o direito a acompanhante ou atendente pessoal durante consultas, exames e procedimentos médicos, ampliando uma prerrogativa que hoje é restrita a casos de internação. Os 2 projetos foram relatados pela senadora Mara Gabrilli. A ampliação do direito a acompanhante ou atendente pessoal para atendimentos, procedimentos e exames médicos aperfeiçoa a proteção já conferida pela Lei Brasileira de Inclusão, hoje expressamente voltada às hipóteses de internação ou observação. E a medida reforça a acessibilidade no cuidado e saúde e contribui para reduzir barreiras práticas de comunicação, informação e apoio durante o atendimento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que inclui a educação financeira no currículo da educação básica e do ensino superior. A proposta prevê a inclusão dos conteúdos de educação empreendedora e financeira nos currículos da educação básica e no ensino superior, como forma de aproximar os estudantes da realidade econômica e do mercado de trabalho. O texto estabelece ações como formação de professores, realização de atividades práticas e parcerias com universidades e empresas. A União será responsável por coordenar a política com apoio técnico e financeiro a estados e municípios, condicionado à previsão de recursos no orçamento. Esse é um tema de suma importância para a formação cidadã, especialmente em um país onde mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Nosso projeto propõe justamente isso, um novo paradigma educacional, voltado para o desenvolvimento de competências práticas que prepara nossas crianças e jovens para lidar com os desafios do mercado de trabalho, de vida adulta e da gestão dos seus próprios projetos de vida. Se a gente observar todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles, sem qualquer exceção, não é o que eles têm em comum, não é localização geográfica, não é religião, não é cultura, não é língua, não é nada disso. O que eles têm em comum são alguns fatores que eles alinharam e souberam trabalhar com consistência. E esses fatores são, primeiro, educação focada em resultado. Ciência, tecnologia e inovação focado também em resultados, significa transformar conhecimento em nota fiscal e emprego, basicamente, colocando de maneira bem simples, e um ambiente de negócio favorável. A proposta avança no momento em que o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas. A avaliação dos parlamentares é que programas como esse ajudam a reorganizar a vida financeira no curto prazo. Já a educação financeira nas escolas pode atuar para evitar o endividamento e ajudar no planejamento de longo prazo. Se nós não tivermos uma educação financeira dentro das escolas, é muito difícil hoje para se montar qualquer empreendimento no nosso país. A senadora Tereza Cristina, que está à frente do projeto que autoriza a renegociação das dívidas agrícolas no Brasil, destacou a importância da educação financeira mesmo para grandes empreendedores. Talvez tudo isso que a gente esteja discutindo aqui, se a gente tivesse uma educação financeira já há muito tempo, metade deles não estariam acontecendo hoje, né? Inclusive esse problema da dívida agrícola. Nenhuma atividade no mundo remunera essa taxa de juros Selic imposta hoje no Brasil. E a medida provisória do novo Desenrola Brasil foi assinada nesta segunda-feira pelo presidente da República. O texto ainda precisa ser analisado por deputados e senadores, mas já está valendo.
Senado e Câmara vão analisar a MP do novo Desenrola Brasil. O programa prevê possibilidade de descontos em dívidas de até R$15 mil com bancos ou instituições financeiras. O abatimento pode chegar a 90% e é possível usar o FGTS para quitação. Podem participar estudantes, agricultores, familiares, aposentados e pensionistas que estejam em famílias com renda de até 5 salários mínimos por mês. Quem aderir ao Desenrola 2.0 não pode apostar em bets por 1 ano. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal contratadas até janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 90 dias e 2 anos. A gente sabe do endividamento em massa da população, isso precisa de solução, né? Cadê a educação financeira? Você não vê isso se espalhar pelas escolas. Como algo sério em termos de encarar, de começar a despertar essa necessidade do planejamento. O perdão da dívida nessa negociação poderá chegar a 90% para os setores mais vulneráveis, né? Veja, e nesses limites de até 5 salário mínimo, pega efetivamente os mais pobres, é até 5. O texto vai ser analisado por deputados e senadores, mas como é uma medida provisória, já está valendo. O interessado deve procurar o banco ou a instituição financeira. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a definição dos crimes cibernéticos. Pelo projeto, poderá ser punido com até 3 anos de reclusão e multa quem acessar sem autorização o sistema informático com ou sem violação de mecanismo de segurança. O projeto altera o Código Penal para atualizar a legislação sobre crimes cibernéticos, ampliar a descrição das condutas punidas e criar novos tipos penais relacionados a ataques contra dados e sistemas informáticos. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. Aprovado pelo plenário, segue para a sanção presidencial o projeto que cria a Universidade Federal Indígena. A Uninde, que terá unidades em diferentes estados, vai valorizar saberes tradicionais e incentivar a proteção dos territórios indígenas. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira a criação da Universidade Federal Indígena, a Uninde. A instituição terá sede em Brasília e unidades em outras regiões do Brasil para atender às especificidades dos povos indígenas no país. Os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por indígenas. O ingresso nos cargos efetivos será por concurso público ou provas de títulos. A Uninde deve defender os povos indígenas e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. A universidade deve iniciar as atividades em 2027 com a oferta imediata de 10 cursos de graduação nas áreas de formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e indígena e gestão territorial e ambiental, com um atendimento de 2.800 alunos em até 4 anos. Esta universidade não é uma universidade simplesmente para ensinar novas práticas, mas é para aprofundar no conhecimento de uma cultura milenar, de um povo que estava aqui antes de nós sermos descobertos e que tem uma relação homem-natureza absolutamente diferenciada.
Os senadores tornaram mais rigorosos os planos municipais para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O projeto retorna para a Câmara dos Deputados após mudanças feitas pelo plenário do Senado. Os planos de contingência de proteção e defesa civil dos municípios ficam mais rigorosos e devem cumprir novas exigências. A proposta transforma antigas recomendações em obrigações. Entre elas, estratégias de contenção de habitações irregulares em áreas de risco e a realização de exercícios simulados com a comunidade. Também torna obrigatórios a prestação de contas anual detalhada e o mapeamento de investimentos em infraestrutura hídrica. As mudanças têm como objetivo prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O Senado lançou um portal com toda a história da instituição, que inclui acervo de textos e documentários. Há 200 anos acontecia a primeira sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. O site vai ser um local de pesquisa para historiadores, estudantes e pessoas curiosas sobre a história do Senado. O portal concentra documentos sobre os 200 anos da instituição, que foi o marco do Parlamento brasileiro. Esta presidência anuncia com orgulho o lançamento do novo site de História do Senado, disponível a partir de hoje no portal desta casa. A iniciativa marca os 200 anos da instalação da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa em 1826. Marco inicial do Parlamento brasileiro e de nossa trajetória institucional. Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do parlamento na formação do Estado brasileiro. Davi Alcolumbre destacou que o site dos 200 anos também vai detalhar a atuação do Senado nas discussões e votações dos projetos mais relevantes para o país ao longo de sua existência. A principal novidade é o especial Senado 200 anos, que reúne acervo textual com análise das constituições brasileiras, estudos sobre o Palácio do Congresso Nacional, registros de posses presidenciais e textos sobre a atuação do Senado em temas fundamentais como poder legislativo, relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura, patrimônio, entre outros. O portal dos 200 anos poderá ser consultado pelo menu do site do Senado. Clique em Institucional sobre o Senado História. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A gente se despede com imagens projetadas no Palácio do Congresso em homenagem aos 200 anos de instalação do Senado. Obrigada pela companhia. Fique aqui com a gente na TV Senado. O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30.
Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também. Tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6 horas da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci e nos tornamos amigos a partir dessa data. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de